A sabedoria chega a ser apresentada, quando ela está personificada assim, a ser apresentada como aquela que convida para um banquete em sua casa, como Jesus faz no Novo Testamento, dizendo que nós estaremos nesse banquete celeste, né? Da sabedoria como sendo um dom de Deus personificado. Esse capítulo vai abrir exatamente a compreensão lá para o Novo Testamento daquilo que realmente é a pessoa de Jesus, que aqui ainda não tinha sido revelado, mas de enxergar de verdade aquela beleza dos dois mandamentos que Jesus nos coloca, que é do amor. O sábio é aquele que é capaz de amar o outro a partir daquilo que o outro tem. Se é coisa boa, ele ama porque tem. Se não tem nada de bom, ele ama para que passe a existir. Mas a sabedoria que é dada ao amor e é dada à bondade. E aqui, símbolo propriamente de nosso Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor nosso Deus. Tu és digno de todo louvor, honra e glória, porque a tua sabedoria é que instrui e dirige os nossos passos. Louvemos, meus irmãos, exaltemos o nome do Senhor, nosso Deus, poderoso, santo e grande, que com sabedoria criou todas as coisas. Com sabedoria nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deu a sabedoria para dirigir e governar nossos passos por todos os dias da nossa vida. Tua sabedoria, Senhor nosso Deus, seja louvada, exaltada, glorificada, bendita para sempre. Tua sabedoria, Senhor, seja digna de toda honra, glória, poder e exaltação, porque Tu és o nosso Deus, santo e poderoso, que nos dirige, que nos ilumina, que nos guarde e nos guarda. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque o Senhor nos instrui, nos forma e nos direciona. Continue a fazer na sua casa, a cada dia, o estudo da Palavra de Deus. Crie intimidade com Deus por meio da sua palavra. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. A seguir, Santo Terço. Esse é o último mês da ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e o seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das duas cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Natal é a festa das festas, pois o Filho de Deus se reveste da carne humana para a nossa salvação. Eu quero poder ver o menino como ele estava em Belém. E remontando a cena de anos atrás, o menino Deus se fez presente naquela noite. Nesse Natal, faça-se presente na vida de alguém. Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do santuário do Pai das Misericórdias.
Quem é Jonas Abib? É a pessoa mais querida, mais amada. Padre Jonas, ele é um homem de Deus. A história de Monsenhor Jonas Abib num documentário especial. Deus me deu jovens com uma tremenda boa vontade. Uma apresentação em 3 capítulos, onde você conhecerá a vida e trajetória do fundador da comunidade Canção Nova. Ele é um homem de fé. Agora, sobretudo, sabe, era um apóstolo. Ele levanta cedinho, já orando em línguas, por exemplo. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Boa tarde, você que nos acompanha pela Canção Nova, pela TV Canção Nova. Estamos aqui em Cachoeira Paulista para iniciarmos nesse dia tão maravilhoso aqui a novena de Natal, como também um Santo Terço. Quero acolher você que nos acompanha, quero acolher a todos os sócios que estão sempre sintonizados com a Canção Nova, que acompanham o Santo Terço. Quero acolher você que está aqui, né? Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Maceió, tem gente de onde mais? Joinville, né? Que bom. Mas também tem gente da Irlanda que depois vai se apresentar aqui. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você veio participar. Que bom que você veio para a Canção Nova estar conosco aqui nesse tempo de preparação para o Natal. Vamos juntos aqui rezarmos a novena, né? Essa novena que foi feita pela Beata Helena Guerra. É uma novena de preparação ao Santo Natal. E hoje vamos dar o início ao 3º dia dessa novena. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oremos. Prepara, Senhor, o nosso coração, nossos corações, para que a chegada do Teu unigênito, para que purificada as nossas mentes pelo seu advento, possamos melhor vos servir. Ele que conosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração preparatória. Ó Verbo adorável Jesus, viestes do céu à terra e tomaste nossa natureza enferma. Vos fizestes o homem para oferecer ao Pai abundantes oblações por nós, dando-nos todos os direitos de filhos de Deus. Nós te adoramos, te agradecemos, suplicamos-vos de derramar em nossas mentes divinas luzes que nos façam conhecer melhor a vossa infinita caridade, e no coração tantas graças para corresponder-vos dignamente. Ó amantíssimo Salvador nosso, vedes que agora a maioria dos homens vive sem vos amar. Faz, Senhor, que vos conheçam e vos amem todos. Ajude-nos a fazer a essa santa novena com abundantes e permanentes frutos para a nossa alma. Amém. Nós vamos agora meditar o 3º dia da novena. Aqui no livrinho se encontra na página 19. Hoje a gente vai meditar um Deus nas trevas. Consideremos como Deus, que é a verdadeira luz, que ilumina todos os homens que vêm ao mundo, desceu para resplandecer as nossas trevas. E para melhor entendermos este mistério de amor, quis nascer numa noite escura, anunciado pelos pastores. Mudou para eles a noite em dia. Eles entenderam que finalmente havia nascido o tão esperado Messias. Mas o Santo Evangelho nos ensina que o mundo não conheceu Jesus
e que as trevas que envolvem os mundanos não reconheceram a luz que Deus mandou do céu. E assim como o cego não vê o raio do sol, assim a luz eterna, que é Deus, não é vista, não é conhecida, não é desejada. Dos cegos que negligenciando a doutrina cristã, a palavra de Deus e a oração, vivem nas trevas da culpa e ignorância. Refletimos que aquele que não conhecem Jesus e os cegos que não admitem a luz que dele emana não são apenas os mundanos, mas, infelizmente, aqueles que se dizem fiéis à lei de Deus e da piedade. São miseráveis, estão na ilusão, acham que estão na virtude. Estes, porém, nas trevas do engano e não conhecem Jesus. E quem são estes? São os que contentam com as práticas externas da religião e negligenciam o que mais interessa, a pureza de coração. Estes miseráveis rezam, mas sem disposição. Confessam-se, mas não se emendam. Comungam, mas não permanecem unidos a Deus. E assim permanecem anos sem avançar um passo à direção às virtudes. Para estes, não há outro remédio que remover os obstáculos que impedem a luz divina de chegar aos seus corações. Falta de oração e sacrifício. Oração. Adoremos e agradeçamos com todos os santos do céu e todos os justos da terra por Jesus, verdadeira luz vinda do céu, para iluminar-nos filhos de Adão. Oremos para que retire do coração todas as trevas do erro e ignorância, as trevas da paixão e dos vícios, a fim de que nenhum obstáculo impeça a sua luz divina de resplandecer em nós e fazer-nos filhos da luz. Ó adorado Jesus, retira do nosso coração todo obstáculo terreno, afeto, toda a sombra de erro e de vaidade. Pela vossa encarnação, dignai-vos purificar-nos de todo ato mundano e reacender em nós aquele fogo que viestes em virtudes, e chegaremos a contemplar-vos sem véu. Ó Deus dos santos, por toda a eternidade, na celeste Sião. Amém. A oração final para todos os dias. A gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Magnífica, e depois a oração final. Na página 10. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Na página 11 a gente reza o Magnífica. A minha alma engrandece, todos juntos, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispensou os orgulhosos, derrubou os poderosos do seu trono e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu a Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Na página 12 a gente reza a oração final da novena de todos os dias. Todos juntos aqui e você que acompanha em casa. Santo Espírito de Deus, vinde sobre mim neste santo Natal, sobre minha casa e sobre todos nós. Que a vossa luz divina nos ilumine, retirando-nos de nós toda a raiva e toda a escuridão. Vós que sois a alma da igreja, vinde e renovai, a fim de que ela seja sempre testemunha do teu reino de amor. Vossa força nos ajude nos momentos em que a fraqueza quiser ocupar espaço em nossa vida. Espírito Santo, que o mistério do Natal e Pentecostes manifeste o poder de Deus. Derramai sobre nós os vossos dons. Ajudai-nos a viver a paz do Senhor e que nada possa apagar essa chama. Espírito de verdade, manifeste em nós o desejo de conhecer, propagar e viver a palavra do Senhor e a paz aos homens que trouxe o menino Deus. Que ela cresça em nossos corações e dê muitos frutos. Espírito Santo, guiai-nos sempre e nunca vos distanciais de nós. Amém. Quero acolher também aqui o Sérgio, né, o nosso violeiro, e vamos dar início ao nosso santo texto já embalado aí pela novena de Natal, pedindo com que o Senhor possa nos abençoar pela intercessão da Virgem Maria. Nós vamos contemplar hoje na terça-feira os mistérios dolorosos. Nós já estamos reunidos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso e 3 Ave Maria em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria honra Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria honra Deus Filho que nos salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria é honra ao Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero colocar todas as intenções que estão aqui neste coração, né? Muitos peregrinos, muitos de vocês que estão aqui, colocaram as intenções aqui. Colocar também ao coração da Virgem Maria as intenções que você traz, você que nos acompanha em casa, você que está aqui presente. Quero colocar de forma especial esse fim de ano, muitos estão viajando, né, nas estradas afora, muitas famílias se reunindo, muitas festas. Que Nossa Senhora possa cuidar, proteger e de cuidar de todos os perigos e abençoar todas as famílias que se reúnem. Também colocamos todas aquelas pessoas que nos pedem oração pelo call center, todos vocês que acompanham, que ajudam a Canção Nova.
Na próxima sexta-feira é aniversário do Padre Jonas e já colocamos a vida do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, colocamos também o nosso projeto da Daime Almas e tudo aquilo que trazemos em nosso coração. Nesse primeiro mistério nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto da Oliveira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse segundo mistério nós contemplamos a flagelação do Senhor Jesus. Quem vai contemplar para a gente é o Padre Eubis, que é irlandês, está conosco visitando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinho de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse mistério nós contemplamos a subida de Jesus até o Monte Calvário. Eu rezo a primeira parte e vocês respondem, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse quinto e último mistério doloroso, nós contemplamos a morte de Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Vamos rezar todos juntos em pé, agora o Salve Rainha, pedindo que Nossa Senhora acolha os nossos pedidos, as nossas preces, tudo aquilo que você colocou como intenção, até aquelas que talvez você esqueceu de rezar, mas que está ao seu coração. Eu quero colocar de forma especial, nessa Salve Rainha, encerrando esse momento do terço, todas as pessoas que estão enfermas agora, acompanhando em casa, nos hospitais. A gente sabe quanto este terço é acompanhado por pessoas que estão enfermas neste momento. Que a Virgem Maria possa levar até o seu coração agora, de te trazer por meio da sua intercessão a restituição da sua saúde, da sua vida, como também já intervir para que você possa, de repente, até passar o Natal com a sua família em sua casa. Juntos rezemos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, a vida, a doçura e a esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre.
ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quero acolher novamente aqui o Padre Elbi, lá da Irlanda, que está passando por aqui, né, Padre? Veio conhecer a Canção Nova. Eu conheço um padre irlandês, que é lá de Colinas do Tocantins. Abraço a todos do Tocantins, que é o Padre Marte. Muitos anos aqui, muitas obras sociais que padres irlandeses fazem no nosso Brasil. Que o Senhor, através dessa bênção, também alcance todo o teu povo, tua família. Muito obrigado. Seja bem-vindo. É uma alegria para mim estar aqui pela primeira vez. O Padre Jonas nos disse que quando um padre vem visitar a Canção Nova, que é a persona Christi, que é o próprio Cristo que está conosco no nosso meio. Então, o Senhor é uma visita de Deus para nós nesse tempo de advento. Obrigado. Muito obrigado. O Senhor nos dê a bênção, então, para encerrar a música. Depois a gente canta uma música, todo mundo junto aqui. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, pela intercessão dos vossos anjos da guarda e de todos os anjos e santos, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Obrigado você que acompanhou o texto. Continue sintonizado na programação da TV Canção Nova. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. De 28 de dezembro a 1º de janeiro. Venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Pirada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Confira os lançamentos da editora Canção Nova. Livro A Oração Move o Céu, de Padre Reinaldo Cazumbá. Descubra o que é a oração e entre em combate espiritual numa atitude ativa de intercessão. Livro Derrubando Muralhas, Construindo Pontes. Padre Wagner Bahia apresenta uma forma de recorrermos a Deus para superar nossas dificuldades. E novena para enfrentar a ansiedade e a depressão. Uma ajuda do céu para você curar suas feridas emocionais. Adquira loja.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Como é bom agradecermos ao Senhor. Olha só o tamanho desse bolo. E a minha mãe pôs só um pouquinho assim de fermento, ó. Lá com seus amigos, só você que fala de Jesus? Não liga não, continua. Aos pouquinhos, eles vão crescendo na fé. Igualzinho esse bolo aqui, viu? Mãe, o bolo tá pronto. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. O Natal é a festa das festas, pois o Filho de Deus se reveste da carne humana para a nossa salvação.
Eu quero poder ver o menino como ele estava em Belém. E remontando a cena de anos atrás, o menino Deus se fez presente naquela noite. Existe um Deus tão grande e belo, poderoso conosco está. Tua presença é soberana, o teu amor nos surpreende. Como és tão grande e tão pequeno, hóstia santa, hóstia amada. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo. Glória a Cristo, santo de Deus. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo. Glória a Cristo, santo de Deus. Onde prestamos reverências, onde expressamos nosso amor e levantamos nossos braços, entoamos um só louvor. No santuário habitarmos e desejamos sempre assim. É o que suspira nossa alma, hóstia santa, hóstia amada. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo. Glória a Cristo, santo de Deus. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo. Glória a Cristo, santo de Deus. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo. Glória a Cristo, santo de Deus. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo. Glória a Cristo, santo de Deus. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo. Glória a Cristo, santo de Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do santuário do Pai das Misericórdias. Somos peregrinos na história
a caminho da morada eterna. Talvez você nunca tenha notado, mas Jesus chegou em sua vida há muito tempo. Os sinais visíveis da sua presença estão aí, envolvendo sua vida, manifestando perdão e reconciliação. A preparação para o Natal de Jesus, em nossos corações, só é real se for concreta. Para tocar nossa vida, tem que ser Deus conosco. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. E conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. A Canção Nova é como uma companhia de pesca, com a missão de trazer mais pessoas para Deus. E precisa da ajuda de todos para manter seu compromisso com a evangelização. Até quem ainda não é sócio pode ajudar, contribuindo pelo depósito em conta corrente ou pela transferência online. No site do Clube da Evangelização você encontra as contas e outras formas de doar. Pelo cartão de crédito ou pelo boleto online. São muitas formas de ajudar. Agora ficou mais fácil fazer o seu algo a mais para que a Canção Nova continue evangelizando. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. A alegria do advento faz a noite brilhar. E Papai Noel se apressa para muitos presentear. Mas espere, uma pausa é essencial, pois a prioridade do bom velhinho é mais que especial. Os sábios buscam primeiro o Salvador, sabendo que só Jesus satisfaz a nossa sede de amor. Então, volte para a missa, toda semana, em qualquer estação, porque com o amor que esta noite nasceu, o céu se abriu para nós. Programa livre para todos os públicos. Caminho de unidade no seu lar. Queridos amigos, reflitamos. Já disse, né? Estou seguindo um pouco, né? Algumas mensagens que eu colhi do livro Mãe da Esperança, do padre Rodrigo Rodrigues e o Birajara de Mello. Meus amigos, como o Papa Bento XVI, recordemos-nos. Olha o que é que ele diz. Em particular, as famílias são o primeiro ambiente, as famílias, hein? O primeiro ambiente no qual se respira o amor de Deus que dá toda a força interior também nas dificuldades e nas provações da vida. Quem vive em família, a experiência do amor de Deus, recebe um dom inestimável que dá fruto em seu tempo. Frente a tão bela constatação, a história se repete há 2000 anos atrás. O povo estava na expectativa de um Messias, há 2000 anos atrás. Eles queriam um Salvador, precisavam de uma esperança. E o mundo não mudou e as pessoas continuam nessa expectação. Há um vazio no pecador, há uma solidão tremenda, uma tristeza na escravidão que se submete todos os dias, servindo às obras da carne, do pecado, da morte, do diabo. E uma vida sem intimidade com Deus. Uma vida sem intimidade com Deus, gente, corre o risco de buscar compensações na infidelidade com Deus, nos vícios, nas más companhias. Frente a isso está o desejo de Deus para nós. Qual é o desejo de Deus? Olha o que é que Deus diz dele para a nosso favor. Derramarei sobre vós águas puras, uma água pura. Águas que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações.
Dar-vos-ei, diz a bondade misericordiosa de Deus, dar-vos-eis um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-eis do peito o coração de pedra, e dar-vos-eis um coração de carne. Dentro de vós, diz o Senhor, meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observais os meus preceitos. Que grande graça, povo querido. Deus é bom. Deus não é, afinal de contas, aquele que fica castigando, né? Que fica dando paulada na gente. Deus é bom. Ele é justo, sim, mas ele é, antes de tudo, misericordioso. Pois quando os valores perenes, a boa nova da família chega ao pecador, o pecador se ilumina, se enche de esperança, de expectativa. Por isso que rezar, e aproveitemos esse tempo do advento para rezar, rezar nunca é demais e faz um bem tremendo em nossas vidas, pois nos aproxima do sagrado, do bendito Deus. Ainda que tenhamos em nossos lábios aquelas palavras tão reais e verdadeiras de Santo Agostinho. Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Meus amigos, é de expectação. João Batista estende, pois ele mesmo foi batizado pelo Espírito no ventre de sua mãe, diante da saudação daquela que trazia o Verbo encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. São João Batista, no ventre de Isabel, saltou de alegria. Foi em casa, na família, que os valores do céu, a presença de Deus, descido até a terra, encontrou o bebê João Batista, encontrou sua mãe e seu pai. A cena da visitação de Nossa Senhora repete-se, em certo sentido, no Jordão. Jesus vem visitar o povo que espera a alegria da sua chegada. João havia formado uma nova família, convertido os pecadores, aquecido os corações, não é? E nós, nessa preparação do Natal, vamos ou não acolher a pregação de João para a nossa conversão, para que no arrependimento do perdão, o nosso coração possa ser aquecido pela vida do céu que Jesus veio trazer. A seguir, Canção Nova Notícias. Glória, glória, aleluia a ti, Senhor. O céu celebra e teu povo canta glória. Jesus chama cada pessoa sem impor condições, para que todos nós sejamos próximos e íntimos do seu coração. O Senhor chama a todos, não exclui ninguém. Posso dizer sem medo que é o Senhor quem está nos buscando, mais do que nós a Ele. Você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Nesse Natal, faça-se presente na vida de alguém. Quem é Jonas Abib? É a pessoa mais querida, mais amada. Padre Jonas, ele é um homem de Deus. A história de Monsenhor Jonas Abib,
num documentário especial. Deus me deu jovens com uma tremenda boa vontade. Uma apresentação em 3 capítulos, onde você conhecerá a vida e trajetória do fundador da comunidade Canção Nova. Ele é um homem de fé. Agora, sobretudo, sabe, era um apóstolo. Ele levanta cedinho, já orando em línguas, por exemplo. Esse é o último mês da ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das 2 cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olá, boa noite. Boa noite. Confira os destaques do Canção Nova Notícias desta terça-feira. Alerta para o perigo do câncer de pele no verão. O especialista dá dicas e diz que atitudes simples no dia a dia podem ajudar a evitar a doença. Onda de calor vai ganhar força e temperaturas devem ficar ainda mais elevadas. Incêndio de grandes proporções atinge centenas de casas em Manaus. Bolsonaro volta atrás e Itamaraty confirma que Cuba e Venezuela não estarão na posse do presidente eleito no primeiro dia do ano. Como a ciência explica comportamento de autor de ataque que deixou 5 mortos em igreja e depois cometeu suicídio? Costa da Califórnia é atingida por ondas de mais de 12 metros de altura. Brasileiro Gabriel Medina conquista o bicampeonato mundial de surf. Na Terra Santa, crianças e adolescentes se preparam para o Natal com arte e espiritualidade. E Vaticano apresenta a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Canção Nova Notícias está começando. Há 3 dias da chegada do verão, a gente fala do risco de câncer da pele, que aumenta com a chegada da estação mais quente do ano. Por isso, neste mês, são realizadas campanhas para alertar a população. É o chamado Dezembro Laranja, que tem como tema "Se exponha, mas não se queime". Quem é apaixonado por praia, está sempre por lá. E o cuidado com o sol? Não levava nem guarda-sol. Passava protetor uma vez, Uma vez durante o dia, passava só de manhã ao chegar à praia. Até que uma mancha na cabeça acendeu o alerta. Eu percebia que ela crescia um pouco, ela ficava um pouco inflamada, essa pinta. Então isso preocupa a gente, A suspeita era de câncer de pele, doença caracterizada pelo crescimento anormal das células que compõem a epiderme. Deve observar lesões que mudam de aspecto. Então, pintas que estavam lá, quietinhas, como a gente diz, dormindo, e de repente começam a crescer, mudam de cor, sangram. O diagnóstico é feito pelo dermatologista. Podem ocorrer 3 tipos. O mais comum é o carcinoma basocelular. Geralmente aparece na parte superior do rosto, do lábio para cima, como os pequenos carocinhos, pelotinhas, cor da pele, às vezes com veias ao redor. Em segundo, o carcinoma espinocelular. Ele aparece geralmente do lábio para baixo. A aparência dele parece uma verruga, alguma coisa que cresce, geralmente mais rapidamente. O melanoma é o mais agressivo e pode levar à morte. Aparece geralmente como uma pinta escura, ou uma pinta que o paciente já tinha e muda de cor e cresce e vai aumentando, sangra. Dezembro Laranja é uma campanha de alerta para os danos provocados pelo excesso de exposição solar, criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para mostrar que o câncer de pele pode ser evitado com atitudes simples no dia a dia. Se vai sair no sol, chapéu, óculos escuros e protetor solar aonde der. Pode abusar também do guarda-chuva. Proteger um pouco, Cuidar da nossa filha também, já que tem que ir às compras, E o protetor, tá em dia?
Protetor que eu uso só meu boné e minha camisa. O senhor não passa o protetor solar mesmo? O senhor não passa? Não passo, não tem. Olha os riscos, seu Zé. Quem teve muitas queimaduras solares, tipo dormiu ao sol, fez bolha, aumenta o seu risco de ter câncer de pele no futuro. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, 180 mil novos casos são registrados todo ano. 33% dos diagnósticos no Brasil são de câncer de pele. No caso do Daniel, felizmente não é. É uma coisa que dá para solucionar. Não é maligno o que eu imaginava que poderia ser. Depois do susto, o aprendizado. Entrou na água, não demorou muito, saiu, passa lá o protetor de novo. Entrou na água lá, saiu, passa ele de novo, de 2 em 2 horas, tá tranquilo. O sol é bom na medida certa. Protegendo a pele, dá para curtir o verão e aproveitar a praia. Pois é, gente, tem que cuidar mesmo porque esse sol forte não tá brincadeira, hein? Nos estados do Rio e São Paulo foram registradas as temperaturas mais altas do ano. E esse calorão e o tempo abafado não tem dado muita trégua, nem mesmo à noite, e já viraram até piada nas redes sociais. Mas será que tanto calor assim é comum nesta época do ano? Para entender melhor o que está acontecendo com o tempo, eu vou conversar agora com o meteorologista Diogo Arcego, que é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Boa noite, muito bem-vindo, Diogo. Boa noite. Bom, explica pra gente, nem mesmo o verão chegou e já está as temperaturas altas desse jeito. O que explica, que fenômeno que explica esse calor todo? Nos últimos dias, a região sudeste, como parte do centro-oeste do Brasil, estão sob a influência de um bloqueio atmosférico. Esse bloqueio ele inibe que os sistemas frontais avancem pela região sul e alcancem a região sudeste, modificando as condições de tempo e trazendo uma queda das temperaturas. As imagens de satélite das últimas horas ajudam a explicar um pouco melhor essa condição de tempo. Embora em parte do centro-oeste e sudeste do Brasil ocorram algumas chuvas bem isoladas associadas ao calor, tem predominado nos últimos dias um movimento subsidente, de cima para baixo, que dificulta a formação de nuvens e também auxilia na elevação das temperaturas. Nesse outro mapa, a gente tem as anomalias de temperatura em relação à média histórica do mês de dezembro. Então, os tons de vermelho e alaranjado indicam temperaturas um pouco acima da média e os tons de azul indicam temperaturas abaixo da média. Em boa parte da região sudeste, assim como pontos do centro-oeste e região sul do Brasil, nos últimos dias a gente teve máximas próximas a 40 graus e a persistência dessas temperaturas elevadas trazem essas anomalias positivas sobre boa parte do sudeste, como a gente pode observar nesse mapa. Dá para ver que o estado de São Paulo foi um dos mais quentes aí nos últimos dias, né? Sim, no estado de São Paulo essa condição tem sido mais persistente nos últimos dias, né? Uma condição de tempo mais seco sobre grande parte do estado de São Paulo. Na região sul, o início de dezembro foi de temperaturas um pouco mais baixas, então esse sinal não fica tão marcante, mas no sudeste, principalmente no estado de São Paulo, esse sinal fica bem mais intensificado com anomalias positivas, temperaturas acima da média. Aquela sensação abafada, além do calor, aquele abafamento é também consequência disso? Isso, com as temperaturas elevadas e a presença de umidade também por conta de estarmos na estação chuvosa, né, a sensação de abafamento é ainda mais intensa. E por isso também que ocorrem essas pancadas de chuva típicas de verão, normalmente entre tarde e noite, que são intensas, né, em pontos isolados, mas em alguns pontos vêm acompanhadas de raios e também queda de granizo ou ventos mais fortes. Esse calor intenso aí vem desde a semana passada, né? Agora a pergunta que não quer calar, até quando ele vai durar? Ele deve persistir pelo menos até o final de semana. No sábado, uma frente fria começa a romper esse bloqueio e avançar pela região sul do Brasil, e a previsão é que ela chegue ao estado de São Paulo entre o domingo e a segunda-feira, trazendo chuvas um pouco mais generalizadas e, a partir da segunda-feira, uma queda das temperaturas para São Paulo, Mato Grosso do Sul e também parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, a partir de segunda, a gente já vai sentir um alívio aqui no sudeste. Isso, vai trazer uma queda das temperaturas e esse calor tão intenso dos últimos dias vai diminuir. Agora, falando um pouquinho do verão, o que está sendo esperado para esse ano? O verão desse ano deve ser sob a influência do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, nessa figura aqui, representando as anomalias do mês de novembro, mas que persistiram durante dezembro, agora os primeiros dias de dezembro, e devem se prolongar por boa parte do verão. Então, em anos de influência de El Niño, normalmente a gente tem temperaturas acima da média em boa parte do globo. Quais são os efeitos do El Niño especificamente aqui no Brasil? No Brasil, anos de El Niño tem precipitações mais frequentes e intensas em parte da região norte. Dependendo da intensidade,
A região sul do Brasil também tem precipitações, chuvas mais frequentes e mais intensas, com anomalias positivas, né, precipitações acima da média histórica. E, por outro lado, na região nordeste tem uma condição de tempo mais seco e com precipitações abaixo da média. Então, mais seca no Nordeste, mais chuva para o Sul e para a região Norte, né? Isso, essas características variam muito de acordo com a intensidade do fenômeno e também persistência, mas de uma forma geral é essa característica e também temperaturas um pouco mais elevadas. O Centro-Oeste e Sudeste não são muito afetados? Ficam afetados mais na questão das temperaturas. As temperaturas tendem a ficar um pouco acima da média durante o verão em anos de influência do El Niño. Ok, Diogo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua presença e a gente espera aí dias mais fresquinhos, né, para acabar com esse calorão que está quase insuportável. Obrigado. Bom, gente, vamos então saber como vai ficar o tempo amanhã aí na sua região. Bom, como a gente viu aí, a quarta-feira será mais um dia quente em grande parte do Brasil. Aquela combinação de sol, calor, pancadas de chuva e raios vai continuar atuando em parte da região norte, Maranhão, Piauí, também no centro-oeste, em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro e também em boa parte da região sul. As exceções, onde o tempo vai estar nublado e chuvoso, serão entre Amazonas, Rondônia e Acre e também na região sul, entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, dia ensolarado e com tempo aberto na maior parte dos estados do Nordeste, também Espírito Santo, norte de Minas e do Rio de Janeiro. E nesta área aqui, entre sul de Goiás, do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. Vamos conferir as temperaturas nas capitais. Em Cuiabá, máxima de 37 graus. São Paulo, a máxima será de 34. E em Palmas, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Reinaldo. Pois é, e ondas de mais de 12 metros de altura atingiram a costa oeste dos Estados Unidos nesta segunda-feira. O Serviço Nacional de Meteorologia do país emitiu um alerta ao longo das costas de Oregon, Califórnia e Washington, pedindo que as pessoas ficassem bem longe do mar ou poderiam arriscar a própria vida. Imagens mostram as ondas enormes chegando à linha costeira dos Estados Unidos. Hoje as ondas cessaram e o mar ficou mais calmo, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Desde 2014, o surf brasileiro vive uma fase vitoriosa. E quem inaugurou esse novo tempo foi Gabriel Medina, que nesta segunda-feira escreveu mais uma vez seu nome na história do esporte mundial, ao conquistar o bicampeonato no Havaí. A história do bi precisa começar com Charles Saldanha, que comemora a façanha do filho sem sorrisos. Depois eu explico por quê. Gabriel Medina tinha 9 anos quando ele ensinou as primeiras manobras do surf. E olha só no que deu. Na finalíssima contra o australiano Julian Wilson, tubos perfeitos e a maturidade de quem foi dócil aos ensinamentos dados no quintal de casa. É emoção, muita emoção, do início ao fim da bateria. E a vibração séria de Charles? Na verdade, uma resposta aos críticos do mundo do surf, que desde a primeira conquista em 2014 questionaram o padrasto e técnico do surfista brasileiro por não ser de grande expressão. O bom disso tudo é que Medina não deu ouvido aos falastrões. E olha o resultado, um bicampeonato mundial vencido em família. Com apenas 24 anos, o brasileiro igualou a marca de 2 lendas australianas do surf mundial. Tom Carroll, bicampeão em 1983 e 1984, e Demi Hardman, bicampeão em 1988 e 1991. Nas ondas de hoje, se depender da força dessa família, o tricampeonato de Medina é logo ali, o que fará do brasileiro o maior Goldfy de todos os tempos. A seguir, incêndio em Manaus atinge cerca de 600 casas. A unidade da Receita Federal em Taubaté torna-se o primeiro prédio público a gerar toda a energia que consome. De 28 de dezembro a 1º de janeiro,
Venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Pirada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play no YouTube você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. Trago para você um roteiro emocionante. Vamos juntos conhecer Portugal, França e Medjugorje. Viveremos a espiritualidade mariana de Fátima em Portugal. Iremos também para Lourdes, a Paris, na França, e terminaremos nosso roteiro em Medjugorje. Saída 8 de março. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Voltamos com Canção Nova Notícias, com uma triste notícia. Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite de ontem cerca de 600 casas em Manaus. Ao menos 100 bombeiros e 14 caminhões foram mobilizados para apagar o fogo, que foi controlado por volta de 1h da madrugada de hoje. Para o Corpo de Bombeiros, há indícios de que a ocorrência tenha começado após a explosão de uma panela de pressão em uma das residências. Famílias foram realocadas para abrigos e igrejas. O incêndio já é considerado pelas autoridades do Amazonas como o de maior proporção no estado. E na Índia, um grande incêndio ocorreu em um hospital em Mumbai nesta segunda-feira. De acordo com os boletins mais recentes, 8 pessoas morreram e 146 sofreram ferimentos. Dezenas de pessoas tentam desesperadas deixar o prédio, até mesmo pulando de altas janelas para escapar das chamas. O incêndio aconteceu no hospital Ezik Kangar. Os bombeiros receberam um chamado por volta das 4 da tarde de ontem, horário de Brasília. Um veículo de resgate e 16 ambulâncias serviram de apoio ao atendimento a pacientes e funcionários feridos. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Uma fonte do Corpo de Bombeiros afirmou que o edifício, construído na década de 70, não passou por inspeções periódicas de segurança contra incêndios. A unidade da Receita Federal em Taubaté, interior de São Paulo, tornou-se o primeiro prédio público do Brasil a gerar 100% de energia que consome. Nossa equipe de reportagem esteve lá. Investir em energia limpa é cada vez mais necessário e ajuda o Brasil. O alto custo das contas de energia no depósito da Receita Federal de Taubaté, no Vale do Paraíba Paulista, abriu as portas de um projeto inovador: gerar 100% dos gastos de energia com uma usina fotovoltaica. A produção de energia é suficiente para toda a necessidade de consumo do nosso prédio, do nosso depósito de mercadorias aprendizes aqui em Taubaté, um galpão que nós temos aqui, e de mais 3 agências que nós temos na região: Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Cruzeiro. A economia desse gasto com energia elétrica, que está na ordem de 300 a 350 mil reais por ano, a gente pagaria em poucos anos, e depois nós teríamos 25 anos gerando energia de graça. Antes da unidade da Receita Federal, o Ministério de Minas e Energia e a sede da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ficam em Brasília, instalaram usinas fotovoltaicas. Porém, a capacidade de energia gerada cobre apenas 20% da necessidade dos prédios.
Com a instalação da usina fotovoltaica, a Receita Federal dá um grande exemplo para o setor público. A agência mostrou que é possível criar projetos que gerem lucratividade e benefícios por vários anos. Além disso, valoriza o uso eficiente de energia e inspira outras instituições públicas a adotarem o mesmo sistema. Isso daí é um estímulo, é um meio de você quantificar o benefício ecológico que a iniciativa trouxe aqui para a nossa unidade, que serve sim de estímulo para outros órgãos, outras unidades da própria Receita Federal fazerem o mesmo. Já existe uma segunda que deve começar a funcionar no ano que vem, que vai ser inaugurada, que é Bauru, que também viu o nosso projeto e já, como eles estavam em construção, eles já inseriram no projeto deles. O custo total da usina, que seria de mais de 2 milhões de reais, foi barateado com o uso de placas apreendidas pelo órgão no Porto de Santos. Mas mesmo se tivesse que comprar as placas, ainda assim vale a pena. Porque, veja, se eu gastei 1.300.000, eu presumo, calculo, em 4 anos a gente consiga devolver aos cofres públicos o dinheiro gasto aqui. Hoje há uma diretriz no Estado de São Paulo, por conta da nossa iniciativa, de que todos os prédios a serem construídos da Receita na região têm que contar com esse sistema de geração de energia solar. Após o intervalo, Bolsonaro recomenda Itamaraty a desfazer convite feito a Cuba e Venezuela para a posse presidencial. E como a ciência explica o comportamento de autor do atentado na Catedral de Campinas? No Deus Proverá dessa semana, você vai acompanhar a inauguração de algumas obras do calendário 2018. A nossa vida, muitas vezes, é um caminho onde nós contamos com a misericórdia de Deus, carregamos a nossa cruz e seguimos rumo ao Pai das Misericórdias. Vamos continuar. Nossa Senhora caminha conosco e nos ajuda. Assista Deus Proverá, toda quarta às 19h30 e nas quintas, à 13h. E o Senhor disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O Papa Francisco nos convida a participar da grande festa de Pentecostes com uma missa toda especial. Teremos pacotes para a festividade em Roma e para outros países, como França, Medjugorje e Terra Santa, na companhia dos membros da comunidade Canção Nova e amigos, todos participando dessa grande festa com o Papa. Saídas a partir de 3 de junho. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu o seu boleto para doação, não precisa se preocupar. Contribua pelo depósito identificado na conta do Banco do Brasil. Você precisará fornecer o seu código de sócio que se encontra na tarja azul dos boletos anteriores. Mas se você é um novo sócio evangelizador, você também pode doar pelo depósito identificado, obtendo seu código de sócio ligando para a nossa central de atendimento ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. O depósito identificado é um meio de você garantir que a evangelização não pare. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje a resolução que regulamenta o pagamento do auxílio moradia a juízes e desembargadores de todo o país. O benefício será pago para magistrados transferidos. Yasmin Costa. O valor aprovado para auxílio moradia é de, no máximo, R$ 4.377,73. Esse valor poderá ser pago aos juízes de todo o país e poderá se estender aos membros do MPU. Só que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, para receber o auxílio moradia, o magistrado precisa atender algumas regras, como, por exemplo, não haver imóvel funcional à disposição, ele e o cônjuge não podem ocupar e nem ter um imóvel na comarca onde atua e precisa estar em uma cidade diferente da comarca original. Segundo o CNJ, 180 juízes poderão receber o valor máximo do auxílio moradia. Isso representa 1% de todos os juízes do Brasil.
O CNJ vai rever anualmente o valor máximo do auxílio moradia e, para custear esse benefício, o valor precisa estar no orçamento de cada órgão do Poder Judiciário. De Brasília, Yasmin Costa para o Canção Nova Notícias. Depois de ter convidado todos os líderes de países com relações diplomáticas com o Brasil para a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro, o Itamaraty voltou atrás e confirmou que representantes de Cuba e Venezuela não estarão na posse do presidente eleito. A recomendação foi feita pelo próprio Bolsonaro. O Itamaraty informou que inicialmente recebeu do governo eleito a recomendação de que todos os chefes de Estado e de governo dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas deveriam ser convidados para a posse. Mas depois, a equipe de Jair Bolsonaro encaminhou uma nova orientação para excluir a Venezuela e Cuba da lista de convidados. Você convidar e desconvidar, você não ganha nada. Você é quem fica mal por ter orientado no sentido que basicamente você não queria. Então você, na verdade, agiu sem refletir. Essa é a mensagem que vai ser lida. Talvez sirva para os governos de Cuba e da Venezuela fazerem propaganda interna a seu favor. Então, se serviu para alguma coisa, foi para fortalecer esses governos junto à sua população. Sobre esse episódio, o futuro presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que regimes que não respeitam os seus povos e atuam diretamente contra o futuro governo brasileiro não terão espaço na posse. O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usou uma rede social para dizer que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não foi convidado para a cerimônia de posse em respeito ao povo venezuelano. Esse professor de Relações Internacionais diz que o episódio desgasta o futuro governo. Ele ainda afirma que o Brasil é uma liderança na América Latina e precisa se poupar de situações de conflitos desnecessários. A melhor maneira, a meu juízo, é reconhecer que nós compartilhamos a América do Sul com esse país e com os demais. Os problemas deles são nossos problemas. Se eles se agravarem, a situação vai se tornar mais difícil ainda para toda a região, inclusive para o Brasil. O Brasil vem dando mostras de sua capacidade de fortalecer suas instituições. Esse é o exemplo que tem que ser dado. E, ao mesmo tempo, dizer, olha, estamos juntos, vamos apoiar o povo venezuelano, sim, mas enquanto for esta representação do povo venezuelano, é com esta representação que nós temos que dialogar. Há 7 dias, a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, foi abalada por esse tipo de comportamento. O crime chocou, depressivo e antissocial, e um surto psicótico teria levado o homem a praticar o crime. Nós conversamos com este psiquiatra sobre o perfil do atirador. Segundo ele, é muito incomum pessoas com doenças mentais terem esse tipo de comportamento, exceto em casos mais graves, de características específicas. Perde, de alguma forma, a conexão com a realidade, pode vir dessa situação alucinações, delírios, alterações do juízo de realidade e um humor, muitas vezes alterado, o suficiente para que a pessoa acredite que ela é impelida por seus pensamentos, seus sentimentos, a cometer um ato desse tipo. No caso de Euler Gandolfo, o especialista acredita em algum tipo de falha na percepção dos distúrbios. Para o psiquiatra, há maneiras de se prevenir incidentes assim, com pacientes psiquiátricos. Acho que alguém que já está sob um cuidado de saúde mental requer da equipe, dos profissionais, da instituição que de alguma forma cuida dele, sempre este olhar, esta preocupação, puxa, essa pessoa está oferecendo algum risco iminente a si mesmo ou a outros? Se está, é uma clara indicação de uma internação. Natália desenvolveu depressão após um trauma na família. Tentou suicídio algumas vezes. Após a última tentativa, pediu ajuda e ficou 20 dias internada para tratamento. Teve alta hoje à tarde. Para ela, o apoio da família nessas horas é fundamental. Até, às vezes, a família consegue diagnosticar alguns sintomas que você está tendo. E eles que me botaram para cima e fizeram seguir o tratamento.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão nos últimos 10 anos aumentou mais de 18% em todo o mundo. O Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Por aqui, pelo menos 6% da população já foi diagnosticada com depressão. A psicóloga que comanda o setor de dependência química deste hospital alerta para causas desse aumento. Política, o estilo de vida do brasileiro, né, que é trabalhar muito e estudar, estudar junto, cuidar da família. A mulher tem vários papéis, o homem também, né? Então acho que isso foi criando uma sociedade diferente. Para os especialistas, ampliar os conhecimentos dos profissionais de saúde e da própria população acerca das doenças mentais pode prevenir tragédias. No caso da Natália, o pior não aconteceu. Ao contrário, ficou o aprendizado. Doença mental tem tratamento. O importante é pedir ajuda ou ajudar a quem precisa. Consigo fazer planos, continuar o tratamento, né? Nunca abrir mão disso e começar um trabalho, começar de pouco a pouco, tocar minha vida daqui para frente. É um recomeço. Um recomeço. A seguir, o Vaticano apresenta a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. E na Terra Santa, crianças e jovens se preparam para o Natal com arte e espiritualidade. Para comemorar o dia do nascimento de Jesus, mostre que você se lembra, que você se importa, que você quer bem quem está à sua volta e até quem mora longe. Amigos, vovô, criança, titia. Tem presentes Canção Nova para pessoas queridas de todas as idades. Evangelização em cada detalhe. Viva a alegria do Natal com presentes Canção Nova. Acesse loja.cançãonova.com ou adquira por um dos nossos canais de venda. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. Dezembro, mês especial para todos nós. Com a graça de Deus, queremos chegar ao Natal e desejamos uns aos outros Feliz Natal. Já no coração, explodindo Feliz Ano Novo. E queremos contar com você para essa ação em família. 100% de almas. 100% da nossa família para Deus. Vamos conquistar juntos essa ação em família com a sua doação, com a sua contribuição, encerrando 2018 com a sua ajuda, com a ajuda de todos. É o projeto da M Almas 100% para Deus. O Vaticano apresentou hoje a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2019. Na mensagem para a data celebrada no próximo 1º de janeiro, Francisco enfatizou: de uma coisa temos a certeza, a boa política está a serviço da paz. A boa política está ao serviço da paz. Este é o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz 2019, apresentada hoje. Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo, enfatiza Francisco logo no início do texto. Ele destaca na mensagem que a política é um meio fundamental para construir a cidadania, mas alerta do risco de tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até mesmo de destruição quando as pessoas não exercem como serviço à coletividade. De uma coisa temos a certeza: a boa política está ao serviço da paz.
respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo de confiança e gratidão entre as gerações do presente e as futuras. O Santo Padre também reflete alguns vícios da política que tiram a credibilidade e enfraquecem o ideal de uma vida democrática autêntica. E os elenca: corrupção, negação do direito, falta de respeito pelas regras comunitárias, enriquecimento ilegal, justificação do poder pela força, tendência de perpetuar-se no poder, xenofobia e racismo, recusa a cuidar da terra, exploração ilimitada dos recursos naturais em razão do lucro imediato e desprezo por quem foi forçado ao exílio. São a vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social. O Santo Padre propõe o diálogo leal entre os sujeitos em uma vida política autêntica. Para o Dia Mundial da Paz 2019, apela pelo fim das guerras. 100 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, Francisco recorda a terrível lição das guerras fratricidas, destacando que a paz jamais pode se reduzir ao mero equilíbrio das forças e do medo. E conclui a mensagem de paz como fruto de um grande projeto político, baseado na responsabilidade mútua e na interdependência dos seres humanos. Da mesma forma, é um desafio que requer ser abraçado dia após dia. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum e pela paz. É tempo de expandir a fé e multiplicar o bem. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. Nós estamos com 56% na campanha deste mês. Associe-se e faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com. Obrigada por sua contribuição. Agora a gente vai para a Terra Santa porque lá crianças e jovens se preparam para o Natal do Senhor com arte e espiritualidade. Dançando, cantando e até atuando. Estes pequenos artistas se preparam para o Natal. O palco para o Festival de Talentos foi a Fundação João Paulo II de Belém. Aproveitamos que o Natal traz paz para compartilhar a alegria de Jesus que nasce no nosso interior, para transmitir a todo mundo a paz neste tempo em que tanto necessitamos. Portare la pace a tutto il mondo, che in questo momento noi abbiamo bisogno veramente. Mesmo os mais novinhos demonstram que talentos não lhes faltam, ainda mais quando é para celebrar o Natal do Senhor. É realmente muito bom porque Jesus nasceu aqui na Cidade da Paz. Eu nasci na Cidade da Paz. É maravilhoso. Estou muito feliz e agradeço a todos que me ajudaram a fazer o que acabei de apresentar. Pedras vivas da Terra Santa que, por detrás das luzes de Natal, sofrem com os problemas políticos e sociais que envolvem o lugar onde vivem. Esse é o segundo festival promovido pela Fundação João Paulo II para as crianças. Nós, durante o ano, ensinamos a eles música, dança, línguas, tantas coisas. E antes do Natal, eles fazem esta festa. As crianças de Belém, como todos sabem, precisam de um sorriso, de festa, de sentir que são crianças. Acredito que esta festa já se tenha tornado a festa deles. Um sorriso, hanno bisogno di festa, hanno bisogno di sentirsi que sono bambini. Logo cedo, as crianças daqui de Belém aprendem a amar a terra onde Jesus nasceu. E a atenção da igreja para com os cristãos locais é constante. Neste sábado, por exemplo, um outro evento, dessa vez com os jovens, na preparação para o Natal do Senhor. Estiveram reunidos 120 jovens provenientes de Nazaré, Râmila, Jerusalém, Jericó, Betjala e daqui mesmo, de Belém. A jornada começou com uma manhã de reflexões em torno do tema Senhor, na tua luz,
Vemos a Luz. É um tema muito importante para os jovens de hoje, porque sem o Natal de Jesus, que é sua presença em nosso coração, não podemos entender tantas coisas de nossa vida. Temos esta luz de Deus. Ele nos diz: eu sou a luz do mundo. Então queremos que esta luz ilumine nossa vida, nossa história, para que possamos ver o bem em toda parte. Em seguida, os jovens tiveram a oportunidade de rezar na gruta da Basílica da Natividade. Diante da estrela que assinala o local onde Jesus nasceu, se ajoelharam e apresentaram suas intenções. Em procissão, o grupo seguiu até o Campo dos Pastores, onde, com adoração ao Santíssimo Sacramento, confissão e Santa Missa, concluiu este itinerário espiritual. O Canção Nova Notícias fica por aqui e acompanha a seguir a transmissão da Santa Missa da Capela São João Paulo II no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Esse é o último mês da ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das duas cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com histórias e passatempos, curiosidade e diversão, é um novo jeito de evangelizar as crianças pra Deus anunciar. Na revista Canção Nova Kids, tudo isso você tem. Então vem com a gente evangelizar. Para cadastrar seu filho, sua filha, acesse o site kids.cançãonova.com. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Livro Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária, o Wellington Jardim nos traz reflexões sobre vários aspectos da vida. Através das orações propostas, você fará a experiência de colocar a fé em prática. E no livro Vida Nova Sem Remendos, Josiane Nunes testemunha como superou o vício do álcool, mostrando que é possível recomeçar quando o coração está aberto a Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Programa livre para todos os públicos.
Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. A paz daqui da Terra Santa, de Jerusalém, que é a cidade da paz, Jerusalém, e de Nazaré, que é a flor da Galileia, aonde viveu o príncipe da paz. Hoje nós queremos meditar que nós somos, como diz São Paulo, na prima carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 9, diz que somos todos cooperadores de Deus. Todos nós cooperamos ao projeto de salvação. Quer dizer que a humanidade aqui em Nazaré foi elevada. Quando eu falo de elevação da humanidade, é elevação da humanidade do Verbo que se fez carne. Mas se fez carne com a cooperação humana de Maria e José. A Sagrada Família cooperou no projeto de salvação. É uma cooperação humana de um sim humano, feito de sentimentos humanos, de sentimentos como o sentimento de medo de Nossa Senhora. Se diz que a primeira anunciação, ou melhor, o primeiro tentativo da anunciação foi na fonte de Maria, porque Maria teve medo e correu, voltou para casa, e ali o anjo diz: não temas, Maria, segundo o Evangelho de São Lucas. Sentimentos humanos. José, que queria abandonar Maria no seu segredo, queria defender Maria, mas sentiu no seu coração aquele sentimento de não entender. Tudo isso se chama humanidade, se chama cooperação humana. Deus não quis a cooperação dos anjos para cuidar do seu filho. Poderia ter entregue os seus filhos aos anjos e ele entregou a uma família humana, a uma família com sentimentos humanos, com amor humano. E Maria e José é o ícone desta cooperação ao projeto de salvação. E queremos hoje agradecermos a misericórdia e bondade de Deus, que nos deixou este modelo de família, a Santa Família de Nazaré, que cooperou no projeto de salvação, disseram um sim que mudou a sorte da humanidade, mudou a vida de cada um deles, mas a humanidade nos mudou, nos transformou. Se nós estamos aqui hoje e temos o dom da fé na igreja, porque esta família abriu as portas da salvação. Eu gostaria de ler um comento de um padre da igreja, que é Orígenes. Orígenes é um padre da igreja. Quando ele escreveu no livro Contra o Celso, ele disse assim: era necessário que Jesus, na encarnação, vivesse no mundo humano, entre os homens, e se deixasse guiar por aqueles que o acompanharam no crescimento humano. Orígenes chama a nutritis. Não porque não se pudesse fazer em outro modo, mas deveria seguir a via ordinária, via et ordine, chama Orígenes. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós estamos na nossa Escola de Nazaré entrando neste mistério da Sagrada Família, na sua teologia, na sua história profunda de salvação. E queremos aprender, como diz Orígenes, que Deus escolheu a via ordinária, quer dizer, um amor de Maria e José. E neste amor verdadeiro, indissolúvel, porque eles se amaram totalmente. Com a história da igreja, a virgindade de Maria foi sempre aquele modo que foi se apresentado à Sagrada Família e tentando, com a iconografia, que é muito visível, sempre separar José de Maria. Quer dizer, essa aproximação era difícil explicar. Mas nós hoje temos, na teologia e no magistério, este resgatar o amor humano de Maria e José. Amor humano, sim. Maria concebida sem pecado original, José não. Imagine o sacrifício que fazia e que fez São José em acolher como esposo
a Virgem Maria e, como esposo, cuidar de sua esposa Maria e do Filho de Deus, Jesus. Era amor total. E vamos então aprender mais ainda nesta escola de Nazaré, conhecendo o matrimônio, a Sagrada Família unidos no projeto de salvação. Olá, eu sou a Letícia, da comunidade de Canção Nova, moro aqui na Terra Santa, moro em Jerusalém, mas hoje tenho a graça e a honra, vou usar essa palavra, de estar neste lugar, né, aqui em Nazaré, na Casa da Sagrada Família, neste programa, na Escola de Nazaré, a Casa da Sagrada Família. Tenho a alegria de estar nesse lugar com o Frei Bruno Variano, que é reitor e guardião aqui desta basílica, e que guarda este lugar santo, né, com todo o trabalho que é desenvolvido aqui. Nós viemos falar hoje, neste programa, um pouquinho dessa parte do livro do Padre, O Bom Mestre de Nazaré. Eu gosto muito do título, mas o subtítulo, Padre, quero dizer assim, com o coração humano nos amou. De fato, o programa traz essa humanidade. E a gente vem falar um pouquinho sobre a família de Nazaré na história da salvação. Para mim é uma alegria, como esposa, como casada, como família, né, poder entrar nesse assunto com o senhor. Bem-vindo, Padre. A gente trocou as cadeiras, né? É uma alegria. Letícia, que alegria. O nosso programa teve um salto de qualidade de apresentador, viu? Sabemos a tua experiência na TV Canção Nova, então me sinto muito honrado de ser entrevistado por ti, falando deste tema que também é no meu coração. É muito interessante que a providência fez com que você me entrevistasse. Você que vive essa experiência, não, de ser esposa. É verdade, Padre. Não estava nada nos scripts, mas no plano de Deus estava, realmente, né? É uma grande graça. Padre, eu quero aproveitar assim e perguntar, porque o senhor traz uma citação de São João Paulo II, falando que na família de Nazaré, encarnação e redenção constituem uma unidade orgânica e indissolúvel. Queria que o senhor falasse e explicasse mais para a gente isso. Né, Letícia? Bem teológico, bem teológico, porque a tradição, quando fala do matrimônio entre Maria e José, muitos discutiam este tema. No tempo da teologia, até hoje, é um tema teológico. E muitos dizem, mas esse matrimônio tão especial, tão diferente, é um matrimônio verdadeiro, válido, e que traz esta novidade. Então, o que torna indissolúvel, podemos dizer, é válido, realmente um matrimônio, esse matrimônio com um princípio e um fim tão especial, que é o nascimento do Filho de Deus, faz com que este amor de Maria e José realmente verdadeiro, aonde eles renunciam aos projetos pessoais e se unem. Não se unem como um casal que se une para ter um filho. Eles se unem para custodiar o Filho de Deus. Então tem todo o amor. Eu gosto muito dessa imagem de São José jovem. Paulo VI insiste nesta imagem e João Paulo II também. A imagem de um São José, não como aparece nos evangelhos apócrifos. Um São José jovem que renunciou aos seus projetos para abraçar aquele projeto de Deus. Acolhendo Maria na sua virgindade, dentro do seu coração, da sua vida, vivendo totalmente para a sua esposa, vivendo totalmente para o Filho de Deus, quer dizer, vivendo totalmente para a sua família. E Maria aqui foi esposa e mãe. É este amor que da encarnação à redenção faz com que este casal se torne um modelo para todos os casais. Por isso, a tradição do casamento de Nossa Senhora e São José, até hoje a igreja celebra esse dia no dia 23 de janeiro, na Igreja Latina. É o dia do casamento. Aqui tem um vitral muito bonito aqui na Casa Sagrada Família que mostra, que representa, né, este dia, o dia do casamento.
verdadeiramente casamento, porque um casamento é união, é a doação total. Isso que faz com que um casal se une realmente, porque eles dão aquele o chamado consenso, né? Isso existiu entre Maria e José. É bonito a gente pensar dessa forma porque eles não estão distantes. Às vezes a gente idealiza uma Sagrada Família muito longe da nossa família, que tem problemas, que tem desafios, das nossas diferenças, né? Eles passaram por muitas provas, dificuldades, tribulações como família e puderam também em Deus e a partir dessa vivência enfrentar tudo isso. Então é um modelo possível de se olhar e imitar. É muito bonito porque não só de pequenos problemas, nós passaram a difamação, todas as dificuldades que tiveram deste nascimento virginal, né, na virgindade de Maria. Então já foi a primeira dificuldade desse casal de ter que explicar. E José assume tudo sobre ele. É muito bonito, né, quando São José diz, eu vou fugir, a culpa cai em cima de mim. Olha o amor que ele tinha por ela. A culpa cai em cima de mim, vão dizer, José, olha, o vagabundo, né, engravidou a menina e fugiu. Ele tinha o amor, realmente, ele não queria que acontecesse nada de mal a Maria. Mas era já uma preocupação, a difamação. Quem hoje não sofre com fofocas, né? Famílias que sofrem difamações, famílias que sofrem as dificuldades do dia a dia. E também de fugir para o Egito. E antes mesmo da fuga para o Egito, podemos imaginar a dificuldade de uma mulher grávida viajar daqui para Belém. São José assumiu todas as consequências do sim que ele deu. Também, porque eu falo que também São José teve a anunciação onírica, mas teve. Padre, olhando os ataques que as famílias vivem e a diminuição, assim, do sagrado que envolve uma família, uma vida matrimonial, esse amor esponsal, como que o senhor vê que essa família de Nazaré ainda pode ser luz diante de tantas trevas que envolvem as famílias hoje, seja pela sociedade, enfim, por tudo aquilo que a gente vai vendo que foi se desconstruindo em relação ao matrimônio e à vida familiar. É uma graça, Letícia, porque o magistério da igreja, nós temos uma grande riqueza de magistério nos últimos, possamos dizer, nos últimos anos, com os pontífices que nós tivemos, os papas que foram grandiosos em recuperar essa imagem, porque a igreja nascente tinha muita dificuldade de explicar, de falar de amor esponsal entre Maria e José, da Sagrada Família, exaltou muito a virgindade de Maria, e se torna muito exemplo, e foi-se cada vez mais ficando distante, se distanciando esta realidade que é um grande dom para toda a vida familiar, que é o exemplo da Sagrada Família. Essa Sagrada Família que se torna uma luz para as famílias, por quê? Porque é humana. Se fez humano. A frase do meu livro, Com o Coração Humano Nos Amou, é da Gaudium et Spes 22, do documento do Concílio Vaticano II, que diz que aqui ele, com o coração humano, nos amou. Ele foi amado por 2 corações humanos. Os primeiros corações humanos que amaram o Filho de Deus na encarnação foi o coração humano de Maria e o coração humano de São José. Ele se torna, então, um exemplo para todas as famílias. As famílias têm que amar com o coração humano. Tem que amar com aquela capacidade humana para entrar no máximo da união com Deus, que é o divino, que é a encarnação do Verbo. Então, em cada família tem que ter Jesus. Cada família tem que ser a imagem de Jesus. Cada família tem que ser essa imagem deste amor. Quando tem acusação, nós podemos lembrar o Éden, não? Adão e Eva que se acusavam. A culpa é da serpente? Não, a culpa é dela. Não, foi ele que... Então, não tem acusação. Na Sagrada Família de Nazaré, nós temos sim ao projeto de Deus. Nós temos sacrifício. Nós temos um amor verdadeiro, um amor de sacrifício. Quando eu falo de sacrifício, realmente de sacrifício. São José ia trabalhar na cidade helenística de Séforis, que são 8 quilômetros aqui de Nazaré. Ele ia todas as manhãs
como um artesão, quer dizer, técnicos em grego, quer dizer que ele fazia de tudo, quer dizer, tinha que fazer de tudo para não morrer de fome, né? Ele chegava na praça, ele esperava alguém que tivesse que consertar uma cadeira, alguém que tivesse que consertar uma janela. Ele viveu aquela experiência de não ter um trabalho fixo. Vocês imaginem isto? É encarnação, é um amor humano daquele que se sacrificou em todos os sentidos para que o Filho de Deus crescesse. Então, em cada família, este amor pelo trabalho, pela dignidade do trabalho, o amor pela esposa, o respeito pela esposa. São José transmitiu a Jesus, humanamente, todo o respeito pelas mulheres. Em modo especial, as mulheres em dificuldades. Então, Jesus aprendeu humanamente com São José. Então, que cada família seja este ícone da Sagrada Família de Nazaré, no ensinar, no aprender, no ir ensinar o filho a rezar, a ler a Torá, como bom judeu. Na Sagrada Família nós temos todo o exemplo e luz para que uma família dê certo. É bonito a gente imaginar nesse lugar, acho que também nos favorece, humanizar também a nossa visão da Sagrada Família, porque às vezes nós construímos uma visão, claro, a Sagrada Família na sua santidade, mas esquecemos e podemos ter essa sensação que só nós que estamos enfrentando essas dificuldades quando nós temos um modelo humano a ser seguido e que vai sendo também posto de lado. Então é bonito a gente se inspirar neste lugar e refletir sobre esses temas que batem na nossa porta todos os dias, seja uma luta por um emprego, seja uma enfermidade, seja algo que nos atinge na nossa humanidade. Jesus veio no seio de uma família, isso é muito forte, né, Padre? Até a morte. São José morreu aqui, tendo dois braços, nos braços de Maria. Sendo assistido pelos seus. Jesus, assistido até a experiência da morte. E Jesus é muito sensível à morte do amigo Lázaro. Ele tem essa sensibilidade. Nossa Senhora era viúva, o amor de Jesus pelas viúvas. Ele estava na cidade de Naim, ele mudou a estrada para passar por Naim. A estrada romana era por um lado, ele passou no meio, porque já tinha a experiência de ter a sua mãe viúva aqui em Nazaré. Então Nossa Senhora também aqui, a Sagrada Família, é exemplo para as viúvas. A viúva Maria de Nazaré, que acompanhou seu filho Jesus na igreja nascente, no cenáculo. Nós temos aqui lembrar também as vocações das viúvas na igreja. As viúvas têm um grande lugar. E diz São Paulo, as viúvas cuidem das coisas do Senhor. Maria foi a primeira viúva que se entrega totalmente ao serviço da igreja nascente no cenáculo. E se torna o modelo e a mãe da igreja. A gente vai vendo que do começo da vida, essa vida que São José cuidou, né, para que nascesse, então desse começo da vida até o fim da vida, até a morte, a família esteve e está, e é esse lugar desse amor sem fim, desse amor de entrega, desse amor total. Desse projeto de salvação. Projeto de salvação que passa pela cooperação humana. Vocês imaginem? A salvação passa por meio de um sim de Maria, um sim de José, e que se torna aquele sim no Calvário do Filho de Deus. Aquela entrega plena, mas que também foi capaz humanamente de fazer, porque ele teve essa escola, né, Padre? Na escola de Nazaré, ele também foi sendo forjado ali. Né? Eu chamo da família dos sim. São os três sims que se encontram. O sim de Maria ao projeto, ali o Verbo se fez carne. São José, que acolhe e entra nesse projeto tendo um papel especial como o pai jurídico, aquele que dá o nome ao Filho de Deus, ele que leva até as últimas consequências para que esse filho possa crescer, indo trabalhar para que eles se alimentassem. Não? Por isso a igreja aqui é chamada Igreja da Nutrição. Né? E é muito interessante isto. E depois se torna aquele sim do Filho de Deus na cruz. Por isso, a Sagrada Família no projeto de salvação. Padre, olha, a gente poderia ficar um tempão aqui conversando, né? Para mim, assim, para nós que temos família, que somos família, né? Para quem nos assiste, você aí de Portugal, você do Brasil, você que assiste a Canção Nova, é uma alegria ouvir o Senhor e neste lugar, não é à toa, né? Uma grande providência e a gente transforma tudo isso.
né? Tudo que nós ouvimos, aquilo que nos toca, aquilo que toca a cada um que nos assiste no sim que hoje precisa dar. Não, talvez é para o começo da vida, talvez é para a oferta de um fim da vida de alguém, mas que a gente transforme tudo isso em oração. Obrigada, Padre. Obrigado por esta linda entrevista. Então, eu falei assim que eu não sei o que vai acontecer, se eu vou conseguir depois apresentar o programa depois, né, do teu jeito tão humano e tão simpático de conduzir a entrevista. Com o convite da Letícia, nós vamos transformar tudo que nós aprendemos no nosso programa na Escola de Nazaré, todas as explicações, falando de Jesus, falando da Sagrada Família de Maria e José, se torna em nossos corações oração. Mas quando nós pedimos a intercessão da Sagrada Família, nós temos, também podemos chamar e dizer, a intercessão de dois corações que amaram Jesus com todas as forças e se transformam em 3 corações humanos. Esses 3 corações nos ensinam a rezar e esses 3 corações nos ajudam a rezar. Por isso que nós queremos valorizar a oração de intercessão em família, convidando as famílias para rezarem, intercedendo, rezando pela união familiar, pelo bem da própria família, pelo futuro dos filhos, mas se transformando também em famílias orantes, famílias que rezam juntas, famílias que intercedem juntas pelo mundo. E assim estão também cooperando na história da salvação, porque continua, o cristianismo continua. O sim de tantos casais continuam fazendo sim que Jesus possa ser amado, que Jesus possa reinar, que Jesus possa dar significado a tantas famílias, iniciando na igreja doméstica para os próprios filhos, mas também com aquela maternidade e paternidade espiritual que todas as famílias devem ter. Por isso, amando também os filhos que não são deles, os filhos que não são próprios, sofrendo pela igreja, todo casal é chamado a rezar sofrendo. Vou explicar bem, vivendo na oração aquela que é a intercessão por aqueles que sofrem, pela igreja que sofre. Por isso queremos rezar. E nesta oração queremos lembrar os irmãos e irmãs que pediram orações. E nós aqui da Casa da Sagrada Família estamos rezando. E você aí em casa também, como família, são convidados a participarem conosco na intercessão pelos irmãos que pedem oração. O primeiro pedido de oração é de João Vinhas. Ele diz: a paz. Gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir a vossa oração para a minha casa, para os membros da minha família, para mantermos e aumentarmos a dedicação da oração do Santo Rosário na minha casa, pela conversão de toda a minha família. Que linda oração, João. Nós realmente temos que nos tornar famílias orantes e melhorando na conversão a cada dia. Também a oração de Maria Isabel Vanderlei. Ela diz assim: boa noite, Frei Bruno, quero lhe pedir que ponha no meu coração, o meu nome na oração. Me chamo Maria. Desde que perdi meu irmão, sinto muita tristeza. Já fazem 6 anos que ele faleceu. Peço que me abençoe também. Obrigado pela atenção. Maria, Jesus também passou a dor, o sofrimento, quando viu a morte das pessoas que ele amava. Eu imagino já São José, também a morte de Lázaro. Por isso, que o teu coração seja unido ao coração humano de Jesus, que também sofreu a separação. Mas lembre-se, querida Maria Isabel, nós todos nos encontramos todos os dias na Eucaristia. Quando você for à missa, você está em união com teu irmão.
Reze por ele e você pode até sentir a presença, porque é a união de céu e terra, a Eucaristia. Participe da Eucaristia e você vai ver que o teu coração vai ser sempre mais consolado. Também Rita de Cássia, ela diz: Padre Bruno, sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil, espectadora constante do programa Escola de Nazaré. E no sábado, a procissão das luzes. Gostaria de obter uma oração pela minha família. Obrigado pelo carinho, Rita. E nós estamos aí, sempre na Fiacolata, no nosso programa, também rezando por ti. E que você participe conosco, rezando por todos os irmãos e irmãs que pedem oração. Também a Hilda Moreira diz: Olá, Frei Bruno. Há pouco tempo estive aí numa peregrinação da Ilha da Madeira, Portugal. Sua bênção. Peço oração pela minha família e todos os cristãos perseguidos e pelos meus filhos que busquem sempre a Deus. Hilda, um grande abraço para ti e para todas as pessoas maravilhosas de Portugal. Estamos rezando, obrigado por rezar pelos cristãos perseguidos. Nós sabemos que ainda os cristãos da Síria, do Iraque e de tantos outros países do Oriente Médio estão sofrendo perseguições. Nós não podemos abandoná-los, rezando o modo melhor para estarmos em união com eles. E vamos então depositar todos os pedidos aqui na Casa da Sagrada Família. E se você quer mandar o teu pedido, você pode fazer mandando o pedido pelo nosso e-mail, na escola de Nazaré@cançãonova.com ou pela nossa página do Facebook. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, a escola do Evangelho, que te ajuda a crescer na fé. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos, visite o nosso site. De 28 de dezembro a 1º de janeiro. Venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Pirada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Eu estou contente demais porque estou tendo a oportunidade de apresentar a você o melhor kit de Natal do nosso querido Brasil. 6 produtos de evangelização e tá ouvindo? Olha, esse CD de Natal ficou espetacular. Você pode ter certeza que você não vai encontrar um igual, nem melhor, o melhor CD de Natal que poderia tocar na sua casa. Um kit com 6 produtos. Vai a caixinha puxando conversa, um jogo para você viver em família, novena de Natal, o livro Quando Só Deus é a Resposta e 6 cartões de Natal, além de uma belíssima embalagem, uma belíssima sacola para você fazer a alegria de quem você vai entregar esse presente. Aproveite, só aqui na Canção Nova. Vamos peregrinar para a Polônia e Itália? Estaremos nos principais lugares da devoção à Divina Misericórdia na Polônia. Iremos à Itália nas devoções a Padre Pio, São Miguel Arcanjo, Lanciano, Pompeia e conheceremos Roma, onde participaremos da audiência papal. Saída 17 de fevereiro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. A Canção Nova
ela sempre tem as mãos estendidas, assim, para pedir. Porque a nossa missão é evangelizar sem propagandas comerciais. Gratidão a você que permaneceu fiel, que contribuiu, que ajudou, que fez a sua transferência bancária, que pagou o seu boleto de sócio fiel, que ajudou com o seu boleto na ação em família. Deus lhe pague. A nossa gratidão profunda, sim, porque fomos sempre e estaremos sempre rumo ao 100%. 100% de almas para Deus, 100% do projeto Dai-me Almas. Que a alegria do Senhor chegue até a sua casa. É uma alegria receber você. Nós estamos aqui na Capela São João Paulo II, que fica aqui no Santuário ao Pai das Misericórdias. E é com muita alegria que eu convido você, com muita fé, a entregar a sua vida a Deus. E juntos, cantando, para iniciarmos a Santa Missa. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com o teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com o teu povo vem caminhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Eu sou o Padre Edson, com alegria acolho você que está presente aqui na Capela São João Paulo II, no Santuário do Pai das Misericórdias. Acolho você que nos acompanha de casa, você que talvez esteja voltando do trabalho e agora nos escuta neste momento que você para rezar. Acolho no altar do Santo Sacrifício, do sacrifício eucarístico, as suas intenções. Então eu começo com uma pergunta: qual a sua intenção para esta Eucaristia que nós vamos celebrar? Qual a sua intenção? Você pode, por um instante, silenciar o seu coração, você aqui na capela e você em casa, e apresentar ao Senhor a sua intenção. Eu apresento, juntamente com esta que você apresenta, peço por Gabriela, de Manaus, que pede por sua saúde. Também apresento o seu Hélio Correia, que está em tratamento contra o câncer, em Botucatu, São Paulo. Peço pelo aniversário de Constância Soares Valença. E agora que você apresentou a sua intenção, eu quero acolher os estados que estão representados nessa Eucaristia, juntamente com você que celebra conosco. Nós temos o estado de São Paulo, representado pelas pessoas de Joanópolis. É Joanópolis, o senhor que está aqui do lado. Também o estado do Rio de Janeiro, Valença. Agora há pouco eu conversei com o pessoal de Santo Antônio de Pádua, que recordou-me que ajudou eu, juntamente com os seminaristas, no episódio em que aconteceu um acidente, que faleceu um seminarista nosso chamado Tiago Antunes, a quem eu apresento a alma nesta Eucaristia também. Eu estava indo para celebrar a primeira missa, aconteceu o acidente, e ela recordou agora no início da Santa Missa. Muito obrigado
pela ajuda. Nós recordamos, ela disse assim, eu fiz o que deveria ser feito, né? Estava cumprindo seu papel de cristã, ajudando as pessoas ali, nos ajudando. Muito obrigado. Também, Botucatu, São Paulo. Quem é de Botucatu? Senhora. O Espírito Santo, o pessoal de Serra. Lavras, Minas Gerais, também representado aqui neste altar. Convido você a fechar os seus olhos e neste ato penitencial se apresentar a Deus, pedir que Ele mude o seu coração neste tempo do advento, as respostas que você ainda não conseguiu dar, você ainda não conseguiu superar pequenas limitações. Apresente ao Senhor para que esta Eucaristia seja vivida na liberdade, seja vivida no amor de quem de fato está na graça de Deus. Cantando, imploremos a misericórdia do Senhor em nossa vida. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos que gememos na antiga escravidão sob o jugo do pecado a graça de ser libertados pelo novo Natal do vosso Filho, que tão ansiosamente esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e todos os outros países, para onde os expulsará. Eles então irão habitar em sua terra. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só Ele realiza maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso, bendito seja eternamente. Amém, amém. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, presentes aqui na Capela São João Paulo II, ontem, no texto do Evangelho, no texto da Santa Missa, nós ouvimos a genealogia de Jesus. A genealogia que dá o sentido e a origem humana de Jesus. Por estar ligado a São José, ele passa a ser da linhagem de Jesus. Por isso é chamado de filho de Davi. E hoje nós temos algumas figuras que são destaque. Sabemos que o principal destaque nesse tempo do Advento é a encarnação do Verbo, Jesus. Ele que nasce no Natal. Em outros momentos nós recordamos também da segunda vinda. Mas duas figuras têm destaque hoje. A Virgem Maria e seu esposo José. Nossa Senhora e São José. E por quê? Qual a semelhança entre os dois? Nós estamos diante de dois sims. Primeiro, o sim da Virgem Maria, que Deus quis que pelo sim dela viesse ao mundo o seu filho, que acontecesse a encarnação. E o sim de São José, para que este filho que nascesse tivesse essa genealogia humana, para poder depois ser chamado de filho de Davi. Então, um põe ênfase na humanidade. E nascer da Virgem Maria dá ênfase à divindade, como nós vamos ver daqui a pouco, quando refletirmos um pouco sobre a virgindade de Nossa Senhora. Essa virgindade que garante, Deus quis que seu filho nascesse de uma virgem para ressaltar a divindade. Já tem a genealogia humana pelo sim de São José, pelo sim da Virgem, reforça, põe ênfase na divindade. Como que é isso? Como nós podemos entender a virgindade de Nossa Senhora? De 3 modos. Primeiro, a virgindade antes do parto, foi a concepção, concebeu. Cristo foi concebido por ação do Espírito Santo, isso significa que ela não teve relação com São José para que isso acontecesse. Então, estamos diante de um ato milagroso. Também no parto, a virgindade no parto, garante a divindade. Deus, de fato, quis preparar um terreno especial para que seu filho viesse ao mundo. Então, ela já tinha sido preservada do pecado, que é um outro dogma, mas não é dele que nós estamos falando da virgindade, é um dogma também. Ela já tinha sido preservada do pecado, agora o Cristo é concebido em seu ventre, ela permanecendo virgem, e no parto ela ainda continua virgem. Ato milagroso. Ação de Deus, por obra da graça, revertendo aquelas consequências que, se você ler no livro do Gênesis, que veio ao mundo pelo pecado de Adão e Eva, sobretudo de Eva, a mulher vai dar à luz com dores. Este dogma diz que ela não teve dores no momento do parto. Então, a virgindade na concepção, quando Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo, a virgindade no parto, também, 2 atos milagrosos, e a virgindade perpétua da Virgem Maria, que é aquela depois que Jesus já tinha nascido. Então, nós estamos diante de 3 aspectos da virgindade de Nossa Senhora. Os 2 primeiros, ação de Deus, ação da graça, e este terceiro, escolha dela. Ela escolheu permanecer virgem, porque ela já tinha tocado na graça de Deus, na virgem dela, na vida dela. Virgindade perpétua. Este terceiro é que nós podemos imitar. Podemos primeiro acolher de Deus todas as graças que Ele tem para nós, mas na vida nós podemos fazer escolhas também, a partir do momento em que tocamos na graça de Deus. Aqui eu estou falando da virgindade de Nossa Senhora, mas talvez você tenha tocado em algum outro tipo de graça em sua vida, no seu matrimônio, talvez na cura milagrosa de alguém da sua família, do seu filho, quem sabe, o esposo, alguém que você rezou. E a partir disso, você toma a decisão de permanecer com Deus. Nossa Senhora, a sempre virgem, ao tomar essa decisão de permanecer virgem, se consagra inteiramente a Deus. Nós podemos viver momentos de consagração total a Deus, da forma que você está, do seu estilo de vida. Alguns como padre, alguns como celibatários, religiosos, religiosas, copiam um pouco o terceiro aspecto da virgindade de Nossa Senhora, porque aqueles 2 primeiros
totalmente por obra da graça, por obra de Deus. Então, essas duas figuras e o sim que eles precisam dar. E por que essas duas figuras, esses dois personagens, tanto Nossa Senhora quanto São José, precisam dar este sim? Porque Deus, ele sempre preserva a nossa liberdade. Você não é um robozinho que Deus fica manipulando da forma que Ele acha melhor. Ele apresenta e você tem que responder. E você responde negativamente ou positivamente. Ou você corresponde com a sua vida, com a sua doação completa, ou você não corresponde. Deus não violenta a sua liberdade. Diante do que Deus nos apresenta, diante da palavra que nos alcança agora, diante da palavra que um dia já te alcançou, que resposta você deu? E que consequência teve essa sua resposta? Veja a consequência do sim da Virgem, a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a consequência do sim de São José, a participação humana dele, a não violação de sua liberdade. Deus não nos violenta, Ele nos convida a dar uma resposta de amor, de participação. Que resposta você tem a dar a Deus no dia de hoje? Que resposta você em casa precisa dar para Deus? Porque você já escutou a palavra, você já sabe a forma que precisa viver, mas tem correspondido? Saiba que o seu sim tem consequências positivas. O não também pode ter, o não a Deus. Poderia ter, se a gente pensar. Veja que todos nós fomos agraciados porque ela teve a coragem. A Virgem teve coragem, sempre virgem. Esse sempre que a gente diz aqui é muito significativo, sempre virgem. Nós estamos ressaltando este dogma bonito da virgindade perpétua de Nossa Senhora. É isso que significa quando você diz a Virgem Maria. Tem muito significado. Tem muito significado para a nossa existência, para aquilo que somos, mas que fique na sua vida, que fique na minha vida, esse principal. Eu preciso corresponder à graça de Deus. Eu preciso corresponder dizendo sim. Algo interessante que nós ouvimos no Evangelho de hoje foi quando disse do nome, Jesus. Será chamado pelo nome de Jesus, disse o anjo. E logo depois diz de uma profecia que diz que seu nome será Emanuel, mas parece uma confusão, né? Mas qual que é o nome? Jesus ou Emanuel? O nome próprio, assim como o meu nome é Padre Edson, aqui temos tantos nomes, em nosso meio tem a Cirlei aqui do meu lado, a Fernanda, que estava cantando. O nome é Jesus. Emanuel está na mesma linha de quando a gente diz que Jesus é o Salvador, que é o filho de Davi, que é o filho do homem, uma designação, algo que a gente diz de títulos, poderíamos dizer assim, do Cristo. Mas o nome próprio é Jesus, será chamado de Jesus. Veja agora dois outros mistérios que nós encontramos também a partir do Evangelho de hoje. Teve a anunciação de São Gabriel à Virgem Maria para falar da encarnação, não teve? Nós recordamos muito bem desses textos. A anunciação à Virgem Maria. O texto de hoje é a anunciação a São José. Perceberam que tem a presença do anjo no texto? O anjo aparece a São José em sonhos e ele fala daquilo que eu disse no início. Primeiro ele explica toda a ação da graça de Deus na vida de Nossa Senhora, na vida da Virgem Maria. Ele diz de toda a ação da graça e São José dizendo o sim a partir dessa anunciação do anjo a ele também, diz sim, e Jesus passa a ter a genealogia humana, vinculado a Davi. Cristo passa a ser da descendência de Davi. Por isso nós chamamos o Cristo de filho de Davi. Quando você cantar Jesus, filho de Davi, me cura, entenda que foi por causa do sim de São José. Esta encarnação, esta anunciação do anjo a São José, que fala da genealogia humana, ressalta mais a humanidade de Jesus. A encarnação que vem pelo anúncio do anjo à Virgem Maria ressalta a divindade. Nós sabemos que a origem de Jesus é divina.
concebido por obra do Espírito Santo, origem divina. Mas Deus quis que um homem dissesse sim, sim, a Ele também, por um chamado para ressaltar a humanidade. Mas o que fica para nós, com os dois aspectos, primeiro da virgindade de Nossa Senhora, a ação da graça na vida dela, é o sim que eu preciso dar a cada dia. Qual sim você precisa dar para Deus no dia de hoje? Qual a palavra que já te alcançou e você não teve coragem de responder? O que você não tem coragem de corresponder porque você acha que é exigente demais? A vida em Deus é muito exigente. Às vezes você tem medo porque você sabe que se der o primeiro passo, vai ser para sempre. Senão vai voltar atrás. Então você está aproveitando bastante do pecado, diz que está aproveitando a vida, mas a graça está passando. O convite foi feito. Como vamos responder a Deus? Nossa Senhora teve coragem de responder, São José teve coragem de responder, e essa resposta gerou essas consequências que nos transformam. Eu convido você a rezar por uns instantes. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Teu Espírito venha sobre Teus filhos, venha sobre aqueles que estão escutando essa palavra, sobre aqueles que participam dessa Santa Missa, para que a transformação aconteça. O Senhor se encarnou e agora, por esta encarnação, o Senhor participa da vida de cada um de nós, se encarna em nossa vida, se encarna em nossas respostas, se encarna em nosso sim, se encarna para nos transformar, se encarna para nos dar vida. Assim como Nossa Senhora correspondeu, assim como São José correspondeu a esses dois projetos, o primeiro projeto, o da encarnação, e o segundo projeto dessa genealogia humana, também nós queremos corresponder a Ti, Senhor. Eu quero dar o meu sim a Ti a cada dia. Ser de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Ser de Deus é uma delícia. Ser de Deus é o que move a nossa existência. Ser de Deus, esse é o convite. O sim que você precisa dar nesta noite a Deus é a este convite. Ser de Deus, seja de Deus. Vá repetindo no seu coração que você quer, que você se abre a essa realidade. Eu quero ser de Deus, eu quero ser inteiramente de Deus. Nossa Senhora decidiu-se consagrar-se por inteiro. Ela se manteve santa, se manteve íntegra pela graça de Deus, e agora, por ação do Espírito Santo, nós podemos ser inteiros de novo. Inteiros, abandonando o pecado, libertos de todas as prisões, de tudo aquilo que nos escravizava. Liberta, Senhor, com a força da Tua presença, com a força do Teu Espírito Santo. Sem a Tua presença nós não podemos fazer nada. Sem a Tua presença nós não conseguimos realizar obra alguma. Alcança, Senhor, com a força da Sua presença os lares, os ambientes que essa palavra alcança, onde essa Santa Missa chega. Pelo Teu santo sacrifício, purifica os pensamentos. Por Teu santo sacrifício, purifica os afetos. Por Teu santo sacrifício, purifica os sentimentos. Por Teu santo sacrifício, liberta os Teus filhos do ódio. Quantas pessoas têm cultivado ódio no coração? E neste tempo do Advento, nos aproximamos do tempo do Natal, esse tempo litúrgico, que o Cristo vem a nós. Com quantas pessoas você brigou ao longo deste ano? Quais são as pessoas que você precisa se reconciliar? Em oração, apresente a Deus essa pessoa e peça ao Espírito Santo a graça da coragem para dar o primeiro passo, para vencer o ódio, para vencer o medo. Esse medo que vem e te deixa ansioso, que faz com que você se perca, com que você perca o sono.
deita e não tem tranquilidade, porque não tem coragem de dar esse passo. Não permita que este medo te prenda. Senhor, o Teu Espírito vem sobre nós, o Teu Espírito envolve os nossos corações, o Teu Espírito realiza a novidade em nossa vida, assim como realizou a novidade na Virgem Maria, assim como realizou a novidade em São José, assim como deu força para que eles correspondessem a todo o projeto da graça. Dê a nós a força da correspondência. Eu quero corresponder em todos os aspectos da minha existência, daquilo que sou. Eu quero corresponder, Senhor. Permita que o Espírito de Deus te alcance. Abra o coração. Abra o coração para o sim. Repita assim: eu digo sim a Deus. Eu digo sim a Deus. Eu digo sim ao seu projeto. Ao seu projeto de amor. Ao seu projeto de vida. Projeto de restauração. Venha, Senhor Deus, com a sua graça e impulsiona a minha resposta positiva à ação da graça. O Senhor vem em meu auxílio com fidelidade, e eu preciso e quero corresponder com fidelidade, Senhor. Muito obrigado. Vamos, no final desta homilia, cantar recordando este refrão do Salmo, porque é a ação do Senhor em nós. Ele investe em nós. Por isso, o salmista nos recordou que nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Enquanto apresentamos no altar do santo sacrifício o pão e o vinho que se tornarão corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido você que está em casa, você que já é sócio, a fazer sua contribuição com a Canção Nova neste mês de dezembro. Você que ainda não é sócio, se associe a esta obra e nos ajude a fecharmos os 100% neste mês de dezembro, que é um mês que tem menos dias úteis, mas você pode ajudar ligando e se associando. Faça, participe, nos ajude. Ajude a Canção Nova a permanecer anunciando a palavra. A Canção Nova disse sim. Você também pode dizer o seu sim concretamente, ajudando na evangelização. E desde já, muito obrigado. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem, Senhor, nos libertar. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem, Senhor, nos libertar. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão, a planta
deu flor e frutos, do trigo se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho. Da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho. Da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. Orar, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O sacrifício que celebramos em vossa honra nos torne agradáveis a vós, Senhor nosso Deus, para que participemos da eternidade do vosso Filho, que ao se fazer mortal, nos libertou da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, mãe de todos os seres humanos, a maternidade, livre do pecado e da morte, se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti Jesus ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprovê. Hoje imitando Maria, que imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a sua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti,
tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, sua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, que quer ser nosso auxílio, reproduzir nos cristãos as feições do teu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Tendo recebido o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, movidos por este canto, que a graça de Deus cresça em mim, cresça em você. Apresente-se desejoso de corresponder sempre como Nossa Senhora, como a Virgem Maria. A graça de Deus está dentro de nós. A graça de Deus está em nós. Nós aqui na Capela São João Paulo II, de maneira sacramental, também espiritual. Você que nos acompanha, de maneira espiritual, recebe esta graça que transforma o mundo, que transforma vidas, que transforma a existência. A graça que transforma existências. Quantas pessoas são tocadas, Senhor, porque neste momento estão fazendo um simples gesto de rezar, de fechar os olhos, de colocar a mão no coração, de dizer sim, de dizer eu quero, de dizer eu quero corresponder, de dizer eu quero acertar. Quantas pessoas são tocadas nesta Eucaristia? O sacrifício de Jesus tornado presente, presentificado neste altar, é o sacrifício que nos salva, é o Calvário que nos impulsiona, é o Calvário que nos direciona, é o Calvário que direciona o nosso sim. Porque antes teve a encarnação, porque antes teve o sim de duas criaturas humanas, que Deus quis que fosse terra boa, terra virgem e fecunda, terra virgem e fértil. Assim foi a Virgem Maria, assim é o castíssimo São José, justíssimo, obedientíssimo. Queremos copiar suas virtudes, São José, sempre seus superlativos. Queremos imitar a sua bondade, o seu amor, mas sobretudo a sua escuta à palavra de Deus. Cantemos que a graça de Deus cresça em nós, permitindo que a graça aconteça e se realize em nós. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai,
vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Oremos. Ó Deus, fazei-nos sentir vossa misericórdia nesta vossa casa, para que possamos preparar dignamente a festa da redenção que vamos celebrar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo. Celebra e teu povo canta glória. Jesus chama cada pessoa sem impor condições para que todos nós sejamos próximos e íntimos do seu coração. O Senhor chama a todos, não exclui ninguém. Posso dizer sem medo que é o Senhor quem está nos buscando, mais do que nós a Ele. Você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. Evangelizador Porta a Porta, temos uma promoção para você. Coleção Fé e Devoção. Nos meses de novembro e dezembro, fazendo pedidos no valor mínimo de R$ 450 ou acima de R$ 650, você ganhará lindos presentes colecionáveis. São pratos e adornos de porta, exclusivos para você. E frete grátis para suas compras. Sua fidelidade faz a diferença. Acesse portaporta.cançãonova.com. Nesse Natal, faça-se presente na vida de alguém. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias.
casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Quem é Jonas Abib? É a pessoa mais querida, mais amada. Padre Jonas, ele é um homem de Deus. A história de Monsenhor Jonas Abib num documentário especial. Deus me deu jovens com uma tremenda boa vontade. Uma apresentação em 3 capítulos, onde você conhecerá a vida e trajetória do fundador da comunidade Canção Nova. Ele é um homem de fé. Agora, sobretudo, sabe, era um apóstolo. Ele levanta cedinho, já orando em línguas, por exemplo. Programa livre para todos os públicos. Que satisfação, que privilégio muito grande para mim, como sacerdote, chegar até você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Este é o programa Para Ser Feliz, comigo o Padre Adriano Zandoná. E olha, depois de vários pedidos, várias pessoas que mandaram mensagem, que ligaram aqui para nós, pedindo que o Padre discorresse sobre esse assunto, o programa de hoje eu vou falar com muita ênfase, obviamente oferecendo caminhos aí para que a gente possa refletir e superar essa realidade. Vou falar sobre a ansiedade. O título do último livro que eu escrevi é justamente esse, meu 6º livro, que fala justamente sobre essa realidade. Como enfrentar e vencer a ansiedade. 5 segredos para superar o mal do século. Veja bem, todos e cada um de nós somos, em alguma medida, ansiosos. Eu costumo dizer, como eu coloquei no livro, que existe um tipo de ansiedade que é muito positiva. Veja bem, nem toda ansiedade é negativa. Existe aquela ansiedade através da qual o hormônio chamado cortisol ou cortisona é liberado no seu cérebro, você fica alerta, inventivo, combativa diante de algo que você precisa realizar ou diante de um perigo iminente que você precisa fugir. Essa ansiedade é positiva, é humana, é natural, precisa ser celebrada quando ela acomete o nosso ser, o nosso cérebro nos momentos certos. Mas o problema, filho-filha, acontece justamente quando a ansiedade sai do limite. Quando a ansiedade se desequilibra e acaba deixando o funcionamento do nosso cérebro, do sistema nervoso, sempre acelerado. Estar em estado de alerta nos momentos que você precisa estar é muito bom. Agora, filho-filha, permanecer nesse estado de alerta, nesse estado ansioso, isso pode causar muitos prejuízos, muitos danos emocionais, psíquicos, físicos, mentais. Gente, eu sempre repito que o que me moveu a escrever esse livro foi a última pesquisa da Organização Mundial de Saúde, de fevereiro do ano de 2018, que constatou que o Brasil já é o país no mundo com o maior número de casos de ansiedade patológica, pessoas adoecendo por causa da ansiedade. E estudando também, eu tive acesso a várias pesquisas que constataram que a ansiedade está diretamente ligada ao suicídio, muitas vezes. A ansiedade está diretamente ligada à depressão, os distúrbios de ansiedade, como a TAG, o TOC, TAG, o transtorno da ansiedade generalizada, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, as fobias específicas. Parece que a nossa geração, todos nós em alguma medida, e eu me incluo nisso, viu, gente? Depois que inventaram, esse aparelhinho aqui, que é uma bênção, uma bênção muito grande, mas parece que a nossa geração ficou ligada, a gente está sempre ligado, é um fluxo constante de informações. Eu coloquei também nesse livro aquela pesquisa que constata que uma criança de 7 anos
hoje já recebeu mais informação do que um imperador no império do Império Romano, no auge do Império Romano. Veja bem, nosso cérebro parece que não tem mais espaço para descansar. Mas, filho, filha, o que fazer? Como lidar com essa ansiedade? Como se equilibrar, não perder o sono, não perder a capacidade de celebrar ali os momentos da vida? Como se organizar diante da ansiedade? Veja bem, eu escrevi nesse livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade algumas dicas muito importantes. É claro que eu não vou esgotar um livro todo em um programa, mas eu quero falar sobre ele. Mas antes até de falar sobre ele, eu quero ler uma passagem bíblica que, veja bem, me inspirou concretamente na construção desse livro. Esse livro foi feito a partir de alguns instrumentais específicos. Eu utilizei o instrumental da teologia, da Bíblia, em primeiro lugar, para me orientar, né, o que Deus nos ensina dessa realidade. Orientei também o instrumental da psicologia, né, para entender o ser humano, não tem jeito. Tem que estudar um pouquinho, entender ali algumas abordagens específicas. E utilizei também o instrumental da filosofia e da literatura. E, embasando tudo isso, amarrando tudo isso, algumas pesquisas sobre essa realidade. Mas essa passagem, ela é muito cara para mim e ela embasou todo o escrito do padre nesse livro, que é a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí, e amanhã é lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem se preocupando com essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Gente, vou beijar aqui essa palavra. Olha, essa passagem, vou deixar aqui a Sagrada Escritura, ela me é muito cara, porque, veja bem, Jesus está dizendo, não vos preocupeis. E veja bem, o mestre de Nazaré, ele sabe quais são as lutas que nós vivemos. Talvez você, pai, mãe, preocupado com o sustento dos seus filhos, preocupado em saldar suas dívidas, preocupado porque você está desempregado e as contas chegaram, preocupado porque você precisa pagar o plano de saúde para a tua família e não tem dinheiro, preocupado porque você quer dar um lazer para a tua família e não consegue. Jesus tocou várias fontes de preocupação ali. Preocupação com comer, preocupação com vestir, preocupação com o futuro. E você sabia que a ansiedade muitas vezes, claro, não é só isso, ela engloba muitas realidades, é uma realidade multifatorial. Mas a ansiedade muitas vezes está ligada justamente às preocupações que a gente tem com as coisas. As preocupações com o vestuário, com a comida, com o futuro. E, sobretudo, a ansiedade está ligada a uma preocupação excessiva com o futuro. Como vai ser amanhã? Como eu vou viver isso, Padre? Vai dar certo ou não vai? Olha só, Jesus está dizendo, faz o teu melhor e confia em Deus. Porque, filho, filha, Deus sabe de tudo que você precisa. Ele sabe as lutas que você está vivendo hoje. Ele sabe os temores do teu coração, mas veja bem, você não pode deixar o medo, a ansiedade dominar em você, porque Jesus está dizendo, confia em mim, confia em mim. E eu não li o último versículo ali, o 31,
acabei esquecendo, mas olha, estava muito grande a passagem, mas o versículo 31 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar, e todas as coisas vão ser acrescentadas a você em acréscimo. Diante daquilo que preocupa o teu coração, diante daquilo com o qual você não sabe lidar, diante daquilo que excede a sua capacidade de controlar, confie em Deus. Quando sai do teu controle, não sai do controle dele. Eu, muitas vezes, como sacerdote, eu tenho trabalhado com muitas pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, e às vezes eu vejo que as pessoas se cobram porque elas não estão conseguindo vencer aquela situação. Aí, por estar se cobrando, por estar com ansiedade, a pessoa se cobra por não conseguir vencer a ansiedade e fica mais ansiosa ainda, né? É um espiral, é um círculo vicioso. Mas olha, veja bem, se saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus. O Pai sabe de tudo que você precisa. Você que tem depressão, você que não consegue arcar com as despesas, as coisas que você precisa pagar. Faz o teu melhor, mas não deixa o desespero tomar o teu coração. Eu tenho visto a seguinte realidade: quem confia em Deus, se você confia em Deus e vive de fato obedecendo a Deus, buscando em primeiro lugar o reino dele, nada te falta, o essencial não te falta, porque tudo lhe é acrescentado em acréscimo. Veja bem, confia. Sabe, nem tudo vai depender de você. Faz o teu melhor e acredita que muito depende de Deus. Brevíssimo intervalo, já estaremos de volta. Eu vou falar aqui sobre o terceiro segredo do livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que é agir da maneira certa, dando dicas concretas para você enfrentar essa ardilosa realidade. Não saia daí, o programa de hoje está muito especial. Conto com a tua sintonia. Esse é o último mês da ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das duas cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Vamos juntos viajar com a obra de Maria e conhecer os lugares santos da França e Itália. Em Paris, conheceremos a Cidade Luz, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, a Medalha Milagrosa e a Igreja de Santa Teresinha. Na Itália, visitaremos Assis de São Francisco, Padre Pio, Milagre Lanciano e participaremos de Pentecostes com o Papa Francisco em Roma. Saída dia 28 de maio de 2019. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Estamos de volta aqui no Pra Ser Feliz. Esteja você assistindo na terça-noite ou na reprise de sexta-tarde. Que satisfação nós estarmos hoje refletindo sobre isso e buscando em Deus, gente, luzes para que nós nos administremos melhor. A nossa vida é um grande empreendimento, eu gosto de dizer. E a gente precisa buscar luzes, buscar sabedoria para lidar melhor conosco mesmos, para superar nossas falhas, para lidar com a ansiedade que quer nos descentrar, nos tornar nécios, insensatos. Quando você está ansioso demais, você não escuta as pessoas, você não escuta a vida, você age de maneira precipitada, você age de maneira impulsiva.
E isso causa danos muito grandes aí para a nossa vida e para o nosso coração. Gente, mas eu quero aproveitar já o comecinho desse segundo bloco, aliás, para dizer que você pode adquirir os produtos da Canção Nova. É uma maneira concreta de evangelizar, de nos ajudar e de evangelizar também, lendo, depois passando para frente. E como hoje eu estou falando sobre esse livro, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, quero indicar, estão aqui, não é, todos os meus livros, os CDs que eu já tive a graça de gravar, os livros. E esse livro, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, é o meu último livro e fala justamente sobre essa realidade. 5 segredos para superar o mal do século, como controlar e vencer a ansiedade. Muita gente me perguntando, padre, onde eu encontro? Gente, é simples. Hoje em dia, não é? É tão fácil. Só você digitar na internet, como controlar e vencer a ansiedade, comprar. Já vai aparecer o site da Canção Nova, vai aparecer outros sites que estão divulgando também, que tem os produtos da Canção Nova. Hoje em dia tem sites grandes, considerados grandes aqui no Brasil, de busca, que você pode encontrar. É só digitar o nome do produto, o nome do autor, que você vai encontrar, pode ter certeza. Mas eu indico para você, de maneira preferencial, o loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com, para você adquirir o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade e os demais livros aí da Canção Nova, os CDs, os produtos de evangelização. E também não poderia deixar de falar da Água Canção Nova. Água é vida, gente. E, graças a Deus, a Canção Nova dispõe de uma mineradora. Toda a renda que vem dessa mineradora é revertida para a campanha do Projeto da Minha Alma, diretamente para as obras de evangelização, para as obras sociais da Canção Nova, para a manutenção da TV, do sistema de comunicação que evangeliza 24 horas por dia. Então, você pode adquirir a Água Canção Nova, sobretudo você aqui do Sudeste, enviando um e-mail para contato@aguacançãonova.com. Você pode se tornar um distribuidor da Água Canção Nova, pode levar para o seu estabelecimento e você está adquirindo um produto de altíssima qualidade e, consequentemente, está ajudando a Canção Nova a evangelizar. Desde já, muito obrigado. Que Deus lhe pague. Gente, mas prosseguindo sobre o nosso assunto, esse assunto, como a gente costuma dizer, dá pano para manga, né? Muita gente, de fato, tem vivido isso. Muita gente, de fato, tem lutado e sofrido diante da ansiedade desequilibrada. Então, antes até de prosseguir essa reflexão, eu quero saudar muitíssimos irmãos, muitíssimos filhos e filhas que estão aqui conosco através do meu Instagram, @padreadrianozandoná. A Pai Vage, eu acho que o nome dela é Patrícia, está aqui no nickname como Pai Vage no Instagram, na sua conta do Instagram. Está dizendo, padre, eu tenho 15 anos, eu tenho depressão profunda, já tentei o suicídio e estou frustrada com algumas coisas. O meu irmão também é usuário de drogas. Peço oração, não é? Porque estou vivendo esse momento difícil. Muitas vezes não encontro tanta força para continuar lutando. Filha, em primeiro lugar, Patrícia, eu pressuponho que seu nome seja Patrícia, né? Pelo que eu vi aqui. Procure um grupo, talvez um grupo de jovens, um grupo de oração, um grupo da igreja, de pessoas boas para te ajudar, para conviver com você. Às vezes a gente precisa de boas companhias, sabe? E procure também rezar todos os dias, isso vai te ajudar muito. A oração é a força que Deus nos dá de dentro para fora, né? Que enche a nossa alma através da oração. Mas talvez também seria o caso de você buscar uma ajuda. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Dependendo da condição da família, buscar um terapeuta, um psiquiatra. Mas se você puder, converse com a sua mãe. Busque ajuda também de um profissional. Se você não puder, hoje em dia eu costumo falar, eu escrevi aqui nesse livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que, graças a Deus, existem profissionais hoje em dia, médicos, psiquiatras, psicólogos, que têm canais no YouTube hoje que oferecem ali uma terapia virtual, entre aspas, né? Dicas, em linhas gerais, obviamente, não é algo personalizado, mas que pode ajudar também para quem não pode pagar uma consulta. Graças a Deus, a internet pode ser usada muito positivamente, né? Então, você procura se informar sobre como enfrentar isso também, a depressão, entender por que você chegou nesse quadro, né? Eu penso que para nós vencermos uma depressão, um transtorno específico, a gente tem que investir no autoconhecimento. Entender por que eu cheguei nesse quadro, o que me levou à depressão, o que me levou a esse estado de prostração emocional, psíquica, espiritual. É preciso se interpretar a partir de Deus, pedir para o Senhor, Senhor, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo comigo? Preciso perguntar, né? E também buscar ali entender a própria vida, né? Com sabedoria
investindo no autoconhecimento. A Clécia Fontes conosco, Padre, peço oração pela minha família. A Sidna também, que é membro da Canção Nova, acompanhando. A Gisele Franca, a Lara está aqui conosco, pedindo oração pelo seu relacionamento. Também a Sebastiana pede oração pelo Padre Francisco, que está vivendo uma situação difícil de saúde. Também a Viviane Gomes de Oliveira pede oração. Faz 15 dias que ela perdeu seu bebê, que tinha 10 semanas. Ô filha, meus sentimentos, viu, pela sua perda. Imagina a dor do seu coração. Mas força, viu? Deus está contigo. Você não está sozinha, não. Confia nesse Pai. Deixa Ele te sustentar e te levantar nesse momento. Também a Miriam Garcia. Muita gente conosco, gente. Graças a Deus. Acompanhando aqui através do Instagram. Agora eu quero chamar uma participação que veio através de um áudio enviado via WhatsApp. Esse instrumental, não é? Pode ser muito bem utilizado e você pode enviar mensagens de áudio aqui para nós, para o WhatsApp do programa, também com as suas dúvidas, com as suas perguntas. Vai ser um prazer, filho, filha, receber a sua participação e direcionar você, abençoar você aqui. Vamos escutar, então. Padre, minha filha passou na faculdade de medicina particular, foi uma graça alcançada. Rezei muito para que ela conseguisse uma vaga na faculdade, só que ela conseguiu apenas na particular. Meu marido ficou muito feliz, falou que nós íamos, tínhamos que dar um jeito dela estudar. E graças a Deus já tem 2 anos, a gente está honrando com esse compromisso, só que está ficando muito difícil, Padre, muito difícil. Eu tenho mais 2 filhas, assim, financeiramente a família abriu mão de muita coisa, só que isso tem mexido muito com o emocional da gente, tanto do meu marido por causa da preocupação, quanto das minhas outras 2 filhas, E assim, tem abalado muito a minha família. E eu peço oração, pela minha família, por essa causa. E eu não sei o que eu faço, se ela continua os estudos ou não. Está muito complicado, Padre. Me dá uma luz. Filha, que privilégio poder receber aqui essa confissão do teu coração, não é? Essa partilha. E olha, veja bem, muitas pessoas vivem batalhas como as que você está vivendo. Antes de responder você, só quero dizer que para você que está na sintonia, não saia daí, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre algumas dicas. 13 dicas para você enfrentar a ansiedade, do que é o 3º segredo do livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, agir da maneira certa. Então o padre vai falar sobre essas 13 atitudes. Pois bem, filha, respondendo a sua partilha, a sua pergunta, existem sacrifícios na vida da gente que nós vamos precisar fazer. É claro que para uma família de classe média baixa, de classe baixa, ou até de classe média, dependendo do contexto, no Brasil, para formar uma filha médica, vai exigir um sacrifício muito significativo. E é um tempo, não é para sempre, é um tempo. Agora, vocês como família, no meu ponto de vista, sobretudo você e o seu marido, primeiramente, precisam sentar e colocar na ponta da caneta e fazer a leitura dos fatos, se vocês, de fato, vão conseguir viver esse sacrifício. Porque, veja bem, não pode ser um sacrifício kamikaze. Não pode ser um sacrifício autodepreciativo a ponto de sacrificar todo mundo. Porque, às vezes, existem sacrifícios, por exemplo, eu já acompanhei, vou dar um exemplo concreto. Casos de famílias nas quais o marido queria tanto dar algo bom para os filhos e para a esposa, tanto levar a esposa para passear, que arranjou um emprego, arranjou 2 empregos, arranjou 3 empregos e não estava mais em casa e quando chegava estava estressado porque trabalhava demais. Ele fez tudo por causa da família, mas chegou um ponto que ele acabou perdendo a sua família. Sua esposa pediu divórcio, saiu de casa, os filhos não estavam mais com ele. Então veja bem, é preciso fazer sacrifícios sim, mas sacrifícios inteligentes. Sacrifícios inspirados por Deus, e sacrifício é sacrifício. Vai exigir, vai custar, vai doer, mas não pode ser kamikaze. E eu não estou falando que você tem que fazer A ou B. Eu não estou falando que você tem que ir para a direita ou para a esquerda. É você e o teu marido que vão decidir. Eu não vou decidir por vocês. Mas o que eu estou falando é,
busque luzes em Deus, reze, mas analise a situação. Se você vê que esse sacrifício é possível, aperta, espreme. Nossa, que orgulho, que honra poder formar uma filha médica. Agora, se você vê que não está sendo possível, reúne toda a família, diga para ela, meu amor, filha, nós tentamos, mas nós vimos que não é viável hoje. Mas não desista desse sonho, sabe? Incentiva ela, talvez, fazer alguma coisa na área da saúde, alguma coisa que talvez lá para frente ela possa começar a ganhar e migrar depois para uma faculdade de medicina, eliminando algumas matérias. Eu já tive conhecidos, por exemplo, que estudaram enfermagem ou fizeram outros tipos de curso dentro da área da saúde e depois que estavam trabalhando, ganhando um pouquinho de dinheiro, eles foram e pagaram um curso de medicina com a ajuda da família, mas eles também estavam ganhando, né? Já estavam formados. Talvez o sonho pode ser retardado um pouquinho, né? Não precisa acontecer agora. Hoje em dia, né, as mulheres, por exemplo, casam mais velhas, têm filhos mais velhos, é uma coisa estatística, né? Há estatísticas que convergem para esse resultado no Brasil e no mundo, sobretudo no mundo ocidental. Então, talvez a sua filha, se for o caso, se vocês analisarem que é um sacrifício kamikaze, talvez ela pode migrar para um outro curso, fazer um curso que seja na área da saúde, ou que não seja. Ela se forma, ela vai começar a ganhar o seu dinheirinho, e daí, depois de formada, ela pode não deixar esse sonho morrer e migrar para uma medicina e fazer uma faculdade de medicina, por que não? Se formar um pouquinho mais velha, mas é um sonho fantástico, incentiva o sonho. Só que o sonho precisa ser pautado também na realidade. Talvez também seja o momento de você e o teu marido conversar, vamos esperar a virada do ano, vamos esperar o começo do ano, vamos esperar o começo de tal coisa, para ver se a situação melhora. As previsões é que a situação econômica do Brasil melhore, mas a gente precisa ver na prática, né? E toda recuperação econômica, toda recuperação no sentido de empregos e tudo mais, ela leva um tempo também, né? Então é preciso a gente olhar com sobriedade e ver se dá para viver esse sacrifício. Se der, eu encorajo, viva, porque é um privilégio poder dar o que de melhor você pode dar, que é o conhecimento. Do meu ponto de vista, o que de mais precioso você pode dar para um filho é o conhecimento, o estudo e a fé. Invertendo até, é a fé e o estudo, né? Fé em primeiro lugar, porque é isso que sustenta. Certo, querida? Deus te abençoe. Olha, vou me sentar aqui, porque eu vou falar agora sobre essas preciosas dicas para enfrentar e vencer a ansiedade a partir desse meu último livro, o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. É o terceiro segredo esse para superar o mal do século, que é a ansiedade. A partir da página 96, primeira atitude a ser cultivada para enfrentar e vencer a ansiedade. Filho, filha, eduque-se para dominar a sua imaginação e equilibrar o seu senso dramático. Veja bem, o que muitas vezes nos deixa ansioso, ansiosa, é justamente uma imaginação criativa demais. É aquele senso dramático. E a gente começa a sofrer por coisas hipotéticas, coisas que nem aconteceram. Mas, padre, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É aquela imaginação fértil para o mal, né? É que nem a pessoa, a mãe que tinha um filho, adolescente, falou, nossa, padre, eu estou preocupada. Porque tanta coisa pode acontecer. Meu filho pode sair de casa, tropeçar numa banana, ser levado pela enxurrada, sequestrado pelo Estado Islâmico, levado para a Síria. Depois, as pessoas às vezes criam, né, cenários hipotéticos e acreditam. Então, busque educar a sua imaginação e o seu senso dramático e equilibrar. Às vezes não é tudo isso que você está vendo. Às vezes não é tudo isso que você está achando. Calma, equilibre-se de dentro para fora. Segunda atitude para lidar com a ansiedade, e tem a ver com a primeira também, aprenda a racionalizar suas emoções. O que é racionalizar? É não deixar a emoção te dominar, porque você não é tudo que você sente. E às vezes você tem que questionar quando você se sente agitado. Isso é verdade? É verdade o que eu estou sentindo? Por que eu estou agitado? Às vezes a gente está agitado por coisas que não têm fundamento. Eu me recordo de um escritor francês, filósofo também, fantástico, que no final da sua vida ele escreveu assim, em um dos seus livros, seu último livro, eu vivi muitos sofrimentos na minha vida. Aí depois ele colocou uma vírgula e escreveu, mas a maioria deles nunca aconteceu. Ou seja, só acontecia na cabeça.
Ele sofria por antecipação, ele era preocupado com o futuro, as deduções, aquilo que a gente chama na filosofia de dedução hipotética, né? A gente fica com aquela coisa, ai, padre, vai dar errado, ai, meu filho vai entrar na droga, ai. Tá bom, se você tem um problema, enfrenta. Se você não tem, racionaliza a emoção. Nem tudo que você sente é verdade. Racionaliza a emoção, por exemplo, quando esses dias eu falava para uma pessoa que aconteceu uma situação, a pessoa se sentiu muito inferior na situação, rejeitada. Eu falei, filho, você não foi desprezado nessa situação. A rejeição estava dentro de você. Porque a pessoa não falou para te desprezar, mas você, pelas feridas da tua história, pelas vezes que você foi desprezado por patrões, por superiores, você se sentiu inferior ali, mas não estava no que a pessoa falou, a inferioridade, estava no seu sentimento. Então, não é verdade, não cria esse cenário, sabe? O que a pessoa não falou para te destruir, você que interpretou daquela forma. Tira o peso disso. Terceira dica. Procure se preparar para situações que causam ansiedade em você. Por exemplo, se você sabe que tal coisa vai te deixar ansioso, se você sabe que tal realidade vai te deixar ansiosa, procura se preparar para aquilo. Talvez se você vai lidar com aquela situação, tenta dormir mais cedo no dia anterior, tenta rezar, tenta fazer um exercício antes, tenta fazer alguma coisa que te ajude a relaxar, sabe? A gente precisa se preparar também, né? Ativamente. Quarta dica, não sofra por aquilo que você não pode mudar. Veja bem, muitas vezes o que nos deixa ansiosos na vida são coisas que a gente não pode controlar, são coisas que não dependem de nós. Não sofra por aquilo que você não pode mudar. Como diz o antigo ditado popular, se não tem remédio, remediado está. Ou ainda, se excede a tua capacidade de controlar, não excede a capacidade de Deus controlar. Eu costumo dizer, quando sai do teu controle, não saiu do controle de Deus. Não queira controlar tudo, não sofra por aquilo que você não pode mudar. Não fique ansioso por aquilo que não depende de você, filho. Quinta dica, cultive o perdão. Porque veja bem, a mágoa, a ansiedade, a mágoa que a gente guarda, aliás, a ferida do ressentimento, isso tudo, filho, filha, vai deixando a gente ansioso, ansiosa, vai acrescentando um sofrimento psíquico e emocional muito significativo. Então, quando a gente perdoa, a gente limpa o coração, a gente tira esses pesos excessivos, a gente coloca as coisas em ordem dentro de nós. E não adianta você querer ter paz fora, se dentro você não resolve as coisas, se dentro você não está em paz. Sexta dica, procure reduzir o seu estresse diário. Você sabia que eu estava lendo uma pesquisa esses dias que constatava que o ritmo de vida no estresse vicia. O ritmo estressado de vida vicia. Tem pessoas que se viciaram tanto em estarem correndo, estressadas, agitadas, que quando elas não estão agitadas, elas fazem alguma coisa acontecer inconscientemente para ficarem agitadas. A pessoa está de folga, mas ela tem que ir no médico. Ela deixa para sair, faltando 5 minutos, aí sai correndo, atropelando, agitada. Não sabe se organizar, não sabe reduzir o estresse diário. Às vezes, para reduzir o estresse diário, tem que deixar um pouco esse aparelhinho de lado, deixar a mente descansar, ir à academia, fazer um exercício. Não adianta ir na academia e ficar lá, né? Só tweetando, ou zapeando, né? No WhatsApp. Procura se desligar, isso é importante. Sétima dica, reserve todos os dias algum tempo, para se cuidar. É claro que a nossa rotina, aliás, não retina, nossa rotina é exigente. Todos nós temos muitos afazeres, mas filho, o que adianta você trabalhar por 3 hoje, amanhã ficar doente, e depois o teu patrão te substitui por 3 e você fica inválido, ou doente, ou incapaz de fazer as coisas. Sabe, reserve algum tempo para se cuidar, ou indo numa academia, ou fazendo alguma coisa que você gosta, ou fazendo uma caminhada, ou fazendo um pilates, não sei. Cuide de você, isso é importante, isso reduz. E isso aqui que o padre colocou não são coisas que eu achei, ou que eu tirei da cabeça somente. Não, fruto de pesquisa, fruto de dado científico também. 8ª dica, esforce-se para estar com quem você ama. Olha que dica preciosa, filho, filha. Isso reduz o estresse diário.
isso ameniza a ansiedade. Procurar estar com quem a gente ama, sabe? Às vezes a gente passa tanto tempo trabalhando só para dar coisas boas para quem a gente ama, o que é importante, mas a gente deixa de estar com quem a gente ama. É importante, isso reduz a ansiedade, é um remédio, estar com as pessoas amadas. 9, cultive momentos de ócio criativo. A 9ª dica. O ócio criativo é aquilo que os antigos gregos diziam, momentos de nada, né, da caixinha do nada ali, onde você não vai estar fazendo uma coisa específica, mas só ali, deixando a sua mente trabalhar, fazendo aquela higiene mental, ou assistindo um filme, ou fazendo alguma coisa assim, livre, né, daquele cronograma. Importante, nem que seja uma vez por semana, isso é importante. Tem momentos para não fazer nada, isso faz bem, isso faz bem. A 11ª dica, vou até tomar uma água para falar dessa. Procure ser mais organizada. Você sabia que é provado também, por vários instrumentais de pesquisas que aferiram isso, que muitas vezes a ansiedade está diretamente ligada à indisciplina? Ou seja, a pessoa indisciplinada, ela deixa tudo para a última hora, ela deixa tudo bagunçado na casa, ela sai atropelando, chutando o sofá, esquece as coisas, ela já sai de casa agitada. Aí tem que correr mais para chegar no trabalho, aí chega fazendo tudo de uma vez. A organização, a disciplina, ajudam a vencer e a amenizar a ansiedade. Não deixe tudo para a última hora. Não seja uma pessoa confusa, tenha método. Se organize para as coisas. Seja inteiro naquilo que você faz. Isso ajuda demais, filho, filha, a vencer a ansiedade. 12ª dica, penúltima dica. Procure cuidar bem do seu momento antes de dormir. Isso é precioso. Tem muita gente com insônia grave mesmo, tremenda, porque antes de dormir a pessoa fica pensando em todos os problemas do dia, a hora que deita na cama. Ou quer resolver tudo, mandar mensagem para todo mundo, e-mail para todo mundo na hora que deita na cama. Ou fica mexendo muito no celular, e essa luz azul do celular é extremamente estimulante, sobretudo para estimular ali o alerta, o cortisona no cérebro, não o cortisol, é aquele estado ali de que você precisa estar alerta para viver o dia, mas é à noite. O nosso cérebro às vezes não está sabendo identificar dia, noite, noite e dia, a gente está trocando, né? Então cuide do seu momento antes de dormir, vá relaxando, se desligando aos poucos, não fique mexendo no celular, talvez leia um livro, faça uma oração, deixe a luz ali do quarto mais ou menos na meia luz, né, o abajur ou a luz do seu quarto, vá se desligando, isso é importante, isso ajuda você a enfrentar, combater, a vencer a ansiedade. E agora, a 13ª dica, a última dica, que para mim é a mais preciosa. Claro, todas ajudam, mas essa dica é muito especial. Reze sempre, reze sempre. A oração é um remédio para a alma, é um remédio para a alma. Reze porque tem coisas dentro de você, tem áreas dentro de você, talvez feridas, circunstâncias, fatos dentro de você que geraram ansiedade, o estado ansioso, que você não vai conseguir acessar. Ninguém, nem um terapeuta, mas só Deus. Existem áreas dentro de nós que somente Deus, pela ação do Espírito Santo, pode acessar. E Deus acessa com Ele. Então, todos os dias tem o seu momento de oração. Isso é muito importante. Isso ajuda a vencer a ansiedade, meditar, rezar, respirar bem. Eu escrevi aqui também no livro a importância de respirar bem, oxigenando bem o cérebro, né? São essas as dicas. Você pode, obviamente, depois fazer uma experiência com o livro, mas eu espero que elas ajudem você a controlar e a vencer esse que é o mal do século, a ansiedade. Gente, brevíssimo intervalo, o padre já volta, dentro de pouquíssimos minutos, para a gente rezar junto. Eu quero abençoar você, rezar para que Deus liberte o teu coração e te dê sabedoria para enfrentar essa ardilosa realidade. Fique aí, permaneça aí na nossa sintonia, em poucos minutos estaremos de volta. De 28 de dezembro a 1º de janeiro, venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula,
Fernanda Silva e Luau da Virada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Um dia cada um de nós será chamado a rever o filme de nossas vidas e prestar contas a Deus. Reviveremos com tristeza os tempos difíceis e nos alegraremos com os bons momentos. Felizmente, independente do que você tem feito, ainda existe esperança, já que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Portanto, se você anda afastado da igreja, te convidamos a voltar para casa para encontrar a paz que vem só de Deus. Dezembro, mês especial para todos nós. Com a graça de Deus, queremos chegar ao Natal e desejarmos uns aos outros Feliz Natal. Já no coração, explodindo Feliz Ano Novo. E queremos contar com você para essa ação em família. 100% de almas, 100% da nossa família para Deus. Vamos conquistar juntos essa ação em família com a sua doação, com a sua contribuição, encerrando 2018 com a sua ajuda, com a ajuda de todos. É o projeto da IME Almas 100% para Deus. Chegamos no final do nosso programa e esse é um momento muito singular, filho. É o momento da oração, não é? Eu quero já aproveitar o ensejo para abraçar muitas pessoas que, através do Instagram, mandaram aqui as suas mensagens. A Samanta Camargos, a Michele, a Rúbia Agostini, a Joana Silva Lima, Rafa Mulbauer, a Eduarda Santana, muita gente conosco aqui deixando pedidos de oração, deixando intenções. Também a Thelma Barbosa, o José Francisco, Fábio Vieira, Wanda Gomes Castelamare, a Madalena, Silvia Campos Lene, muita gente conosco, graças a Deus, deixando seus pedidos de oração. E eu quero chamar também um áudio com um pedido de oração que nos chegou através do WhatsApp para também eu e a família para ser feliz. Você que nos acompanha, para nós rezarmos juntos por essa pessoa. Padre, eu sei que o tema de hoje é outro, mas eu venho, Padre, nessa noite pedir que o Senhor reze por mim, que eu estou passando por um momento difícil. Eu fiz um exame, estou gestante, Padre, e eu fiz um exame, e no exame deu que meu filho tem malformação, vários tipos de malformação, e eu necessito, Padre, de oração, pois é muito difícil para mim, Padre, esse momento, por mais que eu me apegue à minha fé, mas às vezes, Padre, eu me fraquejo, diante das preocupações, dos medos, das angústias. Eu quero pedir que o Senhor reze por mim, Padre, pelo meu filhinho, o meu filho Gabriel, sem Padre, que está no meu ventre. Eu estou gestante de 5 meses, Padre. Meu nome é Alice, Maria Alice, do Prado, de Brasilândia, de Minas Gerais. Tá ótimo, Maria Alice. Imagino, filha, que como é desafiante, difícil receber uma notícia como essa, né, em pleno 5º mês de gestação. Vamos rezar por você sim, viu? Tem coisas que, como eu disse, excedem o nosso controle, excede a nossa capacidade humana, mas não excede a capacidade divina. Deus pode agir nessa situação. Ele está com você. Coragem. Tem mais uma participação, mais um pedido de oração através do WhatsApp que eu quero chamar para esse momento, para nós então fazermos a nossa oração. Oi, Padre Adriano. Eu também vivo sozinha há 1 ano e pouco. É um caso que destrói a família. Separação de marido e mulher. Meu marido também mandou embora de casa. Mas eu estou de pé, buscando a Deus sempre e vivendo a minha vida aos poucos,
contando com Jesus e Maria. É difícil, mas a vida continua. E a gente tem os filhos, que é a pérola que Deus deixou para uma família permanecer de pé. Amém. Que bom poder receber, filha, seu pedido de oração, a sua participação aqui conosco. Também a outra participação que veio, não é, antes. São difíceis, muitas vezes, as situações com as quais a gente tem que lidar. Mas a gente não está sozinho. Para enfrentar a ansiedade, para viver as lutas, você tem um Deus que te ama, que é apaixonado por você, filho, filha. E Ele está pronto a te ajudar, a te levantar, a te fortalecer. Vamos rezar agora, vamos rezar juntos. Senhor, nós elevamos a Ti o nosso coração. E como sacerdote, Jesus, eu rezo nesse momento por tantas pessoas que nos acompanham, por tantas pessoas que estão ligados na TV Canção Nova. Senhor, eu te apresento aqueles, Senhor, que estão sofrendo no corpo, com doenças, talvez tratando um câncer, uma doença degenerativa. Mas eu te apresento também, Senhor, aqueles que estão sofrendo na alma, nas emoções, no psiquismo, aqueles que estão enfrentando uma depressão, um transtorno de ansiedade, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, as fobias, a preocupação excessiva com o futuro. Senhor, eu te peço, Jesus, pelo poder do Teu nome, levanta essa pessoa que está caída. Jesus, pelo poder do Teu nome, cura esse coração ferido. Liberta essa pessoa que tem se sentido oprimida, Senhor, pela vida, pelos fatos, pelas perdas, rejeições, traições. Liberta essa pessoa, Senhor, que tem esse transtorno de ansiedade, que não consegue parar, descansar, dormir. Tem sofrido tanto com a insônia. Toca com a Tua mão chagada, Jesus, o cérebro dessa pessoa. E faz essa mente descansar, Senhor. Retira esse estímulo excessivo, esse excesso de informação. Cura essa pessoa, Senhor, ferida pelo ódio, pelo preconceito. Cura o coração dessa pessoa. Liberta essa pessoa da depressão, Jesus, pelo poder do Teu nome. Senhor, eu rezo também pelas famílias. Cura as famílias, restaura o amor nas famílias. Liberta essa mãe agora que chora pela situação do seu filho preso, pela situação do seu filho nas drogas. Consola agora, Senhor, essa filha que chora rezando pelo seu pai doente. Essa mãe que reza pelo seu filho que está na clínica de recuperação da adicção das drogas. Senhor, dai-nos sabedoria, Tua sabedoria, dai-nos sensatez, Jesus, para nós controlarmos e vencermos a ansiedade, que nós não sejamos escravos, Senhor, dos estímulos excessivos. Dá-nos sabedoria para administrarmos melhor a nossa vida, para agirmos do jeito certo, enfrentando a ansiedade, pelo poder do Teu nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, teu coração, tua família, suas intenções, seus impossíveis, sobre a água que você apresenta para que se torne um sacramental, as fotos, as situações, as pessoas nelas representadas, sobre esse exame, sobre essa carteira de trabalho, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que privilégio poder ter estado com você no programa Para Ser Feliz. Temos um encontro marcado, todas as terças de 9 às 10 da noite, pela TV Canção Nova, com reprise nas sextas de 4 às 5 da tarde. Fique com Deus. A seguir, PHN. Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria.
faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Conheça as novas agendas Canção Nova e faça o estudo da palavra com os Diários Espirituais 2019. As agendas auxiliam na organização dos seus compromissos, contém salmos e a liturgia diária. E o Diário Espiritual apresenta a liturgia completa com espaço para suas reflexões pessoais. Para cada necessidade, um produto especial. É a evangelização presente em todos os momentos do seu dia. Adquira pelos canais de venda. Sorrow and fears have tried to take away the importance of my faith and my beliefs. But nothing ever can upset God's promises to me. For God loves me, lifts me up, and makes me dream. The offer of my faith leads me to victory. Nothing in the world can destroy all your loving plans made for me. Only your precious love can make me dream. Heal my wounds and my memories, bring me back to where I belong. I just want to be the man that you've dreamed all along. Sorrow and fears have tried to take away the importance of my faith and my beliefs. But nothing ever can upset God's promises to me. For God loves me, lifts me up, and makes me dream. The offer of my faith leads me to victory. Nothing in the world can destroy all your loving plans made for me. Only your precious love can make me dream. Heal my wounds and my memories, bring me back to where I belong. I just want to be
Programa livre para todos os públicos. Boa noite, galera. PHN de todo o Brasil, mais uma vez reunidos nessa terça-feira. Testemunho, música e oração. Vem com a gente. Sei que não foi fácil caminhar até chegar aqui. Posso ver que seus pés feridos, cansados estão. E imagino os caminhos por onde você passou. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Oh, 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 oh. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Chegar aqui, não foi? Eu posso ver que seus pés feridos, cansados estão. Imagina os caminhos por onde você passou. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Imagine os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Imagine os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Mais uma terça-feira, mais um momento de nós nos encontrarmos com o testemunho de alguém. Hoje esse alguém está meio atrasado, está na maquiagem ainda. Então a gente vai conversando aqui com a galera de sempre para você sentir o clima, tá legal? A primeira pessoa que hoje eu quero apresentar, eu faço questão de apresentar. Ele veio diretamente de Londrina, no Paraná. Tá passando uns dias conosco, fazendo umas gravações maravilhosas. É ele, Alexandre Pivato. É o Boina. Bem-vindo, Boina. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Manda um abraço pra esposa lá em Londrina, vai. Um beijo, Fabiane e Miguel. Aí, galera, bacana. Boina, que é um dos membros do Ministério de Música, que passou por aqui, ficou muito tempo aqui conosco. Foi lindo. Inclusive, alguns discos que nós produzimos, inclusive o Água Humilde, que eu considero até hoje o meu melhor CD, foi produção todinha dele, tá legal? Execução de Christian, Rinaldo, Chan, mas
a cabeça pensante desse disco, um dos meus melhores CDs foi do Boina. Hoje conosco também ele, Julie Andrews no teclado, tá joia? Sempre conosco aqui. Jonas Pá na guitarra. No baixo ainda tô decorando o nome. Tiago, grande Tiago. Topete do Tiago, parece do Super-Homem, bichão. Aqui, ó. Caramba, meu. Na bateria ele, o nosso mascote, Matheus, apenas 18 anos de idade, toca demais. E ele, Fábio Rabelo, sax. Essa é a banda PHN, Keyboards PHN. E sempre conosco aqui, não pode faltar. Há muito tempo já não é mais substituto do Dunga no programa PHN. Ele é co-apresentador, tá legal? Quando eu não posso, por algum motivo, viagem, peregrinação, ele é o apresentador também oficial do programa, Peter de Laura. Parceiro, boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Nungão. Boa noite, galera, beleza? Uma alegria muito grande, mais um PHN, com toda essa alegria, com essa galera maravilhosa. Muita coisa boa, sonhando, sendo sonhado, sendo pensado, sendo planejado. O PHN sempre vem para poder alegrar o coração da gente toda terça-feira à noite. Maravilha, hoje testemunha forte. É uma mulher, tá legal? Tá atrasada, volto a dizer, porque sabe como é que maquiagem, né, gente? Maquiagem é maquiagem, tem que respeitar. Segundo a produção, já está a caminho. Enquanto isso, vamos dando boas notícias para você. Uma delas é que a gravadora Canção Nova agora também é produtora Canção Nova. Produtora Canção Nova. Como é que é isso? Nós estamos agora pensando, né, Dunga? Todo o contexto dos artistas aqui da Canção Nova, os cantores. Nós não estamos só executando a gravação daquilo que é pensado pelos músicos. Nós estamos pensando, na verdade, em toda a carreira do cara. Então, o cara entra ali para gravar, nós vamos começar a pensar em turnê, começar a pensar em clipe. Nós vamos começar a pensar nas plataformas digitais para poder a música chegar até as pessoas de maneira melhor, de maneira mais, com um caminho mais curto. E claro, barateando sempre, porque o interessante para nós é que o conteúdo chegue até as pessoas, que é o sonho do Monsenhor Jonas Abib, que o material evangelizador chegue cada vez mais na mão das pessoas, num custo bem pequeno, cada vez mais. Então, é uma produção, é gigante o negócio por trás. Então vai vir muita coisa legal para esse ano, para o ano que vem. Aguarde, gravadora Canção Nova, nova geração, vai ser muito legal, inclusive tem trabalhos do Dunga, coisa muito boa aí, viu? Legal demais. Água Canção Nova, liga pra cá, 12 31 86 2100. Seja um distribuidor da Água Canção Nova também. Bom, vamos começar o programa, já foi dado o sinal verde para nós. Vai lá. Olha só, hein? O nome é interessante. O nome é interessante. É um nome marcante, muito marcante. Seguinte, chega de enrolar. Na verdade, quem vai ser entrevistado hoje no programa é o Peter. Aê, rapaz, enganei todo mundo aí. Senta aí, meu irmão. Valeu. E já vou falar o seguinte, esse outro microfone aqui já vai ficar pro Rafael, que tá aqui comigo. Tá legal? Legal. Grande, Rafael. Obrigado, banda, vocês foram demais. Ô Jonas, agora eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Você inventou um novo equipamento. Mandaleira. É mandaleira, porque tem a pedaleira, que geralmente o músico usa, o guitarrista, às vezes baixista também, né? Agora, mandaleira. Você desenvolveu essa técnica de ficar baixando? Agora quando você encontrar o Jonas Pá, pode chamá-lo de mandaleira, tá bom? Ele que fez de tudo para se parecer com o Boina, mandou pintar o cabelo. Poxa vida. Ei, um é fã do outro ali. Peter, é o seguinte, Peter, na verdade... Vamos lá. Hoje a pessoa entrevistada no programa é você. Caramba, eu fico... Me pegaram de surpresa. Contamos uma história pro Peter aqui, que nós iríamos entrevistar a Lucrécia, né? E só que a Lucrécia não existe. Ela existe, em algum lugar deve ter uma Lucrécia. Mas aqui hoje não. Hoje é
Peter de Laura, membro... Mas é sério mesmo o negócio? É sério, vai. Eu achei que vocês estão brincando, Não, é verdade. vai, é você. Falei, cadê essa Lucrécia, rapaz? Eu me controlando pra ela não rir quando eu ver ela. Você realmente achou que uma mãe iria juntar Estefânia Lucrécia Salles no mesmo nome, na mesma pessoa? Cara, foi a surpresa agora, viu? Ô, louco, eu tô pensando que é brincadeira. Agora que eu tô caindo na real. Você é o entrevistado da noite, Tá cara. certo. Puxa vida. Sempre uma alegria muito grande poder entrevistar um membro da comunidade Canção Nova, porque vocês que estão aí em casa, às vezes vocês querem imaginar, fica imaginando como é que deve ser a vida da pessoa, seja ele um homem, uma mulher, casado, solteiro, celibatário, sacerdote. E o Peter veio lá da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Há quantos anos atrás você veio para cá? 14 anos. 14 anos, membro da comunidade Canção Nova, casado com a Sheila e pai do... Theo e do Heitor agora, que tá na barriga. Tá chegando, do Theo e do Heitor que tá chegando. Gente, é uma satisfação imensa. A comunidade é feita de quase 1000 membros da comunidade de vida. Isso aí, Vida e Aliança, né? Eu acho que junto. Entre Vida e Aliança, é um número expressivo de pessoas que dedicaram a vida, que dedicam a vida integralmente, né? 100%, trabalhando nos vários meios de comunicação da Canção Nova, nas várias frentes de missão da Canção Nova. E é sempre bom a gente ouvir de alguém o que esse alguém tem a dizer no tocante à sua vinda para cá, como é que ele foi conquistado por Deus, como é que ele sentiu o chamado, como é que é o dia a dia da pessoa aqui na Canção Nova. É muito legal. Peter, e hoje chegou a sua vez, cara. Cara, da maneira mais inusitada do mundo. Cara, sério, que eu achei, bom, a mulher não veio mesmo, deu algum PT na maquiagem. Vou lá ocupar um tempo lá para dar tempo da mulher chegar. Não. E foi legal, ideia, cara. Foi a ideia legal, da Priscila Ocanha, a Priscila, que é a diretora do programa, de um bairro muito conhecido lá em Pindamonhangaba, que é bem famoso. Depois eu mando o recado para todo o pessoal do bairro aí da Priscila. Priscila, escreve direitinho o nome do bairro, porque você agora me deu branco, só para eu poder falar aqui, tá joia? Um grande abraço para você, Priscila. Meu irmão, seguinte, cara, 14 anos de Canção Nova. 14 anos, cara. 14 anos. Primeiro eu quero saber como é que foi a conversão do Peter. Porque 14 anos atrás, você era um jovem lá, ainda é jovem, né? Mas era um jovenzinho lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Já conhecia a Canção Nova. Quando é que você ouviu falar pela primeira vez da Canção Nova? Bom, eu ouvi falar pela primeira vez da Canção Nova em 92, né? Mas eu era muito jovem, né? Na época eu já estava trabalhando na igreja, né? Eu não tive uma experiência de ir, desbravar coisas pelo mundo afora, não. O que eu tive foi aquele intervalinho ali de rebeldia adolescente, mas sempre foi muito, muito próximo da igreja. Na verdade, a minha história, por ter sido muito difícil no início, a minha mãe acabou se apegando muito com Deus. Então, porque nesse início foi muito difícil, minha mãe se apegou muito com Deus, eu acabei entrando muito cedo dentro da igreja. Que bacana. Né? Porque a igreja ficava na esquina da minha casa. Na época era uma igrejinha de madeira ainda. Era um bairro novo, a gente mudou para um bairro novo. Então, era uma igrejinha de madeira e eu acompanhei todo o crescimento dessa igreja. Ela foi crescendo, foram colocando as primeiras paredes e eu fui acompanhando tudo. Fui batizado nessa igreja. Fui batizado um pouquinho tarde por conta da minha história. Eu fui batizado com 8 anos de idade. E entrei como coroinha da igreja. Os coroinhas tiveram a iniciativa de querer montar um grupinho musical para poder tocar nas primeiras missas ali e tal, com os coroinhas tomando conta da missa toda. Eu estava aprendendo a tocar, já era coroinha, entrei nessa equipe musical e não saí mais, cara. Eu entrei com 9 anos de idade, sei lá, 10, e não saí mais. Foi uma vocação precoce mesmo. Foi você muito já foi cedo. se sentindo apaixonado pelas coisas da igreja cedinho. Eu entrei muito cedo. Claro que essa questão geográfica da igreja está muito perto ali de casa, os acontecimentos da vida da gente que nos obrigou e nos fez nos aproximar muito, muito cedo de Deus, né? Também contribuiu. Não foi só bondade minha, não. Foi o contexto todo. E com 14 anos eu já estava coordenando o Ministério de Música, pregando.
que legal. É muito cedo, Agora, foi muito precoce. Tem um episódio aí na sua vida aí, que quando você deu aquele escândalo na janela lá da sua casa lá. Foi? Foi, não, você vai ter que contar isso pra gente aqui. Foi. Foi eu... Coisa de adolescente? Tem tempinho de rebeldia da gente, né? Meu... Não, presta atenção, você que tá em casa, presta atenção nessa história. Vocês também aqui, olha só o que vai rolar. Eu me arrumei de manhã, domingo cedo, tomei banho, molecão, né? Devia ter uns 12 anos, já estava dentro da igreja já, mas me arrumando direitinho, tô preparando para sair, minha mãe, cara, onde você vai? Falei, mãe, eu vou dar um rolê, a galera tá ali na frente. Falei, filho, você não falou nada para mim. Quando você vai saindo assim, não você vai, então tá bom. Então, como é que um cuiabano macho, nervoso, fala? Como é que ele fala? Deixa quieto. Cuiabano macho, deixa quieto. Você vai ver, eu vou falar pra mamãe. A Gabi sabe o linguajar cuiabano. Mas enfim, entrei no quarto, bravo, cara, zangado mesmo, fiquei lá. Aí minha mãe lá pelas 11h30 da manhã, isso era umas 9 da manhã, né? 11h30, meu filho, vambora, almoçar. Não vou, trancado dentro do quarto. 2h da tarde, meu filho, não comeu nada, não almoçou. Vambora. Não vou, bravo pra caramba. Beleza. Lá pelas 5 da tarde, ô filho, a mãe vai lá na casa da avó, que morava perto de casa, né? Então vamos lá na casa da avó, vamos? Falei, mãe, a senhora me fez passar vergonha com a gurizada, veio aqui pra me buscar, pra gente ir lá na festinha. Não rolou, não fui. Tinha uma menina que eu tava de olho lá, também não rolou. Aí agora, vou lá pra casa da avó? Não vou. Aí minha mãe pegou a chave de casa, falou, ó, tá vendo isso aqui? Se você sair daqui, eu vou no inferno te achar. Tá aqui, ó. E minha mãe é brava, rapaz. Deixou isso em cima da mesa e foi embora. Foi embora. E eu fiquei bravo, só que eu já tava com fome, né? Fui na geladeira, dei uma olhada assim embaixo. Quando eu abri o freezer, cara, mas lotado de latinha de cerveja, assim. Falei, hoje eu vou arregaçar tudo. Já tirei a primeira, achei uma linguicinha que tava lá no fundo, já dei uma fritadinha, pão na primeira. Na primeira eu nunca tinha bebido, na primeira eu já fiquei animado. Abri a janela, na segunda eu já liguei um sonzinho, ó, dançando. Na terceira eu comecei a xingar todo mundo na rua. Cara, sei que eu fui ripando tudo, cara. Xingando todo mundo. A menina que eu ia ficar na festa, eu xinguei ela também. Tava nem com nada. Beleza, foi caindo à tarde, foi chegando a noitezinha assim, né, escurecendo. Os vizinhos todos escandalizados. O vizinho falou, o Peter tá muito louco. Janela aberta, sem camisa, cervejinha na mão, Raul Seixas no som. 12 anos de idade? 12 anos. Quem manda sou eu, né? Rapaz, eu dei uma olhada no chão, o chão deu uma tremida assim, falei, eu vou cair ali. Aí eu fui, deitei no chão ali. Mas, cara, eu acho que eu tomei umas 6 latinhas, mais ou menos. Cai no chão. Aí vem descendo minha mãe e meu pai. Tô ouvindo aquele somzão na rua, né? Falei, o povo não respeita nem domingo, né, rapaz? Beleza, fui chegando em casa, quando viu lá em casa. Minha mãe, desesperada, já veio. Deus do céu, já meio zonzão dentro de casa. O que foi, meu filho? O que você fez? Ah, tomemos aí. Tá meio jurado. Aí meu pai, mas rapaz, essa cerveja aí é sem álcool, cara. Cerveja sem álcool. Ô, Dunga, quando ele falou que era sem álcool, saiu da cabeça a cachaça e foi pra bexiga. Tudinho assim, ó, inflou. Foi meu primeiro porre, cara. Eu fiquei tonto. A cerveja sem álcool. É verdade. Alta sugestão. Eu fiquei tonto com o negócio, cara. Sarei na hora. Mas, cara, meu pai tem um jeito dele de falar, que eu não vou falar aqui em rede aberta. Meu pai é gente boa pra caramba. Um abraço pro seu Tadeu. Mas foi o meu primeiro porre. Cerveja sem álcool. É impressionante. Peter, mas vem cá. O tempo caminhou. Então você sempre foi um jovem bacana, nunca foi ligado em droga, essas coisas nada toda, de palhaçada? Não, cara, eu não tive acesso a isso. Eu morava num bairro que era no meio de 3 bocas de fumo lá em Cuiabá. O meu bairro era o CPA 4, tinha o 3 Barras e o 1º de Março. Todos bairros novos, né, sendo formados. Eu lembro que quando a gente mudou para essa casa, o meu pai mesmo de sangue tinha faleceu pouco tempo depois que a gente mudou. Moramos nessa casa um tempo, eu e minha mãe, só nós dois. Fomos assaltados
alguns dias, assim, depois que a gente mudou, a gente já foi assaltado. Fomos assaltados mais umas 2 vezes no mesmo mês. A gente que não tinha quase nada, ficamos com coisa nenhuma. Então, era um bairro perigoso mesmo, né? Minha mãe se preocupava muito quando eu saía por ali por perto. Tive amigos que se envolveram com drogas, se envolveram mesmo com drogas, com tráfico, galera que foi preso e tal. Amigos meus de jogar bola na rua, mas, cara, eu nunca tive contato. Um amigo meu foi preso, mexeu muito tempo com droga também. Num episódio, eu estava voltando da escola à noite. Tinha 2 caras embaixo de uma árvore, assim, estava escuro. E eu estava voltando para casa. Do meu ponto até na minha casa, eram uns 5 minutos andando, 3 minutinhos andando. Era até perto. Passei perto dos caras. Ô, meu, não sei o quê, querendo me abordar, alguma coisa assim, né? Quando eu vi, esse é meu amigo. O outro cara ia levantando para me pegar, sei lá o que ele ia fazer. O outro grudou nele, assim. Eu percebi que era um amigo meu, puxando ele de volta. Falei, ó, deixa esse aí quieto. Esse aí não é da nossa vida, não. E puxou ele para trás. E sempre foi assim. Quando eu estava perto de alguma coisa, ou estava próximo de alguma coisa, alguém me conhecia. E o futebol me aproximava das pessoas, né? Então, muita gente me conhecia no bairro por causa do futebol de rua. E sempre tinha um ou outro que, não, isso aí não é disso. E legal é o seguinte, você que está em casa, pode imaginar, interessante, comigo também nunca aconteceu nada, eu nunca me envolvi. Olha, algumas pessoas realmente, e isso é uma vontade de Deus, é um projeto divino, algumas pessoas realmente foram poupadas, mesmo vivendo em lugares perigosos, situações muito próximas, mas é como se Deus reservasse determinadas pessoas. Por quê? Não sei. Porque ele sim, eu não. Porque ele não, eu sim. Por que com ele aconteceu tudo isso, comigo não aconteceu nada? Não sabemos, isso é com Deus. Deus é que tem as suas escolhas, suas maneiras. Muitas pessoas que nasceram em ambientes funestos. A palavra funesta, ou funesto, significa assim, contrário, nocivo. Então, ambientes funestos, completamente contrário à saúde moral, à saúde física, à saúde espiritual. Mas é interessante como foram poupadas. E poupadas para algo maior. Poupadas para algo melhor. E talvez você que esteja em casa, que veja e ouça vários testemunhos aqui no PHN ao longo desses 20 anos, já estamos caminhando para 21 anos, você também possa dizer assim, é interessante, comigo também nunca aconteceu nada errado, nunca cheirei, nunca bebi, nunca fiz isso, nunca... Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, porque você está sendo reservado. Às vezes você vai numa vinícola não, numa adega de um grande supermercado e tem alguns vinhos lá que está escrito lá, reservado. Não tem isso aí? Então, você é aquele vinho bom. Me desculpe te comparar com uma bebida alcoólica, mas você está entendendo a comparação. Você é reservado. Tá? Você está sendo reservado, reservada. Não queira ficar muito louco, não. Ficar bêbado com cerveja sem álcool. Você está sendo reservado. Ô, Peter, e a canção nova pintou na tua vida como, ali em Cuiabá? Então, eu me envolvido muito cedo na igreja, né? E uma tia minha, tia Neuzete, um abraço para tia Neuzete, um grande abraço. Neuzete. Tia Neuzete. É quase igual a convidada que não veio. Né? A tia Neuzete, ela sabia que eu estava envolvido já cantando, tocando dentro da igreja. Ela comprou um CD que ela achou muito jovem para ela. Falou, eu acho que eu vou dar esse CD pro Peter. E foi um dia lá em casa e me deu o CD. Era o CD da banda Canção Nova. Que legal. Cara, eu não sei explicar o que aconteceu comigo com aquele CD. Eu colocava esse CD das primeiras vezes, eu ia num outro plano, cara. Eu ia na outra galáxia, assim, e voltava. Tanto que aquilo mexeu comigo. Só que eu achava que a Canção Nova era uma banda só. E eu fiquei um tempo, tiramos, na época a gente tinha uma bandinha que tocava na igreja, nós tiramos esse CD do início ao fim. Sofri igual um cachorro doido para alcançar os tons do Flavinho. Mas, cara, a gente aprendeu a tocar aquele CD na unha. A gente sabia de cor e salteado, de trás para frente para trás, esse CD inteiro. E teve um show da banda Canção... Na verdade, não era a banda Canção Nova, era o show Irmãos. Segura aí, porque assim vai nascer a vocação do Peter na
Canção Nova. Eu lembro desse show Irmãos, Ricardo Sá, Nelsinho Correia, Dunga. O Flavinho estava Flavinho. Também. Acho que o Salete, de vez em quando... O Jonas, o Bueno dizendo que voltou de ônibus. Ele sofreu por causa de mim. Voltaram de ônibus, de Cuiabá até Cachoeira Paulista. Vamos fazer o seguinte, pegando intervalo, a gente volta com mais história do Peter. Tem uma história aqui, quando ele operava o áudio na Canção Nova. Essa história, você tem que ouvir essa história. Vamos lá, foi assim. A gente vai e volta. Daqui a pouquinho, não pega. Não sai, toma um cafezinho, uma água, a gente continua no PHN. Simbora. Essa é uma das minhas preferidas. Ei, tempo bom, 2003, esse CD. Um abraço pra Priscila. Manda o nome do bairro pra nós, Priscila, pra gente poder dizer aqui no programa, tá? Caminhando para Jerusalém, o pai o conduzia sempre a algum lugar. E sob o pó da estrada, sempre alguém a mendigar. Com um suor no rosto e os pés cansados, olhar no horizonte, mas sem tropeçar. Com sede de pregar que o amor tudo pode mudar. Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou também conheceu o que o Pai, por amor, concedeu. Ele ouviu meu problema, escutou. De 28 de dezembro a 1º de janeiro. Venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Pirada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Ser um sócio evangelizador é contribuir para que a missão de levar a palavra de Deus aconteça. E doando mensalmente, você ajuda na transformação, no desenvolvimento e na evangelização de milhares de pessoas através da Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. E o Senhor disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Quero convidar você para, em fevereiro de 2019, irmos a uma peregrinação especial com momentos de fé e espiritualidade. Durante 10 dias, trilharemos os passos de Jesus na Terra Santa, pela Galileia e Judéia. Saída, 6 de fevereiro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Quem é Jonas Abib? É a pessoa mais querida, mais amada. Padre Jonas, ele é um homem de Deus. A história de Monsenhor Jonas Abib,
num documentário especial. Deus me deu jovens com uma tremenda boa vontade. Uma apresentação em 3 capítulos, onde você conhecerá a vida e trajetória do fundador da comunidade Canção Nova. Ele é um homem de fé. Agora, sobretudo, sabe, era um apóstolo. Ele levanta cedinho, já orando em línguas, por exemplo. Meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia 2 focos de luz. Suave silêncio Maria produz, são marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então um colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, tem despejo chance de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu e ao morrer lá venceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja esse lugar, é da igreja, é da igreja esse lugar. Coisa boa. O Peter, que inclusive fez aqui no acampamento PHN desse ano, um tributo à banda Canção Nova. Que legal, gostei. Depois ele vai falar um pouquinho para nós. Até se tiver trechos aí, por favor, coloquem para nós na hora que a gente vai falando sobre esse assunto. Muito legal. E agora nós vamos receber a professora, inclusive, esses dias, mês passado, né? Foi o dia das professoras. Qual foi o dia? Dia 15? 15? Dia 15, né? Dia 15 foi o dia da professora e do professor, né? Do dia dos professores. Vamos receber aqui agora a professora Vaniele. Vem cá, professora, que vai falar para nós sobre a Faculdade Canção Nova. É isso mesmo? Isso aí. Tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada por receber a gente aqui. Bacana. Então, vim falar um pouco sobre a faculdade, porque a gente há poucos dias, né? Passa tão rápido. A gente já está aí quase um mês com a campanha do vestibular 2019. Então, você que está vindo estudar, que quer fazer alguma diferença para o seu futuro, né? Então, a faculdade pode ser essa primeira porta que você está esperando para a sua vida, né? A gente tem os cursos de jornalismo, que, inclusive, no estado de São Paulo, está entre os 3 melhores cursos de São Paulo. Que beleza. Né? Ele é o único, do Vale, ele é o único com a nota 5 no ENAD. Né? Nós temos o curso de rádio e TV, nós temos o curso de administração, filosofia e o curso mais novo, que é o de teologia, que começou também esse ano. Né? Então, as inscrições já estão abertas no site fcn.edu.br. Tá? Então, você pode entrar lá no site, se inscrever, que o vestibular já acontece agora em novembro, rapidinho, para a gente fazer. E o mais legal, Dunga, é que a faculdade conta com alguns programas de bolsa. Ah, não tenho grana para poder
poder estudar. Mas você pode pleitear algumas possibilidades de bolsa, né? A gente tem a bolsa filantrópica, né? Nós somos uma faculdade filantrópica e nós temos também o programa Bolsa da Família, né? Escola da Família, que como a gente faz os projetos sociais da faculdade em algumas escolas, em algumas entidades da cidade, das cidades próximas, nós somos agraciados, né, esse ano. Então, vários dos nossos alunos têm bolsa 100% para poder fazer um projeto social no final de semana junto com as crianças de outras escolas. Nossa, que novidade boa, essa é notícia boa. Então, vamos lá, para você fazer a sua inscrição, você de todo o Brasil que está nos vendo agora, repete para nós o endereço eletrônico. fcn.edu.br, tá? Aí é só acessar o link do vestibular 2019, se inscrever e vir participar com a gente, vir viver com a gente, formando homens novos para o mundo novo. É o sonho do Monsenhor Jonas Abib, o sonho do Eto, o sonho da Luzia, o sonho de toda a Canção Nova, que realmente jovens de todo o Brasil venham estudar na Faculdade Canção Nova, as pousadas, muitas famílias já se adaptaram, recebendo também essas pessoas por esse período do tempo do curso. É um clima muito gostoso, né? E você vai frequentar a Canção Nova no dia a dia dela também. Muitos estágios, é muito legal. E... Muito bom. Eu sou suspeita um pouco de falar, porque eu vim para Cachoeira Paulista por causa da Canção Nova, por causa da faculdade. Você veio fazer faculdade aqui ou veio Não, lecionar? eu já vim lecionar. Eu vim para uma quinta de adoração, conheci a faculdade e vim embora do Rio para cá. Que lindo! Estou aqui esse tempo todo. E assim, a gente tem aluno de tudo quanto é lugar do país, do Brasil, fora do Brasil, a gente já tem aluno também, porque tem um diferencial, sabe? A faculdade, ela tem um lado humano, ela tem um lado profissional, ela tem um lado de formação. Então, a gente tem algumas coisas que normalmente a gente não vê em outros lugares e aqui a gente trabalha muito. As nossas aulas, por exemplo, são 100% presenciais, porque a gente acha e a gente tem certeza que é importante esse discurso junto com o professor, junto com o aluno, né? Partilhar, compartilhar. Então, a faculdade ela faz questão de manter esse preceito. Professora, parabéns. Obrigada. Deus abençoe, bom trabalho. Está aí, gente, sua grande oportunidade. E a gente vai divulgando aqui. Sinta-se à vontade de vir quando quiser. Tá bom, vem todo mundo para a gente fazer o vestibular. Valeu. Gente, vamos continuar aqui o bate-papo, porque a gente tinha parado o show Irmãos. Eu me lembro muito desse show. Como o Boina disse, o Boina e o Rinaldo voltaram de ônibus, né? De Cuiabá para Cachoeira Paulista. Nós fizemos esse show em vários lugares, fizemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e nas nossas casas de missão, as maiores. Como é que foi isso, então? Você chegou no show? Então, fui nesse show aí o show Irmãos, que eu sabia que estariam nesse show alguns membros da banda Canção Nova, né? Na verdade, era a banda Canção Nova tocando e os cantores da Canção Nova. Exatamente. Né? E aí, foi num estádio lá em Cuiabá, o Verdão, no estádio de futebol. Eu estava lá naquela arquibancada lá, acompanhando o show. E ali naquele show, eu não me recordo quem, que falou, acho que foi você mesmo, que falou da comunidade Canção Nova. Nós somos da comunidade Canção Nova, não sei o quê, estamos aqui celebrando como irmãos que somos e tal, falou. E aquilo... Eu falei, que negócio de comunidade, né? E aí falaram que essa tal de Canção Nova, essa comunidade Canção Nova, tinha uma casa em Cuiabá. Falei, cara, eu vou conhecer essa casa, dessa tal de Canção Nova. E ali eu conheci, a Canção Nova não somente tinha uma casa de missão, como tinha uma rádio. E na época eu comecei a acompanhar a rádio. Um dia eu fui nessa rádio, eu estudava no Colégio Salesiano, pertinho da rádio. No intervalo lá que deu, quando acabou as aulas, eu saí, fui lá. Eu lembro até hoje que eu comprei uma marmita e fui comer lá na rádio, lá era um seminário antigo, né? Que tinha uma igreja histórica lá em Cuiabá, que era a igreja de Bom Despacho, fica no alto morro. Fui lá, peguei minha marmitinha, sentei num canto assim da rádio lá, no corredorzão daquele seminário, e, cara, de repente eu vi, aí passou, na época a Salete morava lá, passou a Salete, aí passou algumas pessoas assim, tal, não conhecia absolutamente ninguém. Eu fui lá, cara, eu não tive coragem de falar com ninguém, de tanto que eu estava extasiado no lugar que eu estava. Comi, bati meu rango ali, voltei para a aula.
E ali eu comecei uma tentativa de aproximação na Canção Nova. Só que eu era muito ativo na minha paróquia. Então, essa aproximação que eu tinha na Canção Nova, ela era uma aproximação só que de longa distância. Nesse dia eu fui lá, conheci e acompanhava pela rádio, conheci os CDs, decorei a minha memória musical com relação a essas músicas da Canção Nova, CD Água Humilde, os CDs que o Boina arranjou, produziu, cara. Ricardo Sá, você produziu 2 do Ricardo Sá, foi isso? Foi. Foram 2. O Pai Me Ama, só o Pai Me Ama. Pai Me Ama. Então, enfim, é uma era que eu arrisco dizer que foi uma era de ouro aqui na Canção Nova, né? Na matéria musical, o nascimento do PHN. Então, era numa época que o Flavinho fazia uma música, na semana seguinte o Ricardo fazia uma música, na outra semana eu fazia uma música, na outra semana o Nelsinho fazia 5 músicas. Imagina, cara. E a coisa ia assim, brotando, pulando, era uma coisa impressionante. Foi uma fase muito linda mesmo. Exatamente. Fecundou muita gente nessa época. E eu acompanhava, eu comecei a acompanhar pela televisão. E quando você falou uma vez na televisão que você copiava o Nelsinho para poder pregar no grupo de oração, eu fiquei tranquilo, porque eu copiava você para poder ir lá no grupo de oração. Então, a minha formação ela foi muito em cima da Canção Nova, depois desse conhecimento. Então, eu conheci, acompanhei de longe, cara, vivi minha vida. Entrei na faculdade, estudei, entrei na faculdade, eu fiz geografia na Universidade Federal de Mato Grosso, atuei na área, fui professor, eu queria seguir a carreira de geógrafo, tanto que eu dei bons passos para isso, namorei firme, não fui de namorar, né, de fazer muita folia por aí, apesar da cachaçada que eu tomei, mas sempre foi muito centrado, né, namorei uma vez, um namoro longo, já pensando em casar e tudo mais e tal. Passei no concurso público do IBGE, que é de Geografia e Estatística, que era o trabalho que eu queria. Nisso, cara, a banda que eu tocava era uma banda que já estava pegando muito conhecimento ali na região, né? E a Canção Nova, aquela Canção Nova que eu tinha conhecido, tudo e tal, a Canção Nova convidou a minha banda para tocar num acampamento lá em Várzea Grande, dentro da Canção Nova. Só que convidou só os instrumentistas. Eu cantava, né? Então, eu não fui convidado, mas a banda me convidou. Falou, pô, Peter, a gente vai lá e tal, vamos estar lá com a Canção Nova, vamos junto, a gente sabe que você gosta também e tal. E fui para acompanhar os caras, ajudar nos instrumentos, fazer alguma coisa lá e tal. E ali, acompanhando, estava bebendo ali do acampamento, mas estava sem função. E a tia Tininha, do Cantinho da Criança, esposa do Joelso, trabalha aqui no áudio da Canção Nova. A tia Tininha, Ana Cristina, ela era da equipe vocacional, ela sempre foi muito ativa, se aproximava mesmo dos jovens ali que estavam ali perambulando pela Canção Nova. E ali ela me explicou de fato o que era essa tal da Canção Nova. Então, aí ela falou de o que é a sadia convivência, deixar tudo para seguir a Deus, viver a pobreza missionária, que é de você ter as coisas, mas você não ser apegado naquilo. Cara, eu que tinha vontade de me entregar a Deus, mas eu não me via como sacerdote, eu estava namorando, né? Ali eu vi, cara, é meu lugar, esse negócio aí. E aí fiquei assim, mexidaço com aquilo que ela me falou com relação à Canção Nova. Pouco tempo depois, você foi fazer um show lá em Várzea Grande. E teve a minha mãe sempre me acompanhando também bastante lá em Cuiabá. E teve uma sessão de autógrafos, assim, depois, que você sempre atendeu muita gente. O povo de Cuiabá sempre te amou muito, né? E você ficou na fila toda. Eu, assim, na minha, né, que eu não gostava muito de ir e tal. Eu admirava de longe. E a minha mãe, Peter, você copia o cara, você canta, né, até quer cantar igual ele. Pô, vai lá dar um abraço. Falei, não, imagina, jamais. E, cara, tava acabando a fila. E tava bem, assim, até que foi rápido, você atendeu bem rápido as pessoas. Aí, não sei o que me deu, eu fui na fila. Ali na fila, não sei o que deu em mim. Aí eu olhei para você
Você me abraçou, assinou o meu CD da restauração que eu tinha guardado. Aí eu falei, cara, você estava assinando. Eu falei, cara, não sei te explicar, mas um dia nós vamos trabalhar junto, cara. Olha, e eu acho, e nós vamos estar tão próximos trabalhando junto, que eu acho que eu vou até trabalhar com seu filho. Falei brincando assim, sabe? Brincando assim, sei lá, vem da boca para fora. Ele falou, cara, Deus te ouça, cara, Deus te ouça. Você me abraçou e tal, tiramos uma foto, fui embora para casa. Mal sabia eu que a gente realmente ia trabalhar junto um dia, e eu trabalhei de fato com seu filho, né? Verdade. Com a Banda Conexa. Trabalhamos no mesmo setor, sonhamos junto com o início da banda. Começou com a gente, no nosso coração, eu e do Felipe, o desejo de montar a Banda Conexa, que foi um trabalho que mudou minha vida dentro da Canção Nova. Que antes de ser Conexa era Tsebaiô. Tsebaiô, que era um seriado. Então, realmente, se tornou um grande amigo meu. Fantástico, fantástico. E a nossa parceria hoje, né? Realmente, E as últimas músicas que eu tenho gravado nos meus CDs, a maior parte delas são... as melodias são do Peter, né? Eu escrevo algumas letras, apresento a ele, e ele vem com toda a sua musicalidade, também colaborando com letras. Então, por exemplo, a música Fogo Abrasador. Vamos elencando aí, vamos lá. Fogo Abrasador. Fogo Abrasador. A gente fez as que nós fizemos juntos também, né? A Cura, que você mostrou a letra. A gente colocou a música. Nossa, cara. É muita, só que são muitas músicas também. Acredite. Acredite. A música tema do último CD, a melodia é do Peter. Melodia e letra, não. A letra, o Rinaldo também colocou um pouquinho, você também agregaram. A gente fez junto, né? É muita música. Aquele abraço, a festa, aquele abraço, que, sinceridade, eu nem me recordo mais desse momento, mas era uma profecia na vida do Peter. Isso é maravilhoso, gente. Eu tenho um pedacinho de imagem aqui, um pedacinho de um trecho de um tributo que o Peter fez à banda Canção Nova, que foi fonte de inspiração para ele, musicalmente falando. E eu me lembro com muita alegria essa época. Adriana Arides, que nem era chamada Adriana Arides, ainda era apenas Adriana. Flavinho, né? Tânia, Salete, Biscuit, Chicrinha. Quem mais? Simone Laranjeira. Era um grupo maravilhoso que a gente tinha. A banda Canção Nova, que tocou alguns anos e que inspirou também muitas outras pessoas. E o Peter, no acampamento PHN, fez um tributo. A gente vai curtir um pedacinho. Roda aí pra gente, vamos lá. Mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nosso irmão. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Peter, bacana esse tributo, né, que você fez. Agora é o seguinte, Peter, a gente vai dar uns saltos aí na história, mas depois a gente vai contar exatamente como é que você veio parar aqui. Mas houve um fato aqui na Canção Nova muito engraçado, gente. Foi muito interessante. O Peter, quando veio para cá, o Peter já fez tudo. Foi cinegrafista, editor, fez um monte de coisa, ele vai dizer para nós. Mas uma das coisas que ele também foi operador de áudio, né? E operando o áudio da Canção Nova, você sabe que aqui na Canção Nova tudo é meio que interligado, né? Os estúdios, né? Os rincões, né? O centro de evangelização, o rincão, o auditório, tudo cabeado por baixo, mesa que fala com tal mesa e tudo mais. Isso hoje, tudo, graças a Deus, é muito, muito bem trabalhado e há um domínio sobre essa tecnologia. Mas houve uma época que todo mundo estava sendo treinado, né? E o Peter que tem uma história. Conta essa história para nós, vai, fala só, pô. Então, rapaz, eu nunca tinha mexido com áudio na minha vida, né? Para começar. Então, eu cheguei com os equipamentos, eu que nunca tinha visto uma mesa de som de perto,
De repente, eu estava diante de uma mesa de 96 canais, analógica. Então, era muita informação, né? E um dia, tinha um programa que acontecia no jornalismo. Eu tocava... Foi um dos primeiros programas que eu comecei a tocar, a cantar, quando eu cheguei aqui, né? E nesse dia, eu ia estar tocando nesse programa. E estava operando o áudio desse programa o José Hamilton, que é um funcionário antigão aqui da Canção 27 anos Nova. aqui. Acho que antecede a TV. Né? Faz muito tempo que ele está por aqui. E eles... Nossa, sempre tive um carinho muito grande com ele, né? Foi os meus primeiros companheiros de trabalho. E no outro estúdio, o Estúdio Santa Clara, estava acontecendo um programa ao vivo, que era o Amor Vencerá, com a Luzia. E nesse dia, essa semana... que a Luzia estava lá apresentando o programa, era a semana que antecedia o acampamento de cura e libertação com o Padre Rufus, que era o regaço aqui, né? Cura e libertação para tudo quanto é lado, manifestação, o negócio era feio aqui, né? Os primeiros encontros dele, muita gente ainda contaminada, o Brasil precisava ser liberto. Exatamente, então era forte o encontro, né? Mexia com todo mundo, né? E a Luzia estava conduzindo a oração e eu e o Zé Hamilton, apesar de eu estar tocando no programa, a gente era amigo, companheiro de trabalho. Peter, dá uma luzinha nos microfones para mim. Eu falei, claro, Zé. Eu peguei o primeiro microfone, a Luzia rezando lá. Eu, Zé Hamilton, Zé Gato, Zé Bonitão, brincando com ele. Beleza, chegou. Segundo, Zé Bonito, Zé Lindão, Zé. Beleza, chegou. Passa o terceiro microfone. Aí eu fui, vou dar um susto no Zé Hamilton. Segura essa cena. A Luzia lá no outro estúdio, conduzindo a oração. Gente, nesse final de semana nós teremos um encontro de cura e libertação com o Padre Rufus. Mas Deus, ele não faz, ele não é só Deus ontem, Deus hoje, Deus amanhã. Ele é agora. Então ele não vai esperar final de semana para libertar, não. Ele vai libertar agora. E ela começou numa oração de libertação, amigo. Você que mexeu com o espiritismo, mesa branca, não sei o que, começou, pá. E o nível da oração, né, esquentando. E ela foi e tal, você que terreno de Ubanda, não sei o que, denunciando mesmo. O Padre João tinha acabado de lançar o Sim, Sim, Não, Não. Ela arregaçando, cara. De repente ela falou assim, ó, você também, você que escuta vozes. Cara, Peter, fala no terceiro microfone aí. Eu falei, claro. Juntei o microfone aqui, Dunga, mas eu dei um berro para assustar o Zé Hamilton. Falei, Zé Hamilton! Berrei assim, ó. Cara, o terceiro microfone estava na mesma frequência do microfone dentro do estúdio. Quando a Luzia falou, você que ouve voz, minha voz entrou rasgando assim no estúdio, ó. Zé Hamilton! Mas foi um berro, cara. Eu ouvi minha voz em outro lugar, sabe? Cara, falei, Zé, minha voz está entrando na televisão? Falei, não, cara, era a minha voz que eu tinha ouvido do outro lado da rua, dentro do estúdio. Eu ouvi lá dentro do outro estúdio. Atravessa a rua, lá em cima. Eu ouvi minha voz. Cara, foi mulher correndo, véia chorando, nego gratando criança, correndo para tudo quanto era lado. A Luzia arrepiou o cabelinho. E o padre que estava com a Luzia era o Padre Hamilton. Os câmeras assim, cara, os câmeras tiraram o CCU da câmera, os caras saíram correndo, ficou uma câmera ligada. Assim, sabe aquele Jesus que fica lá no Amor Vencerá? Essa câmera estava virada para Jesus e todo mundo saiu correndo. O Padre Hamilton estava no programa, eu ouvi o Zé Hamilton, ele levantou e falou, meu nome não, capirote. Que ninguém fala meu nome não. Começou a rezar, cara. Meu Deus do céu, quase acabei com a questão não, cara. Meu nome não, capirote. Então vamos fazer uma oração de renúncia agora. E quem sentou o pau foi muito bom. Ai, meu Deus do céu. Depois ele pediu perdão pra Luzia, viu? Sim, pedi perdão. É o seguinte, ó, tem alguns vídeos que alguns amigos mandaram para nós, porque, gente, essa é a Canção Nova por dentro, né? É o dia a dia da Canção Nova. É muito bom a gente poder entrevistar um membro da comunidade, para você que está aí na sua casa entender também que no dia a dia as pessoas são gente, viu, gente? Não é anjo, não. São pessoas que também choram, mas que riem muito, mas que entregam a vida 100% para Jesus Cristo. É maravilhoso isso aí. E hoje
Quem está aqui conosco é o Peter de Laura. Agora tem alguns vídeos, vamos acompanhar o primeiro vídeo aí de pessoas que realmente te amam. Vamos lá. Me chamo Roger, junto com minha esposa Elisa. A gente quer dizer que o Peter é realmente um grande amigo para nós. Nós vamos completar 19 anos de comunidade e logo quando ele chegou na comunidade, a gente já começou a trilhar esse relacionamento de amizade. E depois logo com o seu casamento, com a sua esposa. São pessoas, vocês são muito caros para nós, Peter e Sheila. E a gente fica muito feliz de poder estar declarando isso para todo mundo agora saber que você é um cara muito bom para nós, para a sua amizade, a sua família. Vocês são muito importantes para nós. Peter, a sua alegria, ela é contagiante. Você é contagiante. Só tenho que agradecer a Deus porque você faz parte da nossa vida, da nossa história. Você, a Sheila, as crianças, né? Que nós amamos muito você, que você tem um lugar e um carinho muito especial para nós, aqui no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Te amamos muito. Que legal, bacana. Esse é o Roger, mas tem mais gente aí. Opa, vamos lá. Fala, irmão. É assim que a gente se trata. Nossa amizade já tem uma longa data. Já moramos juntos 6 anos, né? Imagina, temos mais anos morando juntos que casados, né? Com as nossas esposas. E você sabe que é uma alegria ter você como amigo, um grande parceiro. Já vivemos muitas coisas juntas. Te amo pra caramba, você sabe disso, a sua família. Nossos filhos nasceram ali com 4 dias só de diferença, também já são amigos. E você sabe que é um prazer ser seu amigo e ser seu irmão. Estamos juntos sempre, viu? Grande abraço. Aê, eu toco, gente boa demais, né? Deixa eu aproveitar, já tô aqui também. Já deixa eu falar uma coisa pro Peter, né? O Peter que quando chegou aqui, ele foi participar junto com a gente lá de um retiro, que é dos filhos da comunidade, e a gente chamava ele de tio da música. Era o tio da música, porque a gente não sabia, né? Tinha acabado de chegar. E eu e o Peter também já trabalhamos há 4 anos juntos, né, Peter? 4 anos na TI ali, né, na internet. Na internet. O Peter foi quem me ajudou também com o meu primeiro carro. Às vezes eu era um Voyage 86, né, Peter? Fiz até música, né, pra ele. Uma música no meu carro. Quando dava problema, o Peter era o primeiro que eu ligava. Então, o Peter aí é amigo de longa data. Isso aí, e também sou muito grato ao Peter, porque nesse último Dia dos Pais ele fez uma música em homenagem ao meu pai. Então... Legal. É bacana essas histórias que vão... assim, entrelaçando dentro da comunidade. A comunidade é um lugar, né, onde muitas pessoas de vários tipos de origem, né? Então, várias formações diferentes, culturas diferentes, que muitas vezes também há atrito, né? Uma pessoa do sul, uma pessoa do centro-oeste, uma pessoa do nordeste, do norte, do sudeste, pessoas de vários níveis diferentes e que se encontram aqui na Canção Nova. Mas o mais bonito são as amizades que são feitas. E eu faço parte de um grupo de pessoas que hoje são os mais velhos, né, da comunidade. E, então, eu entrei em 1991, né, e junto comigo o Zezinho, com a Gorete, que são os pais do Rafael, o Geraldo com a Alice, já que estavam aqui o Ricardo Sá e Eliana, o Nelsinho e a Márcia. Então, é bacana a gente ver as gerações, né, envelhecendo junto, amadurecendo junto, se encontrando na missão junto. É muito bacana. Mas depois do intervalo a gente conta mais história do Peter, que hoje está sendo entrevistado aqui na Canção Nova, e ele vai dizer para nós o que é Canção Nova para ele e o que é Monsenhor Jonas Habib para ele. Tá legal? Vamos sair cantando Pode Parar de Pecar, meu irmão. É com você. Vamos lá. Vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação, que é submetida à vossa fé. Pois ela há de produzir a constância que vai levar a pena.
alguém acreditou. Um anúncio, boa nova para todas as nações. Um jeito novo de ser, espalhando amor pelo ar, acreditando que sempre o nosso Deus proverá. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Aquela boa semente caiu na terra e cresceu. Já temos muitas histórias e uma delas sou eu. Aquilo que é impossível, nossos olhos verão. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Sócio, a Canção Nova tem um comunicado para você. Quando for realizar a sua contribuição em agências bancárias ou casas lotéricas, confira se o valor informado e os dados do boleto estão corretos. Confirme o valor pago e os dados bancários. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Contamos com a sua ajuda. A evangelização não pode parar. Quando vejo, quando percebo, meu coração mais uma vez rezar. Sinto a tua presença. Eu abro os olhos e começo a sonhar. Vejo que é hora de voltar. No fim da estrada sei que você está. Tu me conheces, tudo sabes de mim. De onde vim, onde estou, pra onde vou. Não tenho nada a temer, quero de novo tentar. Minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar. Tu me conheces, tudo sabes de mim. De onde vim, onde estou, pra onde vou. Tentar temer, quero de novo tentar. Minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar. Não tenho nada a temer, eu quero de novo recomeçar. Minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar. Eita coisa boa, nós gravamos um clipe dessa música na laje do seminário ali de Aparecida. Muito legal. Procura no YouTube, você vê Tudo Sabes de Mim, Banda Canção Nova. Muito legal. Gente, seguinte, quer peregrinar comigo? Então vamos lá, liga para a Obra de Maria. O telefone é 12 3186
20, 55. Repito, 12, 31, 86, 20, 75. O ano que vem, eu estarei indo 3 vezes para a Terra Santa. Você vai poder escolher abril, ou junho, ou outubro. Tá joia? Abril, junho ou outubro. Você vai ligar para lá, escolhe o mês que você quer ir, sempre compondo, né? Israel e mais um país, né? Seja Israel e Portugal, Israel e Itália e tudo mais. E para mim vai ser uma alegria muito grande. Na primeira, que é em abril, eu estarei completando a minha 40ª peregrinação para a Terra Santa. E se Deus quiser, estaremos fazendo um documentário. Se Deus quiser, Se Deus quiser. Vamos documentando que foram essas 40 vezes visitando a terra onde Jesus escolheu para viver 33 anos. Já é um quarentão da Terra Santa. Quarentão da Terra Santa, verdade mesmo. E o número 40, biblicamente falando, é um número tremendamente importante. Então você liga para lá, 12, 31, 86, 20, 55, e vai ser uma alegria para mim muito grande conduzir você pelas terras onde Jesus pisou, caminhou, né? Como diz a música, ele orou, muita gente curou, ele falou, só o pobre ouviu, quando caminhou também conheceu o que o Pai por amor concebeu. Essa música, inclusive, eu fiz lá. Tá legal? Beleza, Rafael? Tem recadinho? Temos recado. Inclusive, eu queria falar que a gente tá meio fraco de banda, né, Odungo? Porque quando o Rinaldo não pode vir, vem o Boni. Olha só, tá brincadeira, hein? Nossa Senhora. O Rinaldo hoje tirou um dente, cara. Se o Rinaldo viesse hoje, as pessoas iam confundir ele com o Lucão, porque ele tirou um dente, tá com o bochechão, um cara desse tamanho. Então ele não veio. Mas é isso aí. Ele tirou um siso e tirou um outro aqui. Tá lá, parecendo um fofão. Ô, Rinaldo, boa recuperação, Deus abençoe você. E o substituto dele, nada mais, nada menos que Alexandre Pivato. Né? Boina, maestro, né? Regente. Um substituto desse não precisa nem vir mesmo, Pelo amor de Deus, fica aí, Rinaldo. Brincadeira, Rinaldo. Tem um lugar aqui. Bacana demais. Mas Opa, temos um vídeo, Temos né? um vídeo? Você estava falando de laje. Você gosta de laje, né? Não sei, pô. Gosta, porque no PHN, demorou um pouquinho pra gente passar esse verdade. vídeo. Mas no PHN nós gravamos um vídeo na laje da pousada Sérgio Abib, que leva o nome do pai do Monsenhor Jonas Abib. Gravamos lá no domingo do PHN, na hora do almoço, gravamos. É esse o vídeo de hoje? Isso, um show surpresa. Show surpresa! Roda o vídeo, roda um pedacinho, né? É, só um pedacinho, porque o nosso tempo é curto. Roda um pedacinho, vai. O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Maravilha! O vídeo completo, como é que faz pra ver? O vídeo completo você acessa youtube.com/Canção Nova. youtube.com/Canção Nova, você pode ver esse vídeo e muitos outros vídeos. Maravilha. Essa é uma parceria do PHN TV Canção Nova com a sua equipe lá. Com a Web. A Web? Nossa, uma parceria da Canção Nova aqui. Uma parceria maravilhosa, tá legal? Então curte lá. PHN, YouTube, Canção Nova, Web e Água Canção Nova. Que a Água Canção Nova quis entrar aqui na cena. Maravilhoso. Valeu, irmão. Valeu, Deus abençoe. Tem mais vídeo pra você, meu irmão. Tem mais vídeo. E agora beleza. são seus pais que vão mandar um recado pra... Põe aí pra nós o primeiro vídeo. Vamos lá. Quem é? A mamãe ou o papai? Vamos ver. Olá, filho amado de Deus e nosso.
Filho, eu louvo e agradeço a Deus por esse lindo filho que foi e tem sido e sempre será. Já bem jovenzinho, engajado na igreja, animando missa, com seus amigos na banda Restauração, levando o evangelho, a palavra de Deus em outras paróquias, escolas, casa de apoio às menores, hospitais, casa de idosos, visita a presídio com o pároco da nossa comunidade. Assim foi sua vida. Tendo sua formação na escola salesiana, deu no que deu. Hoje, membro da comunidade Canção Nova, missionário, levando a palavra de Deus em todos os cantos do mundo. E lindo ser humano que se tornou. É uma alegria enorme esse pai amoroso, bom esposo, que eu sei que é. Pai de Theo, nosso lindão, Heitor na barriga, dessa esposa linda que é a Sheila, que eu amo muito. Louvado seja a vida de vocês e continue assim, esse ser humano buscando sempre o certo, obediência a Deus, e que Nossa Senhora continue iluminando, cuidando, protegendo dessa família linda que é a que você formou. Beijo no coração. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo. Amo. Beijo, querido. A mãe te ama muito. Tchau. Eita, aguenta Bonitinha. coração, bacaninha. Nossa, minha Falou mãe, muito ali, hein? Quer dizer, você visitava presídio, hospitais. Cara, eu já fui em todo canto, cara. Já fui... Teve uma época que eu trabalhei muito em hospitais, que eu ia tocar. Tem muita história de hospitais. Histórias dentro do presídio. Que quando eu comecei a conhecer, inclusive, a Canção Nova, e eu fazia essa visita de presídios, você começou a fazer o Resgate Já. Resgate Já. Então, eu fazia antes, sem saber que você fazia. Depois, eu fiquei sabendo do Resgate Já. Então, eu fui muito. Asilo, vários, assim... Boa parte da minha vida foi fazendo esse trabalho. Você já era missionário antes de vir para a Canção Nova, na verdade. Hoje eu consigo ver que sim. Legal. Mas tem mais gente ali, vamos lá. Agora é teu pai, cara. Ah, seu Tadeu. Eita, vai lá. O que eu tenho para dizer para você, filho, é que eu te amo muito e seja muito feliz com sua família. Continue sempre assim. Rápido! Seu Tadeu! Ah, rapaz, pensando que... Tá dado o recado. Eu te amo, cara. Te amo, pai. Que legal, rapaz. Não, é sério. Tem mais história que eu podia contar, né? Mas não dá, né? Não dá. A Gabriela, inclusive a Gabriela, é lá de Cuiabá. Entra na cena, Gabriela. Entra aqui, Gabi. Vem cá, Gabriela. Vem representar a terra. Vem cá representar a terra aqui. A Gabriela, que também é cuiabana. Pega o microfone aqui, vocês dois. Não, senta aqui, Gabriela. Aqui, ó. Aqui. Isso. Vocês vão ter 1 minuto de conversa cuiabana. Pra ver como é que o cuiabano fala. O sotaque do cuiabano, vai. Esse escuta? Escuta! Você tá com saudade de mamãe? Demais, mamãe, colinho de mamãe. Gosta de arroz com banana? Tá, mas um chá com bolo é muito melhor. E diz que existe peixe com matite. Tem, bom demais! Não tem não, Chacantã. Só história do povo lá do Cuiabá. Fica falando de Cuiabá, nem conhece. Saudade do Cuiabá, né? Aquele calorzão, o povo falando. O cuiabano de verdade é o de Chape Cruz. Sabe o que é o Chape Cruz? É o cara que nasce, a chapa é a certidão de nascimento. Cruz é morre ali. Lá. Ó, morreu. Nasceu, morou e morreu em Cuiabá. Cuiabano de Chapa e Cruz. Na beira do rio Cuiabá ainda, né? Comendo demais. peixe todo dia. Que é esse? Ai, que legal. Toca aí, Gabi. Muito bom. Cruz.
Bacana demais, cara. Muito bom. Como é que foi a sua entrada na Canção Nova? Como é que você sentiu o chamado mesmo de vir pra cá? Então, cara, eu já namorava. A minha namorada mudou de cidade. Foi para Primavera do Leste, que é a cidade da Gabi. Mudou para Primavera do Leste. A sua namorada foi para lá? Minha namorada foi para lá. E eu fui visitar ela uma vez. Quando eu desci do busão, tinha sido logo depois desse encontro que eu fui com a banda lá para Canção Nova. A Ana Cristina me apresentou à comunidade. E quando eu botei o pé no chão da cidade, Deus, não sei, foi no coração, assim, não dá para explicar. Quando a gente fala, às vezes, que Deus falou comigo e tal, não é muito audível, né? É como se a gente tivesse a sensação, né? E eu senti que era a última vez que eu estava pisando naquela cidade. E eu estava com o projeto de casar, né? Falei, cara, mas como assim, a última vez? Fui. Fiquei lá os dias e tal, visitando o namorado. Quando eu entrei no busão, de novo no coração, olha para trás, despede dessa cidade, que vai ser a última vez que você vai pisar aqui. Beleza, fui embora, olhei para trás, fui contemplando a estrada. E, cara, começou a mudar, tudo começou a mudar. E eu estava na minha casa, eu comecei a ter a sensação de que Deus estava me chamando para a Canção Nova de fato. E eu peguei a Bíblia uma vez e abri na passagem de Marcos 5:8, que é a passagem da minha vocação. Vinde e farei de vós pescador de homens. Fechei a Bíblia naquele dia, chorei pra caramba. E no outro dia, a minha faculdade entrou de greve, a Universidade Federal, entrou de greve. E eu pensei, bom, eu estou de férias forçada da faculdade, vou frequentar a rádio. Passei uma semana na rádio, fiquei sentado na recepção, ficava lá das 8 da manhã até as 4 da tarde. Ninguém mexia comigo, não conversava comigo, saía de lá, almoçava, voltava, fiquei lá uma semana. Na sexta-feira, alguém passou lá, falou, cara, ajuda a gente aqui, que tinha um feirão de providência lá. Eu fui carregar um peso lá com o pessoal, levar uma geladeira, montar o feirão da providência lá na Canção Nova, que sempre foi muito conhecido. Ali eu comecei a conversar com as pessoas, ali eu me envolvi, conheci o João Luiz, que agora está em Portugal, membro da comunidade. O João Luiz me viu carregando peso ali, quem que é esse menino? E trabalhando ali e tal. Na segunda-feira, isso na sexta, na segunda, ele me liga e fala, cara, você trabalha? Eu falei, trabalho, sou professor de geografia e tal. Contei mais ou menos para ele. Ele falou, cara, eu tenho uma proposta para você. Você não quer vir trabalhar na rádio aqui da Canção Nova? E eu falei, tá, qual que é a proposta? A proposta era eu trabalhar muito mais do que eu trabalhava no colégio e receber muito menos. Resumindo, era isso. Fantástico. Irrecusável, né? Fazendo o que eu nunca fiz. Eu trabalhar dentro de uma rádio. E eu pensei assim, cara, não compensa para mim, financeiramente. Mas se eu descobrir logo o que é essa Canção Nova da minha vida, se não for, eu desencano de vez, sigo o meu caminho e vou embora. Agora, se for meu lugar, eu já aproveito e já entro de vez. Aceitei. Minha mãe ficou doida da vida, porque eu já ganhava legal, né, na escola. Eu dava aula não só de geografia, mas eu dava aula de história, dava aula de computação, dava aula de música na escola. Estava muito conhecido e tal, né? A galera gostava, e eu sempre gostei de jovem, né? Mas larguei tudo e fui para a rádio. Logo depois que eu fui trabalhar na rádio, veio o resultado desse concurso público que eu tinha feito do IBGE, passei e não fui tomar posse do cargo, né? Fiz 3 anos e meio de caminho. O João Luiz falou, cara, tá na hora de você ir. Vim para a Canção Nova. Foram 3 viagens muito curtas aqui. Na última viagem que eu tinha para cá, eu tinha mal e mal o dinheiro da passagem. O povo me encontrava na rua. E eu tinha feito propósito com Deus que eu não ia sair mendigando se eu não tivesse dinheiro. Eu pensava assim, se é para eu ir para a Canção Nova, Deus vai providenciar tudo. E eu, Cuiabá, imagina, não tinha roupa de frio. Ganhei roupa de frio. Ganhei, cara, de prestobarba, cueca. O povo falava assim, você é da Canção Nova, né? Falei, não, eu trabalho lá. Não, eu vou te dar
E me dava. Começaram a me dar dinheiro na rua. E eu me lembro até hoje. Um dia antes de eu viajar, me faltava R$100 para eu vir para a Canção Nova. E um amigo meu de grupo de jovem me chamou para tocar numa missa. Um dia antes de eu ir embora. E eu falei, tá, vou, tá faltando R$100. Terminou a missa lá, falei, cara, tá precisando de alguma grana? Eu falei, não, tranquilo, sossegado. Vamos lá em casa. Aí fomos lá, tomamos café. Aí quando eu estava para sair, eu falei, cara, você não pediu dinheiro, mas cara, eu preciso te ajudar. A gente trabalhou muito tempo em grupo de jovem, toma aqui, 100 conto. Eu falei, pô. Aí eu chorei pra caramba. Exatamente o que precisava. Exatamente o que eu precisava. Vim embora de Cuiabá para São Paulo. Nenhum parente para cá. Cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém. Já vinha para ficar. Já vinha para ficar na Canção Nova. Não conhecia ninguém. Os meus primeiros amigos foram os meus amigos de trabalho. Logo, teve uma missa aqui que precisava de tocador, que era uma missa para crianças. Eu fiquei durante 1 ano e meio sem pegar no microfone, porque eu tinha vindo para a Canção Nova para trabalhar pela evangelização, sem escolher a função, né? Trabalhando no áudio, inclusive, dando microfone para todo mundo. Eu que trabalhava tanto com isso, não trabalhei com isso durante 1 ano, quase 2 anos. E teve essa missa. E eu pensei, vai que é isso. Vai que eu vim para trabalhar com isso, né? E fui nessa missa. Nessa missa, estavam as 2 filhas da Paula Guimarães, que na época era superintendente da TV. E estava do lado dela a Ratinha, Roseni. A Paula falou, esse menino leva jeito com música e com criança. Leva ele para o Cantinho da Criança. Fui para trabalhar no Cantinho da Criança. Meio período trabalhava no áudio, meio período trabalhava no Cantinho. Conheci o Felipe. E aí foi acontecendo na minha vida aqui dentro, vinculado à música com as crianças. No meio do caminho eu fiz a música Barco à Vela, que foi um marco na minha vida. Porque estourou, a Eliana gravou. A Eliana gravou. Comecei a entrar mais na música. Outras pessoas foram gravando músicas que eu tinha composto. Veio a Banda Conexa, que aí foi um outro salto, que aí eu não fazia parte, né? Aí eu comecei a estar na frente, conduzindo a banda. E veio vários trabalhos, veio Fogo Brasador depois, veio Vamos Celebrar, Amor e Adoração. E a minha vida com a música foi se estreitando. Vamos encerrar o programa com Vamos Celebrar, tá legal? Já vai preparando aí, combinando entre vocês, sem ensaio, tá? Interessante. Vamos Celebrar, Fogo Abrasador, Barco à Vela. Só essas 3 músicas, que são temas de CDs que a Canção Nova rachou de vender, digamos assim. Né? Foram 3 CDs que venderam muito na Canção Nova. E os 3 CDs, os 3 temas são de músicas compostas pelo Peter. Então, o Peter, hoje, na Canção Nova, assim como o Nelsinho, na sua época, ele é um dos maiores compositores dentro da comunidade Canção Nova. Isso é maravilhoso, gente. As músicas que eu canto, que a Eliana cantou aqui dentro e que canta até hoje, que muitos de nós, o Amor e Adoração, que era formada pelo Tiago Tomé, pelo Emanuel Stênio, quem mais? Ana Lúcia. Então, muitas das músicas ali é do Peter. E hoje o Peter também é cantor, tem CD. É bacana a gente ver isso aqui. Mas tem mais um vídeo. Esse não pode deixar de ir ao ar, tá bom? Solta para nós aí, porque esse aí você vai gostar. Uma pessoa que você ama demais. Põe aí pra gente ver, vamos lá. Falar do Peter é poder falar do grande presente que Deus me deu. Através deste homem foi que Deus me deu a graça de constituir uma família. Com o Theo, o Heitor na minha barriga, de perceber a cada dia o amor de Deus através do Peter, do seu cuidado, da misericórdia até mesmo, da paciência, de todo o zelo como homem, da casa que se presta a cuidar das coisas da casa e de nós como família. Meu amor, eu te amo muito. Você ama o papai? Manda um beijo pro papai. Nós te amamos muito, papai. Você é o grande presente de Deus para nós. E queremos que Deus faça de nós uma família santa. Esse é o desejo. E quando eu vejo o desejo do coração do Peter de evangelizar, com certeza é o que mais nos move. O que o papai toca? Mostra lá. Toca violão? E bateria também? E ele canta? Canta, né?
Beijo, papai. Te amamos. Que legal, o Theo tá que tá, meu. Bacana demais. Tá arrebentando, rapaz. Meu, que história bacana, que caminhada bonita, né, de um jovem lá em Cuiabá, que aos 12 anos teve seu primeiro porre com bebida sem álcool. O cara é fera, bicho, o cara é fera. Mas olha que bonito, Deus chamando um adolescente, depois um jovem, e hoje, Peter, quantos anos você tem hoje? Tenho 36. 36 anos, um homem casado, pai de família, 2 filhos, um ainda sendo gestado, e o Theo já é uma realidade. Você viu que belezinha. Sheila que é da minha cidade, de Pindamonhangaba, da cidade da nossa diretora, a nossa querida Priscila Ocanha, que não mandou o nome do bairro para a gente falar aqui, para a gente homenagear o nome do bairro da Priscila. Qualquer dia nós vamos entrevistar a Priscila aqui no programa, tá legal? Peçam, mandem e-mail para nós. Pedidos, queremos Priscila, queremos. Você vai conhecer a história da Priscila, maravilhosa. Peter, parabéns, meu irmão. Cara, eu que agradeço. História. E a minha última pergunta para você é: quem é o Monsenhor Jonas Abib na sua vida? Cara, para falar sobre o Monsenhor Jonas, tem uma história que aconteceu no encontro que nós tivemos com os jovens da Canção Nova. Que nós fizemos um encontro aqui em preparação ao fim dos tempos. Era um encontro que tinha essa temática, fim dos tempos. Que foi maravilhoso, né? E tinha algumas dinâmicas. Uma das dinâmicas era a gente ir para o lugar e o ônibus ser assaltado no meio do caminho. Tudo combinado. Tudo combinado. Mas ninguém estava sabendo. Exatamente. Quem estava fazendo o retiro não sabia disso. Exato. Só que iam pegar o Tiago Tomé, que também trabalhava com os jovens nessa época. Só que me pegaram por engano. E quem estava incumbido de fazer essa dinâmica eram os irmãos do Paulinho, que trabalham na Força Aérea, os caras de exército mesmo, né? E falaram, o cara é forte, alto, bonitão, pode pegar firme nele que ele aguenta porrada. Só que me pegaram. O oposto. Só que, cara, me algemaram, me jogaram no porta-mala do carro. Eu pensei que eu fosse morrer naquele dia. E aí os caras falaram assim, fala pra gente onde que é a casa do velhinho de cabeça branca. E falaram como se quisessem assaltar o padre. Ali naquele carro, eles rodaram bastante comigo, colocaram arma na minha... Assim, eu estava com os olhos vendados, né? Era uma dinâmica. Mas eu entreguei minha vida ali. Que dinâmica, hein? Eu não quero fazer esse encontro, não. Não, tanto que ele não existe mais. Então andaram comigo. Enfim, depois me deixaram lá no lugar do encontro. Refizeram todo... Falaram da dinâmica lá. Eu cheguei no meio de uma missa que eles estavam tendo. O ônibus continuou, né? Falou, vamos rezar pelo Peter, tal, vamos ligar para a polícia, mas tal. E aí, cara, aquilo mexeu demais comigo e eu decidi mesmo entregar minha vida ali. Eu ia morrer ali por causa do padre. O padre ficou sabendo. E foi bem numa época que o padre estava bem mal. E o padre falou assim para mim, você deu a vida por mim. Eu espero nunca decepcionar você. Eu falei, padre, eu espero nunca ser motivo de desgosto para o senhor. Eu vou buscar ser um filho fiel dentro da Canção Nova e vivendo aquilo que Deus colocar na minha frente. E em respeito ao Senhor, eu vou buscar ser um filho fiel até o fim. E, cara, a relação que a gente tem, eu e o padre, trabalhei na casa do padre Jonas durante 6 anos. E é uma relação de entrega mesmo, de que vida. Legal. Hoje eu sei que eu sou recente na Canção Nova e eu tive a experiência de morar praticamente com o padre. Não tanto assim, né? 14 anos é até um tempo maravilhoso. E o padre Jonas para mim é isso, é entrega. Maravilha. Nosso tempo acabou. PHN hoje foi com Peter de Laura, cantor, compositor, pai de família, uma pessoa maravilhosa que muita gente ama de paixão aqui na Canção Nova. Deus abençoe você, Peter. Valeu. Obrigado, valeu a surpresa. Valeu muito a surpresa. E a gente encerra cantando uma das músicas que o Peter gravou, aliás, compôs. Quem gravou foi o grupo que também é da Canção Nova, Adoração em Vida. Amor e Adoração. Amor e Adoração. Amor e Adoração. Adoração em Vida do Valmir Alencar. Um abraço, meu amigo.
Amor e adoração. Isso aí. Simbora, a gente sai cantando. Vambora. Vamos perto da banda lá. Valeu, Rafael, vem pra cá também. E vamos cantar com essa banda. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Ei! Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Quando estamos juntos, unidos a ti, com clara ele. Esse é o último mês da ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das duas cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse Natal, faça-se presente na vida de alguém. Lançamento. Vestuários Canção Nova. Em todos os tamanhos, para todas as idades. Conforto e qualidade para toda a família. Adquira pelo telefone, pelo site, nas lojas Canção Nova ou pelo catálogo porta a porta. Olha só o tamanho desse bolo! E a minha mãe pôs só um pouquinho assim de fermento, ó. Lá com seus amigos, só você que fala de Jesus? Não liga não, continua. Aos pouquinhos, eles vão crescendo na fé, igualzinho esse bolo aqui, viu? Mãe, o bolo tá pronto! Somos peregrinos na história, a caminho da morada eterna. Talvez você nunca tenha notado, mas Jesus chegou em sua vida há muito tempo. Os sinais visíveis da sua presença estão aí, envolvendo sua vida, manifestando perdão e reconciliação, unção, cura e salvação. Essa preparação para o Natal de Jesus, em nossos corações, só é real se for concreta. Para tocar nossa vida, tem que ser Deus conosco. Programa livre para todos os públicos.
Olá, pianista. Tudo bem? Olá, tudo bem. Um momento. Toca essa música pra mim. O ano era 1936. O mundo vivia o período entre as duas grandes guerras. Mudanças, transformações na política, nas artes, na sociedade como um todo. Foi um período conturbado, onde Hitler se impunha com seu nazismo e naquele ano ele promovia a Olimpíada de Berlim. E por mais que vários países pedissem o cancelamento e até tentassem boicotar os Jogos, a Olimpíada aconteceu, seguida de forte perseguição aos judeus. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas estava na presidência e ele tentava se fortalecer em meio a inúmeros conflitos, porque o comunismo também chegava aqui, com vários de seus antigos adversários. E foi assim, em meio a esse contexto, que a 21 de dezembro nasce Jonas Habib. Assim como a realidade da época, o seu parto não foi nada fácil. Quase não nasce. Após horas e horas de tentativa, o médico alerta seu pai Sérgio de que não havia mais o que fazer, a não ser deixar a dona Josefa descansar. Foi aí, então, que a mãe decidiu consagrar o filho a um santo recém-canonizado de quem ela ouvira falar. Dom Bosco. E quando menos se espera, ouve-se o choro de Jonas. A plenos pulmões, o menino avisa a todos na sala que havia chegado. Os mesmos pulmões, que fariam sua voz ecoar aos povos a boa nova do Evangelho, mudando a vida de muita gente por várias gerações. Porque assim a vida daquele que se entrega verdadeiramente a Deus é como uma pedra lançada ao lago. Cria ondas que vão repercutindo e atingindo a muitos com os efeitos do seu sim. Você é destinado para um lugar no céu que é só seu. Ou você ocupa esse lugar, ou ele vai ficar desocupado por toda a eternidade. O que o Padre Jonas pregava, a gente via na prática, na sua própria vida. Ainda no pecado, o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Toda pessoa que Deus escolhe como instrumento para a fundação de um novo carisma, de uma nova forma de vida evangélica, de alguma forma é considerado como que louco. E o Padre Jonas foi um desses instrumentos, porque aquilo que é sabedoria de Deus é loucura para os homens. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Eu me chamo Jonas. Eu sei que Deus me chama pelo nome. Eu não sei qual é o seu nome. Saiba que Deus chama você pelo seu nome. E que gostoso nós sabermos que Deus nos chama pelo nome. E Ele nos diz, és meu. Você é de Deus. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele. Eu sou seu filho, você é seu filho. E Deus nos assume com amor de Pai. Que beleza, irmãos, que maravilha. Isso é para entusiasmar o coração da gente. Quando Deus dá uma ideia, uma inspiração,
né? A gente diz que Deus tocou no nosso coração, mas na verdade Deus tocou foi na nossa mente, Deus tocou foi na nossa cabeça. Deus fez uma metanoia, uma mudança de pensamento. O Padre Jonas foi visitado a vida toda por Deus no seu pensamento. Tudo aquilo que nós vemos hoje, que para nós é a coisa mais normal dentro da igreja, instrumentos dentro da igreja, rádio, televisão, grandes encontros, encontros de carnaval, samba, todos os ritmos sendo usados para evangelizar, tudo que hoje para nós é normal, um dia foi inédito. Um dia foi a primeira ideia. E Deus deu a ele essa oportunidade de ser o protagonista, de ser a ponta da lança. Eu sou um deles, você também. Vamos louvar, louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça e o Senhor tem muitos filhos, muitos filhos. Vamos balançar essa cabeça aí, gente, vamos lá. Você também, vamos louvar, louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. O Padre Jonas, ele foi o primeiro padre a introduzir o violão na liturgia, né? Até então a gente só tinha os órgãos, os inários, e ele inovou o inário. Ele dizia que era possível isso, e isso aconteceu. O céu, a terra, o mar te louvam, Senhor. Te louvam. A flor, o fruto, o pão te louvam, Senhor. Eu via a profecia se realizando na própria vida dele. Mesmo quando ele ficava em silêncio, a gente via a eloquência do evangelho que ele anunciava. Eu já estou ficando emocionado. Porque, de fato, quando ele pregava e quando ele prega, ainda hoje, o ar muda. O semblante das pessoas muda. E a vida das pessoas muda. E isso é evangelho. Isso é o que Jesus sempre fez. Então, sempre constatei isso. Quando chegava ao final do encontro, não eram mais as mesmas pessoas. Estava feito. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim. Uma vez nós fomos visitar o Jonas, lá em Cachoeira, e logo que conseguiu comprar a chacrinha, né, a chacrinha Santa Cruz, e ele começou a mostrar para nós toda a chacrinha. Então tinha o pomar, foi a primeira vez que eu vi um pé de abacaxi, achei muito interessante. Ele começou a mostrar. Então ele falava assim, olha, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Eu lembro dele falando para mim um dia, por exemplo, há 25 anos atrás, ou mais, 30 anos atrás, quando perto do transmissor ali, onde hoje é a radiodifusão, olhando para baixo no lago, falou, aqui vai ser um grande lugar para ver um povo, tipo um estádio. Tá vendo? Eu falei, E eu estava vendo lá o lago, os patos lá, os paturis selvagens. Então, esse ser profeta, né? Então, a gente sabia que ele ia longe, que Deus ia longe, que é uma obra de Deus e que a obra de Deus ninguém consegue parar. Depois eu me lembro também que nos anos de
de 1979, 80, 81, o Padre Jonas ele falava de um sistema de comunicação para Deus. E falava que a Canção Nova ia ser esse sistema de comunicação para que o Evangelho pudesse ser levado para muitas pessoas. E ele falava como se ele já visse. E não tinha nada. A gente morava aqui, tinha uma rádio pequena, não é? Não tinha nada. E ele falava de um sistema integrado de televisão, internet, rádio. A gente achava aquilo tudo muito distante. E ele acreditava. Um dia eu estou saindo do programa, vendo às 8 horas da noite, entrei no meu carro, indo para Lorena, eu vi era de noite já, não tinha muita iluminação aqui, né? Aquela meio zona rural, né? Eu vi um vulto assim, tal, acenando com a mão para mim. Eu parei o carro, não era o Padre Jonas. Ô, Padre, o que você está fazendo aí? Ah, estou aqui. Eu quero te falar uma coisa. O que é, Padre? Abri o vidro do carro e ele disse, olha, eu vou começar a televisão. Mas só, eu me lembro direitinho a frase dele. O Senhor está me pedindo para começar a televisão. E ainda disse assim, eu vou começar, mas eu não quero dar um passo para trás. Claro, tudo estava preparado, os transmissores estavam aí, as antenas estavam aí, os equipamentos. Nós já tínhamos pedido a autorização, mas era preciso que a autorização viesse. E nós estávamos com o coração na mão. Até nos diziam, humanamente era impossível. E era mesmo, humanamente, em termos humanos, era impossível. Mas, porque essa é uma obra de Deus, parece que Ele quis mostrar, é coisa minha. Porque isso tudo é uma obra de Maria, ela quis mostrar, sou eu que vou abrir as portas para vocês. Então, às 9h30 da manhã é que chegou a autorização. E agora você tem a TV Canção Nova, em caráter experimental, na sua casa, porque Deus quer. Ele não tinha dinheiro para comprar uma câmera. Ele ganhou uma primeira câmera. Nós queríamos fazer programas de qualidade, queríamos, mas não tínhamos as câmeras. Nós íamos esperar a ter as câmeras Betacam que temos hoje para fazer programa. Não, eu não tinha o direito. Tinha ovelhas sem pastor. O meu coração pulava. O meu coração se derramava 24 horas diante de Deus. Não, eu pego uma câmerazinha dessas. Agora você vê essa Sony que está aí, né, Betacam, né, e nós trabalhamos com ela. E é que está levando a minha imagem a você. Mas nós tivemos que ter a coragem e passar o vexame. Muita gente nos criticou, né? Muita gente nos humilhou. Gente, o Padre Jonas foi humilhado muitas vezes e eu aguentei firme a humilhação, né? Do Jonas estar tendo essa coragem humilhante, né? De fazer programa com essas câmerazinhas. Olha a câmerazinha desse jeito, né? Fiz e vou fazer. Uma outra coisa que ele falava muito é que o novo continente, ele iria evangelizar o continente antigo. Então, ele falava que a gente ia fazer um movimento inverso, né? Se a Europa veio para evangelizar a América, agora era a América que ia evangelizar a Europa. E outro dia eu encontrei uma tese de doutorado, não é? Que prova que a Canção Nova ela foi a primeira comunidade no Brasil que fez um movimento contrário. A América, o continente novo, saindo para evangelizar o continente antigo, mais velho. Je voudrais simplement remarquer que le père Jonas, c'est pour moi d'abord un prêtre. Et il a puissamment aidé la communauté par son sacerdoce, par son expérience ministérielle. Il a aidé ce nouveau charisme à s'insérer vraiment dans la vie de l'Église. Non pas être une réalité un peu en parallèle, marginalisée ou latéralisée, mais il a aidé cette communauté à être au service de l'Église, à se déployer au cœur de l'Église. Et l'Église, elle est belle quand elle est enrichie, fécondée par de nouveaux charismes, par de nouvelles initiatives. Je crois que c'est cette synthèse profonde entre Église et institution qui marque la vie et le témoignage de Canção Nova, d'autant que maintenant la communauté bénéficie d'une reconnaissance pontificale. E o Padre Jonas não se alienou, faz parte desse todo e tem a preocupação, a sinceridade, a força de ser membro da Igreja una, católica, unida ao Papa,
e ao Espírito Santo de maneira muito especial. O meu lema sacerdotal, portanto, da minha ordenação, é feito tudo para todos. Lá da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, fiz-me tudo para todos, e eu peguei, feito tudo para todos. E graças a Deus, com a graça do batismo no Espírito Santo, eu pude fazer muito mais. Eu me fiz realmente tudo para todos. Uma coisa muito importante que o Padre Jonas fez no Brasil, ele é pai de muitas comunidades. Muita gente que... Porque a primeira comunidade do Brasil que realmente cresceu, fortaleceu, foi a Canção Nova. Né? A Canção Nova foi assim, uma espécie de um modelo. E o bonito é o seguinte, que o Padre Jonas ajudou essas comunidades a crescerem. O grande dom que Deus deu à igreja, agora é o próprio Papa João Paulo II quem afirma, o grande dom, o grande carisma que Deus deu à igreja nesses tempos são aquilo que o Papa chama de as novas comunidades. Comunidades novas. E por que o Papa chama de comunidades novas? Nesse novas já existe algo de renovadas. Mas além disso, porque são novas mesmo. Na verdade, foi Deus quem criou isso. Eu não tinha completado 5 anos de padre. Comecinho do meu sacerdócio, vim partilhar com ele uma situação pessoal da vida de padre. Um diálogo, um colóquio espiritual. E no meio daquela conversa, ele dispara a queima-roupa que eu deveria fazer com os jovens o mesmo que ele fez. E eu disse para ele, o senhor está enganado. Ele falou, não estou não. O senhor está enganado, eu não sou capaz de fazer o que o senhor faz. Ele falou, exatamente por isso, porque você não é capaz, que Deus te chamou. Então não tem respeito humano, né? Na verdade, e por isso eu fiquei com raiva dele, na hora, né? Porque foi o jeito humano de transmitir o recado divino. Hoje eu sou agradecida, né? E lembro da história com alegria. Mas que bom poder tocar o Padre Jonas humano, que caminha na vida sem medo de errar e às vezes até errando, mas com o desejo de acertar. É inspirador isso. Há mais de 20 anos, para não ser muito exato, no Ministério de Música, o primeiro CD, o Monsenhor Jonas disse para mim assim, eu perguntei a ele, o que o senhor acha de eu gravar um CD? E ele disse assim, eu não canto e gravei, você canta, grave. A minha experiência com o Padre Jonas como profeta foi o início da obra de Maria. Eu buscava um caminho vocacional com a Canção Nova e uma visita do Padre Jonas em Recife, numa missa. A comunidade estava começando como comunidade de aliança, não éramos apenas um grupo ali que participávamos, mas não tinha realmente a comunidade de Obra de Maria. E aí o Padre Jonas, naquela missa, ele olhou para mim e disse, assuma essa paternidade. Deus está chamando você para iniciar essa obra. E ali a Obra de Maria, naquela missa, começou. Então essa é a profecia do Padre Jonas para mim, é ver uma obra hoje em 17 países, com mais de 2.600 missionários. A Obra de Maria é o que ela é, e ele viu isso quando eu tinha apenas 19 anos de idade. Foi Deus quem suscitou as nossas comunidades, foi Deus que nos trouxe, digo mais, Deus já havia nos escolhido para essas comunidades, desde sempre. A Canção Nova, ela é uma fundação matriz, o Padre Jonas escreve isso, e como fundação matriz, ela teria uma graça especial de contribuir com outras fundações e na formação de outras comunidades. Deus suscita alguém por causa de um carisma. Deus suscita alguém por causa de uma missão. E em vista dessa missão, Deus faz com que esta pessoa, muitas vezes uma simples pessoa, aliás, quem era eu
para começar a comunidade Canção Nova? Quem era eu? Falávamos em Fortaleza, o que se dizia era o padre. Claro que existiam muitos outros padres, claro que existiam padres que nos acompanhavam, mas quando a gente falava o padre, não é, no âmbito do Shalom, era ao Padre Jonas que nós nos referíamos. Ele era a referência, ele foi o farol que iluminou o início da nossa caminhada como comunidade. Havia uma época que eu não sabia como eu devia me chamar. Eu era seminarista, eu não era padre. Todo mundo sempre me chamou de Joãozinho, e basta ver o meu tamanho para saber por quê, né? E eu não sabia como eu devia me chamar, eu estava me tornando uma pessoa pública, eu ainda não era padre, mas como seria o meu nome? Né? João Carlos, enfim. E havia até quem dissesse, olha, Joãozinho, não, porque já tem aí outrosinhos, seja uma coisa mais séria, seja João Carlos. Até alguém me disse, seja o Padre Almeida. Eu cheguei aqui, conversando com o Padre Jonas, ele olhou para mim e disse assim, o que é importante é o seu nome ou o nome que está acima de todo nome? Que é o nome de Jesus. Então, seu nome não interessa. Seu nome é Joãozinho, não se fala mais nisso. A partir daquele momento eu não tive mais dúvida e nem vergonha de dizer que eu sou um padre sem nome, um padre genérico, não é? Padre Joãozinho. Durante muito tempo, o Padre Jonas foi um pregador. Mas já faz também muito tempo que o Padre Jonas também deixou de ser um pregador e tornou-se um profeta. O senhor não tem mais pregado. O senhor tem profetizado. O senhor aceita que foi assim que Deus fez? Bom, é duro aceitar, ainda mais em público, né? Mas eu sou obrigado a aceitar no seguinte sentido, que profeta é aquele por quem Deus fala. Né? Profeta é aquele que Deus usa para falar. Deus precisa falar, Deus quer falar, porque o profeta, então, ele é dócil, ele deixa Deus falar, ele corre todos os riscos, né? Ele tem a coragem de dizer aquilo que Deus quer que se diga, do jeito que Deus quer dizer, né? E tudo isso inclui muitos riscos. Ele sempre sabia que eu o tinha na conta de um profeta. Para mim, isso ele era. Ele faz acontecer. E eu achava isso muito lindo. Onde o Padre Jonas vai, alguma coisa acontece. O sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós na cruz, esse sangue vitorioso está nos trazendo a vitória. Somos pessoas vitoriosas, filhos e filhas vitoriosos. Somos realmente um povo libertado. Sim, e veja o sinal do Senhor, essas bombas revoando ao nosso redor, como que fazendo a volta no nosso meio, passando agora no meio de nós. Obrigado, Senhor. O Senhor Jonas Abib é um profeta. Um profeta sempre anuncia e denuncia. Uma das características do profeta é a ousadia verdadeira e alegre. O Padre Jonas é sereno e ousado. Gostamos de ser santos, mas não sei se vamos conseguir tudo. Só que eu acho que o Jonas está mais adiante do que eu. Eu acho que ele é um homem muito mais místico do que eu. E nisso eu admiro muito. Ele é místico. E ele é prático também na questão de fazer a igreja acontecer. Houve um padre muito amigo que me pôs na parede do jeito que está me pondo agora, né? E dizendo para mim, me diz uma coisa, seja assim, aberto. Seja franco, conta a verdade. Isso, exatamente. Isso tudo que o senhor fala, a segurança que o senhor tem quando o senhor prega a respeito dessas coisas, não é? Só pode se explicar se o senhor teve uma visão, uma aparição. Jesus lhe aparece, Padre Jonas? Não. Não, e nunca. Aí é que está. Não é? Deus exige, mais uma vez, você me emocionou, bandido. Deus exige de mim fé. 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 Porque se eu tivesse uma aparição, uma visão, então eu tenho uma certeza humana. Deus me falou audivelmente. Deus me apareceu. O Nossa Senhora me apareceu. Meu pai Dom Bosco me apareceu. Eu vi. E eu não posso negar que eu vi, eu escutei.
né? Mas Deus me leva, Ricardo, com rédeas curtas. Porque se eu tenho uma visão, eu tenho um privilégio. Eu sou diferente dos meus irmãos. Deus não me queria diferente dos meus irmãos. E o profetismo dele, principalmente, é preparar o povo para a volta de Jesus. A delícia do coração do Padre é falar para a gente ficar preparado para a volta de Jesus. Ele pega sempre assim. Prepare-se, se ele não vem, você pode ir. Despreparados vão ser tomados despreparados, porque o Senhor, veja bem, irá com a sua misericórdia tornando-se elástica. Realmente o Senhor tem dilatado o tempo da sua vinda, não ao nosso gosto, mas ao gosto da misericórdia dele. Ele tem dilatado, e infelizmente nós, humanidade, e nós cristãos, temos abusado da misericórdia dele. Isso que estamos fazendo. É um tempo, e portanto, que passa e que vai ter o seu fim. E é chamado de o ano da graça, portanto, relativamente curto, mas igualmente pleno, isto é, todo o tempo que é necessário, mas também somente o que é necessário. E este tempo de graça precede e prepara o dia da vingança do nosso Deus. As duas coisas estão intimamente ligadas. Não se pode anunciar o ano da graça sem se anunciar o dia da vingança. Nem o dia da vingança sem o ano da graça, que o precede e o prepara. Eu conheci o Padre Jonas através de uma canção. Isso foi em 1982. E ele não só pregava sobre a vinda de Cristo já nessa época, como se encantou com a música, justamente porque na música tem uma frase que diz: sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. E ele, quando veio conversar comigo, disse: gostei muito disso. Sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. É isso, meu filho. Já naquela ocasião, em 1982. Então, o Padre Jonas sempre foi um arauto da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi, sempre foi. Sei que em breve voltarás, nascer do sol, para tudo renovar. Bem sei, minha vida assim sentido terá, sentido terá, sentido terá. De 28 de dezembro a 1º de janeiro, venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Virada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quero convidar você para fazer uma experiência de fé na Terra Santa e na França. Trilharemos os passos de Jesus, percorreremos a Galiléia e a Judéia. Conheceremos também a Capela da Medalha Milagrosa, dentre outros lugares, em Paris, na França. Saída, 1º de abril. E atenção,
Esta peregrinação está em promoção por tempo limitado. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. A alegria do advento faz a noite brilhar. E Papai Noel se apressa para muitos presentear. Mas espere, uma pausa é essencial, pois a prioridade do bom velhinho é mais que especial. Os sábios buscam primeiro o Salvador, sabendo que só Jesus satisfaz a nossa sede de amor. Então, volte para a missa, toda semana, em qualquer estação, porque com o amor que esta noite nasceu, o céu se abriu para nós. Quem é Jonas Habib? É a pessoa mais querida, mais amada. Padre Jonas, ele é um homem de Deus, mas é um homem de Deus normal como qualquer pessoa. É um pai, para mim eu defino ele como meu pai, tá? Como meu amigo. Eu acho que ele é uma pessoa muito fiel aos seus sonhos e aos seus amigos e aos seus princípios. E ele é aquela pessoa que cativa você por dentro, que ele faz falta, ele vai viajar, fica 10, 15 dias fora, ele faz falta. É como meu pai espiritual e aquela pessoa assim que me trouxe muitas esperanças. Então, eu diria que o Padre Jonas desenvolveu essa síntese muito bonita entre ternura e vigor. Ele é um profeta. Ele é pai de tantas novas comunidades. Agora, sobretudo, sabe, era um apóstolo. Né? Eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que o Jonas é. Né? Mas eu gosto do Jonas porque ele é meu irmão. Que o Monsenhor Jonas é um apaixonado por Cristo. Então, o Monsenhor Jonas é uma pessoa simples, muito acessível. Então, quanto mais eu conheço ele, mais eu também sinto que o ser humano não deve duvidar nunca de que a vivência do Evangelho é algo não só possível, mas algo necessário que constrói a nossa identidade profunda. Ele é um homem de fé, mas humanamente uma pessoa insegura. Não temas, crê somente. Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eu me firmo hoje nessa tua palavra, Senhor, na situação que eu estou. Sei que não estou conseguindo conduzir o barco da minha vida, mas não quero ser levado pelos acontecimentos. Quero e peço que o Senhor esteja na condução, que o Senhor esteja nos acontecimentos. Experimento a minha fraqueza, a minha incapacidade e incompetência, e me abandono nas tuas mãos. As pessoas o veem como uma pessoa forte, que não tem medo de nada, mas muitas vezes ele tinha medo, ele teve medo muitas vezes, ele se sentiu incapaz muitas vezes. Graças a Deus, você não imagina que mudanças foram acontecendo em mim. Eu até fico imaginando que com Paulo foi a mesma coisa. Quando Paulo começou a viver numa comunidade, muita coisa mudou na vida dele, até mesmo no temperamento dele, como mudou no meu temperamento. Agradeço porque me fazes sentir minha fraqueza. Ajuda-me a superar esse cansaço. Estou constatando minha irresponsabilidade, minha leviandade. Quero que me conduzas mais a fundo. Sei que não tenho sido bom servo. Esclarece-me ainda mais. Amém.
peço a graça de colocar minha vida em ordem, mas aceito também a pobreza de não consegui-lo. Quero e preciso orar muito mais. Dá-me forças. Eu quero. Cantai ao Senhor um cântico novo. Anunciai cada dia a salvação. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam teu viver. Luz do alto ele virá sobre o teu ser. Depois teve um outro momento que eu vi ele ajoelhado no chão, olhando o relógio, era 3 horas da manhã, que ele estava rezando o terço da misericórdia, ajoelhado, com o terço na mão, várias vezes. E a gente ia acordar às 7 da manhã, a missa com o padre era 9 ou 10, não me lembro. 6 horas esse homem está de pé, animado para frente. E eu, não, padre, a gente tem mais 1 hora de sono. Meu filho é o Papa, estamos aqui super animado, tipo, eu querendo dormir mais um pouquinho. Ele, não, imagina, é super para frente, eu vou tomar banho, você não vai? Tipo, não, sim, lógico, padre, vamos tomar café e tal. E ele saiu do banheiro, trocou de roupa. Eu falei, padre, o senhor geralmente não dorme de noite? Dele, hã? O senhor, assim, tem sono, é muito comum? Dele, por quê? Aí, né, fui ficando tenso. Não, porque eu vi, o senhor levantou várias vezes à noite e tal. Ele falou, não é comum. Mas toda vez que eu me levanto, eu me consagro a Nossa Senhora. Mas não se enganem com o Padre Jonas. Ele também é doce, mas quer disciplina. Mas isso faz parte da doutrina católica, né? Maior parte do tempo é doçura. Mas se for preciso, a pedagogia exige isso. Eu conheci o Padre Jonas em 79, na Casa de Cursilhos de Aparecida do Norte, que aqui em Lorena, na Diocese, ainda não tinha Casa de Cursilho. E nós nos conhecemos lá, gostei muito das palestras, mas fui ter uma conversa em particular com ele e achei que ele era muito bravo, então não foi assim um amor à primeira vista, não. Mas foi um grande amor. Às vezes, num determinado momento em que ele estava pregando e eu estava gravando, e por algum motivo, algum problema técnico dava, e às vezes a gente não percebia, porque a fita ficava rodando e tal, mas por algum motivo desligou o gravador ali, a gravação, e a gente não percebeu, e ele acabava a pregação, e depois a gente tinha que falar para ele, padre, deu problema na gravação. Para mim era uma tremenda frustração. Eu dizia que casa de ferreiro, o espeto é de pau. Quando as coisas não decolavam, quando aquele primeiro momento de oração, música, não acontecia, não atingíamos o clima necessário, no intervalo realmente ele dizia, filho, você está em pecado? Você está nervoso? Você está preocupado? Porque a coisa não aconteceu. Não sentiu o clima, não sentiu o cheiro da unção. Reveja a sua vida. Mais do que formar, o Padre Jonas não admitia formar ele queria forjar. Então ele punha fogo. E esquentava até o limite. E depois dava a forma que queria. Um dia eu estava saindo da Sabesp, que é uma companhia de tratamento de água, que eu trabalhava nessa empresa do governo do estado, e ele chegou e ele estava no portão da empresa. Eu falei, padre, o senhor está fazendo aí? Ele falou, estou esperando você, porque ele morava já junto comigo. Aí ele falou, eu vou embora com você. Eu falei, vamos, eu levo o senhor lá. Aí levei ele na porta de casa, ele falou, você não vai descer? Eu falei, não, eu vou dar uma voltinha ainda, aí depois eu volto. Ele falou, eu vou junto com você. Eu falei, mas comigo não. Eu vou sair, certo? Eu já estava sossegado na vida. Eu falei, não, eu não vou sair com o senhor, não. Aonde eu vou, o senhor não pode ir. Ele falou, pode, porque você é homem, não é? Eu falei, sou. Ele falou, eu também sou homem. Aonde você vai, eu posso ir. Aí eu pensei, falei, acabou com a minha festa, vamos parar com isso. Aí eu falei, então pode descer aí que eu vou guardar o carro numa garagem aí e vou entrar para dentro de casa. Essas correções que foi fazendo eu ser homem. O padre não gosta de coisas erradas.
Ele não gosta. Então, às vezes, ele está assistindo a canção nova, quando ele vê uma coisa errada, ou cortou uma imagem, ou entrou algo que ele liga na hora. E algumas vezes eu percebia, não é, que ele estava nos expondo muito, porque ele dava alguns pitos na gente em público, ao ponto de uma vez o diácono Nelsinho chorou, e chorou em público, por conta do temperamento do Monsenhor Jonas. E eu desci para falar com ele, eu disse que estávamos no palco, eu desci, fui falar com ele, e eu disse para ele assim, um pai não corrige um filho em público. Por que o senhor tinha que colocar o microfone na boca para falar aquilo que falou ao diácono Nelsinho? E ali eu vi que sim, que ele repensou, né, e se arrependeu. Eram momentos difíceis, mas de grande aprendizado, não somente para nós, mas para ele também. Eu me lembro uma vez que eu era secretária dele, a gente estava começando as quintas-feiras, e ele celebrava todas as quintas-feiras no primeiro prédio da rádio, aqui em Cachoeira Paulista. E a gente estava no começo da televisão. E ele começou a gravar aquele Eu Estou no Meio de Vós. E quando ele gravava Estou no Meio de Vós, ele gravava o dia inteiro. E nessa quinta-feira, ele não falou se ia celebrar ou não. E eu sei que deu a hora da missa da tarde, ele apareceu, mas aí a gente já estava fazendo a celebração da palavra. E aí ele ficou muito bravo. Eu lembro que ele me chamou de burra na frente de todo mundo. A gente não consegue imaginar o Padre Jonas chamando uma pessoa de burra. Porque na comunidade você não esconde nada. Nem eu, padre, conseguia esconder nada. A comunidade conhecia todas as minhas qualidades e todos os meus defeitos. Padre Jonas era um homem de um temperamento muito difícil. E ao longo desses anos, foi muito bonito perceber como que ele foi se deixando ser transformado pela palavra, pelo Espírito Santo. Então, ele é o homem, de fato, da palavra e o homem do Espírito. Ter visto o Padre Jonas muito de perto, nas suas limitações, eu não tenho medo nenhum de dizer que Monsenhor Jonas Abib é um homem com temperamento controlado pelo Espírito Santo. Eu o vi com raiva, eu o vi batendo na mesa. Ele um dia chutou minha canela no meio de um programa de televisão. Eu acho que hoje ele se tornou, assim, muito mais amável, muito mais carinhoso, né? Se eu vou falar alguma coisa com ele, diante de uma situação que eu não estou meio concordando, ele, não, porque é assim, papai, eu, tá bom, padre. Sempre à noite, né? Ou então se eu vou sair mais cedo, ele, minha filha, me perdoa se eu falei com você de forma exagerada, se eu não falei bem, se eu não soube explicar bem, você me perdoa e tal. Então, o padre ele tem esse coração. Ele vive aquilo que ele prega. Eu me lembro, numa reunião de conselho, o Padre Jonas ele começou a reunião pedindo perdão para os membros do conselho, dizendo que ele havia tomado consciência de que ele deixou o orgulho tomar conta do coração dele e que ele tinha se arrogado dos dons que Deus havia dado a ele e que ele estava passando por uma experiência de novo, como São Paulo, de cair do cavalo, e que ele precisava voltar à experiência de humildade, de pobreza. Então, foi uma experiência muito forte, né? Ele chorou muito e ele disse, eu me tornei orgulhoso do próprio dom que Deus me deu de pregar a palavra, de anunciar a palavra. Eu preciso voltar. Ele fica, assim, muito triste também com as angústias da comunidade Canção Nova. Quando ele sabe que alguém não está bem, quando nós perdemos uma vocação. Quando eu falo nós perdemos uma vocação, é no sentido de que alguém saia da comunidade. Não deixa de ser, às vezes a pessoa sai, não vai deixar de ser um homem ou uma mulher de Deus. Porém, para o Padre Jonas é muito sofrido uma saída de alguém da comunidade. Eu já vi o Padre Jonas chorar, especialmente no projeto Neemias, quando
houve um problema de energia e a Rádio Canção Nova parou porque os transmissores se incendiaram. Ali, Padre Jonas sentou e chorou porque não tínhamos para onde ir. Vi o Padre Jonas chorando também quando me abraçou por conta do suicídio do meu pai. Vi o Padre Jonas chorando como um homem chora, como um homem de Deus. Por isso eu o vi sofrendo como um cristão sofre. Quando ele vê que os filhos dele não levam a sério a questão da busca pela santidade. Isso fere o coração do Monsenhor Jonas. Outra coisa que ele tem muito zelo é pela questão da castidade. Então, quando a castidade é ferida, isso magoa muito, faz sofrer muito. Porque ele sempre colocava que a castidade dos membros da Canção Nova é a castidade salesiana, uma castidade a toda prova, onde ele aprendeu com Dom Bosco que é preciso lutar sempre. É impossível a gente se esconder numa comunidade e, ao mesmo tempo, a gente vai sendo moldado pela comunidade, a gente vai sendo atritado pela comunidade, vai. A comunidade, muitas vezes, é como um esmeril para a gente. Nós vamos sendo esmerilhados pela comunidade. E graças a Deus, assim acontece o nosso aperfeiçoamento, a nossa formação, assim acontece a nossa santificação. Ele levanta cedinho, já orando em línguas, por exemplo. Eu moro com ele, eu escuto ele orando em línguas, já vai orando em línguas, e orando em línguas ele já liga na TV Canção Nova. Ali ele vai tomando banho, porque o quarto é meio perto, a gente escuta o chuveiro, orando em línguas, e ao mesmo tempo já ligado na TV Canção Nova, que tem o programa do Dom Alberto, e antes um pouquinho tem a nossa programação, e já vai preparando ali para a missa. 7 horas ele já está celebrando, quando ele não celebra fora, num outro horário. E ali, nessa celebração que ele faz, para poucas pessoas, uma capelinha muito simples, ele dá tudo de si. Ele prega como se ele estivesse pregando para uma multidão de pessoas. O padre ele é muito alegre, é muito brincalhão. O padre não tem intimidade, ele é extremamente brincalhão, gosta de tirar sarro da gente, de gozar da gente, de dar risada. Puxa, perdi a conta de quantas vezes eu vi ele tirar onda com a Luzia na mesa, várias vezes. Ele anda muito sarrista. Pega no pé, brinca, ele faz assim, você ficar às vezes desconcertado em certas situações. Ele foi celebrar lá em Lavrinhas, ia jantar com os noviços. No combinado ele ia jantar, ia até dormir lá. E fazia tempo que ele não ia com essa turma. Então eu preparei uma janta para ele, o quartinho dele. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu não podia ficar, porque havia um bispo lá em casa, não sei o quê. E eu tenho que ir embora logo depois da missa. E já era a segunda vez que ele desmarcava. Eu fiquei muito bravo, eu falei nada, mas fechei a cara. Como ele falou que estava com pressa, quando acabou a missa, ele entrou no carro e eu fui levar ele de volta, a 1000 por hora. Aí quando chegou na casa dele, ele viu que eu estava serião, né? Ele falou, peraí, meu filho, tem uma coisa para você. Correu lá dentro, pegou uma lembrança do 7º dia, do seu Zarif, lá de Londrina. Falou aqui, ó, lembra dele, nosso amigo lá, leva para você rezar para ele. Eu peguei aquilo, olhei para ele assim, tinha a ver que ele me dá um presente desse, uma lembrança de 7º dia. Porque ele não tinha nada para dar, ele queria quebrar um pouco o gelo. Eu convivo com o Padre Jonas esses anos todos. Eu nunca vi o Padre Jonas trazer nada malicioso e vulgar. As brincadeiras dele são sempre muito, vou dizer, de crianças mesmo. O Padre Jonas, sabe, um cara, gente, gosta de um gelzinho na cabeça, tá lá o cabelinho dele.
Eu me lembro, uma das vezes que ele não estava bem, sabe? Ele estava meio esquecido. Que ele sai do quarto dele, a gente já celebrava a missa todo dia. Missa é a primeira coisa. E um dia ele chegou assim, já meio atrasado, com aquele cabelo assim, sabe? Daí ele olhou pra mim e eu... Aí ele... Ok, espere um pouco. Voltou lá no banheiro, voltou com o cabelo, foi lá, passou um gel, né? Porque realmente, se o cabelo tá grande e não tem gel, não segura, fica feio mesmo, sabe? Ele gosta desses chocolates diferentes, assim, mais snob, que eu vou chamar. Então, quando alguém viaja ou que traz essas caixas de chocolate, ele abre o chocolate e oferece. Mas ali tem um armário onde ele guarda, e ele não é assim, tipo pessoa mão fechada. Mas ele gosta de oferecer o chocolate dele. O Jonas é guloso como eu, come tudo. Eu acho que o Jonas gosta de tudo. Ele gosta de comer arroz com lentilha, gosta de comer quibe assado e hummus, essas coisas, comida síria, né? Tudo. O Jonas gosta de comer tudo. Ele gosta de peixe, de carne, ele é bom de garfo, que a gente costuma brincar, né? E ele gosta mesmo de comer com a mão, sabe? De sujar os dedos, né? Quem não vê isso no padre tá sempre jogando um guardanapo para ele, assim, pensando que nada, ele tá na mão, gosta, ele saboreia. Ele chega assim na cozinha e destampa as panelas. O que é isso? O que eu vou comer hoje? O que tá fazendo de bom para mim, né? Então eu acho assim muito engraçado. Eu falo, padre, hoje eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Que ótimo, eu gosto muito. E ele gosta de ser moleque nessa hora. Eu já vi, tipo assim... Sabe quando ele tá comendo, tá todo mundo vendo, daí ele vai e rouba uma coisinha da mesa? Gosta dessas coisas, sabe? E ele tem uma coisa assim também que eu acho muito, muito legal, que todos os dias, quando ele sai da mesa, ele chega para Dona Helena, ou a Clara, ou a Neia, que dá assistência lá em casa, e diz assim, não está aprovada esta comida. Foi muito ruim. Essa comida não está boa. Eu me lembro uma vez que meus encontros com Francisco de Assis, né? Queria ser pobre e tal, já era padre. Eu falei, padre, eu senti. Eu vou usar preto. Todo dia. Clésima preto, calça preta social, camiseta preta se eu não tiver de clésima e tal. Uma felicidade. Deus falou comigo, porque assim eu não vou ter cor de camisa, vou ser mais sóbrio, né? Eu não vou ter escolha, tudo que eu vou comprar é preto e tal. Dele, não. Eu, como assim? Não. Deus me falou, padre. Esse Deus não tem o carisma Canção Nova, não. Você pode daqui a pouco se orgulhar, ser vaidoso desse compromisso que você tem. Você é vaidoso porque os outros... Não, tá vendo? Fulano vai, escolhe as coisas. Você não, você só usa preto. Cuidado com a vaidade espiritual. É mais fácil ser santo podendo usar todas as cores e podendo escolher não. É menos fácil ser santo. Você só tem preto, você não tem esforço de santidade. Ok, tá bom, já entendi. A pobreza na vida do Padre Jonas consiste mais em deixar Deus conduzi-lo, não é? Ele não é senhor mais dos seus atos, da sua vontade. O senhor Jonas, sempre que ia viajar, ele me telefonava comunicando que estaria ausente da diocese. E quando ele voltava, ele também me telefonava comunicando que já havia chegado. Então, esses fatos que eu estou citando, à primeira vista, parecem serem fatos corriqueiros, mas não são. Eu sei que eu tenho vocação ao martírio. Não sei como se realizará esse martírio, porque ele tem duas facetas. Um é dar a vida literalmente morrendo pela causa de Cristo. Né? Estou disposto? Estou. Sei que a minha humanidade, por si, ela não é capaz, mas estou disposto? Estou. Eu quero. Mas a outra maneira de viver o martírio é ir dando a vida, é ir morrendo momento por momento. É morrendo para mim, morrendo para os meus projetos, morrendo para os meus gostos, morrendo para aquilo que a minha humanidade gostaria, é ir morrendo e morrendo, morrendo por causa dos outros, né? Eu já chamei muitas vezes a atenção dele
Porque ele, assim, ele acredita em todo mundo. Já vi Padre Jonas com pessoas que ninguém gosta. Ele acredita cegamente em todos, todo mundo, como ele acreditou em mim. Entende? Então, muitas vezes eu falo com ele, eu fico engasgado, que eu falo, eu acho que ele acreditou no pior que sou eu. Por que ele não vai acreditar nesse que está tentando ser gente? O padre, realmente, ele tem um coração muito puro. Como eu falei lá no comecinho, que ele não vê maldade. O padre não vê maldade. Ele tem um coração de criança. Eu acredito que essa formação dos pais dele, né, com ele, do pai, da mãe, eu acho que é algo que ele traz desde criança. Essa pureza. Depois a formação dele salesiana. Então, como a gente falou da simplicidade do padre, né? O quartinho dele é assim, simples, com aquilo que ele precisa, que ele necessita. Então, essa é a simplicidade do padre, esse quartinho. É interessante falar do reloginho. O padre gosta muito de relógio. O quadro aí de Nossa Senhora, o quadro aqui da família dele. Quem é Jonas Abib? Um pobre homem. Realmente um pobre homem. Mas graças a Deus, grande em Deus. Rico em Deus. E tenho certeza disso. Estou muito consciente de que se eu deixasse Deus, se eu perdesse Deus, eu não seria nada. Mas, graças a Deus, com Deus, eu sou tudo isso e quero ser mais ainda para Deus. A seguir, o amor vencerá. Glória, glória, aleluia a ti, Senhor. O céu celebra e teu povo canta glória. Jesus chama cada pessoa sem impor condições para que todos nós sejamos próximos e íntimos do seu coração. O Senhor chama a todos, não exclui ninguém. Posso dizer sem medo que é o Senhor quem está nos buscando, mais do que nós a Ele. Você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. Esse é o último mês da Ação em Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das duas cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe e fiscalize os candidatos eleitos. Só assim as promessas feitas durante a campanha podem ser cumpridas para melhorar o Brasil. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever com a democracia. Justiça Eleitoral.
Dezembro, mês especial para todos nós. Com a graça de Deus, queremos chegar ao Natal e desejarmos uns aos outros Feliz Natal. Já no coração, explodindo Feliz Ano Novo. E queremos contar com você para essa ação em família. 100% de almas, 100% da nossa família para Deus. Vamos conquistar juntos essa ação em família com a sua doação, com a sua contribuição, encerrando 2018 com a sua ajuda, com a ajuda de todos. É o projeto da M Almas 100% para Deus. Programa livre para todos os públicos. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, o programa O Amor Vencerá. Hora de graça, de intercessão, de oração uns pelos outros. Que bom ter a sua companhia e também a certeza de que você já está rezando por nós, intercedendo por tudo aquilo que vai acontecer aqui neste momento, que para nós é um grande grupo de oração. E é um momento também de refrigério, da gente fazer aquela respiração em Deus, né? Respirar, fazer a nossa alma respirar e se revigorar naquilo que é quase a metade do nosso dia. Você que vai acompanhar pela madrugada também, momento de você, quem sabe, depois repousar na paz do Rei, depois de viver um momento de oração. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Acolha as pessoas que estão aqui conosco, que vieram passear aqui na Canção Nova, rezar um pouquinho, estar conosco e participar também do programa. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe, viu? E quero acolher nossa equipe também, nossos câmeras, produtores, todos aqueles que fazem parte da TV Canção Nova e a nossa equipe que está aqui, que hoje, graças a Deus, está realmente muito boa, viu? Além do Sapo, que está aqui todos os dias. Bem-vindo, irmão. Adriana, que vai estar cantando para nós, rezando conosco. Bem-vinda, minha irmã. Bom dia a toda a família Canção Nova. É uma alegria muito grande sempre estar aqui. Que bom nos encontrarmos, né? E também o Padre Edson, que já está aqui preparado para rezar conosco. Bem-vindo, viu, Padre? Deus abençoe também. Nós vamos colocar as suas intenções, vamos rezar juntos na nossa barquinha de oração. Graças a Deus, já está recheada de pedidos. É claro, você pelas redes sociais, você que nos acompanha neste momento, deixe também ali a sua intenção registrada. Não vamos conseguir ler, mas no coração de Deus ela já vai estar sendo registrada, porque você está em sintonia conosco. Quero rezar pelas pessoas que entraram em contato com a Canção Nova nesses dias. A Maria Luísa, que está pedindo oração pela saúde da sua tia. A Eunice Mota está pedindo pela sua família, que precisa muito de oração, e a sua sobrinha pela sua saúde. A Maria do Carmo Serafim, que também pede oração pela sua família. A Bete Amorim, que está pedindo oração pelo seu irmão Manuel Vicente, que está com depressão. Coloco também a Maria do Carmo. Antes de vir para cá, recebi um recadinho. Ela vai passar por uma cirurgia muito delicada, que vai durar entre 6 a 8 horas. Nós vamos rezar por ela. Vamos rezar por aqueles que neste momento estão precisando da nossa intercessão. Apresentamos também a intenção da Rosa Maria, que pede oração para que consiga uma casa própria. A Celita Rodrigues, que tem o desejo de engravidar e pede esse milagre a Jesus, rezando e pedindo nossa intercessão nesse programa O Amor Vencerá. Também a Aninha Lu Costa pede saúde e muitas alegrias para ela e para a filha.
E a Leide Carlos pede oração para que ela consiga superar, pagar as dívidas e pede pela restauração da vida financeira. E todas as pessoas que apresentaram as intenções nas redes sociais, nas nossas, né, pessoal, perfil pessoal, mas também no perfil da Canção Nova, nós apresentamos nessa intercessão, neste momento de oração, Rogério. Isso mesmo. E vamos colocar também, Padre Edson, nossa campanha, nosso projeto da Em Almas, agradecendo a cada sócio, benfeitor, todos aqueles que nos ajudam, atingimos 56%. E vamos rezar por vocês também, neste momento de oração. Rezar pela nossa Canção Nova, né? Por essa graça que Deus colocou aqui, plantou aqui no Vale do Paraíba, nasceu aqui nesta região e que se espalhou pelo mundo inteiro. Proclamando a palavra de Deus, levando a boa nova do Evangelho. Graças a Deus. E contamos com a sua ajuda, rezamos para que ela continue assim, fiel àquilo que Deus pediu a ela. Proclamar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pedir ao Senhor a graça de que cada pessoa tenha um encontro pessoal com Ele, que esteja com Ele na graça, levar essa graça do batismo no Espírito, a renovação no Espírito, o encontro com Deus, que sejamos fiéis. Rezem por nós, rezem pela Canção Nova. Vamos cantar, vamos nos preparar em oração para nós acolhermos a palavra, rezarmos, clamarmos a Deus sobre os nossos pedidos. É um momento de oração, é um momento que nós nos abrimos a tudo aquilo que Deus quer fazer e realizar em nós nesse momento. Vamos abrir o nosso coração, vamos escancarar o nosso coração para Deus, dar livre acesso à ação de Deus nessa hora, na nossa vida, em tudo aquilo que vivemos. Vamos cantar juntos. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Mais uma vez, deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Essa é a hora. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Então abre as portas do seu coração, que a chave, né, está nas suas mãos neste momento. Vamos acolher a palavra de Deus, ela que vai nos dar a graça de adentrarmos na oração, de rezarmos, de intercedermos. Lembrando que é você que tem que abrir o coração. A palavra de Deus está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 seguintes. E essa palavra é uma promessa maravilhosa para nós. Ela encheu meu coração de alegria nessa manhã e tenho certeza que também vai fazer esse efeito em você, vai encher o seu coração de esperança. Diz o Senhor, o profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 seguintes:
para apacentá-las, estabelecerei sobre elas um único pastor. O meu servo Davi, ele apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus e o meu servo Davi, príncipe entre eles. Eu, o Senhor, falei. Farei com eles uma aliança de paz. Farei desaparecer os animais ferozes do país, de modo que poderão morar em segurança no deserto e dormir nos bosques. Darei a ele os arredores de minha colina uma bênção. Farei cair chuva a seu tempo, chuvas que serão uma bênção. As árvores do campo produzirão fruto, e a terra dará seu produto, e eles estarão em segurança em sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu lhes quebrar as cavilhas do jugo e libertar da mão dos que escravizam. Já não servirão de pilhagem para as nações, e os animais selvagens não tornarão a devorá-los. Morarão em segurança, sem que ninguém os aterrorize. Farei germinar para eles plantações tão fabulosas que não haverá mais focos de fome no país, nem terão de suportar as injúrias das nações. Assim saberão que eu, o Senhor, sou o Deus com eles, e eles, o meu povo, a casa de Israel, oráculo do Senhor Deus. E quanto a vós, minhas ovelhas, de minhas pastagens, vós, seres humanos, eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor. É uma grande promessa e uma grande profecia que o profeta Ezequiel trouxe para nós hoje. Aliás, uma profecia que traz tantas promessas maravilhosas. Eu fui lendo e eu fui me alegrando. Veja a promessa de Deus para nós hoje. Ele fará desaparecer os animais ferozes, fará cair a chuva, teremos segurança até para dormir no deserto e nos bosques. Ele vai quebrar o jugo, as cavilhas do jugo, libertar-nos das mãos daqueles que nos escravizam. Nós teremos a promessa de morarmos em segurança. Nós teremos plantações fabulosas, diz o Senhor. Deus vai acabar com a fome no país. Nós não vamos ter mais que suportar as injúrias das nações, e todos saberão que eu sou o Senhor. Gente, quando Deus nos traz uma palavra como essa para um dia em nossas vidas, a gente se alegra. Nossa, quanta coisa maravilhosa, quanta promessa maravilhosa de Deus para nós. É motivo de louvor, de agradecimento e de confiança, e de dizer a Deus: eu assumo para mim, eu quero, Senhor, viver essa palavra, eu quero desfrutar dessa promessa, eu quero desfrutar dessa bênção, eu quero acolher, Jesus, para a minha vida, essa promessa no dia de hoje. Chegar, gente, no final de ano, né? Nas vésperas de Natal, e a gente ouvir tantas coisas que Deus está nos prometendo, bênçãos e promessas maravilhosas. Isso alegra o nosso coração, porque tem muita gente chegando agora no final do ano com a cabeça baixa, com os ombros caídos, pessoas cansadas, deprimidas, sentindo-se derrotadas, e deparar com uma promessa de que Deus vai restaurar, de que Deus promete segurança, paz, que Deus promete livramento, libertação. Isso faz a gente respirar e dizer: é isso que eu desejo, Senhor, é isso que eu quero. Dá-me essa graça, Senhor, eu assumo, eu quero viver isso, eu quero morar em segurança, eu quero, Jesus, tomar posse dessa promessa. Mas para que você tome posse dessa promessa, lá no início do capítulo 34 do profeta Ezequiel, vai dizer que nós precisamos ser
ovelhas do pastor, de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer parte do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essas promessas, se você virar a página, são para as ovelhas do redil do Senhor, aqueles que professam o Senhor como seu Rei e seu Salvador, aqueles que querem viver nas pastagens de Jesus, viverem na casa do Senhor, viverem no rebanho de Deus, viverem sobre a tutela, a proteção, o senhorio, a sombra do Altíssimo. Eu quero ser ovelha da casa do Senhor. Eu quero deixar que o Senhor pastoreie a minha vida, que Ele tome conta da minha família, da minha casa, e porque eu quero viver todas essas bênçãos, eu quero viver e morar em segurança, eu quero ter a chuva no tempo certo, eu quero a produção dos frutos da terra, das plantações, eu quero, Jesus, pedir ao Senhor que quebre os julgos e Ele me liberte de todo mal. Eu quero, Senhor, experimentar a paz e a segurança daqueles que vivem sobre o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o olhar do bom pastor, sobre o olhar daquele que nos ama, o Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que aceitam e querem estar sobre o olhar dele, nas pastagens dele, na casa do Senhor, é que vão viver tudo isso que essa palavra nos trouxe de tamanha graça e tamanha bênção. E eu pergunto para você, é isso que você deseja? Você quer ou não quer fazer parte do rebanho de Deus, experimentar todas essas graças? Vá dizendo ao Senhor e respondendo a Ele em oração: eu quero, Jesus, eu quero experimentar a segurança, a paz, os bons frutos. Eu quero, Jesus, morar em tranquilidade, até mesmo poder dormir nos bosques, nos lugares desertos. Eu quero viver na paz e na segurança. Eu quero, Senhor, viver e tocar na Tua providência para minha família. Por isso eu digo de coração, eu quero viver nas pastagens do bom pastor. Eu quero estar sobre o olhar dele. Quero convidar você a ficar em pé, você que está aqui, e a entregar a sua vida a esse bom pastor. E a determinar-se a partir de hoje, eu quero andar nos caminhos de Deus. Eu quero, Senhor, ter o Senhor como meu Rei, o meu Salvador. Levante os seus braços, vá se entregando a Ele. Vá entregando o senhorio da sua vida sob o olhar de Deus. Vá repousando a sua vida no coração de Deus. Vá dizendo: a minha vida pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Eu quero viver e andar nas pastagens do Rei. E eu quero tocar nessas promessas. Mas para isso, Senhor, eu estou me entregando a Ti nesta oração. Eu não quero, Jesus, andar por outros caminhos e andar por outras pastagens e outros lugares. Eu quero andar na casa do Rei. Eu quero esperar pelo Senhor, pela proteção do Senhor, pela providência do Senhor. Eu quero esperar no Senhor a realização de todas essas promessas. O título dessa passagem diz: o pastor messiânico e a nova aliança. Gente, nós estamos vivendo um tempo messiânico. O tempo do advento é o tempo onde nós lembramos as promessas do Messias que vem e vem reinar sobre nós. A nossa casa se enfeita, as luzes se acendem, porque nós acreditamos e esperamos e dizemos: vem, Senhor Jesus, vem reinar sobre nós, vem estar conosco. E nós assumimos a promessa desse bom pastor. Eu desejo colocar a minha vida sobre o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Levante os seus braços, as suas mãos e vá proclamando isso. O senhorio de Jesus sobre a sua vida, que a sua casa se abre para o Redentor, que as janelas da sua casa estão abertas, que as portas estão abertas, que venha a nós o Salvador,
Que venha a nós o Redentor, que venha a nós o bom pastor, que Ele venha tomar conta da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos sonhos, daquilo que nos falta, daquilo que nós esperamos de Deus. Que Ele venha tomar conta de nós. Vem, Senhor, eu me entrego, eu me abandono, Senhor, eu me coloco e eu me abro à Tua presença. Eu desejo experimentar tudo isso. Eu desejo, Senhor, mas eu sei que para isso eu preciso confiar em vós. Eu preciso colocar a minha vida e a minha esperança, a minha confiança em vós. E vem, Senhor Jesus, tomando posse, conta do coração de cada um que se abre nesta oração. Vá orando no Espírito, se entregando a Deus, se abrindo à visita messiânica do Senhor, do bom pastor, do Redentor, que traz tudo isso para nós, que traz toda essa alegria, vida nova, promessas de Deus. Vem, Senhor, vem reinar sobre nós. E à medida que você vai escutando essa oração em línguas, vá permitindo que brote um canto novo de seus lábios, de seu coração, na certeza de que nós somos as ovelhas do Senhor. Vós sois seres humanos, afirma o Senhor, e eu sou o vosso Deus. Nós temos uma certeza, temos um Deus que caminha conosco, que permanece conosco neste instante, que nos convida agora à abertura de coração. Qual é a chave? Cantamos no início deste grupo de oração, deste grupo de intercessão. E agora nós podemos nos perguntar a nós mesmos: o que podemos fazer para que o nosso coração se abra para a graça, se abra para a experiência de Deus, se abra para a unção do Espírito. Venha Espírito sobre nós, venha Espírito sobre os teus filhos que têm o desejo de se abrirem nesta manhã, têm o desejo de transformação. Então, ao ouvir este canto em línguas, vá permitindo-se cantar um canto novo ao Senhor nesta manhã, neste dia. Você que reza na madrugada, reze conosco. Permita que a transformação aconteça em sua vida, que o Cristo te transforme, envolva o seu coração, envolva os seus pensamentos, envolva os seus sentimentos, envolva os seus afetos. Entregue os seus afetos a Jesus nesta manhã, manifestando a abertura que você tem para Ele. Nós vamos cantar mais uma vez em oração, permitindo que o Senhor venha em nosso auxílio. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto para te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. E essa palavra aqui veio para você como um consolo mesmo. Essa palavra que devolve a você nesse dia, chegando quase ao final desse ano, talvez um ano tão difícil para você,
Um ano com tantas provações, com tantas tribulações. Talvez você que está chegando ao final desse ano cansado. Talvez sem esperança. Essa palavra hoje é um bálsamo para a sua vida, para a nossa vida. É o próprio Deus que nos promete, que nos devolve aquilo que talvez ao longo desse ano nós fomos perdendo com as situações, com as provações. Então, através dessa palavra, de tudo aquilo que Deus quer fazer, deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te devolver aquilo que você perdeu. Deixa Jesus nessa manhã restaurar as suas forças, colocar as coisas no lugar aí dentro do seu coração. Esse tempo do advento é propício para que nós possamos retomar a nossa vida, a nossa história, porque é devolvido a nós essa esperança, essa alegria. E essa palavra hoje veio acalmar o nosso coração, veio nos dar a certeza que nós chegamos até aqui porque o Senhor esteve conosco. Por isso deixa Deus agora acolher tudo aquilo que você traz no seu coração e deixa essa palavra adentrar aí a sua alma, te devolvendo tudo aquilo que Deus promete. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação, deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Enquanto rezamos, um casal se apresenta. Pode falar, Padre. Um casal se apresenta muito angustiado por sintomas que o seu filho tem sentido ultimamente, mas que vocês não conseguem saber a origem ainda. E você reza e intercede conosco neste momento do Amor Vencerá. E o Senhor te alcança, porque enquanto você ouvia a música, abria o coração, você não abria o coração pedindo por você, mas para o filho, para que ele tivesse a cura, para que ele fosse tocado. E o Senhor o alcança por causa da sua doação, por causa da verdade da sua oração. Então, agradeça ao Senhor e tenha a certeza de que Ele resgata a sua família, resgata cada um de vocês como casal, mas também toca nos filhos. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. E eu ia dizendo que essa palavra hoje quer trazer muita consolação e muita esperança. Muita esperança para aquele que parece que não via, vamos dizer assim, uma saída. Parece que chegou nesse tempo e viu, meu Deus, não vai mudar nada mesmo, né? Eu vou virar o ano, eu vou passar esse tempo de festas na mesma. E quando eu li essa palavra de manhã, quando eu rezava, ela me trouxe tanta esperança. Me trouxe paz, segurança. E é isso que Deus quer realizar no seu coração. Mas para isso, Jesus me dizia, você precisa caminhar nas minhas pastagens. Talvez esse ano você tenha apostado em tanta coisa e tenha se esquecido um pouquinho de Deus. Agora é hora de você apostar no reino dos céus. É hora de você apostar nos planos e nos projetos que Deus tem para você. De sonhar com Deus e deixar que Ele realize o sonho dele para você. A palavra vai nos trazer ali paz, segurança, libertação, livramento, providência. É o bom pastor que promete tudo isso àqueles que estão ali no colo dele. E é isso que eu desejo para esse final de ano, para esses últimos dias e para o próximo ano. Eu quero estar no colo de Deus. Eu quero estar na segurança dos braços de Deus. Eu quero andar sobre os caminhos de Deus.
Enquanto nós rezávamos, a imagem que me vinha era daquele cajado do pastor, né? Que ele vai, quando a ovelha já está se afastando, ele estende o cajado e traz ela de volta. Por isso que o cajado do pastor, às vezes tem aquele formato, para que lá ele empurre ela de volta, para que ela não se perca. Talvez o movimento de Deus na sua vida hoje seja trazer você de volta para Ele, para os projetos dEle, para os sonhos dEle, para as realizações que Ele tem para você. E a segurança que somente Ele dá, que o dinheiro não dá, que o poder não dá, que o prestígio não dá, somente o Senhor. Abra os seus braços de novo e vá repousando o seu coração nas pastagens do Senhor. Você que chegou neste final de ano com muitos boletos atrasados, deixa o coração repousar nas pastagens de Deus. A promessa de Deus hoje são as plantações frutíferas, a abundância. Coloque essas preocupações já no coração de Deus. Vá rezando, meu irmão. Vá soltando a sua voz no Espírito, intercedendo. Você que chegou esse ano com um diagnóstico tão triste e que passou esse ano fazendo exames, sendo analisado aqui e ali, e ainda a sua solução não chegou, repousa nas pastagens do bom pastor, no colo de Deus. O que eu tenho a oferecer para você, o que essa palavra nos traz, é oferecer o colo de Deus. Eu serei o Deus de cada um deles, eu serei o pastor. Repousa o seu coração. Você que chegou no final de ano, nesses últimos dias, com uma grande preocupação com os seus filhos, principalmente aquele que reprovou, não foi? O que será dessa criança? O que será desse jovem? Repousa o teu coração no bom pastor. Ele promete, tem promessas de abundância na sua vida e na sua família. Você que está para perder a sua casa, a palavra de Deus vai nos dizer uma moradia segura. Você que vive ainda com um aluguel e a cada mês aquela luta para realmente honrar a prestação e o aluguel da sua casa, o Senhor está te oferecendo segurança. Você quer a segurança do Rei? E aí no seu coração você responde: eu quero a segurança do Rei, não a segurança do dinheiro. E não a segurança, às vezes até de um trabalho bom, mas a segurança do Rei, do Senhor Jesus. A minha vida está sobre o seu senhorio, está sobre o olhar de Deus. Está sobre o olhar de Deus essa cirurgia que ainda não foi marcada, que está na fila, não é? Que não saiu ainda, que já fazem meses e remarca aqui, e o médico falta e remarca ali. Ela vai acontecer. Repousa essa cirurgia, repousa essa infecção que você traz hoje na segurança do Rei, no colo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pedindo, Jesus, que todos os corações aflitos hoje sejam consolados por essa promessa. Pelas pessoas que não estão conseguindo dormir e tomando remédio durante a noite, porque o coração fica acelerado, a síndrome do pânico, vem o medo, toma conta de você. Repousa o coração no bom pastor. Assume para você essas promessas, é para mim essas promessas hoje. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha casa. Eu estou repousando as minhas preocupações no colo do Senhor. Eu estou colocando a minha vida sobre o senhorio do bom pastor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, toma cada um de nós nos seus braços. Toma essa mãe, Jesus, que costura neste momento e reza conosco. E aquele dinheirinho pingado que está entrando, mas é o dinheirinho da providência. Você olha para as suas mãos e as suas mãos doem, porque é o seu trabalho.
Mas Deus está cuidando diariamente de você. Repousa no colo do bom pastor. Obrigada, Senhor. Levanta seus braços, vá soltando a sua voz. Vá se entregando. Vamos pedir ao Senhor que sejam derramadas sobre nós curas e libertações. A palavra de Deus vai dizer nesse capítulo do profeta Ezequiel que Deus também vem libertar o jugo, a opressão, a preocupação, a tristeza, a melancolia. Vem, Senhor Jesus, ser o bom pastor do teu povo. Resgata, Jesus, liberta. Shiririririri, alamari, shiririririri, alamari, alamari, candamalaba, alamari, 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 shiririririri, alamari, 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 Jesus, assim rezando. E porque você se entrega nesta oração, o Senhor cura essa alergia que surgiu em seu corpo. O corpo inteiro, com manchas, na qual você não conseguia saber a origem, mas por você se apresentar ao bom pastor nesta oração, milagrosamente essas manchas desaparecerão. Todo o foco de ansiedade que você tinha também em seu coração vai se dissipando pela entrega contínua que você passa, mas precisa continuar. Precisa se manter em Jesus. Ele te cura nesta manhã com a força da presença e restaura. Uma pessoa que trazia uma tensão muito forte na região do seu pescoço, e isso causava e tem causado dores de cabeça diárias em você. Coloque a mão sobre essa região, você que sente isso, e peça a Jesus agora que Ele te liberte de toda a tensão que você tem vivido. Repousa o teu coração no coração deste bom pastor que está prometendo segurança, paz, alegria. Está prometendo a nós a providência, a fartura, os frutos. Repousa o seu coração no coração do bom pastor. Você que sentia que até mesmo a sua coluna se arcava e você andava como aquela mulher, com cabeça baixa, com espírito de derrota, porque chegou neste fim de ano com uma grande derrota na sua vida. Repousa a sua vida em Deus. O Senhor a percebeu no meio daquele povo. O Senhor a olhou. Levanta a sua cabeça, porque o bom pastor quer cuidar da sua vida e Ele tem promessas maravilhosas para você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está tocando num homem que assinou ali a venda de uma casa. E você nem queria vender essa propriedade. Você não queria se desfazer mais. Infelizmente, a crise te levou a isso. A sua segurança a partir de hoje precisa estar no Senhor. Ele vai restituir a você o que você perdeu. Ele vai devolver a você o que você perdeu durante o ano. Mas repousa a sua confiança no Senhor. Obrigada, Jesus. A nossa confiança está em vós, a nossa esperança, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Bendizemos, Senhor. Obrigada, você que está vivendo um tempo de luto, tantas pessoas que perderam seus entes queridos nessas últimas semanas e traz consigo esse luto. E essa palavra hoje ela vem como um consolo para você, você que estava preso a esse luto, a você que tinha perdido o sentido da sua vida. É o próprio Deus que diz para você: eu sou o seu pastor, eu consolo as minhas ovelhas, eu ergo, eu levanto, eu seguro, eu busco. O próprio Deus agora, que diante da dor do seu coração, diante da sua perda, diante até mesmo do seu desespero por ter perdido alguém tão querido a você, o próprio Deus agora te devolve
também a paz, consola o seu coração e te devolve a certeza do céu, que nesse momento te tira desse luto, te tira desse momento de dor tão profundo. A alegria do céu agora é o seu consolo. O próprio Deus agora que te visita, te segura pela mão. Você não está sozinho. O seu pastor é e está com você. Bendiga o Senhor, porque nessa hora você sente uma paz no seu coração. Estava tudo tão pesado por causa das perdas ao longo desse ano. Mas o próprio Deus te devolve a paz e a certeza do céu, do seu coração. Bendiga o Senhor por isso. Ele olha para você em especial nesse dia e através dessa palavra, das suas promessas. E a imagem é da manjedoura vazia. Mas uma manjedoura que está esperando o Messias, o Salvador. É a manjedoura da nossa alma, da nossa casa, que espera o Salvador, que põe a sua confiança em Deus, que põe a sua esperança, que põe os seus projetos, os seus sonhos em Deus, que derrama o seu coração no coração de Deus. Essa é a manjedoura do nosso coração, que se abre para a vinda do Senhor. Vem, Senhor, e vem reinar sobre nós. Vem reinar sobre a nossa terra. Vem reinar sobre o nosso país. Vem reinar sobre a nossa nação, nossos filhos. A manjedoura do meu coração, ela está à sua espera, Jesus. Vem reinar como pastores, Senhor. Jesus tocava no coração de uma mulher que foi abandonada. A imagem de uma mulher deitada numa cama já há alguns dias, vivendo um dia sombrio, só de lágrimas, de tristeza. Levanta, minha irmã, o seu Salvador está chegando. O seu rei vem reinar sobre a sua vida. Não era aquele afeto que estava reinando mais sobre a sua vida. Não reinará mais. É o Senhor quem reinará sobre você. É o Senhor Jesus. Jesus toca no coração de uma esposa que disse: eu não aguento mais o cheiro da bebida e do álcool. Que você já estava com o coração aflito, porque nesses dias que vêm, não é, de festas, você sabe que muitas pessoas da sua casa vão beber, vão cair, vão passar mal, e você não queria viver isso. Jesus está dizendo para você: entra para o meu redil, entra para as minhas pastagens. Eu quero hoje reinar sobre a sua casa. Consagra o ambiente da sua família, os entes queridos que vêm ao seu coração, para que Jesus, o bom pastor, reine no coração deles neste tempo. Jesus tocava em alguém que chorava abundantemente, por ver a pobreza da sua família, por ver a decadência financeira da sua casa esse ano, por tantas perdas, como já foi falado aqui. Mas o choro era compulsivo. Meu irmão, agora sim, o seu coração está pronto para receber o Salvador, porque Ele está despojado de tudo. Deixa o Rei entrar na sua vida, deixa o Rei reinar, deixa o coração, a manjedoura aberta, né? Como nós cantamos, você que tem que abrir o coração. Deixa a manjedoura, o Rei, que venha o Rei sobre a minha vida, que venha o Salvador, que venha os momentos de felicidade, que venha as promessas do Messias sobre nós, que venha as boas pastagens, que venha a segurança, que venha a alegria, que volte a alegria, que volte a paz sobre nós, que volte a providência sobre as nossas famílias, que volte a alegria que vem do Messias, o nosso Salvador. Vem, Senhor, vem reinar sobre nós. Obrigada, Jesus, obrigada.
Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. E esse é o reino messiânico. No reino messiânico existe paz, segurança, boas pastagens, alegria. Existe a presença do Rei, e na sua vida precisa ter a presença do Rei, porque quando nós caminhamos na presença do Rei, não nos falta nada, não é isso, Padre? A presença é o consolo que nós cantamos durante esse programa, a presença do Rei. Então queira permanecer com Ele sempre, queira manter-se nele, queira procurá-lo. Se durante a nossa oração você ficou apenas se queixando, nossa, eu não procurei Deus este ano, como eu estive afastado, agora que eu estou precisando, eu estou aqui me apresentando. É você mesmo. Volte, se apresente, Ele é o Senhor do tempo e não vai considerar essa sua falta. O importante é que você o procure agora e permaneça nele. É aquele cajado que Deus mostrava, né? Isso. Que ele vai lá no pescocinho, né? E arrasta. E arrasta, né? E bate na cabeça do lobo, que quer bate na cabeça do lobo. As ovelhas, não é isso? Isso mesmo. E que ele bata na cabeça do lobo que está escravizando você, mas te arraste de volta. Quem sabe ainda, se você não procurou uma confissão nesses dias, uma preparação mais profunda para o Natal. Não deu tempo de fazer a novena de Natal, não é? Tanta coisa. Mas ainda dá tempo de você se preparar para o Rei, para que a manjedoura do seu coração esteja preparada e para que as promessas desse pastor messiânico aconteçam em sua vida. Quero convidar você a estender as mãos sobre todos esses pedidos de oração. São pessoas que diariamente entram em contato com a Canção Nova. Vamos pedir que a bênção, eu coloquei a palavra aqui aberta, que a bênção dessas promessas recaiam sobre a vida de todas essas pessoas. Que o Senhor as abençoe, que tire aquele cansaço de final de ano, aquele estresse. Às vezes até aquela enfermidade que vem por causa do estresse. Aquela situação que perturba, que não deixa dormir. Que Deus abra as portas da providência para aquela situação que não se resolveu. Que o Senhor abençoe você, que visite os nossos doentes, as pessoas enfermas que nós amamos, as pessoas que estarão passando por cirurgias, que a tua bênção, Senhor, venha sobre a vida delas, sobre os nossos irmãos agora pelas redes sociais, você em algum lugar do Brasil ou além do Brasil, rezando conosco. Não sei o que você vive, o que você passa, mas Deus está com você. Deus está com você nesse sangramento que está acontecendo, nessa hemorragia. Nós pedimos uma intervenção de Deus sobre essa hemorragia. Uma intervenção de Deus sobre a sua respiração, sobre o seu pulmão que está tão fraco, fragilizado. Jesus, que o Senhor toque neste pulmão. Que o Senhor toque, Jesus, nesses rins que já pararam de funcionar e estão funcionando através das máquinas, que o Senhor possa curar, libertar, que essa pessoa saia do hospital antes deste Natal, que a promessa se realize na vida delas. De cada uma delas nós te pedimos e rezamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Quero acolher de coração a Adriana, que está aqui conosco, que parece que trouxe uma novidade para a gente, né, Adriana? Trouxe aí. Trouxe um CD que eu acabei de lançar, que se chama Sagrado, né? Mas dentre tantas outras coisas que a Canção Nova também mas oferece. Eu queria que você falasse sobre o seu CD. Sim, mas a gente, cada um com a sua pontinha nessa rede, a gente faz esse trabalho de evangelização por todo o Brasil e além do Brasil, né? E nós lançamos esse CD que se chama Sagrado. É um CD totalmente inédito, com músicas que também nos fazem olhar para esse pastor que é conosco, que está conosco, que nos busca quantas vezes for preciso. Né? E a música faz isso, não é, Adriana? Graças a música a Deus, busca, né? Às vezes também. a gente liga ali e está ouvindo uma canção e ela faz com que a gente retorne o nosso coração para Deus, graças a Deus. Sim. Essa música mesmo que você cantou no início do programa, eu lembro, não era nem da Canção Nova ainda. Quanto tempo? Nossa. Então você me fez reviver a história ouvindo a Adriana antigamente. Né? Faz muito tempo não, padre. Foi ontem. Foi ontem, né, Adriana? Foi eu ouvia bastante também. Mas a Canção Nova também, com os seus produtos de evangelização que estão aqui, entre esses, né, que estão aqui, o meu livro, Mulheres Curadas, o CD do Sapo e outros CDs que a gente tem, fazem esse resgate, né? Traz você de volta para o redil do bom pastor. E quando a gente está ali, nas pastagens de Deus, você pode ter certeza, segurança, paz, né? Providência, alegria. O Senhor, Ele não deixa faltar. Pode ter certeza disso. E nós estamos também na reta final, né? O mês quase chegando ao fim. Eu sei que muita gente vai viajar nesses dias, vai visitar os parentes, vai se alegrar com a família, mas eu quero pedir de coração que você não se esqueça do nosso projeto da M Almas. Alcançamos, graças a Deus, eu mostrei no início do programa, 56%. Vamos aplaudir. Muita gente já fez a sua parte. Lembrando que a Canção Nova, ela vive disso mesmo. Eu sei que a Adriana já está aqui há tanto tempo, né? Já era dessa casa aqui e via a Canção Nova viver da providência, né, Adriana? Sempre foi assim, a gente dependeu do povo de Deus. Sim, e Deus sempre foi fiel, né? Através do povo. E é por isso que a gente não pode esquecer, porque Deus é fiel sempre conosco e a gente precisa retribuir essa fidelidade com aquilo que Ele nos dá de presente, que é a Canção Nova. Nós não podemos esquecer, né, em meio a esse tempo tão tumultuado para todo mundo, né, mas não esquecer que essa obra continua, que ela precisa continuar para que mais pessoas possam voltar para o seu pastor. Eu acho bonito no final do ano, muita gente faz uma caixinha, faz uma recata, até na família, durante ali as confraternizações, né? E esse aqui é para ajudar a Canção Nova, é o presente que a gente vai dar para o menino Jesus neste Natal. É o 100% da Canção Nova. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, é uma boa iniciativa. Fazer aquela recata na família no final do ano para a gente chegar ao 100%. Pode utilizar também produtos da Canção Nova para fazer aquele amigo oculto com produtos de evangelização. É bem melhor, né? Dá totalmente. Aliás, eu só faço isso, viu, Padre? Dou presente da Canção Nova, né? Porque a gente faz, é claro, a evangelização acontecer na nossa família também. Já quero convidar você para o Ano Novo na Canção Nova. Muitas pessoas vêm passar a virada do ano aqui na nossa casa. Temos uma programação especial a partir do dia 28 de dezembro até a virada do ano. Então, você que é da região ou que está planejando vir para a Canção Nova, venha mesmo. Vai ser diferente, vai ser um começo do ano, se Deus quiser, diferente também na sua vida. E no dia 3 de fevereiro, a Canção Nova já vai estar com a sua programação 2019 a todo vapor. No dia 3 de fevereiro, a Canção Nova vai realizar um Kairos, a cura da depressão, com o tema Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Para conduzir esse evento, nós temos aí a presença, já confirmados, do Padre Adriano Zandoná, o Dr. Roque Savioli e a doutora Gisela Savioli também. Então, dia 3 de fevereiro, já começando o ano bem, né? Trabalhando com a depressão, se Deus quiser. E você que vai estar de férias também, neste ano, você já está convidado a participar desse evento. E também não vamos esquecer
da nossa ação de fim de ano, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muita gente já faz parte dessa ação, já está com os produtos de evangelização entrando pela sua casa, né, deixando Deus invadir com a sua graça, a sua família, mas muita gente ainda pode participar. Entrando nessa ação de final de ano, este mês você vai receber, né, a medalha de 2 cruzes, onde você pode poder colocar na sua porta, ou usá-la, ou colocá-la ali no seu quarto, do ladinho da sua cama, ou dar de presente para alguém que você ama e que sabe que precisa dessa proteção. Se você ainda não entrou nessa ação de final de ano, eu e minha casa serviremos ao Senhor, entra lá no nosso site, clube.cançãonova.com, se informe e entre conosco, para que nesse final de ano a gente proclame: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é de Jesus. E não se esqueça de preparar a manjedoura para que ele entre realmente na sua família, tá bom? Quero agradecer já antes da bênção a presença da Adriana aqui conosco, do Sapo. Deus abençoe. Deus abençoe o seu trabalho, viu, Adriana? Amém. Estamos juntos sempre. Amém. Vamos receber a bênção, pedir ao Padre que nos abençoe esses pedidos de oração, todas as pessoas que nos pediram oração no dia de hoje. Sobre os pedidos que nos foram apresentados, sobre você, seus pensamentos, sentimentos, afetos, sobre a sua família, sobre toda a intenção apresentada, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é a chave? No Deus Proverá dessa semana, você vai acompanhar a inauguração de algumas obras do calendário 2018. A nossa vida, muitas vezes, é um caminho onde nós contamos com a misericórdia de Deus, carregamos a nossa cruz e seguimos rumo ao Pai das Misericórdias. Vamos continuar. Nossa Senhora caminha conosco e nos ajuda. Assista Deus Proverá, toda quarta às 19h30 e nas quintas, à 13h. Olha só o tamanho desse bolo. E a minha mãe pôs só um pouquinho assim de fermento, ó. Lá com seus amigos, só você que fala de Jesus? Não liga não, continua. Aos pouquinhos, eles vão crescendo na fé. Igualzinho esse bolo aqui, viu? Mãe, o bolo tá pronto. Conheça os lançamentos da editora Canção Nova. Livro Minha Alegria Esteja em Vós, Ano C. Apresenta reflexões sobre as leituras dominicais e festas da igreja para motivar o leitor na oração durante a semana. E o livro Paulo VI. Conheça a missão de amor e a entrega deste homem de Deus e verdadeiro cristão. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Eu comecei a namorar um homem bem mais velho do que eu. Engravidei. Como ele não queria filhos, eu tinha medo de perdê-lo. Eu fiz o primeiro aborto. Foi uma sequência de 5 abortos. E quando eu engravidei pela 6ª vez, eu escutei o coraçãozinho dele bater. Daí eu não tive mais coragem. Não existe nessa terra uma só vida que não possa ser mudada pela misericórdia do Senhor.
E hoje também eu trabalho salvando vidas. Eu me tornei pró-vida, falo mesmo em alto e bom tom. Para salvar uma vida, eu daria a minha própria vida hoje. Eu fiz 5 abortos, mas a misericórdia de Deus me encontrou. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Pregar o perdão converte muita gente. Viver o perdão ressuscita muita gente. Nesta semana, no Gente de Fé, nós conheceremos o testemunho um pouco mais aprofundado de Reinaldo e Reinalda Reis. Não perca! Programa livre para todos os públicos. Você que está em casa assistindo esse programa Mais Saúde, que traz tanta informação, não é verdade? Então, hoje eu vou fazer uma sugestão para você que ainda não decidiu o que dar de presente neste Natal. E por que eu estou falando isso? Porque além de você oferecer um produto que é de evangelização e que vai mudar a vida de quem recebê-lo, vai estar ajudando a comunidade Canção Nova no nosso projeto Dai-me Almas, porque tudo que nós vendemos e adquirimos através do Departamento da Vide Audiovisual ajuda na nossa campanha para atingirmos o 100%. E por que eu estou falando deste livro especialmente? Primeiro que é o meu último livro, né? O mais recém-lançado, e foi lançado justamente através da editora Canção Nova. Mas por que todos os meus outros livros, que são das edições Loyola, e por que esse editado aqui pela Canção Nova? Porque esse livro tem uma história muito especial. Ele começou lá no Vaticano. Foi lá no Vaticano que esse livro surgiu no meu coração. Estávamos lá, Dr. Roque e eu, a convite de Dom Dominique Rey, aquele bispo maravilhoso francês que nos acolhe com uma casa de missão na França, e ele tinha convidado o Roque para nos encontrarmos na França, isso tinha acontecido aqui no Brasil, justamente para o Roque integrar uma comitiva francesa de médicos e profissionais da saúde para ir fazer uma visita no Vaticano. O Vaticano tem um departamento que foi fundado e criado por São João Paulo II, né? O nosso queridíssimo. E isso foi um desejo do coração de João Paulo II. Se chama Académie de la Vie, que seria mais, assim, num sentido amplo, um local onde fosse discutido e defendido o sentido da vida, do seu início ao seu término. Que hoje a gente sabe que existe uma cultura da morte envolvendo essas duas extremidades, vamos dizer assim, né? Mas o que foi muito interessante é que eu fui lá acompanhando o Dr. Roque, né? Porque eu sou nutricionista, eu não sou médica, eu sou profissional da área da saúde, mas, enfim, estava mais acompanhando o Roque. E não é que eu recebi um recado imenso e eu tenho uma particularidade com Deus que eu vou partilhar com você. Deus, quando fala comigo, ele é tão querido que ele fala e depois confirma. Eu acho que é para ele ter certeza que eu entendi. Então, o que aconteceu? Lá no Vaticano, a pessoa que deveria nos receber nessa Académie de la Vie não estava. E foi um padre super jovem, que vocês estão vendo aí, Padre Scott,
aqui nos recebeu e no final do nosso encontro ele disse assim: eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, profissionais da saúde, que vocês ajudassem os casais a terem filhos sem a necessidade de inseminação artificial. Bom, aquilo fez assim um rombo no meu coração, assim, chegou com tudo. Por quê? Porque eu já estava reparando em várias situações em que as pacientes chegavam com a boa notícia: doutor, estou grávida. Eu falei: ai, que bom, né? Eu falei: não, você não está entendendo. Eu estou grávida, mas faz anos que eu tento engravidar. E eu sempre perguntava: ué, mas por que você não me disse isso antes, quando fizemos a sua anamnese? E as pessoas falam: ah, eu não pensei que a nutrição poderia me ajudar. Gente, nutrição é fundamental. E aí eu comecei a observar várias pacientes que conseguiam alcançar esse desejo de ter um filho. E aí, tudo bem, estava observando isso, e eis que quando o padre Scott falou aquilo, nossa, aquilo mexeu comigo profundamente. E eu até lembro que a TV Canção Nova da Itália fez uma matéria com a gente e eu citei isso. Que agora eu estava sentindo, até como seria um segundo chamado, dentro do meu chamado de nutricionista, um segundo chamado para esse foco. Tudo bem, voltei para o Brasil. Em seguida, eu recebo no consultório uma moça, inclusive ela estava com suspeita de diagnóstico de câncer de mama, e ela trabalhava para um paciente meu, que pagou a consulta para ela e falou: ai, ela está estressadíssima, ela está nervosa, não saiu ainda mais o resultado do exame, mas ela está assim, que eu já resolvi mandá-la para você. Quando eu estou conversando com o paciente, o que eu faço? A primeira coisa que eu tento identificar é o estresse daquela pessoa. Porque, assim como você já deve ter assistido algum dos programas que eu já fiz com o professor Cícero Coimbra, é consenso na literatura que antes de aparecer qualquer problema de saúde, principalmente os problemas autoimunes, a pessoa tenha tido um gatilho de estresse crônico, persistente. Então, eu sempre começo através dessa anamnese. E eis que, para minha surpresa, ela me diz assim, para encurtar, porque a história todinha está aqui. Ai, doutora, é o seguinte, no meu segundo casamento, eu já tive um filho do primeiro casamento, mas o meu marido não tem filhos. Então, o que a gente pensou? Esperamos 3 anos, ela já estava casada há 5, e resolveram, então, partir para uma inseminação artificial. Tá, uma fertilização in vitro. Gente, ela me contou que o médico coletou 20 óvulos, fertilizou os 20, dos quais ela tinha 10 embriões congelados. Por que 10 embriões congelados? Porque no meio do caminho ela engravidou naturalmente. Assim, a gente não pode, quando está ouvindo um paciente, nem fazer caras e bocas, você tem que ficar assim, naturalmente ouvindo o paciente. Mas realmente eu olhei e falei assim, e agora? Ela falou assim, ai doutora, e agora que eu tinha 5 anos para pensar, já passaram 3, faltam 2 e eu tenho que decidir. 1, se eu implanto, transfiro. 2, são 10 embriões. 2, se eu dou para casais inférteis. Ou 3, se eu dou para a ciência. Bom, aquilo foi a confirmação da importância desse livro, Nutrição, Saúde e Fertilidade. Você deve estar me perguntando, né? E aí, o que aconteceu? Não sei, porque o diagnóstico de câncer dela, graças a Deus nesse sentido, não teve, e ela não voltou mais ao consultório. E claro que coisa de consultório você não comenta com as pessoas. A gente tem um voto como padre numa confissão. Então, o que o paciente me conta, se ele não quer que eu conte nem para o rock, eu não conto. Porque a gente discute muito caso, né? E aí, o que eu fiz? Eu colhi essa informação e rezo por esses embriões. E convido você a rezar também, porque eu não sei o que aconteceu. Porque é a tal história, são 10 pessoas em potencial. A semente
já é a árvore, mas a árvore está dentro da semente. Então, enfim, foi uma situação que me fez assim realmente entender a necessidade desse livro. Hoje eu já tenho, já estou com a minha 41ª gestante, muitas delas já com uma reserva ovariana, como se diz, mínima, que o médico dizia, olha, você não tem jeito, você é jovem, mas sua reserva ovariana é mínima, você não vai conseguir engravidar pelos métodos naturais. Eu sugiro que você vá procurar uma fertilização assistida. E, justamente por sermos pessoas católicas e não aceitarmos isso dessa maneira, o que aconteceu? A gente pôde fazer um trabalho e, gente, essa em especial, que tinha essa reserva ovariana minúscula, ela teve gêmeos. Porque eu disse assim, querida, você precisa de um óvulo, tá? É um óvulo, um bebê. Então, mesmo que você tenha uma reserva mínima, e depois a gente viu que não é bem assim. Existe todo um mecanismo no organismo, que hoje eu não vou ter condição de estar contando aqui, que eu quero falar outras coisas, que faz com que você possa, sim, através de uma alimentação adequada, retirar os gatilhos pró-inflamatórios, evitar uma série de contaminantes ambientais, que nós vamos discutir um pouquinho sobre eles no próximo bloco, porque nesse momento eu vou chamar o Padre Eliano para fazer uma bela de uma meditação da palavra com a gente. Padre Eliano, é com o senhor. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. Estamos no nosso quadro Saúde da Alma, que tem essa proposta de um texto bíblico que nos ajude a trilhar o nosso caminho de espiritualidade e de saúde da nossa alma. Eu quero citar com você o capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, versículos 34 e 35. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Meu irmão, minha irmã, esse texto belíssimo de São Marcos quer nos mostrar o quão importante é a humildade no processo da nossa vida. Em vez de haver um esforço todo para que nós procuremos ser maiores do que os outros ou melhores do que os outros, nós olharmos para o ensinamento de Jesus e pensarmos, será que realmente nós estamos discutindo ou buscando aquilo que Jesus nos chama a viver? Ou será que nós estamos perdendo tempo com uma série de discussões que, na verdade, não servem para nada? Os discípulos caminhavam com Jesus, estavam escutando Jesus, contemplando os sinais, mas estavam em discussões que não tinham nada a ver com aquilo que Cristo estava ensinando. Muitas vezes, quando nós olhamos o ensinamento de Jesus, nós temos que pensar nisso. Nós estamos discutindo aquilo que realmente Cristo quer para nosso crescimento e para a nossa alegria, para o sentido da nossa vida, ou nós estamos perdendo tempo com discussões vazias, que nada somam na nossa caminhada de fé. Preste atenção e busque realmente consumir a sua vida com aquilo que realmente vale a pena e que dá sentido à sua existência, à sua caminhada. Que Deus te abençoe, derramando toda a sorte de graças, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. De 28 de dezembro a 1º de janeiro. Venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Pirada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Conheça as novas agendas Canção Nova e faça o estudo da palavra com os Diários Espirituais 2019. As agendas auxiliam na organização dos seus compromissos, contém salmos e a liturgia diária. E o Diário Espiritual apresenta a liturgia completa com espaço para suas reflexões pessoais. Para cada necessidade, um produto especial. É a evangelização presente em todos os momentos do seu dia. Adquira pelos canais de venda. E o Senhor disse:
Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Uma vida sonhada por Deus, um dom gerado e doado para todos. Padre Jonas da Bíblia, um sinal para o mundo, um profeta para as nações, um homem que não se cansa em anunciar a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 21 de dezembro, Monsenhor Jonas completa 82 anos de vida. Venha celebrar conosco. Missa às 10 da manhã. Retornando desse breve intervalo, que como vocês sabem, nós não temos comerciais. Por quê? Porque a Canção Nova vive da sua generosidade espontânea. Então, uma das coisas que você pode ajudar muito a campanha do projeto Dar em Almas é através da compra dos produtos de evangelização. Como esse livro que é um presente de Natal maravilhoso. Até foi muito interessante que outro dia eu recebi uma mensagem de uma leitora, né? Ela até me escreveu, acho que foi no Instagram. Aliás, tá aí o meu endereçozinho do Instagram para você me seguir também, tá? Ela disse assim, doutora, o livro tá com o título errado, deveria ser Nutrição, Saúde e Vida, porque é muito mais do que só fertilidade. E porque não é só para o desejo de engravidar. Aqui tem exatamente a receita para você recuperar a sua saúde como um todo. Porque quem não recupera a saúde, como é que vai ter bebê, né? Mas, resumindo, isso aqui é um presente bárbaro. Fora esse, tem meus outros livros, Tudo Posso, mas em Tudo Me Convém, Escolhas e Impactos, com as receitas junto com o chefe Calef. Depois tem o Alimente Bem Suas Emoções, o Desafio do Bem, que é uma bênção, e ele. Então, você tem vários livros que você pode presentear. E presentear com esses livros é presentear saúde. Mas esse livro traz essa história, conta um pouco do que aconteceu com a nossa alimentação, por que estamos desse jeito, por que a fertilidade masculina e feminina... Porque, gente, é o seguinte, o casal tem 30% o problema pode ser da mulher, 30% o problema pode ser do homem, 30% do próprio casal, os dois têm, mas tem 10% que não engravida porque não se sabe a causa. Então, esse aqui é o livro perfeito. Para quê? Para que você entenda como o meio ambiente interfere na sua saúde e na sua fertilidade e do seu marido ou da sua esposa, tá? Como se livrar deles e, principalmente, comer comida de verdade. E aí eu fiz de um jeito que nós vamos ouvir um breve testemunho de uma querida da comunidade Canção Nova, uma missionária da comunidade Canção Nova, que está gestante e ela vai dizer o quanto ela se beneficiou de alguns detalhes desse livro. Vamos lá? Olá, eu sou Dani Miranda, da comunidade Canção Nova e quero partilhar com você aquilo que eu experimentei através do livro Nutrição, Saúde e Fertilidade, da querida doutora Gisela Savioli. Eu estou no período de gestação e este livro me ajudou muito, pois várias informações que ele traz aqui me foram de grande valia e contribuíram para que eu tivesse uma boa alimentação durante toda a minha gestação. Graças a Deus eu estou tendo uma gestação sem nenhuma intercorrência, eu estou tendo uma gestação muito tranquila e eu atribuo isso à boa alimentação. E muito do conhecimento eu adquiri através desse livro. Em especial aqui, a doutora Gisela colocou uma tabela de recomendações diárias por estágios da vida. E aqui cada alimento e o que contém, as vitaminas, o ferro, o ácido fólico, todos os alimentos, potássio e quanto e qual alimento tem mais ou menos dessas substâncias necessárias para o nosso organismo. Então isso me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou muito é porque no livro a doutora Gisela coloca também aqui os alimentos separados por grupos, mas de maneira com que as fotos contribuíram muito no momento, em especial de fazer a lista de feira,
no momento em que eu ia escolher quais alimentos comprar e me alimentar durante aquela semana, isso me ajudou demais a dar conta. Foi muito bom porque os alimentos aqui pareciam tão bonitos e isso me apetecia para uma boa alimentação. Então eu só tenho a agradecer a doutora Gisela e, de fato, a nutrição ela está muito relacionada com a saúde e com a fertilidade. Para mim, eu só tenho experimentado coisas boas, uma gestação tranquila de uma alimentação saudável. Então, viu que bacana? É exatamente isso. Na verdade, esse livro é um manual para qualquer pessoa que queira se alimentar adequadamente. Primeiro, eu coloquei quanto de cada nutriente que o nosso organismo precisa, você necessita para a sua faixa etária. Isso se chama estágios da vida. Tem desde bebê, mulher gestante, até idosos. Então, ali você já sabe quanto de cada nutriente você precisa estar consumindo. Fora isso, ele está totalmente, como vocês viram, fotografado. Olha, dá uma olhadinha que lindo. Eu fiz questão de fotografar os alimentos em escala maior, porque tem gente que não entende muito uma folha de alface lisa com uma folha de alface crespa. Então, agora, com esse tamanho, as pessoas vão conseguir enxergar a diferença, né? Fora isso, você tem embaixo de cada grupo alimentar a semana de compras do mês. Para você tentar fazer o quê? Comprou essa semana um determinado legume e verdura, tenta comprar diferente na semana seguinte, que isso é muito importante, essa variedade, né? Coloquei as fotos do que é uma porção, como você tem que montar seu prato. Realmente é um guia, na verdade, para você, independente de estar buscando fertilidade, no sentido amplo da palavra, vamos falar assim, se você quer ter de fato uma vida fértil, fértil em ideias, em contagiar as pessoas com a sua alegria, porque nutriente faz isso. E o que nós estamos vendo? Você vai ler naquele capítulo sobre o que aconteceu com a nossa alimentação contemporânea, que nós tivemos, assim, em 2 décadas, simplesmente o aumento de 400% no consumo de refrigerantes, salgadinhos e, concomitantemente, a queda do consumo de arroz, feijão, ovos. Gestante precisa comer ovo todo dia, ovo tem colina. E por que isso? Para não ter depressão pós-parto. Gente, esse livro é um presente de Deus. Para mim ele foi, e eu tenho certeza que ele vai ser um presente também para você. Eu digo, ótimo que você tenha a visão nesse livro de querer presentear alguém, e como são várias as pessoas e os casais que estão tentando ter um filho, né? E principalmente de uma forma como Deus quer. Então, isso é muito bom, é um presente maravilhoso. Porém, lembre, este livro é também para você. Você que quer uma alimentação adequada, saúde para os seus filhos, que não precisa estar dando remédio psiquiátrico por causa de déficit de atenção e hiperatividade, que isso só de você tirar aquela gelatina colorida que eles adoram comer, ou aquele salgadinho que eles pegam dentro do pacote, já sai com a mão amarela e a língua também, e aí esse tipo de corante fazendo um estrago danado na química do cérebro. Então, ter pessoas menos agressivas depende de nutrientes. Então, é um livro desse que eu quero sugerir para vocês de presente desse Natal. E por que exatamente esse? Porque ele, sendo da editora Canção Nova, nós vamos, de fato, estar ajudando na campanha do Projeto Daime Almas. Lembre, dezembro tem 13º, um monte de despesas na comunidade. Então, é uma maneira de você estar ajudando. Tem outros livros, tem vários maravilhosos. Tem a novena que o Dr. Roque fez, magnífica, que está linda para presentear. Mas eu queria deixar o recado do programa de hoje. E se você também tiver testemunhos em relação aos meus livros, eu gostaria muito que você mandasse um e-mail aqui. Está lendo aí? Então, esse e-mail digamos, até se disponibilizando, se você quiser,
de fazer uma gravação falando sobre aonde os livros foram, assim, bons para você. Em que? No programa Mais Saúde da Rádio América, né, que é ao vivo todas as segundas, terças, quartas e sextas-feiras, do meio-dia a 1, nós temos, assim, recebido muitos, mas muitos testemunhos, pessoas agradecidas com as informações. Porque, gente, a informação, ela tem a capacidade de formar em você uma opinião, uma informação de qualidade, e a partir do momento que você tem essa informação, detém em você o poder, e aí vem o bendito do livre-arbítrio, né? Que às vezes a gente fala que esse cara atrapalha a vida da gente. Mas, na verdade, é esse livre-arbítrio que faz com que a gente decida colocar saúde ou não no nosso prato. Lembre, você troca 50 milhões de células todos os dias. Você precisa de, no mínimo, 44 nutrientes diferentes em cada refeição. Então, não adianta você só fazer um almoço que contém arroz, feijão, bife, salada. Aliás, a salada, geralmente, que eu vejo no recordatório do almoço do paciente é a guarnição do bife, porque nem salada é. É que eles põem lá uma folha de alface, uma rodela de tomate, a pessoa coloca que comeu salada. Não, salada é um prato farto, né? Que a gente deveria começar comendo em todas as refeições. Como diz a doutora Denise Carreiro, né? Encarar a salada como remédio, mas, na verdade, é um doce remédio, né? Poder fazer da comida o seu alimento. Então, gente, era essa a dica que eu queria deixar com vocês. Agradecer e depois contar pra gente como é que foram os presentes, como é que foi a repercussão. E lembre-se, comer direitinho tá lá na Bíblia. Gênesis, 3º dia, legumes, verduras e frutas. É assim que tem que começar a nossa refeição. 80% do que nós comermos tem que vir de legumes, verduras e frutas. Aí Deus não fez nada de comer no 4º dia e no 5º dia, o que ele fez? Peixes. E cadê o consumo de peixe? Nós, com essa costa maravilhosa, comendo mais carne vermelha do que peixe. Então, Deus colocou bonitinho lá, depois dos peixes, aves e ovos, e só no dia seguinte é que ele fez as carnes vermelhas, as proteínas vermelhas, que também são importantes, mas lembre, proteína tem que ser acessório e não figura principal desse prato. Queridos e queridas, um beijo grande e eu espero vocês no próximo Mais Saúde. Nesse Natal, faça-se presente na vida de alguém. A Canção Nova e a Obra de Maria convidam você para um roteiro especial. Eu e o Padre Leandro Couto, junto com você, conheceremos o Santuário de Fátima, em Portugal, além de trilhar os passos de Jesus na Terra Santa. Saída, 22 de março. E atenção, este roteiro está em promoção por tempo limitado. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos.
Olá, minha gente, tudo bem com você? Estamos bem com você, com a sua audiência. Muito obrigado por você estar conosco, pela Canção Nova, por esse Brasil, por esse mundo afora, né? Esse sonho de nosso pai fundador, o sonho que a imagem de Deus, em palavra, a música, a imagem chegasse a tantos corações. Ele sonhou isso, sonhou, e o sonho está acontecendo. Você está aí agora ligadinho conosco nesse especial de dezembro. Hoje o programa é sobre as raízes do Monsenhor Jonas Abib. Todo mundo tem sua raiz, né? Ele também tem as suas raízes. As raízes, a história de sua vida. Eu estou aqui, Diácono Nelson Corrêa, muito bem acompanhado com ela, a menina dos olhos verdes. Gente, quando eu a conheci, toda mulher vai tirar foto, tira o óculos, faz assim, ó. Quando ela tirou o óculos, fez assim, e olhou para mim, eu gelei. Então, deu no que deu. Hoje, 4 filhos. Depois eu tenho 4 agora, eu vou explicar para você. Temos 4 filhos. Não é isso, não, É isso mesmo. Que bom estar aí com você, chegando até você nesse tempo muito especial, tempo em que estamos conversando sobre a história de Monsenhor Jonas Abib. Olha que coisa boa, esse mês de dezembro sempre é um mês especial para Canção Nova, para a TV Canção Nova, muitas coisas acontecem e nós estamos celebrando esse nosso pai fundador que muito vivo, atuante, conversando sobre a história dele. E você vai acompanhar esse programa hoje, e se você quiser rever esse programa, é só entrar na Canção Nova no YouTube, Canção Nova Play no YouTube. Você entra, revê esse programa, tem outros programas gravados também de dezembro, você pode acompanhar conosco toda a programação da Canção Nova no Canção Nova Play no YouTube. E você pode entrar em contato conosco no minhafamilia@cançãonova.com e também no Face, TV Canção Nova. E todas as músicas do Diácono Nelson Corrêa estão nas plataformas digitais. Hoje temos essa riqueza, né? Você entra nas plataformas digitais, ouve a música que você quer e todas do Diácono Nelson estão lá. Né? Pode acompanhar, né, bem? Plataforma, geralmente eram os sapatos meus, usavam plataforma, lembra? Mas agora são as plataformas mudou, né, gente? Digitais. Muito bem, minha gente. Estamos hoje aqui, esse programa acontece exatamente entre o aniversário de ordenação e o aniversário natalício. Dia 21 de dezembro, o Monsenhor Jonas nasceu e dia 8 de dezembro ele foi ordenado sacerdote, junto com o padre Luciano Scampini, está lá no Mato Grosso, o padre Luciano Scampini, né? Eu lembro do padre Luciano Scampini, não sei se tem mais algum. O padre Luciano Scampini, que é amigo do padre ordenado junto com ele. Um abraço, padre Luciano. Então, está acontecendo nesse tempo. E estamos hoje aqui, já fizemos um programa maravilhoso com eles, hoje com os irmãos Abib. Ó, tem os irmãos Rockefeller, hoje os irmãos Abib, né? Começando ali, aquela lindona ali, olha, são lindas as tias, né? Tia Márcia, né? Tem os olhos verdes todo mundo tem os olhos do padre Jonas Abib, né? Tia Márcia, tia Marta, tia Lina e o tio Zé Carlos, né? Que estão conosco aqui hoje. E o tio Zé Carlos é aquele que põe o pingo nos is. Então, peraí, foi assim, 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 pá. Ele tá pertinho, olha aqui, para ele fechar a conta da história que estamos contando. Nós fizemos um programa maravilhoso, como a Márcia falou, pode ver no Play Canção Nova. É isso? Canção Nova Play no YouTube. Canção Nova Play, a ordem é importante. Canção Nova Play, vai no YouTube, põe lá o programa Minha Família assim, você vai ver outro programa. Então é muito importante, tá? Você pode ir lá. Nós falamos um pouco mais sobre a infância. Agora a gente vai entrar numa fase do padre Jonas, quando ele foi para o seminário. Quantos anos ele foi para o seminário, tio? 12 anos para 13. 12 para 13 anos, ele foi para o seminário. Foi em setembro, né? Foi em setembro. Está com 12 anos. Em dezembro, certo. Ele fez 13 anos. Então, de 12 para 13, já praticamente com 12 para 13 anos, não tinha completado ainda. Foi para Lavrinhas, não é? Então, olha só. E as tias comentaram conosco que, naquele tempo, tinha WhatsApp? Não tinha. Twitter? Não. Telefone? Nem Malemar, telefone, né? Telefone. Então, qual que era o meio de se falar? Escreva uma carta, meu amor, né? Cartas. Então, quem vai falar das cartas? Tia Lina, como é que era? Só dizer para nós que a avó Josefa escrevia cartas para o padre Jonas
Como é que era isso? A avó Josefa escrevia cartas para o padre Jonas. Sim. Para o Jonas. E o Jonas escrevia cartas para nós. Então, depois do jantar, né? A gente jantava. Aí a minha mãe lia as cartas que ela escrevia. Para ele? Isso. Lia antes de mandar, lia para vocês? Antes de mandar, ela escrevia, ela contava, lia o que estava escrito. Às vezes a gente punha alguma coisa, alguém acrescentava alguma coisa, mas geralmente ela já tinha escrito tudo. E ela lia o que o Jonas respondia. E muitas vezes ela mandava a carta de volta, grifada, algumas palavras que ela não entendia. Porque ele escrevia muito rápido, muito depressa. O raciocínio dele ia na frente. Coisas de mãe, né? Então ela mandava... Não entendi isso aqui, refaz. Ela punha, ela grifava e depois ele mandava de volta o que ele queria dizer. Gente, o Padre Jonas tem uma coisa muito interessante. Não tem... Depois o nosso diretor Zé João aí vai providenciar a canetinha do Padre Jonas, né? Canetinha de várias cores. Porque ele tem isso até hoje, de grifar as coisas, escrever com várias letras, com várias cores. Inclusive, nós chamamos nossos documentos. Os nossos documentos são os escritos do Padre Jonas para a Canção Nova. Aliás, uma vez em Lavrinhas, eu disse para os discípulos, vocês vão lá para a capela e levem os documentos. A menina lembrou a identidade, mas eram documentos, era um livro. Né? Não vou falar que era a Ana Luísa lá do evento, não, mas... Não vou falar que era a Ana Luísa do evento que fez isso, mas foi ela. Então, e nesse documento, depois a velhinha foi e mandou imprimir, e imprimiu direitinho, onde está grifado negrito, com aspas. Como então, ele escreve. Provavelmente vem dessa época aí. Porque a avó grifava lá e falava, olha... E ele gosta muito de caneta. Quem quiser presentear o Jonas com uma coisa que ele goste, é caneta. Ele e a minha filha Carolina, Ana Carolina, trocam canetas. Olha que interessante. E a senhora sabia que eu vi uma pesquisa esses dias, de passar para a Márcia, eu vou falar o programa inteiro, uma pessoa falando que o lápis também, aquele barulho do lápis, que faz muito bem para o cérebro. As pessoas não escrevem, mas tudo, né? Tudo no... Aquele barulho da caneta passando no papel, bem, né? O lápis também, aquele barulho que faz muito bem para o cérebro. É isso mesmo? Isso é mesmo, importante, né? Tá o cérebro funcionando? Tá, mais ou menos. Tia Lina, mas eu queria lembrar que a senhora foi a irmã que estava no berço quando o Padre Jonas saiu para o seminário, não foi isso? Foi. Conta para nós um pouquinho. O que a mamãe contava, né? O que a mamãe contava. O tio da Caixa está quantos anos? Quando o Padre foi para o seminário? Tinha 8. 8 anos. E eu 1 ano. 1 ano. Então, e a tia Marta? Não tinha nascido. Não tinha nascido, nem a tia Márcia. Nem a Azul não tinha, só vocês dois. Só nós dois. E aí ele foi no berço, despediu de todos, né? E foi no berço despedir de mim. Foi aí que ele chorou. Por isso que eu sou a irmã que ele mais gosta. A única que ele chorou foi eu. Só tinha eu. Só tinha... Ô tio, mas aí a avó na frente falou para ele para ele pensasse bem. Como é que foi essa... O senhor lembra um pouco dessa saída do padre? Não? Então, era pequenininho, mas o senhor lembra uma coisa desse momento que ele foi para o seminário? Teve a história do saco de roupa suja, né? Antes e tal, bem contada, mas... Na época... Antes, Então ele queria ir para o seminário. Estudava no liceu. E São José Pinto convidou ele para ir em Lavrinhas. Minha mãe não deixou. Não deixou ele ir? E nem meu pai. Uma questão desconhecida. Lavrinhas, não conhece, né? E o João ficou triste. E o dia estava muito frio. Nós morávamos na Cachoeirinha. 1h da manhã, por aí. Minha mãe foi ver se eu e o Jonas estavam cobertos. Quando ela foi no quarto, o Jonas estava ajoelhado, rezando. Minha mãe falou assim, tá ficando louco, moleque? A vez que você dormir, tá ajoelhado aí. Estou rezando para Nossa Senhora, amolece o coração da senhora e deixei para o seminário. Olha só. Minha mãe voltou, chorando pro quarto. Isso ela conta, né? Que coisa. Falou pro meu pai, no outro dia, assim, vai para o São José que nós deixamos.
Ah, olha só. Estou rezando, Nossa Senhora, amoleceu o coração da senhora. Coisa de criança, né, tio? Coisas de criança. Saiu do coração, né? Mas veja, amoleceu o coração da nossa mãe, né? Que ela disse que foi o choque, foi tão grande, que ela falou para ele, tá bom, deita e dorme, amanhã a gente conversa. Aí começou esse tramo de ir para o seminário, né? Começou aquela história que nós sabemos, do saco de roupa suja, que ele não tinha as roupas e tal. Começou esse movimento, né? E quando ele foi, quem que foi levar ele para Lavrinhas? Meu pai. O pai? Foi só o pai? Com uma mala, né, das coisinhas Se dele. fosse eu levaria. Não levaria? O que você sentiu quando ele foi, tio? Para mim foi uma morte. É. Que Barbão era meu amigo, meu companheiro e meu herói. Quando ele foi, fiquei. Nós morávamos na Cachoeirinha, ia fazer 1 ano. Não tinha amigos. O único amigo era o Jonas. E meu pai foi um homem corajoso de levar ele num lugar desconhecido, que viajou o dia inteiro de trem para chegar em Lavrinhas. Chega lá e deixou O filho, né? O filho. e voltou sozinho. Não foi fácil. Não é coisas de Deus? Muito Pensa, corajoso. Como é que a nossa Agora mãe, tem uma nosso pai coisa. deixou ele ir? Meu pai não era muito de igreja. O pai não. Ele respeitava, ensinava minha mãe para ir na igreja. Lá em Lavrinhas, que ele foi no sábado, né? No domingo, ele foi na missa e foi confessar. Olha só. Para outra missa, ele comungar. Daí nunca mais deixou de ir na igreja. Olha Tá só, vendo? que sinal, né? Já foi a primeira fruto da entrega do Padre Jonas. Aí logo já, como o senhor falou, lembrou bem no outro programa, começou a ser Vicentino. Foi com o Mariano. Mariano. Fundou o Coração Mariano, depois o Vicentino. E foi até a morte. Até a morte. Que história, né? E fazia a gente levantar no domingo cedo para ir à missa. Aí ele que levava o aluno da missa. Ele E dizia, a missa era 7 horas. 7 horas da manhã. Olha só. Aí, então, para já no seminário, né? Era pequenininha. Depois de quantos anos que vem a tia Márcia? 4 anos. Depois de 4? 4 anos. 4 anos. Aí a senhora não conhecia o irmão, nasceu depois de 4 anos. Quando foi conhecer o irmão seminarista? Minha mãe me levou, eu já tinha 6 meses. Quando eu fui para Lavrinhas com a minha mãe me levou, né? Eu já tinha 6 meses quando o Jonas me conheceu. 6 meses. É. E a tia Marta? Então, eu brinco que o Jonas teve o prazer de me conhecer com 1 ano e 8 meses. Olha. 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses. Meu Deus. Minha mãe teve uma gestação de risco, porque minha mãe era hipertensa. Estava grávida de gêmeos e teve o parto prematuro em casa. Né? Que é aquela história da Maria José e da Maria Isabel. A Maria Isabel nasceu morta, forçou o parto, nasceu a Maria José e minha mãe estava passando muito mal, com problema de pressão alta. Então, meu tio Suzano foi buscar o Jonas lá em Delfim Moreira, que o Jonas já estava fazendo teologia, porque a minha mãe estava passando mal, né? E quando ele veio para visitar minha mãe e enterrar minha irmã, foi quando ele me conheceu. Olha só. 1 ano e 8 meses. Antigamente 1 ano e 8 meses. não tinha essa facilidade dos seminaristas irem na casa da família, irem na casa visitar, não tinha essa facilidade. Carro era muito né? difícil, condução era muito difícil, as estradas eram diferentes. Como o tio falou, vai para vir quase o dia inteiro, né, tio? De viagem, de trem, né? Pegava o trem 15 para 5. Pegava o trem 15 para 5 no Brás. Chegava em Lavrinhas 3 horas. Nossa. Na estação. Depois tinha que a caminhada enorme. Até chegar no seminário. Tá vendo, minha gente? Então, você veja bem, quando uma família entrega um filho para Deus, toda a família se movimenta. Naturalmente, houve muito sofrimento, essa vocação provada, né? Porque um menino com 12 para 13 anos, no seminário, já longe da família, e de uma família bem unida, né? Como vocês falavam, que faziam arte juntos, que esperavam para jantar, contavam histórias juntos, né?
Então, realmente foi um tempo difícil, né, tio? Esse tempo. Mas, graças a Deus, vocês fizeram essa entrega do irmão lá, depois foram conhecendo. Aí ele vinha em casa, né? E como é que ele chegava em casa? Usava batina naquele tempo? Era mais de... Como é que era? Vocês lembram, assim, a primeira lembrança tem dele vindo para casa? Eu me lembro direitinho. Ele vinha de batina e de chapéu. Um chapéu preto de aba larga. Que salesiano usa. Dos salesianos, né? Eu me lembro direitinho dele vir assim, de batina mesmo, bem grandona, assim, esvoaçante, né? E de chapéu. Olha só. Tia Márcia falou que como é que as tias lembram, a lembrança que elas têm quando viram o irmão chegando em casa ainda seminarista. Mas já foi um bloco já. No próximo intervalo, mais história da família Habib. De 28 de dezembro a 1º de janeiro. Venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Pirada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Esse é o último mês da Ação em Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das 2 cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu pensei em fazer o aborto porque eu estava separada. Eu tinha 3, com ela é a 4ª, né? Tentei tirar de todas as formas, porque aquilo dali ia afetar muito a mim. Eu nunca escutei o Eu Te Amo do meu pai. Todas as vezes que eu vou no meu pré-natal, eles conversam comigo para que eu tire. E elas só foram curadas depois que elas vieram trabalhar conosco, salvando outras vidas. Se vocês abortar, vai ser tipo um filme, um pesadelo na mente de vocês. Eu já tentei fazer isso. Festa no céu, derrota no inferno. Ao adquirir os produtos da Canção Nova, você contribui com aulas gratuitas de expressões artísticas para crianças e adolescentes na Companhia de Artes, favorecendo a revelação de novos talentos. Também conta com a Teen Star, um método internacional de educação holística em sexualidade humana. Adquira os produtos da Canção Nova e contribua com a formação de novos cidadãos para o mundo. Tudo que arma o Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Programa Minha Família é assim, todo domingo, 6h30, 18h30, não é? Um abraço aos nossos irmãos portugueses, que tem uma audiência muito grande. Aliás, passa em Portugal, né, diretor? Passa em Portugal. Passa. Que dia que passa em Portugal, você sabe? Não? Acho que toda terça-feira passando em Portugal. Por isso eu não falo 6h30, que lá não tem meia, não tem meia. 6h30, não é assim? Nossos queridos irmãos portugueses, um abraço aí, ó, da família Dona Josefa. Tinha um sangue também português, né? Estamos falando aqui com a família Habib. Estamos naquele... Lembra daquele programa, aquele filme, O Túnel do Tempo? Você lembra? Lembro. Tem mais de 40. É um filme que tinha antigamente voltado. Estão voltando no tempo com as lembranças. Diz que isso faz bem, né? A gente faz bem de mexer com o nosso cérebro, relembrar as coisas.
Então, hoje aqui nós está fazendo muito bem, primeiro para nós aqui no estúdio, os câmeras aqui. Aliás, quero agradecer nosso povo aqui de São Paulo, com a nossa gerente Andressa, a goiana, comedora de piqui, ela mesma, não é? Com todos os nossos câmeras aqui, o Alex, o pessoal todo aqui, César, todo... Como é que se chama, meu menino? O Fernando, nossa produtora aqui, Luciana, e esse pessoal que nos acolheu com todo carinho, esse cenário tão lindo. Graças a eles, nós estamos fazendo esse programa hoje aqui. Então, muito obrigado por essa abertura. Deus abençoe a eficiência, o carinho e a competência que nos acolheram, né? E aproveitar para agradecer todo sócio contribuinte. Puxa vida. Você que ajuda esse cenário estar montado desse jeito tão lindo, é você que nos ajuda a estarmos aqui hoje, podendo fazer esse programa tão bonito, manter todo esse sistema Canção Nova de comunicação no ar. Sim, é você, com a sua contribuição todo mês, que nos ajuda a continuar evangelizando. A gente só tem que agradecer mesmo toda a colaboração durante todo esse ano e pedir, ajude-nos, continue ajudando. Nós precisamos muito porque queremos ainda evangelizar muitas pessoas em muitos lugares, não é mesmo, Como bem? falou o tio Zé Carlos, né? Quando a avó Zé falou que ele era pai de um sonhador. Não tem nada que fazer coisa grande, né? Foi assim que ela falou para ele. É isso aí. Mandar um abraço também pro Douglas e pro Daniel lá no áudio. E todo o nosso pessoal que está na edição aqui, trabalhando também. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada. Esqueci de alguém? Todo mundo falado? Eu falo o nome de todo mundo aqui, hein? Por favor. Muito bem, minha gente. Nós perguntamos aqui, quando o pastor veio como seminarista, porque vocês já nasceu todo mundo, tá bom? Já nasceu todo mundo nascido. Aí começavam as cartas, a avó lia as cartas. Ué, tem um irmão no seminário, não é? Então esse irmão, que o Salesiano gostava muito de jogar bola. O que era bom, que usava batina, que nunca tinha vão, não dava para dar vão. Não é? Não é assim? Ai, meu Deus do céu. Mas é verdade. Então, não tinha como. Nem garrinha fazia vão, porque batia era batida. Mas, tem um irmão que vai ser padre, não é? Contava para os amiguinhos, aquela curiosidade. A tia já lembrou de que ele veio do chapeuzinho ainda, né? De seminarista. Ele vinha de batina, né? E de chapéu preto. Olha só. Aí, tia Lina, como é que a senhora lembra do Padre Jonas? Primeira vez que viu o Padre Jonas. Quando ele foi no berço, chorou lá, a senhora não viu nada. Era pequenininho. Mas depois, no berço, a senhora não lembra. Mas agora, quando ele veio a primeira vez na casa, a senhora viu. Como é que a senhora lembra como é que ele chegou? Nós fomos algumas vezes em Foi no seminário? Nós fomos, e para nós era uma alegria muito grande, porque a minha mãe ficava contando os dias quando ia, que era muito difícil de ir. Todo mundo de trem também? Não, ia de trem, né? Era aquela viagem maravilhosa que o José Carlos fala, mas para nós era tudo muito bom. E levava uma farofa, uma coisa assim, uma comidinha, lanche? Não, comida. Um lanche, uma coisa assim. Mamadeira. Como é que é, tio? Mamadeira. Mamadeira. Espiriteira. Mamadeira no trem. Tá vendo? No trem fazia mamadeira para as crianças. Às vezes levava um ovo cozido que a gente comia, mas tudo para nós era festa. Era brincadeira. A gente ia ver o Jonas. Ver o Jonas. Né? E quando a gente chegava lá, era muito bom, porque os diretores deixavam ele ficar com a gente o dia todo. E eram muitos meninos que moravam lá, não era? Mas ele ficava com a gente. Estava com vocês. Ele tocava piano, ele cantava, ele levava a gente para ver o lago. Para mim, quando eu vi Lavrinhas depois de moça, eu fiquei decepcionada. Porque é tão pequeno. Para mim, Lavrinhas era enorme. Eu me lembro da caminhada da entrada de Lavrinhas, que tinha mangueira, e embaixo os porcos. Isso. Aí a gente chegava, subia umas escadas, mas era tudo muito grande. Agora é tudo pequeno. Então, foi um tempo muito bom. Fomos poucas vezes, mas quando a gente foi, era dia de festa. A gente fazia, acho que uns 15 dias de festa, antes e depois, durante e depois, lembrando tudo. Porque contava, lembrava. Agora, quando o Jonas veio, que eu lembro bem, ele veio, como a Márcia falou, de batina, de chapéu, e que a Maria José começou a chorar, porque ela não conhecia o Jonas. Não conhecia ele. Maria José chorou muito. E a gente também chorou, porque a minha mãe começou a chorar. Não, ele chegou ou quando foi embora? Quando ele chegou. Só aí que a gente viu, né?
que a Maria José não conhecia. Ele tirou a batina para ela ver ele, para conhecer. Tirou a batina? Tirou, abriu assim, né? Tirou o chapéu. Porque acho que ela se assustou. E ela chorou, e a minha mãe chorou, e nós choramos também. E ele. Olha que... Aliás, a tia Maria José era a mais chorona da família. Vocês estão todos chorando, mas ela sempre foi... José era um dente. Coração, né? A Maria José chorava por coração, tudo. Ela teria coração, né? Chorava de alegria e chorava de tristeza. Que lindo. E a tia Marta? Tia Marta, a sua lembrança, quando viu o Padre Jonas, quando ele veio, quando foi lá, como é que é a sua lembrança dele, tendo seminarista? A minha lembrança era assim, o Jonas que me ensinou a rezar o terço. Quando ele vinha passar férias em casa, que era raro, né? Então ele sentava assim no meio do sofá, eu de um lado, a Zezinha do outro, e toda a tarde ele rezava o terço. Então ele foi ensinando eu e a Maria José a rezar o terço. A oração que eu mais gosto até hoje é a Salve Rainha. Então eu queria rezar a Salve Rainha. Aí ele falou assim, não, tem que rezar todo o terço. Queria passar por lá, logo passar a Rainha. Eu já queria ir à Salve Rainha. Queria começar o terço com a Salve Rainha. Amém. Não, porque eu gosto até hoje de rezar a Salve Rainha. Olha que interessante. Né? Então eu queria começar com a Salve Rainha. Ele falava, não, tem que começar com o credo. Ele que ensinou, então ele que me ensinou a rezar o terço, porque todo dia à tarde ele rezava o terço. Agora, então, falar uma coisa muito importante, porque hoje, assim, a realidade de hoje é que hoje é muito corrida, as coisas são mais fáceis, mais difíceis, por outro lado. Hoje, muitas casas, a mãe tem que trabalhar também, o pai também tem que trabalhar. Só que a gente percebe que a qualidade desse tempo que vocês passaram juntos marcou a vida de vocês, né? Porque o pai trabalhava muito também, mas tinha horários que eram intensos, né? Sim. O horário do jantar que vocês falaram. Quando a avó Josefa, mãe de vocês, lia as cartas, ou quando contava as histórias, quando dava notícia do irmão que estava no seminário. Não é verdade isso, que esse momento intenso marcaram vocês, embora fossem... Marca, a gente leva isso também para os nossos filhos, né? A gente traz isso. Montar o presépio. Então, o Jonas vinha de férias em dezembro e a gente ia buscar musgo na beira do rio e tal, para montar o presépio em cima do musgo. Olha que interessante. Com as pecinhas dele. Com as pecinhas dele, né? O presépio era as pecinhas do Jonas. Que o tio Santos deu de presente para ele. Então, a gente já preparava areia, né? Peneirava areia, deixava secar bem, para ela ficar bem branquinha. O meu pai era pedreiro, a gente tinha areia em casa. Mas musgo a gente ia buscar na cachoeirinha. Tinha uma cachoeirinha lá, a gente ia buscar musgo na cachoeirinha, nas pedras da cachoeirinha. Tinha cachoeirinha, e a cachoeirinha era limpa ainda. Tinha, E quando o Jonas, o irmão, voltava, aí vocês lembravam os bons tempos, subiam em árvore, faziam... Botava em dia as artes? Não dava mais tempo? As celebridades eram outras. É? Para dividir conta, a gente... Fervia um pouco. Fervia. Até hoje. Até hoje. Porque o Jonas, ele comia devagar, né? E eu comia rápido, comia a minha carne. Pegava dele. Ui, você pegou minha carne. Você é bobo. Mas hoje em dia, quando eu vou no aniversário dele lá, ele faz de propósito, deixa a peça de carne lá para eu. Para pegar. Eu pego. Que bacana. Que legal, né, Para lembrar, tempo de criança. E assim, quando ele vinha, já moço, né? Já homem, que ele fazia teologia na Lapa. Quando ele tinha folga na teologia, ele vinha para casa, na casa da nossa mãe. E a gente conversava, a gente cantava, ele tocava violão, a gente cantava com ele. Ele levava a gente para passear, levou a gente em cinema, teatro. O Teatro Municipal foi o Jonas que levou. Vários espetáculos. Tinha manhã... Concertos matinais. Em vários.
Depois a gente ia comer alguma coisinha numa casa árabe que tinha ali por perto, esfirra, alguma coisa árabe. Ia na missa. Que ele ia. Tinha missa no colégio, ali perto da Alameda Glete. Eu não sei mais o nome daquele colégio. Não era no Coração de Jesus, mais para baixo. Freiras ali. Isso. E ali tinha missa e nós íamos. E nós íamos. Ele levou muita gente para passear. Que gostoso, e então, né? O padre tem muito disso aí das artes, né? Porque ele ia naqueles festivais, né? Conheceu o Jair Rodrigues, conheceu a Elis Regina, conheceu o Jô Soares, esse povo que ele faz com os coral, né? Então, ela assiste pro teatro, então. Levava. E também nesses shows, ele também levava a gente. Ele ajeitava, ele dava sempre um jeitinho da gente ir. Eu fui com ele no Teatro Record. Foi? Fui assistir a Elis Regina e o Jair Rodrigues. Olha aí. Foi ele que me levou. E qual foi a emoção, tia, na época? Emocionante? Nossa, era lindo, maravilhoso. Com músicos ao vivo, né? Não tinha nada de... Não, era tudo ao vivo. Era lindo, viu? Muito bonito mesmo. Eu gostei muito quando ele me levou. Olha. Então, o padre foi um amigo. Foi um amigo, foi um irmão mais velho mesmo. Mais velho que conversava, que contava, que ensinava. Ele nunca ficou bravo com a gente, mas ele me ensinou muito. Sabe que puxou o pai, o jeitão do pai? Sim, o jeito do pai. Que a tia falava, aquele o pai jeito doce. Falava dor, porque doía mais que se batesse, né? Sim, ele não precisava achar ruim, né? Quando a gente olhava, até hoje, né? Quando a gente olha nos Jonas, a gente sabe o que a gente fez de errado. É verdade. Minha gente, eu sei de uma história de uma pessoa, eu queria encerrar esse bloco com essa história, que eu não sei se veio de vocês também. O Padre Jonas estava aí, fora do país, na casa de alguém, de um rapaz, vou falar o nome dele aqui, já os 3 dias. Aí é longe, no Japão. Ele estava lá, e o rapaz deixava todo dia o resto de comida no prato. Na casa dele, né? Para hospedado lá. Aí lá pelo 3º dia, o padre falou para ele assim, meu filho, você não vai comer mais? Ele falou, não, padre, eu tô cheio. Aí o padre falou, dá licença. Pegou o prato dele, aquele resto de comida, pôs no prato dele e comeu. Diz que ele, até hoje, nunca mais deixou comida no prato. Olha... Eu fico pensando aqui que o César falou agora há pouco fora do ar, nosso câmera aqui, que é sobrinho, que é o filho da tia Márcia. Depois vocês dão como é que chama? Um close, um insert aí do César. Ele contou a história que a avó fazia, pegava o bengalão, nossa, deu terra na boca, tá comendo o bengalão. Não tem marcha mais, né? Aquele pauzão comprido, gostava. Filão, grandão, assim, né? E aí, era o mais... Ele lembrou, porque ele morou, né, com a avó José também, né, tia? E aí a avó fazia lá Como é que era o negócio que ela fazia? Era sopinha de café com leite. Ela cortava o pão em pedacinhos pequenos, colocava numa tigelinha e colocava café com leite ali. E um pedacinho de manteiga. Então era sempre fresquinho o pão. Era. Que ele não perdia nada. E ele viu como ele gostou? Os netos... Fala aí, tia. Todos os netos. Lembram disso? Olha. Quer dizer, uma maneira de aproveitar aquele pão que fica um pouquinho duro, que a gente descarta às vezes, né, tia? Sim. Ela tinha um bom cozinheiro também. Não perdi. Talvez venha daí essa coisa do Padre Jonas. Não se perde nada, não. Em casa, alimento é sagrado. Era sagrado. E ainda é, gente. E ainda é, né? A gente tem esse costume de não desperdiçar nada, de não jogar nada fora, de aproveitar, de fazer sopa, fazer bolinho de arroz. Bolinho de chuchu, comer aquela misturinha de manhã, né, no pão, a verdura no pão, o que sobrou de carne, se sobrou alguma coisinha, põe no pão de manhã, toma café. Você vê que são coisas que vão marcar a vida inteira, né, de uma pessoa. Porque o Padre Jonas não nasceu de estola, né, ele nasceu gente, né. E Deus foi encaminhando a vida dele. Muito lindo, é um privilégio para nós estarmos ouvindo tudo isso, né? Não acha, não? Acho um privilégio e é para a gente ficar mais próximo desse padre maravilhoso, desse nosso pai fundador, pai espiritual. Eu perdi meu pai já faz alguns anos, né? E eu falei para ele, quando o papai morreu, eu falei assim, agora o senhor é meu pai.
né? Porque ele é pai de muitos filhos espirituais, muitos da comunidade Canção Nova, mas também de muitos que falam, ele é meu pai, e nem é da comunidade, porque tem esse amor a esse homem maravilhoso, Padre Jonas Habib, que a gente ama tanto, né? Por isso que é bom fazer um programa assim, em vida. É, isso porque depois mesmo. que morre, não, tem que fazer em vida. O pai tem que honrar em vida. Nós estamos honrando hoje a história dessa família maravilhosa. Família Habib. Em vida. Aliás, tem uma coisa que eu quero contar a vocês, que Padre Jonas conheceu um professor no Liceu Coração de Jesus, de 66 para 67. Um professor que vai também viver um momento importante da vida do Padre Jonas. Quem é esse professor? Vamos ver daqui a pouquinho. De 28 de dezembro a 1º de janeiro, venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Virada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Somos peregrinos na história, a caminho da morada eterna. Talvez você nunca tenha notado, mas Jesus chegou em sua vida há muito tempo. Os sinais visíveis da sua presença estão aí, envolvendo sua vida, manifestando perdão e reconciliação, unção, cura e salvação. Essa preparação para o Natal de Jesus, em nossos corações, só é real se for concreta. Para tocar nossa vida, tem que ser Deus conosco. Dezembro, mês especial para todos nós. Com a graça de Deus, queremos chegar ao Natal e desejarmos uns aos outros Feliz Natal. Já no coração, explodindo Feliz Ano Novo. E queremos contar com você para essa ação em família. 100% de almas, 100% da nossa família para Deus. Vamos conquistar juntos essa ação em família com a sua doação, com a sua contribuição, encerrando 2018 com a sua ajuda, com a ajuda de todos. É o projeto da IME Almas 100% para Deus. Minha gente, durante o programa tem uns intervalos aqui, porque Minha Família é Assim. Esqueci de falar para vocês continuarem gravando, porque surge o assunto aqui. É cada coisa boa. Fica, né? Mas, tia Márcia, uma coisa muito importante que a senhora repetisse para nós, depois tia Marta também. A preocupação da avó Josefa, mãe do Padre Jonas, mãe de vocês saberem que tinha um irmão. Ela fez esse elo. Como é que era isso que a senhora estava falando para nós? É com as cartas, né? Quando ela escrevia a carta para o Jonas e quando ela recebia a carta dele. Que é depois do jantar, ela falava, vocês fiquem na mesa que eu vou ler a carta do seu irmão. Ela queria que a gente, mesmo estando longe, que a gente soubesse que tinha um irmão. E existia esse elo entre nós. A gente sabia tudo o que acontecia com ele no seminário e ele sabia tudo o que acontecia com a gente.
porque ela escrevia para ele e recebia as cartas dele. Ela manteve esse elo. É importante manter isso, né? Para nós foi muito importante. Mesmo não tendo aquela intimidade com o Jonas, eu sabia que ele existia. Que era seu irmão, que era da família. Foi o que ela mesma falava. É seu irmão. Seu irmão está no seminário. Olha que bonito, né? Inclusive, na sala nossa, lá da nossa casa, tinha um quadro do Jonas pintado. Era horrível. Feio. Branco e preto, a moldura era cinza, já estava assim toda descascada, toda carcomida. E a gente, por muitas vezes, tentou tirar aquele quadro e a mãe não deixou. Nós chegamos a subornar o Jonas. Jonas, fala para a mãe tirar esse quadro, que coisa feia. Falei, mesmo, a mãe está tão feia. Falei, vai ficar aí. Mesmo o Jonas falando, mãe, está tão feia. Vai ficar mais bonitinho, né? Vai ficar aí. E ficou. E ficou. Acho que, não lembro se até a morte da mãe. Não, até mudar, né? Ficou. O Jonas já era sacerdote, fazia tempo e tal. Mas o quadro estava lá. E a senhora estava contando para a gente que ficou sabendo de uma pessoa que conheceu o Padre Jonas. Conta para a gente essa história. A história do convite. Então, quando o Jonas foi ser ordenado sacerdote... Que foi dia 8 de dezembro... 8 de dezembro de 64. Não, 64. Eu estava no 3º ano primário. Sim. E eu admirava muito a minha professora. Ela chamava Vilma. Chama Vilma. Né? E aí eu pedi para a mamãe, né? Dar um convite que eu queria convidar a minha professora. Uma honra, né? Meu irmão. Uma honra. Não, a minha professora aí na ordenação do meu irmão. Né? Então, a mamãe, gentilmente, né, escreveu a professora Vilma e mandou também para a diretora. Certo. Então, eu levei para a diretora e entreguei para a professora Vilma. 8 de dezembro, não vi a professora Vilma lá na igreja. Mas, para mim, tudo bem, eu convidei. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu convidei a professora Vilma. Ai, que felicidade. Passou, nunca mais tive contato com a professora Vilma, nem nada. Outro dia, o responsável de missão aqui de São Paulo, Rodrigo, foi numa reunião da CNBB e chegou uma senhora e falou assim para ela, olha, eu fui professora da Joana, irmã do Monsenhor Jonas Abib. Nossa, da Joana Marta? É, da Joana Marta. E, inclusive, ela me deu um convite da ordenação sacerdotal dele e eu fui com a minha mãe nesta ordenação. E aquilo mexeu tanto comigo que eu não deixei mais a igreja. Olha, estava lá na CNBB. Não é maravilhoso? Não, e veja os caminhos que Deus usa, né? Para chamar as pessoas, para reunir as pessoas. Eu fiquei tão emocionada quando eu fiquei sabendo dessa história. Que maravilha. Gente, são histórias maravilhosas da família. Coisas que a gente aprende, manter esse elo, a distância. Quem que pode tirar as pessoas do coração? Ninguém, só a gente mesmo. Pode entrar um monte de gente no meio, ninguém tira do coração. Não tirou de vocês, né? Nós amamos o Padre Jonas, que é esse homem evangelizador, que hoje a gente tem que falar para evangelizar. Hoje ele só aparece, faz assim, né? O mundo já chora, né? Como a Márcia bem falou. Mas eu queria destacar essa sabedoria da dona Josefa, de manter esse filho presente dentro de casa. Porque muitas vezes a mãe tem que ter essa sabedoria de manter um parente presente, falando bem dele, mostrando foto, mostrando carta. A mãe é essa ternura, né? Que faz com que os elos não se percam. Então, você, mãe que está aí em casa acompanhando a gente, mantenha a sua família unida. A gente, como mãe, a gente tem essa função de como Nossa Senhora unir a família, fazer com que a família se entenda, unir os irmãos, né? E Deus vai, lá na frente, né? A gente vai colher os frutos que o Padre Jonas, longe, mas não saiu do coração de vocês, estava perto, estava dentro, vocês sabiam o que ele fazia e, como vocês falaram, ele sabia o que vocês estavam vivendo também, né? Que coisa bonita. E como ele fala dessa infância, como ele cita a família e vocês, né, nas palestras, né? Que tocam no coração das pessoas. Mas antes eu falei de um professor. Então você imagina, ele disse para nós esses dias, não sei se vocês lembram dessa história,
que quando ele em 1967, 66 para 67, ele queria fazer os encontros para jovens. No liceu. No Liceu Coração de Jesus. Mas encontrou muita barreira, porque ele chegava em casa, o professor estava na casa dele, eu tinha 2 filhas na época, tem um padre lá que toca violão na missa, e a esposa ficava cantando violão, tempo do harmônio, lembra? Aquele no pé, assim, tocando, padre com violão, E ele já era muito, na época, sempre à frente, né? Era um sonhador, já bem na frente. Então, só que ele queria fazer um encontro para jovens, ninguém apoiava ele. Aí um professor falou, não, foi convencer os outros professores a darem uma palestra do encontro que ele ia fazer. Não é? E aí começou essa história dos encontros até hoje, que era manhã, oração, música, palestra, intervalo. O que hoje é o acampamento de oração, que hoje o mundo inteiro faz, começou lá, nesse esquema, 1967. Quem é o professor? 1967, quando você tinha? Eu tinha 3 anos. 3 aninhos. Eu já tinha meus 7 anos. Né? O professor é o pai da Márcia, o Wilson D'Angelo Brás. Isso mesmo. Não é? E o padre Jonas. Quando eu e a Márcia começamos, né? Ela ouviu a minha voz no estado de Morumbi. No cenáculo. No cenáculo, como fonoaudióloga. Quem é essa voz? Foi conhecer na Cachoeira. Teve um dia da família que o Padre Jonas, foi de quantos anos foi? Acho que uns 20 anos depois. Foi de 20 anos. Quando o Padre Jonas viu o sogro, falou assim, o Wilson, meu amigo. Olha, até me emociono. E os dois se abraçaram ali depois de 20 anos. Não é? E o padre, esse carinho. Não é? Você vê que mistério de Deus, né? Uhum. A filha do professor era com o filho do padre. Depois de tantos anos na frente, né? Os desenhos de Deus, né, Gil? E hoje a gente percebe isso. Quando Deus quer, nada impede. Nada impede. Não é verdade? Agora, no finalzinho do programa, tio Zé Carlos, muitos conhecem o Padre Jonas, pregador, cantor. Uma curiosidade, quando ele saiu de casa, ele tocava algum instrumento? Já não. Não tocava nada. De Padre Jonas. Tocava piano. Já tocava piano? Já? Quando era assim, já tocava piano. Já tocava piano? Eu também. Ah, tá. Depois fui tocar violão. Ah, tá. Assim, as pessoas veem o Padre Jonas, pregador, o Padre Jonas, um homem conhecido hoje no mundo inteiro, né? Um homem que hoje é referência, porque o que a Canção Nova faz no Brasil hoje não tem como negar, né? Mas o Zé Carlos da Bíblia, quando você ouviu lá, fala, ô meu irmão lá, você dá risada sozinho, lembrando das artes que vocês faziam, ver. Quem passa no seu coração quando você ouviu o Padre Jonas lá? Outra coisa que pode lembrar, quando é criança, né? Perdi meu irmão, perdi meu companheiro, perdi meu herói. Em casa ficou, parecia que tinha alguém morrido. Mas hoje, ganhei tanto sobrinho que nem conheço. É verdade. Pensa, tio. Canção Nova. Eu não sei quem é. Mas quando ele fala, pensa, tio, Deus te abençoe. É, isso mesmo. Que coisa boa, né? Tia Márcia, como é que é o seu coração quando você vê o sermão do Padre Jonas? O que passa no seu coração? Olha, é uma alegria misturada com emoção. Eu não sei te explicar, mas eu gosto muito. Outro dia, fazia muito tempo que ele não aparecia na TV. E ele foi celebrar uma missa no sábado. Quando eu olhei na televisão, falei assim, parece o Jonas. E não é o Jonas, é ele mesmo. Mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que vocês não imaginam como eu fiquei feliz. Eu ria e chorava sozinha. Eu estava sozinha na sala. Mas eu chorava e ria. De alegria de ver ele novamente na TV. Tia Marta, passa no seu coração quando fala do seu irmão. Isso ninguém vai tirar do coração de vocês, da história, da vida. Como é que é isso? Não tira, Nelsinho. Não tira. E é um sentimento que não tem palavras.
né? O sentimento que eu tenho pela Lina, pela Márcia, pelo Zé Carlos, pela Zezinha, pelo Jonas, não tenho como explicar. Não tenho como explicar. Amo, amo, amo. Conheço as fraquezas, conheço os defeitos e amo, amo, amo. E que mensagem que a senhora gostaria de deixar para ele agora, no final desse programa? Que eu amo muito e que eu desejo, assim, que Deus continue te abençoando. Te abençoando e que você me ame também, né? Tia Lina, o Padre Jonas conhecido no mundo inteiro, mas o Padre Jonas, seu irmão, tem o seu sangue, tem o seu nome, como o sangue do seu irmão, a Bibi. O que passa no seu coração quando a senhora vê o Sr. Jonas e tudo que Deus faz através dele ainda hoje? Olha, eu não sei nem falar. Realmente é uma alegria muito grande, né? Quando a gente vê o Jonas, quando a gente vê o Jonas na televisão, ou quando a gente sabe. Às vezes eu ouço as pessoas comentar do Jonas e eu fico quietinha só olhando, mas meu coração se alegra, né? Meu coração incha. Meu marido ficou internado um tempo e eu fiquei com ele, internada também. E lá no hospital uma pessoa me falou da Canção Nova, que ela tinha atravessado uma fase muito difícil da vida dela e que através do terço da Canção Nova ela se tranquilizou. Você não faz ideia como meu coração ficou feliz. Eu não disse para ela quem eu era. Mas a gente conversou muito da Canção Nova, a gente falou... E assim, a gente vai criando laços. A gente fica muito tempo internado, conhece muita gente, sabe da vida de muita gente. Então, quando ela teve alta primeiro, o marido dela teve alta primeiro que o meu. Eu disse para ela que não deixasse de ver a Canção Nova, né? Ela falou, não, agora mais ainda. E tudo isso, é claro, tem outros, mas veio do Jonas. É isso. Tudo começou com ele. Começou com ele, né? Tudo começou... Ele é o fundador. Com os sonhos dele, né? Isso. Tudo começou com os sonhos dele. E isso faz muito bem. E eu tenho para agradecer o Jonas essa docilidade. Então fala aqui para ele aqui nessa câmera aqui, tia. Dá uma mensagem para ele. Ele está ali atrás, então, assim, pode falar. Agradecer o Jonas, né? Essa docilidade que ele tem, essa docilidade de aceitar tudo aquilo, de fazer tudo aquilo que o Senhor põe no coração dele. Ah, que gente, coisa boa. O tio da Carlos falou aqui que ele viveu um luto, que eu imagino, por irmão perder, digamos assim, na época, né? Como criança vai entender, o irmão foi para o seminário, um lugar que ele não conhecia naquele tempo. Então ele falou a sensação que morreu alguém em casa. E hoje ele tem centenas, milhares de sobrinhos, né? Eu imagino assim, quando tá aquela conversa. O quê? Irmã do padre, não é assim? Muda a conversa. Não, peraí, não. Como é que é, tio? É assim, como é que é, tio? Tio, tá conversando assim, de repente o senhor fala assim, como é que é a reação? Como é que é a reação? A pessoa que não me conhece se assusta. Se assusta. Bom dia. Mas a gente fica quieto, não conta nada para ninguém, mas tem sempre alguém que fala. É irmã do Padre Jonas. Como foi, tio, a história? Conta pra nós. Eu fui no Pirapuera, né? Tem um acampamento lá. Eu queria conversar com o Jonas, né? Então tinha um rapaz, que não era da Canção Nova, tomando conta da entrada, né? E eu falei pra ele assim, eu queria entrar com o senhor irmão do Padre Jonas. Eu sou primo, ele é tio. Falei, pô, eu tô falando sério, rapaz. Não acreditou? Ele não acreditou. Quem é você? O senhor sabe quem o senhor é, né? Isso que é importante. Isso que é importante. Minha gente, acho que a gente está emocionado falando desse programa, esse maravilhoso programa que nós fizemos neste mês de dezembro, porque fala do Padre Jonas, é isso. Eu falei, em vida, dizer isso para ele, essa homenagem para ele, seria isso que eu estava vendo aí, padre. Então, tá aqui os seus irmãos, né, a sua história contada e alguns detalhes muito interessantes. Vamos conversar depois nós dois aí. Né? E a gente quero relembrar com o senhor essas histórias maravilhosas, né? O que mais me encantou quando eu conheci o padre com 14 anos, que era um homem, uma pessoa normal, né? Uma pessoa de Deus. Então, a gente quer encerrar esse programa agradecendo muito a vocês por estarem nesse programa, né? Foi maravilhoso, vai ficar para a história. É um programa histórico.
E realmente contamos muita história linda aqui e as lições que cada um vai tirar para a sua vida depois. Não é isso, bem? É, isso mesmo. E a gente só pode terminar rezando por todas as nossas casas, nossos lares, com Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar. Nós vamos pedir mesmo com essa oração que proteja o lar de cada um de vocês, o nosso lar, você que está acompanhando em casa também. Proteja toda a Canção Nova, os lares de todos os missionários, consagrados, colaboradores, você que é da família Canção Nova. Vamos pedir então que Nossa Senhora Auxiliadora auxilie cada um de nós e proteja o nosso lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutriste para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que essa bênção, Nossa Senhora Auxiliadora, se estenda a todas as nossas famílias. Os abençoe, essa equipe maravilhosa, a TV Canção Nova aqui de São Paulo, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Mário Jonas! Viva! O Natal é a festa das festas, pois o Filho de Deus se reveste da carne humana para a nossa salvação. Eu quero poder ver o menino como ele estava em Belém. E remontando a cena de anos atrás, o menino Deus se fez presente naquela noite. A Canção Nova é como uma companhia de pesca, com a missão de trazer mais pessoas para Deus. E precisa da ajuda de todos para manter seu compromisso com a evangelização. Até quem ainda não é sócio pode ajudar, contribuindo pelo depósito em conta corrente ou pela transferência online. No site do Clube da Evangelização você encontra as contas e outras formas de doar. Pelo cartão de crédito ou pelo boleto online. São muitas formas de ajudar. Agora ficou mais fácil fazer o seu algo a mais para que a Canção Nova continue evangelizando. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. E o Senhor disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Evangelizador Porta a Porta. Temos uma promoção para você.
coleção Fé e Devoção. Nos meses de novembro e dezembro, fazendo pedidos no valor mínimo de R$ 450 ou acima de R$ 650, você ganhará lindos presentes colecionáveis. São pratos e adornos de porta, exclusivos para você. E frete grátis para suas compras. Sua fidelidade faz a diferença. Acesse portaporta.cançãonova.com. Eu comecei a namorar um homem bem mais velho do que eu. Engravidei. Como ele não queria filhos, eu tinha medo de perdê-lo. Eu fiz o primeiro aborto. Foi uma sequência de 5 abortos. E quando eu engravidei pela 6ª vez, eu escutei o coraçãozinho dele bater. Daí eu não tive mais coragem. Não existe nessa terra uma só vida que não possa ser mudada pela misericórdia do Senhor. E hoje também eu trabalho salvando vidas. Eu me tornei pró-vida, falo mesmo em alto e bom tom. Para salvar uma vida, eu daria minha própria vida hoje. Eu fiz 5 abortos, mas a misericórdia de Deus me reencontrou. Programa livre para todos os públicos. Chegamos à hora da misericórdia, a hora de graças, hora de bênçãos. E aqui no santuário, olha quanta gente bonita que veio rezar conosco. E aí na sua casa, está você? Está acompanhado de alguém? Então seja bem-vindo a esta hora da misericórdia. Seja você que está em casa também bem-vindo ao santuário do Pai das Misericórdias. É hora de nós rezarmos o texto da misericórdia. Mas não só rezar o texto da misericórdia. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesta graça, desta devoção maravilhosa, que é o amor de Deus, o amor salvador de Deus por nós. Então eu convido você agora a abrir o seu coração e neste momento em que você reza, deixa Jesus visitar o seu coração. Deixa Jesus chegar bem no seu interior e cuidar de você. Você que veio ao santuário do Pai das Misericórdias, que está aqui, veio visitar este santuário, veio visitar Jesus misericordioso e o Pai das Misericórdias que nos deu essa linda devoção. Você veio visitar e com certeza será visitado pelo Pai das Misericórdias. Então não saia daqui sem receber essa visita, ou melhor, sem acolher esta visita de Deus. Aqui conosco para rezar, Padre Alexandre Henrique, da Diocese de Lorena. Eu que sou lorenense, sou cachoeirense e lorenense ao mesmo tempo, né? Fico muito feliz em recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriana. Que alegria poder estar nesta hora que para nós é uma hora santa. Nós subimos o monte, chegamos ao santuário para nos encontrarmos com o Senhor. Esta é uma hora de esperança, é uma hora de confiança. Meditar e mergulhar a nossa vida na misericórdia é reconhecer que na nossa miséria e na nossa fraqueza, nós podemos fazer a experiência de um amor tão grande, de um Deus que nos ama incondicionalmente. Por isso é hora de esperança. Por quê? Porque se você faz hoje a experiência do limite da sua vida, seja numa enfermidade, seja numa dificuldade, há uma esperança que está diante de você, Deus. É hora da confiança, porque é o que Jesus nos pede. Jesus fala, a Santa Faustina, que o que mais dói o coração dele, às vezes não são nem os nossos pecados, mas é a nossa falta de confiança na misericórdia do Senhor. Então esta é a hora em que nós convidamos você, aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, onde você está, a abrir o seu coração e confiar em Deus. Entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue os seus impossíveis, porque esse Deus é misericordioso e a misericórdia do Senhor é infinita.
Então é hora de nós recobrarmos a nossa confiança em Deus. Se você diz, mas eu não consigo confiar, é difícil. A confiança a gente vai colocando conforme a gente vai conhecendo a pessoa. E conhecer a pessoa de Jesus misericordioso, através dessa devoção, é muito importante, porque nos ajuda a amar mais, a confiar mais em Deus. E olha, não se deixe levar por tudo que se fala por aí. Eu, às vezes, pesquiso, sabe, internet, pesquiso nas redes sociais, leio muito jornal, porque sou jornalista também, assisto alguns programas de televisão, analiso, porque tenho que analisar como comunicadora que sou, professora da área de comunicação, e ali eu vejo tantas frases, tantas construções de ideias que esvaziam o sentido da fé, que esvaziam a nossa confiança em Deus. E nós nem percebemos. O duro é que a gente não percebe, é feita de uma forma velada e a gente vai sendo esvaziada. E na hora de confiar em Deus, a gente não confia. Então nós precisamos fazer um exercício da fé. E estar aqui neste momento da misericórdia, a cada dia, rezando e meditando no Diário de Santa Faustina, é muito importante. É um passo, é um ato de fé que nos ajuda a recobrar a confiança e a esperança em Deus. Hoje é meu último dia aqui rezando o texto da misericórdia nesse ano, assim, aqui ao vivo, né? Depois nós vamos rezar no Natal, mas são os últimos dias que eu estarei aqui, depois só volto o ano que vem, porque eu vou passar por uma cirurgia. Né? E o pessoal falou, você não está preocupada, nervosa? Eu falei, não, confio em Deus, é Ele que providenciou tudo, né? E aí, no Natal, a gente vai rezar um texto muito especial com você, mas eu já estarei aí recuperando da cirurgia. E peço a sua oração nessa próxima quinta-feira. E confiança. Nesse tempo do Natal, precisamos confiar na providência divina, confiar na ação de Deus na nossa vida. Mas nós temos que dar passos em direção ao perdão, não é, Padre? Quanta gente com as famílias, às vezes, tão dividida, faltando um gesto, o pedir o perdão. Jesus nos pede reconciliação também nesse tempo do Natal, não é? A palavra do Senhor, ela é muito forte quando ela diz assim, em Mateus, quando você vai fazer a sua oferenda ao altar do Senhor, e no caminho você descobre que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferenda onde está, volta, se reconcilia com o irmão e depois faz essa oferta. O que mais agrada o coração de Deus? É ver os seus filhos se amando, é ver os seus filhos se perdoando, é ver os seus filhos se reconciliando. É claro que nos relacionamentos nossos, às vezes, há situações que ferem o nosso coração. Mexem com nossa autoestima, mexem com a nossa moral, mexem com tudo. Mas nós precisamos dar um passo além. E quem nos ensina a dar esse passo além é Jesus Cristo. Olhe para a cruz do Senhor. Ela é a maior expressão de alguém que soube superar todas as ofensas deste mundo. Ela é a maior expressão de alguém que soube perdoar. E olha que Jesus do alto da cruz disse ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E não pense você que foi simples a Jesus dizer isso. Ele estava na sua mais profunda dor, no seu sofrimento, nas suas últimas horas. O seu corpo já não resistia mais, mas o seu coração, que só sabe amar, conseguiu fazer esse pedido ao Pai. Eu sei que às vezes tem coisas que a gente não consegue perdoar, pessoas que a gente não consegue perdoar, mas quando eu perdoo, sou eu que me liberto. Quando eu perdoo, sou eu que cresço. Às vezes aquele que te ofendeu nem está lembrando que te ofendeu e nem está lembrando a ofensa que ele te fez. E a gente fica remoendo aqui dentro, guarda, remoe, e acorda, levanta com aquilo no coração. A gente fica preso à falta de perdão. Quando a gente com coragem diz, Senhor, eu perdoo, isso sai, é um peso que sai das nossas costas. O perdão não é para o outro, o perdão é para nós. Quando Jesus nos ensina porque Ele quer que a gente seja livre de todos esses pesos que não levam a lugar nenhum. Padre, o senhor vai meditar no diário número 975, correto? Quem está em casa pode pegar o diário número 975, enquanto eu vou ler o testemunho que chegou aqui conosco. Para nós ontem, foi entregue aqui. Testemunho muito bonito do senhor Renato Machado.
Ele tem 60 anos, é católico, mora na cidade de Santa Mercedes, interior de São Paulo. Ele diz: quero deixar meu testemunho da graça recebida rezando o terço da misericórdia. Sou viúvo há 9 anos e tenho 2 filhos que acabaram por se divorciar e vieram morar comigo. Ficamos nós 3 em casa. Juntos foi muito bom ter os filhos de volta, mas agora em condições diferentes. Cada um teria que seguir seu caminho no trabalho e na vida pessoal. Foi muito difícil começar tudo outra vez, conseguir um emprego, conquistar uma vida independente. Foi então que a minha namorada, também muito católica, me apresentou a oração do Terço da Misericórdia, São João Paulo II e também Santa Faustina. Comecei então a rezar o terço, primeiro sozinho, antes de deitar, e logo depois descobri a TV Canção Nova. Então rezo sempre às 15 horas, mas logo que comecei a fazer a oração, já sentia grande conforto, um acalento, uma tranquilidade, e não demorou para eu receber a graça. Pois hoje meus filhos estão trabalhando, reconstruindo suas vidas, e então resolvi vir hoje ao Santuário do Pai das Misericórdias para agradecer esta graça recebida. Muito obrigado, São João Paulo II, Santa Faustina, pela graça alcançada. Muito obrigada, TV Canção Nova. E ele diz: Deus Santo, Deus Forte, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Olha que lindo! E eu convido você que está aqui no santuário, tem gente que veio de Votuporanga e Jales, que estão aqui, sejam bem-vindos, e de outras cidades de Minas, Rio de Janeiro, de perto e de longe que estão aqui. Convido você que está em casa a pensar em todas as intenções que você traz no seu coração para este terço hoje. Enquanto nós meditamos esse trecho, você vai se recordando. Se quiser escrever, escreva. Coloque aí embaixo, né, de um santinho, do seu presépio, né, que você montou para o Natal. E vamos rezar nesta intenção aqui no terço. E agora vamos pegar o trecho 975 do Diário de Santa Faustina. É um trecho bem curtinho, porém profundo. Preste atenção nestas palavras. Ouvi hoje estas palavras. Reza por essas almas, para que não temas aproximar-se do tribunal da minha misericórdia. Não te canses de rezar pelos pecadores. Tu sabes quanto suas almas pesam em meu coração. Alivia minha tristeza mortal. Distribui a minha misericórdia. Esse é um grande convite que Jesus faz para cada um de nós. E para nós que vivemos a vida sacramental, aqui está um sacramento fundamental, chamado sacramento da confissão, da penitência, da reconciliação. O Papa João Paulo II, num documento chamado Reconciliação e Penitência, ele fala que o tribunal do confessionário, o tribunal da confissão, é o tribunal da misericórdia. E Jesus hoje, a Santa Faustina, está pedindo a isso, para que nós façamos o grande anúncio para os pecadores. Há um lugar onde você pode encontrar perdão e graça. E esse lugar é o lugar da confissão. Não tenha medo de se confessar. Às vezes a gente sabe que muitas pessoas têm certos receios de confissão. Ah, mas eu vou confessar com o padre, mas o padre às vezes é mais pecador do que eu. Será que o padre não vai contar os meus pecados? E aí são tantas coisas que vão entrando no nosso coração que nos afastam do sacramento da reconciliação. Não se deixe tomar por essas situações. Saiba que o sacramento da reconciliação foi instituído por Jesus Cristo, querido por nosso Senhor, e que hoje a igreja tem como um grande tesouro. Cada confessionário é um lugar de cura, de libertação, de restauração, de regeneração. A palavra do Senhor diz que o preço do pecado é a morte para aqueles que se confessam. O preço da salvação é a absolvição. Quando o padre te diz assim: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é o padre quem está dizendo. É o próprio Cristo que, pelo sacramento da ordem, no padre te absolve. Por isso, meu irmão, não se deixe tomar por esses preconceitos em relação à confissão. Vá buscar o tribunal da misericórdia. Nesse documento do Papa João Paulo II, ele fala uma coisa interessante, que o tribunal da misericórdia é diferente do tribunal humano. Por exemplo, quando alguém comete um crime, um delito, e é processado, o tribunal dá uma sentença condenatória.
Aquele réu vai no tribunal para se justificar e até mesmo dizer, não fui eu quem cometi esse pecado. No tribunal da misericórdia é diferente. Nós, pecadores, chegamos diante de Cristo e dizemos a Ele, Senhor, sim, eu pequei, mas tem piedade de mim. Como Davi que diz no Salmo 50, Senhor, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, misericórdia. E a sentença do Senhor é uma só, eu te absolvo, eu te devolvo a vida. Se o pecado te levou para a morte, a absolvição no sacramento da confissão te devolve a vida. E aí eu faço um convite para você, aliás, um convite não, uma pergunta. No que você prefere ficar? Na zona da morte ou na zona da vida? Se você quiser ficar na zona da morte, se afasta da confissão. Mas se você quiser mergulhar-se na zona da vida, e a palavra vai dizer que a nossa vida está escondida em Cristo, procure um sacerdote e se confesse. E agora eu convido você a mergulhar na misericórdia do Senhor e apresentar todas as intenções que você traz no coração. Como disse o Padre, até as impossíveis. E você quer se aproximar do Tribunal da Misericórdia? Então coloque agora diante de Jesus o seu coração, apresente a Ele os pecadores, aqueles mesmo com o coração mais endurecido, coloque agora no coração de Jesus e deixe Jesus cuidar desta pessoa. Se coloque por inteiro, coloque todas as intenções que você carrega no coração e também o propósito de perdoar e aceitar o perdão. Nós iniciamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos nos inclinar para receber a bênção.
Do coração aberto de Jesus, transpassado pela lança, jorrou sangue e água. São, para nós, vida e purificação. Desse mesmo coração transpassado, agora jorra para você, vindo do coração do Pai, a bênção que você precisa agora. Que desça sobre você, sobre a sua família, sobre as intenções que você colocou para este terço. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com essa alegria, com essa confiança renovada, nós vamos proclamar: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nos momentos difíceis, nos momentos mais desafiadores, diga: Jesus, eu confio em vós. Vá até a pessoa que você precisa perdoar em nome de Jesus. Dê-lhe o perdão, aceite o seu perdão. Peça que Jesus prepare esse momento, né, Padre? Para que a gente possa reconciliar, reunir a família, né? Estar em unidade, rezarmos juntos. Eu tenho certeza que não é só você que quer se reconciliar. Tenho certeza que a outra pessoa também vai querer este perdão. Então, vamos dar este passo. Parece um passo difícil, mas eu tenho certeza que vai ser um passo cheio da graça de Deus. Porque Jesus nos quer em unidade. Jesus quer que o nosso coração seja liberto no amor. Então, nós vamos proclamar bem forte um Viva Jesus. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3 e... Viva Jesus! Viva! A seguir, Ofício da Imaculada Conceição. De 28 de dezembro a 1º de janeiro, venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Virada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Lançamento. Vestuários Canção Nova. Em todos os tamanhos, para todas as idades. Conforto e qualidade para toda a família. Adquira pelo telefone, pelo site, nas lojas Canção Nova ou pelo catálogo Porta a Porta. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Nesse Natal, faça-se presente na vida de alguém. Esse é o último mês da ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das 2 cruzes
num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um dia cada um de nós será chamado a rever o filme de nossas vidas e prestar contas a Deus. Reviveremos com tristeza os tempos difíceis e nos alegraremos com os bons momentos. Felizmente, independente do que você tem feito, ainda existe esperança, já que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Portanto, se você anda afastado da igreja, te convidamos a voltar para casa para encontrar a paz que vem só de Deus. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Programa livre para todos os públicos. A paz de Jesus, seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos aqui na Igreja do Calvário, em Pinheiro, São Paulo, para rezarmos o ofício da Imaculada. Desde já quero acolher a Marília Melo, que irá cantar conosco, o Vitermo, membro da comunidade Canção Nova. Vamos juntos rezar então o ofício da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade.
Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, fostes virgem santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou Deus o Espírito Santo, e todas suas obras com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre
dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, horto de deleites, palma de paciência. Sois da terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real, cidade do Altíssimo, porto oriental. Sois a mesma graça, Virgem singular, qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois Vossa Senhora entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós alentastes o sumo Davi, do Egito curador, de Raquel nasceu, do mundo salvador, Maria nolo deu. toda é formosa
Teresa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, relógio que andando atrasado serviu do sinal ao Verbo encarnado, para que o homem suba, assuma as alturas, desce Deus do céu para as criaturas. Com os raios claros do sol da justiça resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós quebrantais com vosso poder os cegos errados, vós alumiais. Fizestes nascer sol tão fecundo e como com nuvens cobristes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem
espada de Deus, a mão direita está de ouro ornada. Por vós, Mãe de graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa e porta que estás para o céu aberta. É óleo derramado, virgem vosso nome, e os servos vossos vos hão sempre amado. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para que nossa guia. Vades vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais aos vossos servos lograr a perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos ao Padre Hamilton Manuel da Silva, que cedeu essa linda igreja para nós rezarmos o ofício da Imaculada. Padre, o Senhor nos ensinou que São Paulo da Cruz é místico. Como funciona a mística de São Paulo da Cruz? Quando falamos de mística, nós nem sempre temos uma boa interpretação. E aí nós imaginamos que o místico é um homem ou uma mulher fora da realidade do seu tempo, ou dos tempos atuais, o que seria o místico hoje. Karl Rahner já dizia que o cristão do século XXI, ou ele será místico, ou seremos místicos, ou não seremos cristãos. A mística vem de mistério. O santo, a santa na igreja, que nós chamamos de místicos ou místicas, e hoje nós temos tantos nos nossos dias, são pessoas que vivem uma profunda intimidade com Deus. Assim foi São Paulo da Cruz, há mais ou menos 300 anos atrás. Entre os seus escritos, São Paulo da Cruz se destaca por ser um homem prático, um homem de ações a partir da mística de Jesus crucificado, ou da experiência profunda do amor de Deus manifestado na cruz de Jesus, ou no Filho de Deus que por nós se entregou. Paulo é místico porque ele teve um conhecimento imediato do crucificado, enquanto experiência de fé e de ação concreta. Deus se fez sentir enquanto pessoa e nos seus mistérios, de modo particular o mistério da cruz para Paulo.
O amor expresso transformou Paulo da Cruz num outro homem, mas em estado de graça. Paulo da Cruz descobriu um Deus escancaradamente apaixonado por a obra da criação, pelo homem e pela mulher de modo especial. Paulo não conseguiu ler nas chagas do crucificado senão o amor de Deus, o amor entrega, o amor sacrifício, o amor que perdoa, o amor que redime, o amor misericordioso. Deus morreu por amor, é a expressão mais citada por São Paulo da Cruz. Paulo nos ensina que é preciso levar uma vida contemplativa aos pés da cruz. Ou seja, a nossa oração, ela parte do próprio Deus que nos amou primeiro. Fazer a experiência deste amor na própria vida, na própria história. Mas ainda não basta, é preciso ter os mesmos sentimentos de Jesus crucificado. Enquanto ele estava na cruz, o que ele sentia? E a partir dos seus sentimentos, que atitudes Jesus tinha? É preciso que nós tenhamos os mesmos sentimentos dele. Aqui Paulo da Cruz lembra a carta de São Paulo a Filipenses. Assim nós poderemos descer do Calvário histórico, do Calvário de Cristo, e entrar nos calvários humanos, onde nós temos tantos crucificados, crianças, jovens, adultos, famílias, enfermos, as vítimas da violência e das drogas, os desempregados, os sem moradia, os que passam fome, os que têm perdido o sentido da vida. Enfim, a paixão de Jesus, ela continua através dos tempos, continua nos nossos dias. Paulo então nos pede que tenhamos as atitudes de Jesus crucificado, estando mais ao lado dos pobres e abandonados, estando mais próximo da natureza, cuidando e preservando o meio ambiente, a nossa casa comum. Muito obrigado, Padre, por nos ensinar um pouco mais da nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor agora cele esse momento de oração com a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Homens novos, mundo novo, alguém acreditou. Um anúncio, boa nova, para todas as nações. Um jeito novo de ser, espalhando amor pelo ar. Acreditando que sempre o nosso Deus proverá. Canção nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Ele voltará. Aquela boa semente caiu na terra e cresceu. Já temos muitas histórias e uma delas sou eu. Aquilo que é impossível, nossos olhos verão.
Esquiar no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Programa livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, nós estamos em oração. Te convido a estar em oração neste momento. Todo santo dia nós temos a oportunidade de falar com Deus e deixar Deus falar conosco. Através da Santa Missa, através de um momento de oração. E esse momento de oração que nós fazemos, a oração ao Pai das Misericórdias. Vamos rezar este salmo e que este salmo também nos ajude a entrar nessa comunhão com Deus Pai e automaticamente, é claro, em comunhão com Deus, poder também entrar em comunhão com os irmãos, com aqueles que precisam também da nossa ajuda, da nossa fraternidade, da nossa partilha. É o Salmo 62, versículos 11 a 13. Salmo 62, versículos 11 até o versículo 13. Nós rezamos assim: não confieis na violência, não vos iludais com a rapina. As riquezas, mesmo abundantes, não apegueis o coração. Uma palavra Deus disse, duas ouvi. O poder pertence a Deus. Tu, Senhor, é a graça, pois segundo as suas obras retribuís a cada um. Irmão, nós vemos, não de hoje, mas de há muito tempo, tantos homens e mulheres também, que estão à frente das nações, que querem resolver as coisas através da violência, através do olho por olho e do dente por dente. Nosso Senhor, Ele não foi violento, Ele não tirou a vida de ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do céu que enviou Jesus veio transmitir a paz, veio nos dar a paz. Por isso, o conselho do salmista, que ele recebeu, é claro, de Deus, do Pai, é também nesse sentido. Não confieis na violência, não vos iludais com a rapina, as riquezas. E mesmo que elas sejam abundantes, a elas não apegais o coração. Então são duas realidades que o salmista apresenta aqui. A violência para conquistar, a violência para dar medo, a violência para ser vitorioso. Não é dessa forma que nosso Senhor deseja que nós nos comportemos. E por outro lado, o convite também é de não ser apegado às riquezas. A elas, as riquezas, não prendais o coração, vai dizer também uma outra tradução. Nós, então, como cristãos, como filhos desse Pai que nos ama muito, que nunca usou de violência, mas usou de amor para com os seus filhos, é dessa forma que nós devemos vencer tantos males que estão aí à nossa volta. Não é pela violência, não é pela espada, não é pela arma, não. É pela paz. É pela arma, vamos dizer assim, do diálogo. Aí sim. É pela arma da oração. É pela arma da partilha. É pela arma do perdão que nós vamos vencer
a violência, as violências que estão por aí. Que nosso Senhor dê a capacidade a mim e a você, como cristãos que nós somos, de poder fazer a diferença sim nesse sentido. De poder apaziguar muitas situações aí, através da paz, através da mensagem de amor, através da vivência do amor do Pai em Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. E por outro lado, além de não usar de violência, que é a orientação de nosso Senhor, é também não sermos apegados aos bens materiais, apegados ao dinheiro. É claro que nós precisamos do dinheiro, né, gente? Precisa do dinheiro para comprar o leitinho, o arroz com feijão, para pagar as contas em casa, para ter um pouco aí de diversão também, faz parte sim da nossa vida, mas não podemos ser apegados aos bens, não podemos ser apegados, não, mas usar esses bens, usar esses dons, sim, para o benefício da casa, para ajudar também o próximo, para ajudar aquele que é desfavorecido, aquele que infelizmente foi abandonado, que está desprovido até mesmo do simples, do básico. Ah, mas eu só tenho o básico também. Tem uma frase interessante, né, que diz um pouquinho disso, né? Ninguém é tão rico que não possa receber algo e ninguém é tão pobre que não possa dar algo também. Tá, claro, o pobre não pode dar muitas coisas, mas o pobre pode dar ali o mínimo, pode dar um pouco sim, pode dar um pouco de si ou muito de si para aquele que precisa. Meu irmão, não sejamos apegados ao dinheiro, apegados aos bens, apegados à violência para vencer. Não sejamos apegados ao dinheiro para vencer. Sejamos apegados a Deus, nosso Senhor. Sejamos apegados ao amor do Pai. Consintamos cada vez mais que o Pai nos ama. Consintamos cada vez mais que Ele é só amor e Ele nos perdoa e Ele nos dá o necessário. Não nos falta nada se nós formos realmente olhar. Não nos falta nada. E já que não nos falta nada e temos o tudo que é Deus, então vamos oferecer também este Deus aos nossos. Não ser apegado, não ser violento, não ser apegado ao dinheiro e depois também confiar em nosso Senhor como o salmista aqui o fez. Tua, Senhor, é a graça, pois segundo as suas obras retribuís a cada um. Então, conforme a nossa caminhada, conforme as obras que nosso Senhor me permitir realizar e permitir você também realizar, nosso Senhor Ele vai retribuir. Não vai ficar aí no esquecimento não, viu? Toda obra boa que nosso Senhor fez, Ele vai sim te retribuir. Agora é claro, não fique cobrando também de nosso Senhor, viu? Ah, Senhor, eu preciso disso aqui. Não, eu mereço isso aqui. Não. Ele vai dar conforme o merecimento de cada um. Mas aprendamos aqui com o salmista, então, a não usarmos de violência, né? E também não sermos apegados aos bens, ao dinheiro, mas nos abandonarmos e confiarmos nele. Fazendo bem hoje, amanhã e depois, e um dia, com a graça dele, nós teremos sim a nossa recompensa, mas deixe Ele dar a recompensa segundo aquilo que está no coração dele e não simplesmente no nosso coração. Muitas vezes mesquinho, muitas vezes orgulhoso, muitas vezes com mania de grandeza, ganancioso. Deus sempre nos dá o necessário e que Ele me dê sempre o necessário, que Ele dê sempre a você o necessário, para você continuar caminhando aí, sem ser violento e sem ser também ganancioso. Vamos fazer a nossa oração ao Pai das Misericórdias, confiando a Ele cada uma dessas nossas intenções. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação,
ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. A bênção do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Que seja uma bênção onde você seja instrumento de paz, onde você confie, antes de tudo, em Deus e não nas coisas e no dinheiro. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A seguir, Canção Nova Notícias. Glória, glória, aleluia a ti, Senhor. O céu celebra e teu povo canta glória. Jesus chama cada pessoa sem impor condições, para que todos nós sejamos próximos e íntimos do seu coração. O Senhor chama a todos, não exclui ninguém. Posso dizer sem medo que é o Senhor quem está nos buscando, mais do que nós a Ele. Você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play no YouTube você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Quero convidar você para, em fevereiro de 2019, irmos a uma peregrinação especial, com momentos de fé e espiritualidade. Durante 10 dias, trilharemos os passos de Jesus na Terra Santa, pela Galileia e Judéia. Saída, 6 de fevereiro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Dezembro, mês especial para todos nós. Com a graça de Deus, queremos chegar ao Natal e desejamos uns aos outros Feliz Natal. Já no coração, explodindo Feliz Ano Novo. E queremos contar com você para essa ação em família. 100% de almas, 100% da nossa família para Deus. Vamos conquistar juntos essa ação em família com a sua doação, com a sua contribuição, encerrando 2018 com a sua ajuda, com a ajuda de todos. É o projeto da M Almas 100% para Deus. Somos peregrinos na história, a caminho da morada eterna. Talvez você nunca tenha notado, mas Jesus chegou em sua vida há muito tempo. Os sinais visíveis da sua presença estão aí, envolvendo sua vida.
manifestando perdão e reconciliação, unção, cura e salvação. Essa preparação para o Natal de Jesus, em nossos corações, só é real se for concreta. Para tocar nossa vida, tem que ser Deus conosco. Olá, boa noite. Boa noite, confira os destaques do Canção Nova Notícias desta terça-feira. Alerta para o perigo do câncer de pele no verão. Especialista dá dicas e diz que atitudes simples no dia a dia podem ajudar a evitar a doença. Onda de calor vai ganhar força e temperaturas devem ficar ainda mais elevadas. Incêndio de grandes proporções atinge centenas de casas em Manaus. Bolsonaro volta atrás e Itamaraty confirma que Cuba e Venezuela não estarão na posse do presidente eleito no primeiro dia do ano. Como a ciência explica comportamento de autor de ataque que deixou 5 mortos em igreja e depois cometeu suicídio? Costa da Califórnia é atingida por ondas de mais de 12 metros de altura. Brasileiro Gabriel Medina conquista o bicampeonato mundial de surf. Na Terra Santa, crianças e adolescentes se preparam para o Natal com arte e espiritualidade. E Vaticano apresenta a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Canção Nova Notícias está começando. Há 3 dias da chegada do verão, a gente fala do risco de câncer da pele, que aumenta com a chegada da estação mais quente do ano. Por isso, neste mês, são realizadas campanhas para alertar a população. É o chamado Dezembro Laranja, que tem como tema "Se exponha, mas não se queime". Quem é apaixonado por praia, está sempre por lá. E o cuidado com o sol? Não levava nem guarda-sol. Passava protetor uma vez, né? Uma vez durante o dia, passava só de manhã ao chegar à praia. Até que uma mancha na cabeça acendeu o alerta. Eu percebia que ela crescia um pouco, ela ficava um pouco inflamada, né? Essa pinta. Então isso preocupa a gente, né? A suspeita era de câncer de pele, doença caracterizada pelo crescimento anormal das células que compõem a epiderme. Deve observar lesões que mudam de aspecto. Então, pintas que estavam lá, quietinhas, como a gente diz, dormindo, e de repente começam a crescer, mudam de cor, sangram. O diagnóstico é feito pelo dermatologista. Podem ocorrer 3 tipos. O mais comum é o carcinoma basocelular. Geralmente aparece na parte superior do rosto, do lábio para cima, como os pequenos carocinhos, pelotinhas, cor da pele, às vezes com veias ao redor. Em segundo, o carcinoma espinocelular. Ele aparece geralmente do lábio para baixo. A aparência dele parece uma verruga, alguma coisa que cresce, geralmente mais rapidamente. O melanoma é o mais agressivo e pode levar à morte. Aparece geralmente como uma pinta escura, ou uma pinta que o paciente já tinha e muda de cor e cresce e vai aumentando, sangra. Dezembro Laranja é uma campanha de alerta para os danos provocados pelo excesso de exposição solar, criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para mostrar que o câncer de pele pode ser evitado com atitudes simples no dia a dia. Se vai sair no sol, chapéu, óculos escuros e protetor solar aonde der. Pode abusar também do guarda-chuva. Proteger um pouco, né? Cuidar da nossa filha também, já que tem que ir às compras, né? E o protetor, tá em dia? O protetor que eu uso é meu boné e minha camisa. O senhor não passa o protetor solar mesmo? O senhor não passa? Não passa, não tem. Olha os riscos, seu Zé. Quem teve muitas queimaduras solares, tipo dormiu ao sol, fez bolha, aumenta o seu risco de ter câncer de pele no futuro. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, 180 mil novos casos são registrados todo ano. 33% dos diagnósticos no Brasil são de câncer de pele. No caso do Daniel, felizmente não é. É uma coisa que dá para solucionar. Não é maligno o que eu imaginava que poderia ser. Depois do susto, o aprendizado. Entrou na água, não demorou muito, saiu.
passa lá o protetor de novo, entrou na água lá, saiu, passa ele de novo de 2 em 2 horas, tá tranquilo. O sol é bom na medida certa. Protegendo a pele, dá para curtir o verão e aproveitar a praia. Pois é, gente, tem que cuidar mesmo porque esse sol forte não tá brincadeira, hein? Nos estados do Rio e São Paulo foram registradas as temperaturas mais altas do ano. E esse calorão e o tempo abafado não tem dado muita trégua, nem mesmo à noite, e já viraram até piada nas redes sociais. Mas será que tanto calor assim é comum nesta época do ano? Para entender melhor o que está acontecendo com o tempo, eu vou conversar agora com o meteorologista Diogo Arcego, que é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Boa noite, muito bem-vindo, Diogo. Boa noite. Bom, explica pra gente, nem mesmo o verão chegou e já está as temperaturas altas desse jeito. O que explica, que fenômeno que explica esse calor todo? Nos últimos dias, a região sudeste, como parte do centro-oeste do Brasil, estão sob a influência de um bloqueio atmosférico. Esse bloqueio ele inibe que os sistemas frontais avancem pela região sul e alcancem a região sudeste, modificando as condições de tempo e trazendo uma queda das temperaturas. As imagens de satélite das últimas horas ajudam a explicar um pouco melhor essa condição de tempo. Embora em parte do centro-oeste e sudeste do Brasil ocorram algumas chuvas bem isoladas associadas ao calor, tem predominado nos últimos dias um movimento subsidente, de cima para baixo, que dificulta a formação de nuvens e também auxilia na elevação das temperaturas. Nesse outro mapa, a gente tem as anomalias de temperatura em relação à média histórica do mês de dezembro. Então, os tons de vermelho e alaranjado indicam temperaturas um pouco acima da média e os tons de azul indicam temperaturas abaixo da média. Em boa parte da região sudeste, assim como pontos do centro-oeste e região sul do Brasil, nos últimos dias a gente teve máximas próximas a 40 graus e a persistência dessas temperaturas elevadas trazem essas anomalias positivas sobre boa parte do sudeste, como a gente pode observar nesse mapa. Dá para ver que o estado de São Paulo foi um dos mais quentes aí nos últimos dias, né? Sim, no estado de São Paulo essa condição tem sido mais persistente nos últimos dias, né? Uma condição de tempo mais seco sobre grande parte do estado de São Paulo. Na região sul, o início de dezembro foi de temperaturas um pouco mais baixas, então esse sinal não fica tão marcante, mas no sudeste, principalmente no estado de São Paulo, esse sinal fica bem mais intensificado com anomalias positivas, temperaturas acima da média. Aquela sensação abafada, além do calor, aquele abafamento é também consequência disso? Isso, com as temperaturas elevadas e a presença de umidade também por conta de estarmos na estação chuvosa, né, a sensação de abafamento é ainda mais intensa. E por isso também que ocorrem essas pancadas de chuva típicas de verão, normalmente entre tarde e noite, que são intensas, né, em pontos isolados, mas em alguns pontos vêm acompanhadas de raios e também queda de granizo ou ventos mais fortes. Esse calor intenso aí vem desde a semana passada, né? Agora a pergunta que não quer calar, até quando ele vai durar? Ele deve persistir pelo menos até o final de semana. No sábado, uma frente fria começa a romper esse bloqueio e avançar pela região sul do Brasil, e a previsão é que ela chegue ao estado de São Paulo entre o domingo e a segunda-feira, trazendo chuvas um pouco mais generalizadas e a partir da segunda-feira uma queda das temperaturas para São Paulo, Mato Grosso do Sul e também parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então a partir de segunda a gente já vai sentir um alívio aqui no sudeste. Isso, vai trazer uma queda das temperaturas e esse calor tão intenso dos últimos dias vai diminuir. Agora, falando um pouquinho do verão, o que está sendo esperado para esse ano? O verão desse ano deve ser sob a influência do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, nessa figura aqui, representando as anomalias do mês de novembro, mas que persistiram durante dezembro, agora os primeiros dias de dezembro, e devem se prolongar por boa parte do verão. Então, em anos de influência de El Niño, normalmente a gente tem temperaturas acima da média em boa parte do globo. Quais são os efeitos do El Niño especificamente aqui no Brasil? No Brasil, anos de El Niño tem precipitações mais frequentes e intensas em parte da região norte. Dependendo da intensidade, a região sul do Brasil também tem precipitações, chuvas mais frequentes e mais intensas, com anomalias positivas, né, precipitações acima da média histórica. E, por outro lado, na região nordeste tem uma condição de tempo mais seco e com precipitações abaixo da média. Então, mais seca no Nordeste, mais chuva para o Sul e para a região Norte, né? Isso, essas características variam muito de acordo com a intensidade do fenômeno e também persistência, mas de uma forma geral é essa característica e também temperaturas um pouco mais elevadas. O Centro-Oeste e Sudeste não são muito afetados? Ficam afetados mais na questão das temperaturas. As temperaturas tendem a ficar um pouco acima da média durante o verão em anos de influência do El Niño.
Ok, Diogo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua presença, e a gente espera aí dias mais fresquinhos, né, para acabar com esse calorão que está quase insuportável. Obrigado. Bom, gente, vamos então saber como vai ficar o tempo amanhã aí na sua região. Bom, como a gente viu aí, a quarta-feira será mais um dia quente em grande parte do Brasil. Aquela combinação de sol, calor, pancadas de chuva e raios vai continuar atuando em parte da região norte, Maranhão, Piauí, também no centro-oeste, em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro e também em boa parte da região sul. As exceções, onde o tempo vai estar nublado e chuvoso, serão entre Amazonas, Rondônia e Acre e também na região sul, entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, dia ensolarado e com tempo aberto na maior parte dos estados do Nordeste, também Espírito Santo, norte de Minas e do Rio de Janeiro. E nesta área aqui, entre sul de Goiás, do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. Vamos conferir as temperaturas nas capitais. Em Cuiabá, máxima de 37 graus. São Paulo, a máxima será de 34. E em Palmas, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Reinaldo. Pois aí, ondas de mais de 12 metros de altura atingiram a costa oeste dos Estados Unidos nesta segunda-feira. O Serviço Nacional de Meteorologia do país emitiu um alerta ao longo das costas de Oregon, Califórnia e Washington, pedindo que as pessoas ficassem bem longe do mar ou poderiam arriscar a própria vida. Imagens mostram as ondas enormes chegando à linha costeira dos Estados Unidos. Hoje as ondas cessaram e o mar ficou mais calmo, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Desde 2014, o surf brasileiro vive uma fase vitoriosa. E quem inaugurou esse novo tempo foi Gabriel Medina, que nesta segunda-feira escreveu mais uma vez seu nome na história do esporte mundial, ao conquistar o bicampeonato no Havaí. A história do bi precisa começar com Charles Saldanha, que comemora a façanha do filho sem sorrisos. Depois eu explico por quê. Gabriel Medina tinha 9 anos quando ele ensinou as primeiras manobras do surf. E olha só no que deu. Na finalíssima contra o australiano Julian Wilson, tubos perfeitos e a maturidade de quem foi dócil aos ensinamentos dados no quintal de casa. É emoção, muita emoção, do início ao fim da bateria. E a vibração séria de Charles? Na verdade, uma resposta aos críticos do mundo do surf, que desde a primeira conquista em 2014 questionaram o padrasto e técnico do surfista brasileiro por não ser de grande expressão. O bom disso tudo é que Medina não deu ouvido aos falastrões. E olha o resultado, um bicampeonato mundial vencido em família. Com apenas 24 anos, o brasileiro igualou a marca de 2 lendas australianas do surf mundial. Tom Carroll, bicampeão em 1983 e 1984, e Demi Hardman, bicampeão em 1988 e 1991. Nas ondas de hoje, se depender da força dessa família, o tricampeonato de Medina é logo ali, o que fará do brasileiro o maior Goldfy de todos os tempos. A seguir, incêndio em Manaus atinge cerca de 600 casas. A unidade da Receita Federal em Taubaté torna-se o primeiro prédio público a gerar toda a energia que consome. Uma vida sonhada por Deus, um dom gerado e doado para todos. Padre Jonas da Bíblia, um sinal para o mundo, um profeta para as nações. Um homem que não se cansa em anunciar a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 21 de dezembro, Monsenhor Jonas completa 82 anos de vida. Venha celebrar conosco. Missa às 10 da manhã.
Para comemorar o dia do nascimento de Jesus, mostre que você se lembra, que você se importa, que você quer bem quem está à sua volta e até quem mora longe. Amigos, vovô, criança, titia. Tem presentes Canção Nova para pessoas queridas de todas as idades. Evangelização em cada detalhe. Viva a alegria do Natal com presentes Canção Nova. Acesse loja.cançãonova.com ou adquira por um dos nossos canais de venda. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu o seu boleto para doação, não precisa se preocupar. Contribua pelo depósito identificado na conta do Banco do Brasil. Você precisará fornecer o seu código de sócio que se encontra na tarja azul dos boletos anteriores. Mas se você é um novo sócio evangelizador, você também pode doar pelo depósito identificado, obtendo seu código de sócio ligando para a nossa central de atendimento ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. O depósito identificado é um meio de você garantir que a evangelização não pare. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Voltamos com Canção Nova Notícias, com uma triste notícia. Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite de ontem cerca de 600 casas em Manaus. Ao menos 100 bombeiros e 14 caminhões foram mobilizados para apagar o fogo, que foi controlado por volta de 1h da madrugada de hoje. Para o Corpo de Bombeiros, há indícios de que a ocorrência tenha começado após a explosão de uma panela de pressão em uma das residências. Famílias foram realocadas para abrigos e igrejas. O incêndio já é considerado pelas autoridades do Amazonas como o de maior proporção no estado. E na Índia, um grande incêndio ocorreu em um hospital em Mumbai nesta segunda-feira. De acordo com os boletins mais recentes, 8 pessoas morreram e 146 sofreram ferimentos. Dezenas de pessoas tentam desesperadas deixar o prédio, até mesmo pulando de altas janelas para escapar das chamas. O incêndio aconteceu no hospital Ezek Kangar. Os bombeiros receberam um chamado por volta das 4 da tarde de ontem, horário de Brasília. Um veículo de resgate e 16 ambulâncias serviram de apoio ao atendimento a pacientes e funcionários feridos. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Uma fonte do Corpo de Bombeiros afirmou que o edifício, construído na década de 70, não passou por inspeções periódicas de segurança contra incêndios. A unidade da Receita Federal em Taubaté, interior de São Paulo, tornou-se o primeiro prédio público do Brasil a gerar 100% de energia que consome. Nossa equipe de reportagem esteve lá. Investir em energia limpa é cada vez mais necessário e ajuda o Brasil. O alto custo das contas de energia no depósito da Receita Federal de Taubaté, no Vale do Paraíba Paulista, abriu as portas de um projeto inovador: gerar 100% dos gastos de energia com uma usina fotovoltaica. A produção de energia é suficiente para toda a necessidade de consumo do nosso prédio, do nosso depósito de mercadorias aprendizes aqui em Taubaté, um galpão que nós temos aqui, e de mais 3 agências que nós temos na região: Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Cruzeiro. A economia desse gasto com energia elétrica, que está na ordem de 300 a 350 mil reais por ano, a gente pagaria em poucos anos e depois nós teríamos 25 anos gerando energia de graça. Antes da unidade da Receita Federal, o Ministério de Minas e Energia e a sede da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ficam em Brasília, instalaram usinas fotovoltaicas. Porém, a capacidade de energia gerada cobre apenas 20% da necessidade dos prédios. Com a instalação da usina fotovoltaica, a Receita Federal dá um grande exemplo para o setor público. A agência mostrou que é possível criar projetos que gerem lucratividade e benefícios por vários anos. Além disso, valoriza o uso eficiente de energia e inspira outras instituições públicas a adotarem o mesmo sistema. Isso daí é um estímulo, é um meio de você quantificar o benefício ecológico que a iniciativa trouxe aqui para a nossa unidade, que serve sim
de estímulo para outros órgãos, outras unidades da própria Receita Federal fazerem o mesmo. Já existe uma segunda que deve começar a funcionar no ano que vem, que vai ser inaugurada, que é Bauru, que também viu o nosso projeto e já, como eles estavam em construção, eles já inseriram no projeto deles. O custo total da usina, que seria de mais de 2 milhões de reais, foi barateado com o uso de placas apreendidas pelo órgão no Porto de Santos. Mas mesmo se tivesse que comprar as placas, ainda assim vale a pena. Porque, veja, se eu gastei 1.300.000, eu presumo, calculo, em 4 anos a gente consiga devolver aos cofres públicos o dinheiro gasto aqui. Hoje há uma diretriz no Estado de São Paulo, por conta da nossa iniciativa, de que todos os prédios a serem construídos da Receita na região têm que contar com esse sistema de geração de energia solar. Após o intervalo, Bolsonaro recomenda Itamaraty a desfazer convite feito a Cuba e Venezuela para a posse presidencial. E como a ciência explica comportamento de autor do atentado na Catedral de Campinas? De 28 de dezembro a 1º de janeiro. Venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Pirada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Eu estou contente demais porque estou tendo a oportunidade de apresentar a você o melhor kit de Natal do nosso querido Brasil. 6 produtos de evangelização e estão vendo? Olha, esse CD de Natal ficou espetacular. Você pode ter certeza que você não vai encontrar um igual, nem melhor, o melhor CD de Natal que poderia tocar na sua casa. Um kit com 6 produtos. Vai a caixinha Puxando Conversa, um jogo para você viver em família, novena de Natal, o livro Quando Só Deus é a Resposta e 6 cartões de Natal, além de uma belíssima embalagem, uma belíssima sacola para você fazer a alegria de quem você vai entregar esse presente. Aproveite, só aqui na Canção Nova. Convido você para peregrinar pelos caminhos de Santiago de Compostela. Junto com o Padre Bruno, conheceremos Lisboa e iniciaremos nossa espiritualidade nos Santuários de Fátima, em Portugal. E na cidade do Porto, iremos de bicicleta rumo a Santiago de Compostela, na Espanha. Saída 2 de setembro. Serão 12 dias em peregrinação. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje a resolução que regulamenta o pagamento do auxílio moradia a juízes e desembargadores de todo o país. O benefício será pago para magistrados transferidos. Yasmin Costa. O valor aprovado para auxílio moradia é de, no máximo, R$ 4.377,73. Esse valor poderá ser pago aos juízes de todo o país e poderá se estender aos membros do MPU. Só que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, para receber o auxílio moradia, o magistrado precisa atender algumas regras, como, por exemplo, não haver imóvel funcional à disposição, ele e o cônjuge não podem ocupar e nem ter um imóvel na comarca onde atua e precisa estar em uma cidade diferente da comarca original. Segundo o CNJ, 180 juízes poderão receber o valor máximo do auxílio moradia. Isso representa 1% de todos os juízes do Brasil. O CNJ vai rever anualmente o valor máximo do auxílio moradia e, para custear esse benefício, o valor precisa estar no orçamento de cada órgão do Poder Judiciário. De Brasília, Yasmin Costa para o Canção Nova Notícias. Depois de ter convidado todos os líderes de países com relações diplomáticas com o Brasil para a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro, o Itamaraty voltou atrás e confirmou que representantes de Cuba e Venezuela não estarão na posse do presidente eleito. A recomendação foi feita pelo próprio Bolsonaro.
O Itamaraty informou que inicialmente recebeu do governo eleito a recomendação de que todos os chefes de Estado e de governo dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas deveriam ser convidados para a posse. Mas depois, a equipe de Jair Bolsonaro encaminhou uma nova orientação para excluir a Venezuela e Cuba da lista de convidados. Você convidar e desconvidar, você não ganha nada. Você é quem fica mal por ter orientado no sentido que basicamente você não queria. Então você, na verdade, agiu sem refletir. Essa é a mensagem que vai ser lida. Talvez sirva para os governos de Cuba e da Venezuela fazerem propaganda interna a seu favor. Então, se serviu para alguma coisa, foi para fortalecer esses governos junto à sua população. Sobre esse episódio, o futuro presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que regimes que não respeitam os seus povos e atuam diretamente contra o futuro governo brasileiro não terão espaço na posse. O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usou uma rede social para dizer que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não foi convidado para a cerimônia de posse em respeito ao povo venezuelano. Esse professor de Relações Internacionais diz que o episódio desgasta o futuro governo. Ele ainda afirma que o Brasil é uma liderança na América Latina e precisa se poupar de situações de conflitos desnecessários. A melhor maneira, a meu juízo, é reconhecer que nós compartilhamos a América do Sul com esse país e com os demais. Os problemas deles são nossos problemas. Se eles se agravarem, a situação vai se tornar mais difícil ainda para toda a região, inclusive para o Brasil. O Brasil vem dando mostras de sua capacidade de fortalecer suas instituições. Esse é o exemplo que tem que ser dado. E, ao mesmo tempo, dizer, olha, estamos juntos, vamos apoiar o povo venezuelano, sim, mas enquanto for esta representação do povo venezuelano, é com esta representação que nós temos que dialogar. Há 7 dias, a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, foi abalada pela notícia de que um homem matou 5 pessoas dentro da Catedral Metropolitana e depois tirou a própria vida. Como a ciência explica este tipo de comportamento? O crime chocou a cidade e o Brasil e deixou a pergunta: o que leva alguém a cometer tal atrocidade? Segundo as investigações, Euler tinha perfil depressivo e antissocial, e um surto psicótico teria levado o homem a praticar o crime. Nós conversamos com este psiquiatra sobre o perfil do atirador. Segundo ele, é muito incomum pessoas com doenças mentais terem esse tipo de comportamento, exceto em casos mais graves, de características específicas. Perde de alguma forma a conexão com a realidade, pode vir dessa situação alucinações, delírios, alterações do juízo de realidade e um humor muitas vezes alterado o suficiente para que a pessoa acredite que ela é impelida por seus pensamentos, seus sentimentos a cometer um ato desse tipo. No caso de Euler Gandolfo, o especialista acredita em algum tipo de falha na percepção dos distúrbios. Para o psiquiatra, há maneiras de se prevenir incidentes assim, com pacientes psiquiátricos. Acho que alguém que já está sob um cuidado de saúde mental requer da equipe, dos profissionais, da instituição que de alguma forma cuida dele, sempre este olhar, esta preocupação, puxa, essa pessoa está oferecendo algum risco iminente a si mesmo ou a outros? Se está, é uma clara indicação de uma internação. Natália desenvolveu depressão após um trauma na família. Tentou suicídio algumas vezes. Após a última tentativa, pediu ajuda e ficou 20 dias internada para tratamento. Teve alta hoje à tarde. Para ela, o apoio da família nessas horas é fundamental. Até, às vezes, a família consegue diagnosticar alguns sintomas que você está tendo. E eles que me botaram para cima e fizeram seguir o tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão nos últimos 10 anos aumentou mais de 18% em todo o mundo. O Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Por aqui, pelo menos 6% da população já foi diagnosticada com depressão.
A psicóloga que comanda o setor de dependência química deste hospital alerta para causas desse aumento. Política, o estilo de vida do brasileiro, né, que é trabalhar muito e estudar, estudar junto, cuidar da família. A mulher tem vários papéis, o homem também, né? Então acho que isso foi criando uma sociedade diferente. Para os especialistas, ampliar os conhecimentos dos profissionais de saúde e da própria população acerca das doenças mentais pode prevenir tragédias. No caso da Natália, o pior não aconteceu. Ao contrário, ficou o aprendizado. Doença mental tem tratamento. O importante é pedir ajuda ou ajudar a quem precisa. Consigo fazer planos, continuar o tratamento, né? Nunca abrir mão disso e começar um trabalho, começar de pouco a pouco, tocar minha vida daqui para frente. É um recomeço. Um recomeço. A seguir, o Vaticano apresenta a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. E na Terra Santa, crianças e jovens se preparam para o Natal com arte e espiritualidade. No Deus Proverá dessa semana, você vai acompanhar a inauguração de algumas obras do calendário 2018. A nossa vida, muitas vezes, é um caminho onde nós contamos com a misericórdia de Deus, carregamos a nossa cruz e seguimos rumo ao Pai das Misericórdias. Vamos continuar. Nossa Senhora caminha conosco e nos ajuda. Assista Deus Proverá, toda quarta às 19h30 e nas quintas, à 13h. Nesse Natal, faça-se presente na vida de alguém. No livro Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária, o Wellington Jardim nos traz reflexões sobre vários aspectos da vida. Através das orações propostas, você fará a experiência de colocar a fé em prática. E no livro Vida Nova Sem Remendos, Josiane Nunes testemunha como superou o vício do álcool, mostrando que é possível recomeçar quando o coração está aberto a Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. O Vaticano apresentou hoje a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2019. Na mensagem para a data celebrada no próximo 1º de janeiro, Francisco enfatizou: de uma coisa temos a certeza, a boa política está a serviço da paz. A boa política está ao serviço da paz. Este é o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz 2019, apresentada hoje. Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo, enfatiza Francisco logo no início do texto. Ele destaca na mensagem que a política é um meio fundamental para construir a cidadania, mas alerta do risco de tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até mesmo de destruição quando as pessoas não exercem como serviço à coletividade. De uma coisa temos a certeza: a boa política está ao serviço da paz. Respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo de confiança e gratidão entre as gerações do presente e as futuras. O Santo Padre também reflete alguns vícios da política, que tiram a credibilidade e enfraquecem o ideal de uma vida democrática autêntica. E os elenca: corrupção, negação do direito, falta de respeito pelas regras comunitárias, enriquecimento ilegal,
justificação do poder pela força, tendência de perpetuar-se no poder, xenofobia e racismo, recusa a cuidar da terra, exploração ilimitada dos recursos naturais em razão do lucro imediato e desprezo por quem foi forçado ao exílio. São a vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social. O Santo Padre propõe o diálogo leal entre os sujeitos em uma vida política autêntica. Para o Dia Mundial da Paz 2019, apela pelo fim das guerras. 100 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, Francisco recorda a terrível lição das guerras fratricidas, destacando que a paz jamais pode se reduzir ao mero equilíbrio das forças e do medo. E conclui a mensagem de paz como fruto de um grande projeto político, baseado na responsabilidade mútua e na interdependência dos seres humanos. Da mesma forma, é um desafio que requer ser abraçado dia após dia. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum e pela paz. É tempo de expandir a fé e multiplicar o bem. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. Nós estamos com 56% na campanha deste mês. Associe-se e faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com. Obrigada por sua contribuição. Agora a gente vai para a Terra Santa porque lá crianças e jovens se preparam para o Natal do Senhor com arte e espiritualidade. Dançando, cantando e até atuando. Estes pequenos artistas se preparam para o Natal. O palco para o Festival de Talentos foi a Fundação João Paulo II de Belém. Aproveitamos que o Natal traz paz para compartilhar a alegria de Jesus que nasce no nosso interior, para transmitir a todo mundo a paz neste tempo em que tanto necessitamos. Portare la pace a tutto il mondo, che in questo momento noi abbiamo bisogno veramente. Mesmo os mais novinhos demonstram que talentos não lhes faltam, ainda mais quando é para celebrar o Natal do Senhor. É realmente muito bom porque Jesus nasceu aqui na Cidade da Paz. Eu nasci na Cidade da Paz. É maravilhoso. Estou muito feliz e agradeço a todos que me ajudaram a fazer o que acabei de apresentar. Everybody helps me to do everything I did it now. Pedras vivas da Terra Santa que, por detrás das luzes de Natal, sofrem com os problemas políticos e sociais que envolvem o lugar onde vivem. Esse é o segundo festival promovido pela Fundação João Paulo II para as crianças. Nós, durante o ano, ensinamos a eles música, dança, línguas, tantas coisas. E antes do Natal, eles fazem esta festa. As crianças de Belém, como todos sabem, precisam de um sorriso, de festa, de sentir que são crianças. Acredito que esta festa já se tenha tornado a festa deles. Um sorriso, hanno bisogno di festa, hanno bisogno di sentirsi que sono bambini. Logo cedo, as crianças daqui de Belém aprendem a amar a terra onde Jesus nasceu. E a atenção da igreja para com os cristãos locais é constante. Neste sábado, por exemplo, um outro evento, dessa vez com os jovens, na preparação para o Natal do Senhor. Estiveram reunidos 120 jovens provenientes de Nazaré, Râmila, Jerusalém, Jericó, Bet-Jala e daqui mesmo, de Belém. A jornada começou com uma manhã de reflexões em torno do tema Senhor, na tua luz, vemos a luz. É um tema muito importante para os jovens de hoje, porque sem o Natal de Jesus, que é sua presença em nosso coração, não podemos entender tantas coisas de nossa vida. Temos esta luz de Deus. Ele nos diz, eu sou a luz do mundo. Então queremos que esta luz ilumine nossa vida, nossa história, para que possamos ver o bem em toda parte.
Em seguida, os jovens tiveram a oportunidade de rezar na gruta da Basílica da Natividade. Diante da estrela que assinala o local onde Jesus nasceu, se ajoelharam e apresentaram suas intenções. Em procissão, o grupo seguiu até o Campo dos Pastores, onde, com adoração ao Santíssimo Sacramento, confissão e Santa Missa, concluiu este itinerário espiritual. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Acompanhe a seguir a transmissão da Santa Missa da Capela São João Paulo II no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite. Boa noite e até amanhã. A seguir, nossa missão é evangelizar. De 28 de dezembro a 1º de janeiro, venha para o acampamento de Ano Novo. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Bruno, Márcio Mendes, Alexandra Gonçalves, Emanuel Estênio e Dunga. Shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, Pocket Show com Irmã Ana Paula, Fernanda Silva e Luau da Pirada com Braz Oz. Informações: eventos.cançãonova.com. Esse é o último mês da ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das 2 cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma vida feita canção. Vivi assim, um propósito que gerou vida e salvação. Oh Maria. Uma história que se tornou exemplo. Que santidade Com o Senhor Jonas Abib tem suas canções interpretadas por seus filhos e filhas da comunidade Canção Nova. Um momento de emoção, fé e encontro com o fundador da comunidade e com o Cristo que se apresenta em cada nota desta vida que se fez canção. Quero transformar numa canção. Acompanhe o especial Uma Vida em Canção, dia 21 de dezembro, às 8h30 da noite. Homens novos, mundo novo, alguém acreditou. Um anúncio, boa nova, para todas as nações. Um jeito novo de ser, espalhando amor pelo ar. Acreditando que sempre o nosso Deus proverá. Canção nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Ele voltará. Aquela boa semente caiu na terra e cresceu. Já temos muitas histórias e uma delas sou eu. Aquilo que é impossível, nossos olhos verão.
Programa livre para todos os públicos. Mas que para Deus tudo é presente, é porque é. E que para Ele nada é impossível, também é verdade. Então Ele pode e Ele faz. E aí está o lindo, pela liturgia Ele faz com que os fatos se atualizem. E atualizar quer dizer tornar-se atual, acontecer no momento, como acontece em cada Eucaristia. Em cada celebração de Eucaristia, nós não estamos lembrando, recordando o que Jesus fez na última ceia. Não, nós estamos vivendo a última ceia. Nós não estamos recordando o que Jesus fez no Calvário, a sua morte, a sua crucifixão, o derramamento do seu sangue. Não, nós estamos vivendo pela liturgia. Este acontecimento é atualizado, se renova, acontece agora. Foi por isso que disse a antífona de entrada: hoje surgiu a luz para o mundo. Hoje surgiu a luz para o mundo. O Senhor nasceu para nós. O Senhor nasceu para nós. Vai dizer depois que o seu reino não terá fim, mas hoje surgiu a luz para o mundo. O Senhor nasceu para nós. Diz também que Ele será chamado admirável, Deus, príncipe da paz, Pai do mundo, do novo mundo. Nós comentaremos isso se Deus quiser. Mas esta foi a antífona da entrada. E agora há pouco, nós entre uma leitura e outra, proclamamos o Salmo de meditação, que eu queria que você proclamasse mais uma vez. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Repitamos: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Gente, é isto. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus nasce hoje na sua casa. Jesus nasce hoje na sua família. Portanto, o próprio Senhor está convidando você a abrir as portas e as janelas da sua casa para que Ele nasça aí. Jesus está convidando você a tomar a autoridade que você tem na sua casa. De maneira especial, se você é pai, se você é mãe, portanto você é dona de casa, você é dono da sua casa, que você assuma a autoridade, porque a autoridade é sua, de querer, de pedir e de proclamar que Jesus nasce hoje na sua casa. Você tem autoridade sobre isso. Talvez você até pense: mas os da minha casa pouco se incomodam com isso, os da minha casa nem estão nesta. Talvez você que está em casa com o coração dolorido, ou até você que veio agora para essa missa de manhã cedo, veio ainda com o coração dolorido, porque os seus estão vivendo um outro Natal, diferente desse que você está vivendo, graças a Deus. Então você veio para cá com o coração dolorido. Talvez você esteja agora aí em casa, participando dessa celebração, enquanto os seus estão dormindo, talvez nem estejam em casa, porque infelizmente vivem ainda outro Natal. Mas você tem autoridade. Não fique se lastimando, não. Você é pai, você é mãe, você tem autoridade sobre o seu lar. Você proclama agora que Jesus nasce no seu lar. Nasce porque nasce. E você então faz a ligação. Você usa da sua autoridade para que realmente Jesus nasça no seu lar, para que Jesus nasça na sua família. Você usa da sua autoridade de pai, você usa da sua autoridade de mãe, que gerou cada um dos seus filhos, para que Jesus nasça em cada um dos seus filhos. Não tenha receio de usar a sua autoridade espiritual. Claro, nós temos também a autoridade humana de pai e de mãe, que muitas vezes nós deixamos de lado. Infelizmente o mundo moderno foi roubando a nossa autoridade paterna e materna, infelizmente. E muito pai e muita mãe já abriu mão, já capitulou da sua autoridade de pai e de mãe. Essa é
uma sanha justamente da tentação, porque ele é o rebelde, que não quer saber de autoridade, não quis saber da autoridade de Deus, por isso não quer saber de autoridade. E ele sabe que quando não há autoridade há desordem, e onde há desordem ele então impera. Ele pode proliferar ali como os micróbios proliferam num ambiente sujo. Por isso que ele quer as coisas em desordem, por isso que ele não quer autoridade. Ele tem roubado a nossa autoridade, mas você tem autoridade, autoridade humana de pai e de mãe, mas além disso, e diga comigo, eu tenho autoridade sobrenatural. Diga sem medo, eu tenho autoridade sobrenatural. Tenho autoridade de Deus para exercer na minha casa, para exercer na minha família. Eu sou embaixador de Deus na minha casa. Eu sou representante de Deus na minha casa. Eu sou como sacerdote de Deus na minha casa. Deus se faz presente na minha família através de mim. Talvez você estranhe isso, que Deus se faz presente na sua casa através de você, e é verdade, através da autoridade de pai. Daí a importância de nós homens assumirmos a nossa autoridade de pai. Somos os que mais capitulamos da nossa autoridade. Somos autoritários, sim. Somos bravos em casa. Somos até coléricos, irados dentro de casa. Mas não exercemos autoridade. E o Senhor quer que tudo se reconstitua. A verdade é essa. Você tem autoridade de Deus. Deus se faz presente na sua casa, na sua família, através de você. De você que é pai, de você que é mãe. Você é embaixador de Deus na sua casa. E você sabe o que é um embaixador. Suponhamos que agora nesse Natal, o nosso presidente mandasse um embaixador a um outro país. Esse embaixador vai a esse outro país para decidir as coisas com a autoridade do nosso presidente. Ele vai para decidir as coisas. Decidir. Ele não vai lá para propor. Não, eu vim aqui no nome do presidente para propor, para ver se nós chegamos num acordo. Depois eu levo lá para o presidente, ele vai estudar. E ele vai... Não, o embaixador não é assim. Embaixador é alguém que vai com a autoridade para decidir. Diga comigo, eu sou embaixador de Deus na minha casa. Eu exerço a sua autoridade. O Senhor me fez seu embaixador para eu decidir no nome dEle dentro da minha casa. E eu decido hoje que eu assumo essa verdade de fé. Jesus nasce hoje na minha casa. Jesus nasce hoje na minha família. Por pior que ela esteja, por mais desordenada, por mais confusa que esteja a minha família, hoje Jesus nasce na minha casa. Como é que está a manjedoura da sua casa? Como é que está o presépio da sua casa? Talvez esteja triste, né? Talvez esteja desordenada. Mas é por isso que Jesus quer nascer. Até o que nós estamos proclamando, e vamos repetir agora: hoje nasceu para nós o Salvador. Repete. O que nós dissemos é Salvador. Salvador vem onde precisa de salvação. O bombeiro não entra onde não é preciso apagar incêndio. O bombeiro vai lá, o corpo de bombeiro entra numa casa onde é preciso apagar o fogo, onde é preciso salvar. Jesus entra onde é preciso salvar. Então repete comigo: hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Hoje nasce o Salvador na minha casa, na minha família, e no nome de Deus
eu exerço essa autoridade e decido na terra o que Deus já decidiu no céu. Hoje nasceu na minha casa o Salvador, que é Cristo Senhor. E sabe, você tem autoridade para isso. Não sei se você já percebeu que aquela declaração de Jesus: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, está dessa forma em Mateus capítulo 16, mas depois, logo na frente, no capítulo 18, por um capítulo, e já no capítulo 18, Jesus repete a mesma proposição, não mais no singular: tu és Pedro, e portanto tudo que ligares, que tu, Pedro, ligares na terra, será ligado no céu. Não, Jesus está falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e ele abre o leque dizendo: tudo o que ligardes, portanto plural, na terra, será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Como graças a Deus eu não paro de estudar a Bíblia, faz questão de no máximo um mês, eu descobri uma coisa linda na Bíblia, que essa expressão, será ligado no céu, não tem sido bem traduzida nas nossas línguas atuais, porque isso é um particípio passado perfeito passivo da língua deles. Não quero complicar a sua cabeça, basta que eu entenda. É um particípio passado perfeito passivo. Quem entende bem de português entendeu. É um particípio passado perfeito passivo desse verbo ligar. E perfeito porque é uma coisa do passado mesmo. Mas como é que se diz no futuro? Aí que está interessante. A boa tradução explicam eles, aquilo que já está ligado no céu. Deixa eu dizer de maneira diferente. Tudo o que ligardes na terra é porque já foi ligado no céu. É porque já terá sido ligado no céu. Um particípio passado perfeito passivo. Já terá sido ligado no céu. Então veja, aquilo que já terá sido ligado no céu, porque Deus quis, nós ligamos na terra com a autoridade de Deus. Saiba disso. Essa realidade, Jesus nasce hoje na sua casa, Jesus nasce hoje na sua família, já aconteceu no céu. Deus já quis isso, então já está ligado no céu. E tudo aquilo que nós ligamos na terra é porque já terá sido ligado no céu. Então, meu irmão, minha irmã, ligue na terra o que Deus já ligou no céu. Diga comigo: eu ligo, Senhor, com a autoridade de embaixador teu. Eu ligo aqui na terra aquilo que já ligaste no céu. O Senhor nasce hoje na minha casa. Nasce hoje na minha casa o Salvador, para salvar a mim e os meus, para salvar a mim e cada um dos membros da minha família. Por mais difícil que pareça, porque para ti, Senhor, nada é impossível. Acredite, meu irmão, acredite. Talvez seja difícil para você acreditar. Eu fiquei muito tocado nesses dias. Foi no domingo, dia 21, meu aniversário. Muita gente veio, muita gente fez questão de me cumprimentar. Chegou um menino bonito, vivo, inteligente, e tinha um bilhete na mão. Ele, em primeiro lugar, falou para mim e disse com emoção: gente, Padre, por favor, liberta o meu pai. Eu olhei para aquele menino, para a expressão dele, e eu levei a sério. Quem era eu para salvar o pai daquele menino? Mas ele pedia: Padre, por favor, liberta o meu pai. Ele pegou o bilhete e entregou para mim.
Logo depois veio a irmã dele, até ele, muito cavalheiro, cheio bonito, era menino apenas, pegou na mão da irmã, eles ficaram olhando para mim os dois, e saíram. Depois eu peguei o bilhete e abri, era a mesma coisa que estava escrito: Padre, por favor, liberta o meu pai. Gente, na verdade eu não sou ninguém para libertar o pai daquele menino, mas eu sou embaixador de Deus. Eu sou, como você é. Naquela hora eu declarei, e agora eu estou declarando aqui em público. Isso já está decretado no céu, já está. E o que nós ligamos na terra é porque já terá sido ligado no céu. Eu declarei no meu coração diante do Senhor que o pai daquele menino está liberto. Talvez a gente demore um pouco para ver a libertação, mas nós vamos ver. Porque assim acontece com uma criança, com o próprio Jesus aconteceu assim. Ainda mais que Jesus é o Filho de Deus. Já na hora que o anjo apareceu para Maria, Jesus já poderia estar nascendo, mas não. O anjo anunciou, Maria acolheu, eis aqui escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra. Uma vez que ela disse, faça-se em mim, naquele momento o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne naquela hora e habitou entre nós. Habitou sim. O verbo estava se fazendo carne por obra do Espírito Santo naquele momento. Só que Jesus não nasceu. Foram necessários 9 meses de gestação, em que Jesus estava oculto, escondido no ventre de Maria. Foi preciso esse tempo de gestação. Gente, interessante, quando a coisa é declarada no céu, e depois ela acontece na terra, é como uma concepção, é uma obra do Espírito Santo. Ninguém de nós tem autoridade. Quem liga o céu à terra é o Espírito Santo. Do jeitinho que o Espírito Santo ligou o céu e a terra para conceber Jesus no ventre de Maria, igualzinho. Só que na terra agora demora um tempinho, como demoraram 9 meses para Jesus ser gerado, então nascer no Natal. Talvez demore um pouco. Talvez demore um pouco para o pai daquele menino e daquela menina ser liberto. Mas as pessoas pelas quais você pediu agora, as pessoas que você tem na mente, que você tem no coração, e você está declarando com a autoridade de Deus, como embaixador de Deus: Jesus nasce hoje na minha casa, Jesus nasce hoje na vida do meu pai, Jesus nasceu do meu pai bruto, do meu pai zangado, do meu pai autoritário, do meu pai alcoólatra, do meu pai infiel à minha mãe, à minha família, do meu pai adúltero, do meu pai no mau caminho, não sei, do meu pai apenas uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não liga, não sei qual é o problema. Talvez o meu pai longe de Deus, longe da igreja, até quem sabe muito bom pai, muito honesto, muito trabalhador, muito zeloso, mas longe de Deus, que não quer saber de Deus. Talvez metido em seitas, talvez metido em sociedades erradas, secretas, mil coisas. E para você até parece uma coisa impossível a libertação, a salvação do seu pai. Mas hoje você está declarando, como embaixador de Deus: hoje Jesus nasce na vida do meu pai. Faça essa declaração. Hoje Jesus nasce na vida da minha mãe. Você, filho, tem essa autoridade, porque tanto a ligação vai de pai para filho, como também a ligação vai de filho para o pai. Foi seu pai e sua mãe quem geraram você. Foi ou não foi? Graças a Deus você não nasceu de chocadeira. Foi seu pai e sua mãe que conceberam, que geraram e deram à luz você. Você foi formado no ventre da sua mãe. Você foi dado à luz por ela. Há uma ligação, ou se há. Foi cortado o cordão umbilical, mas a ligação espiritual continua. Você tem autoridade para que essa autoridade vá de você para o seu pai e sua mãe. Saiba, você é embaixador de Deus. Também para o seu pai e para a sua mãe, e claro, também para os seus irmãos.
Deixa eu dizer, seus irmãos nasceram da mesma barriga. Me desculpe usar esta expressão, mas para você entender bem. Seus irmãos nasceram da mesma barriga. Então há uma autoridade. Você é embaixador de Deus para os seus irmãos. Diga comigo agora: Jesus nasce hoje na minha família. Hoje nasceu o Salvador na minha casa. E o Salvador vai realizar a salvação na minha família, na minha casa. Eu creio, Senhor. Eu estou ligando na terra aquilo que já está ligado no céu. O Senhor, mais do que eu, quer nascer na minha casa e quer libertar cada um dos meus. Talvez haja pessoas que dolorosamente você está dizendo isso. Talvez uma pessoa muito desviada, talvez um filho nas drogas, talvez uma filha no mau caminho. E como é doloroso para um pai e para a mãe, para um irmão ver uma filha, uma irmã no mau caminho. E como acontece isso, meu Deus do céu. Mas creia, creia, o Senhor está mudando todas as coisas, está mudando todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo privilegiado, um tempo de graça. Agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. É o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Hoje, agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Repete comigo: agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. E essa expressão, gente, é muito forte, porque agora é o tempo favorável. É o tempo favorável. Ninguém de nós estranha que chova nas tardes desse tempo, não é verdade? E quanto mais entrarmos agora para janeiro, que já está chegando, ninguém vai estranhar, porque estamos em pleno verão. Então é próprio desse tempo chover. Ninguém estranha em logo logo estar colhendo milho verde. E vai ser gostoso fazer curau e também comer milho verde cozido, assado, né? Pamonha. Ninguém estranha, ao contrário, todo mundo está querendo, né, encontrar milho verde. Porque agora é o tempo de milho verde. É ou não é? É tempo de milho verde. Como é tempo de figo, como é tempo de uva. É o tempo favorável. É o tempo favorável. No tempo favorável dá aquela coisa. Desde chuva até milho verde e figo e uva. Dá agora, é o tempo favorável. É isso que nós estamos proclamando. Agora é o tempo favorável da salvação, gente. E no tempo favorável a coisa acontece. E a palavra de Deus acentua mais ainda: hoje é o dia da salvação. Já não diz mais é o tempo da salvação. Não, hoje é o dia da salvação. Repete comigo: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Diga comigo: a salvação entrou na minha casa. O Salvador entrou na minha casa. Porque pela graça de Deus, eu estou exercendo a sua autoridade. A autoridade de embaixador de Deus. Decidindo e declarando que hoje o Salvador nasce na minha casa. Hoje entrou a salvação na minha casa. Hoje é o dia da salvação. Eu sei que muita gente fica desconfiada. Nesses dias a minha irmã me deu uma grande alegria. Primeiro, alguns de vocês viram uma das minhas irmãs aqui no dia do meu aniversário, até falando sobre Maria que entrou na vida dela. Eu fiquei contente. Até os que conhecem a ela disseram para mim: mas a sua irmã está realmente mudada. E eu disse: está mesmo, para melhor. Porque ela estava me declarando, e declarou aqui em público. Claro, aqui em público ela ficou inibida e disse pouquinha coisa, mas pelo pouquinho que ela falou, você pôde calcular tudo o que aconteceu com ela. Porque realmente, por graça de Deus, Maria entrou na vida dela. Ela mesmo declara: mudou tudo na minha vida, mudou. Ela me deu essa alegria, mas ela me deu uma outra alegria, contando que faleceu uma das nossas primas. E a nossa família é muito grande, muito unida, mas por mil coisas cada um está nos seus trabalhos, e a gente se reúne em casamento e em funeral. É uma pena, mas é assim.
Até ela dizia, a gente atira atraso, né, mais no funeral do que no casamento. No casamento há muita festa, no funeral não, né? Então, a gente é obrigado a ficar aquelas horas durante o velório, então dá para estar de novo com os parentes e conversar e tudo. E ela disse que foi uma coisa bonita. Quando chegou um dos nossos primos, lá de São Pedro, que entrou pela renovação carismática, que foi pego por Deus pela renovação carismática, ela disse, olha, o velório já estava bom, nós estávamos rezando já, não era um velório pagão, vazio, mas quando ele chegou, mudou tudo, disse ela. Ele com um jeitinho assumiu, e nós nunca rezamos como rezamos naquele momento, porque o nosso primo parecia um padre, disse ela. Até ele disse, eu nem sei se lá na terra dele ele faz isso, mas que fez bem feito ali. Isso porque eu estou lhe contando? Porque, gente, um por um dos membros da minha família, Deus está pegando. Deus está pegando. Pegou os meus irmãos, está pegando os meus primos, está pegando. Um por um, um por um. Acredite, talvez demore. Uma gestação é assim. Ninguém planta uma semente e já colhe o fruto. Alguém faz isso? Não. Deixa eu contar para vocês. Eu sempre fui muito menino, muito moleque, né? Estraguei duas coisas. Primeiro, o papai tinha galinhas e pela primeira vez aconteceu em casa uma ninhada de ovos para a galinha chocar. E eu e meu irmão acompanhamos assim dia por dia a galinha chocando. Nós tínhamos assim um zelo pela galinha choca. Parecia que nós é que éramos galinhas chocas, né? De tanto zelo que nós tínhamos. Você sabe que a galinha choca é zelosa e ela bica mesmo. Nós dois éramos assim. Quando começaram a surgir os pintinhos, porque cada ovo vai se abrindo, não é tudo ao mesmo tempo, entre um e outro há um tempinho. Meu irmão e eu, muito apressados, quisemos ajudar. E apesar dos protestos da galinha, né, nós que julgamos, que ajudamos durante o tempo todo, agora tínhamos que ajudar também. E tiramos a galinha lá de cima dos ovos e nós fomos querer abrir os ovos. E estragamos tudo, né? Aqueles pintinhos não estavam prontinhos ainda. Havia pintinho que estava ainda com a barriguinha ligada ali próximo à casca do ovo. Era esperar um pouquinho mais, talvez algumas horas, talvez meio-dia, um dia, e nasceria. Nós estragamos tudo porque fomos apressados. Por quê? Os ovos, inclusive, são diferentes. Os pintinhos não saem todos no mesmo tempo. Você entendeu? Se o da sua casa está demorando um pouco mais, aguenta firme, meu filho. Você acha, mas eu pedi tanto, eu ajudei tanto Deus. Nós julgávamos que tínhamos ajudado a galinha choca. Eu ajudei tanto Deus pedindo, eu fiz tanto jejum para a conversão dessa pessoa. Não se apresse, não vai estragar tudo agora no fim. Está quase vindo a luz. Espera um pouquinho mais. Vai chegar, vai chegar. Talvez você esteja decretando hoje o que você nunca decretou na terra. Talvez você esteja ligando hoje na terra o que já estava ligado no céu, mas que ninguém tinha ligado na terra ainda. Hoje você ligou. Você vai querer hoje colocar o ovo debaixo das asas da galinha e já pegar o pintinho? Não, você vai estragar tudo. Espera. A salvação chegou à sua casa. Chegou. O Salvador entrou na sua casa. Mas dia menos dia você vai ver a salvação. Assim como eu vou ver o pai daquele menino liberto, você vai ver a pessoa pela qual você está pedindo salva,
liberta de volta para o Senhor. Vamos usar a autoridade de Deus, vamos ser embaixadores de Deus para valer. Primeiro, rezando a oração de exorcismo. Estamos numa missa de libertação, uma missa de ressurreição das nossas famílias. É dia de Natal, mas o ruá de Deus está entrando na sua casa, e com a imagem que Deus deu ao Dunga, esse hálito, esse sopro, esse ruá de Deus está entrando e tirando todas as coisas sujas, desarranjadas, desordenadas de dentro da sua casa. O Espírito de Deus está fazendo a libertação da sua casa. Diga comigo: o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Esse sopro de Jesus. Esse sopro de Jesus. Está fazendo a libertação da minha casa. Está fazendo a libertação da minha casa. Está realizando a libertação. Está realizando a libertação. De cada um dos membros da minha família. De cada um dos membros da minha família. A salvação está entrando na minha casa. A salvação está entrando na minha casa. Está atingindo um por um. Está atingindo um por dos um. membros da minha família. Dos membros da minha família. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Então, todo o mal vai saindo da sua casa. Aquele ar pesado, como dizia o Dunga, aquele ar infecto está saindo da sua casa. Acredite nisso. E o peso que talvez haja na sua casa, por ressentimento, por mágoa, por briga, por desavença, tudo isso vai sair fora. No seu coração também, se há mágoa, se há ressentimento, se há perdão não dado, o Senhor vai tirar. Deixe que o ruá de Deus invada. Se você está de bem, mas as pessoas estão de mal, há pessoas que não gostam de você dentro da sua casa, há pessoas que não falam com você, há pessoas que até perseguem você dentro da sua casa, se há pessoas dentro da sua casa que estão lhe dando trabalho, preocupação, saiba, o hálito de Deus, o sopro de Deus, o Espírito do Senhor está entrando na sua casa, está mudando todas as coisas. Diga comigo: enviai, Senhor, o vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será mudado. E tudo será mudado. E renovareis a face da minha casa. E renovareis a face da minha casa. Renovareis a face da minha família. E renovareis a face da minha família. A minha casa não será a mesma. A minha casa não será a mesma. A minha família não será a mesma. A minha família não será a mesma. Porque o Senhor debruçou-se sobre a minha casa. Porque o Senhor debruçou-se sobre a minha casa. E o sopro de Deus. E o sopro de Deus purificou a minha casa. Purificou a minha casa. Limpou a minha família. Limpou a minha família. Libertou-nos. E libertou-nos. E nós vamos agora recitar então a oração de exorcismo, como o Papa Leão XIII mandou que nós recitássemos, porque ele mesmo declarou que este século seria o século do Espírito Santo, e que esse século nos levaria à era do Espírito Santo. Gente, essa é uma verdade muito importante. Esse século seria o século do Espírito Santo, e esse século nos levaria à era do Espírito Santo. Não é para tal nova era, mas para a era do Espírito Santo. E se hoje se fala tanto em nova era, se hoje a tal nova era está invadindo tanto a nossa sociedade e dominando o mundo, é porque nós cristãos, é porque nós que temos a verdade, já tínhamos a verdade, não vivemos essa verdade e não proclamamos essa verdade. Nós acabamos dando chance de o mal entrar. Então entrou uma tal nova era, super confusa, um supermercado de religiões, porque nós não proclamamos que esse nosso século é o século do Espírito Santo, que nos vai levar para a era do Espírito Santo. O Papa Leão XIII declarou também, e quem o auxiliou muito nisso foi Helena Guerra, uma senhora muito inspirada, uma senhora que teve revelações de Deus, e o Papa acolheu as revelações que Deus fez através dela. Helena Guerra se chamava esta senhora, e o Papa tomou a sério. E Leão XIII não era um Papa qualquer, não. É o Papa das grandes encíclicas sociais da igreja, que naquele tempo foi uma coisa de fogo, e ele enfrentou. Ele era um baixinho assim, Leão XIII era baixinho, mas que baixinho, meu Deus do céu, que autoridade que Leão XIII tinha. Ele acolheu aquilo que Deus lhe revelou através de Helena Guerra, e disse mais ainda, que por ser o século do Espírito Santo,
que nos ia levar à era do Espírito Santo, infelizmente também os infernos iriam se manifestar. O inferno não ia aceitar essa graça de Deus. E quando Deus planta o trigo, já vem o inimigo e planta o joio. Então disse o Papa, o inferno seria aberto, e como que o pior do inferno viria sobre a face da terra, e disse especialmente sobre a igreja e as nossas famílias. E é o espetáculo que nós estamos assistindo. Gente, o pior do inferno veio por cima da igreja, veio por cima das nossas famílias. Mas o Papa disse, esse século nos vai levar a uma grande provação. O mundo vai ser provado, a igreja vai ser provada, ela vai passar por uma grande tribulação. Mas essa provação, essa tribulação vai purificar a igreja e o mundo e vai nos fazer explodir na era do Espírito Santo. Você quer entender na totalidade o que, graças a Deus, o Padre Jonas tem falado a respeito dos fins dos tempos? É isto, é isto. Eu nunca falei de fim do mundo, eu sempre falei nisso, e hoje o Senhor me dá a graça de declarar aqui para vocês. Passaremos por uma grande tribulação que está cada vez mais próxima. Jesus vai se manifestar, vai. Mas fique tranquilo, que nós passaremos por essa grande tribulação. A igreja vai passar por uma tribulação grandíssima, como diz o Evangelho, outra igual nunca houve, nunca haverá. É do Evangelho, é Jesus dizendo. Mas passada essa tribulação, o Senhor vai se manifestar, Jesus vai intervir e vai se manifestar, vai. Haverá uma manifestação de Jesus, e Ele então nos introduzirá na era do Espírito Santo. Mas desde agora, o Espírito Santo está entrando na sua casa. Diga comigo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O sopro de Deus. O sopro de Deus. O ruá de Deus. Ruá de Deus. Entra agora na minha casa. Entra agora na minha casa. E batiza a minha casa. E batiza a minha casa. Família. A minha família. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Fique em pé. Assume a autoridade de filho de Deus. Assume a autoridade de embaixador de Deus e já comece declarando comigo: envolve-me, Senhor Jesus. Envolve-me, Senhor Jesus. No seu sangue precioso. No seu sangue precioso. Envolve a mim e a minha casa. Envolve a mim e a minha casa. A mim e a minha família. A mim e a minha família. Com o teu sangue. Com o teu sangue. Para que libertos pelo teu sangue. Para que libertos com o teu sangue. Guardados e protegidos pelo teu sangue. Guardados e protegidos pelo teu sangue. Estejamos protegidos. Estejamos protegidos. Dos revides do inimigo. Dos revides do inimigo. Ele quer revidar contra nós. Ele quer revidar contra nós. Mas guardados pelo teu sangue. Mas guardados pelo teu sangue. Ele não nos atingirá. Ele não nos atingirá. E eu declaro hoje. E eu declaro hoje. Que o lugar do demônio. Que o lugar do demônio. É ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E em silêncio. E em silêncio. Em silêncio agora. Em silêncio agora. E em silêncio